O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá. Quando a Organização Mundial da Saúde alerta para o avanço de um novo vírus, o Monkeypox ou Mpox, a comparação com a recente pandemia do coronavírus é inevitável e logo surgem as perguntas. Para respondê-las e tirar dúvidas sobre essa possível ameaça, Cidadania convidou e recebe o infectologista André Bon. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. André, a Organização Mundial da Saúde lançou um alerta. Qual foi a dimensão desse chamado e o que ele significa na verdade? Então, é um início para uma preocupação a nível global. A gente, em 2022, já teve uma epidemia de Mpox, anteriormente conhecida como Monkeypox, e varíola do macaco, são termos que a gente não utiliza mais, então a gente chama de Mpox atualmente. Essa epidemia em 2022 se espalhou por diversos países e o Brasil foi um dos principais países em número de casos, né? E essa epidemia, ela arrefeceu e se manteve com um número baixo de casos em 2023 e 2024, foram cerca de 800 casos no Brasil, sendo que em 2022, 10 mil casos. Mas agora na África, na República Democrática do Congo, a gente tem o surgimento de um outro subtipo da Mpox, o clado 1B, que parece estar se disseminando de forma mais rápida do que o esperado. A Mpox é uma doença endêmica nessa região, mas esse novo tipo de Mpox, o tipo 1B, ele é um tipo novo, ele tem se disseminado mais rápido e ele começou a ser identificado nos países que fazem fronteira com a República Democrática do Congo e a gente já tem um caso relatado na Suécia. Então, existe uma preocupação com a velocidade da disseminação dessa doença nesse momento e, por isso, a OMS estabeleceu esse alerta. Bom, é inevitável fazer uma comparação com o início e a divulgação do espalhamento, digamos assim, da pandemia do coronavírus, né? Mas o que temos de diferente nesse caso agora, até para tranquilizar a população? São vírus muito diferentes, né? Inclusive na sua forma de transmissão, eles são de famílias diferentes, as formas de transmissão não são tão parecidas assim. O coronavírus, ele é um vírus respiratório, de transmissão fundamentalmente respiratória, com uma taxa de ataque relativamente alta. A Mpox é um vírus que pode ser transmitido por gotículas respiratórias, mas essa não é a principal causa. A principal forma de transmissão é através do contato direto com a lesão ou do contato muito próximo com o indivíduo infectado. Ele pode se disseminar de maneira rápida, ele é altamente contagioso, mas a gente está falando de doenças muito diferentes e de formas de transmissão diferentes também. Quando se falava no início da pandemia do coronavírus, havia aqueles vídeos com as imagens de uma pessoa espirrando, pessoa tossindo e as gotículas de saliva no ar e tal. Essa forma não é a forma preferencial de disseminação do Mpox? Não, não é. O Mpox ele pode ser transmitido por gotículas respiratórias, então pessoas que estão falando muito alto, muito próximo do outro, ou tossindo, ou espirrando, mas esses não costumam ser a principal forma de transmissão. Ela pode acontecer, mas não é a principal. Sintomas respiratórios não são presentes na Mpox de maneira frequente, então isso não costuma ser o maior problema. O maior problema é o contato direto. E a nossa experiência com a epidemia de Mpox de 2022 mostra que ela foi fundamentalmente, ela se comportou fundamentalmente como uma IST, como uma infecção sexualmente transmissível.
né? O mpox. O mpox, exatamente. Então, majoritariamente predominante em pessoas com múltiplos parceiros, né? E com lesões, se você procurar sobre mpox, procurar na internet agora sobre mpox, de pele, né? Vai aparecer umas fotos muito chocantes sobre muitas lesões de pele. Aí a gente tem que voltar talvez um pouquinho na questão da denominação. Que primeiro ela foi chamada de varíola do macaco. Bom, nem ela é do macaco, nem ela é varíola, mas a varíola chama para erupções de pele, não é? Exatamente. Ela tem uma apresentação que é semelhante à varíola, a antiga varíola que todo mundo conheceu. Ela é da família do vírus da varíola. E ela causa lesões de pele que lembravam a da varíola. Só que o que é importante dizer aqui é que essas fotos que você vai ver, se você procurar na internet, não refletem o que a gente viu de maneira absoluta em 2022, iniciozinho de 2023. Qual a diferença? A grande diferença entre o que a gente vê nos casos de mpox que estão relatados na internet e que eram tradicionais endemicamente na África e para o que a gente vê atualmente, a transmissão sexual e, eventualmente, o surgimento de lesões que são muito simples. Às vezes parecem uma espinha ou são poucas lesões vesiculares e que afetam muito também regiões genitais. Então, vesiculares, você fala aquelas bolinhas. São bolinhas de água. Então, as lesões, elas inicialmente são uma manchinha vermelha, que evoluem para uma bolinha vermelha, que vira uma bolinha d'água. Essa bolinha d'água estoura, vira uma crosta, e depois isso vira uma úlcera e se recupera. O que vale dizer é exatamente isso. A apresentação do mpox que a gente viu em 2022, ela é muito diferente do que a gente vê endemicamente na África, que são essas fotos que as pessoas vão ver de lesões pelo corpo todo. O paciente pode ter poucas lesões e pode ter lesão em regiões genitais. Então, isso precisa chamar muita atenção para a possibilidade de diagnóstico. E lembrar que, junto dessas lesões, geralmente pode ter febre. A febre pode anteceder o surgimento das lesões de pele, mas febre, aquela dor no corpo, então sintomas inespecíficos e surgimento de linfonodos aumentados, de gânglios. Esses sintomas se parecem muito com outras doenças. Há uma similitude, uma coisa muito parecida. Mas assim, como é que a gente... Porque, na verdade, não é uma doença respiratória, né? Mas a pessoa pode ter febre, pode ter outros tipos de lesões. E esse diagnóstico diferencial, como é que ele é feito? Inicialmente, pode ser muito difícil de identificar o quadro de mpox nos sintomas que são inespecíficos, como febre e dor no corpo, né? O que é característico da suspeita de mpox é o surgimento das lesões de pele, é o rash. Então, que começa com essa manchinha vermelha, que vira um calombinho, que então vira uma vesícula, que é a bolinha d'água. Essa bolinha d'água estoura, vira uma crosta, depois ela some. Então, o surgimento dessa lesão é o que vai fazer a pessoa suspeitar de mpox. Vale dizer que existem muitos diagnósticos diferenciais para isso. Então, catapora pode causar esse mesmo tipo de lesão. Mas a apresentação clínica é discretamente diferente. O principal diagnóstico diferencial de mpox é catapora. Então, na suspeita e havendo contato com pessoas com diagnóstico de mpox, o teste precisa ser feito. Vale dizer que no histórico aqui do Ministério da Saúde já foram feitas, no total da história, 57 mil e tantos comunicações. E foram confirmados 11 mil e poucos diagnósticos, e que corresponde a pouco mais de, não sei, um quinto dos casos, ou um sexto dos casos comunicados. Mas haveria uma necessidade de uma classificação diferente agora, a partir dessa nova que você chama, não é a variante, né? Como é que chama mesmo? O clado, né? Mas é o tipo, o subtipo, a cepa de mpox que está circulando. As orientações que existem hoje do Ministério da Saúde são as vigentes e estão corretas, né? É o que a gente deve seguir. Não houve mudança de quadro clínico, a apresentação clínica é a mesma. O que pode haver uma preocupação é sobre a possibilidade dos testes atuais de identificarem esse clado, mas até agora a gente não tem nada dizendo que os testes que a gente tem, o PCR da lesão, não é capaz de identificar o clado existente. Mas pode existir essa preocupação. Mas, de todo modo, não houve grande mudança na apresentação clínica e nas recomendações. Então, a recomendação na suspeita, havendo apresentação clínica compatível, é necessário fazer a notificação e a realização do exame para a confirmação.
Bom, na época da pandemia, é inevitável essa comparação, a gente ficou assim, bom, muitos voos estão chegando todos os dias de várias partes do mundo e tal, e chegou, não, o primeiro caso, criou-se uma grande expectativa. E recentemente houve uma suspeita de um caso de um imigrante retido lá numa determinada área do aeroporto de Guarulhos, que depois foi afastada a suspeita, né? Você pode definir o que na realidade aconteceu? Eu não tenho detalhes sobre o caso, não tenho como confirmar o que aconteceu de fato, mas o que acontece é que a autoridade sanitária ela está presente em todos os aeroportos e ela fica vigilante em relação à possibilidade de introdução de várias doenças, não só a mpox, como outras doenças também que podem ser introduzidas por conta desse fluxo internacional de viajantes. Isso é uma vigilância contínua que é feita para diversas doenças, não só para mpox, mas na época que a gente teve surto de ebola, por exemplo, isso era uma preocupação. Na época da Covid-19, da introdução da Covid-19, isso era uma preocupação. Isso é uma atividade regular da vigilância sanitária para a identificação de casos possíveis de doença e de introdução de novas doenças no Brasil. O que pode ter acontecido da identificação do vírus, que foi depois afastada a hipótese do mpox e identificado a varicela, que é a catapora, né? Isso. Muito provavelmente esse paciente deve ter chegado com lesões de pele e fizeram a testagem da lesão e se identificou que isso não era um mpox, que era varicela, que é a causadora da catapora, né? Então, isso acontece com muita frequência. A varicela é um diagnóstico diferencial para mpox, então é natural que eventualmente... Catapora, né? A catapora. É um diagnóstico diferencial para mpox, pode acontecer, e muitas vezes vai acontecer de alguém estar com catapora e ser suspeito eventualmente de mpox. Isso acontece em várias ocasiões. Só para dar um exemplo paralelo do que aconteceu, se a gente lembrar, 2014 e 2015, durante o surto de ebola na África, teve um caso de um paciente que foi identificado no sul do Brasil, vindo de um dos países com circulação do ebola, foi atendido numa UPA lá no sul, e aí acharam que era ebola. E aí ele foi transferido para Fiocruz, no Rio, salvo engano, foi testado e, na verdade, ela era malária. Então, só para mostrar que esses sistemas de vigilância, eles acontecem para várias doenças e, eventualmente, a gente acaba identificando outras causas mais comuns. Catapora é muito mais comum que mpox. É claro. Agora, da linguagem que nós aprendemos, até via jornais, né, dos telejornais principalmente, a Organização Mundial da Saúde alertava, essa aí é uma, ainda com coronavírus, essa é uma variante de interesse. VOI, não é isso? E depois virava variante de preocupação, VOC, que é Variant of Concern. Essa mesma... como se enquadraria esse clado diferente agora, esse, entre aspas, novo tipo de vírus? A evolução do mpox, virologicamente, é bem diferente da evolução do coronavírus, né? Até pela possibilidade de desenvolvimento de variantes, pela própria característica de replicação e maquinário de ajuste do DNA dos diferentes vírus. Me explica melhor um pouquinho isso. Então, a capacidade isso significa... de fazer mutações é mais lenta, é menor? Isso significa que o coronavírus ele consegue formar variantes e apresentar variantes relevantes para a saúde de uma maneira muito rápida. Ele tem muitas mutações, ele pode variar rapidamente. Já o mpox não parece apresentar essa mesma característica. Ele vai demorar mais para apresentar tantas variantes. O que aconteceu com esse clado atual é que, por conta da circulação intensa em seres humanos, houve uma mutação específica que levou ao surgimento do clado 2B. Então, o mpox é dividido em clado 1 e clado 2. O clado 1 é um A e um B, e o clado 2 era só o 2. Aí surgiu agora um outro tipo de 2, que foi chamado, então, o 2A anterior e o 2B atual. Isso devido à circulação dele entre humanos? Muito provavelmente devido à circulação entre humanos, devido à alta circulação e o número de casos em humanos que a gente teve ao longo desses últimos 2, 3 anos. Isso favoreceu uma mutação e o surgimento do clado 2B, que parece ter uma capacidade de transmissão um pouco maior do que os anteriores, mas isso ainda precisa ser confirmado, inclusive se ele é relevante também do ponto de vista de causar casos mais graves ou se existe alguma outra preocupação. Crianças e adultos são atingidos do mesmo modo, ou existe uma imunidade diferente em cada faixa etária? Não existe, para pessoas não vacinadas e que não tiveram a doença previamente, não existe uma imunidade diferencial. Crianças, adultos, idosos, homens, mulheres podem pegar igualmente. O número de casos foi diferente e foi raro casos em crianças, por exemplo, nessa última epidemia a partir de 2022, porque a doença se comportou muito como uma doença sexualmente transmissível.
Então, por isso, a gente viu poucos casos em crianças, eram raros casos em crianças, muito provavelmente relacionados a contato domiciliar com alguém infectado. Mais íntimo, Isso, né? Exatamente. Então, você morar numa mesma casa de alguém que tem mpox, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Você tem relações sexuais desprotegidas com parceiros ocasionais, parceiros ou parceiras ocasionais, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Você é profissional de saúde e trabalha no atendimento direto a pacientes que têm risco de ter mpox, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Então, tudo isso precisa ser adequadamente informado para que as pessoas possam tomar as devidas precauções em relação aos riscos. Mas todo mundo pode pegar igualmente. A questão é se essa pessoa está exposta ao risco ou não. Dado que esses são os principais fatores de risco, é infrequente uma criança pegar, porque a criança não é profissional de saúde, geralmente não está na mesma casa de alguém com mpox, mas se está na mesma casa, fica afastada. E, obviamente, como ela se comporta com uma IST, não é um fator de risco para as crianças nesse sentido. Eu acho importante insistir nessa diferenciação entre o mpox e o coronavírus, até para dar mais segurança às pessoas e não apavorá-las, né? No caso, assim, por exemplo, o coronavírus, a gente parece que tinha uma ideia, ele passou para nós uma ideia de, bom, se a pessoa tem uma comorbidade, tem alguma coisa de errado no sistema, no organismo, um câncer, um diabetes, alguma fragilidade em outro sistema do organismo, parece que o coronavírus migrava para aquilo ali de uma forma, vamos dizer assim, até diabólica, né? Foi terrível, eu perdi um tio assim, né? Com 3 dias ele faleceu. Mas, enfim, isso não ocorre, nós não temos que ter o mesmo cuidado com as comorbidades, com mpox? Não todas as comorbidades como no coronavírus. A gente precisa sim ter preocupação com algumas comorbidades, especialmente os pacientes imunossuprimidos. Então, pacientes imunossuprimidos, aqueles transplantados de órgão sólido, transplantados de medula óssea, ou pessoas vivendo com HIV, especialmente aquelas pessoas vivendo com HIV com a imunidade baixa, ou seja, com CD4 abaixo de 200, eles têm maior risco de formas graves de mpox, por conta do sistema imune debilitado. E pessoas em quimioterapia de câncer também. Pessoas em quimioterapia de câncer. Então, todas as pessoas que têm algum fator que leva à redução da imunidade de maneira objetiva, elas têm maior risco de evolução para formas graves de mpox. Mpox, em geral, é uma doença autolimitada. Em pessoas saudáveis, ela vai se resolver sozinha e as complicações costumam ser mais relacionadas a proctite, bala no post-it, que precisa de manejo da dor. São lesões no pênis, no pênis, né? E no ânus. E que geralmente causam muita dor e precisa de manejo da dor. Formas mais graves de mpox, como pneumonite, então um tipo de pneumonia, conjuntivite muito intensa, são mais raras e podem acontecer nessas pessoas com a imunidade comprometida. E aí sim elas vão precisar de uma observação mais intensa e acompanhamento talvez hospitalar. Bom, na época do coronavírus, a gente ficava assim, nossa, transmissão, para cada 100 pessoas, 130 estão sendo contaminadas, potencialmente contaminadas. Não estamos nem longe, nem de longe numa situação como essa aí, né? Não estamos. Durante a epidemia de 2022, a gente não chegou perto disso. Existia uma grande preocupação sobre o risco e a disseminação da doença como uma doença sexualmente transmissível, porque a gente vive problemas relacionados à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, por exemplo. Então, se a gente tem muita sífilis e ela estava se comportando como uma doença sexualmente transmissível, é muito provável que ela também tenha uma disseminação muito intensa, né? Mas isso nem de perto se aproxima do problema que a gente vê com a Covid-19 neste momento. Isso quer dizer que isso não pode mudar para o futuro? Pode mudar para o futuro, mas são vírus muito diferentes, o comportamento é muito diferente e a gente já tem vacinas, a gente já tem formas de combater. Essas vacinas estão disponíveis para todas as faixas etárias? Existe vacina e quem pode procurar o serviço público para se vacinar? A vacina existe no mundo, mas não o suficiente, talvez, para todas as pessoas que precisem da vacina nesse momento. Então, existe um gap aí entre a necessidade da vacina e a disponibilidade dela hoje no mercado, isso no mundo inteiro,
Tá? O Brasil vacinou a população de maior risco durante um período e existe a perspectiva de aquisição de novas doses de vacina para serem utilizados tanto como pré-exposição, então você vacinar aquelas pessoas que têm maior risco de desenvolvimento da doença e das formas graves da doença, como pós-exposição. Então, pacientes que têm alto risco de evolução para formas graves e que foram expostos podem ser vacinados para evitar que eles desenvolvam a doença. A gente pode ter um quantitativo de quantas pessoas foram imunizadas nessa época de 2022? Eu não tenho esse dado aqui comigo, assim, certamente não foi toda a população sob risco, porque, mais uma vez, essa é uma vacina que não está amplamente disponível por uma questão de produção. O que a gente tem notícia de que o Brasil está adquirindo novas doses, mas eu também não tenho dados para saber se essas doses vão ser suficientes para toda a população que está sob risco nesse momento. Quais foram as pessoas que em 2022 ficaram classificadas como de risco e foram vacinadas? Então, quando a gente olha os dados sobre quem são as pessoas que tiveram Mpox, a gente vê que a imensa maioria são homens, em torno de 95% de homens, acima de 90% de homens, a imensa maioria abaixo de 40 anos de idade e a imensa maioria pessoas com múltiplos parceiros. Sexualmente ativos e com múltiplos parceiros, mostrando que essa doença foi uma doença que se comportou como uma IST. Então, é extremamente importante a gente ressaltar aqui as medidas de prevenção de transmissão de ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis. Utilização de preservativos, buscar atendimento médico para testagem, e aí vale reforçar que se uma pessoa tem uma IST, ela pode ter todas as outras ISTs. Então, uma vez suspeito para Mpox, precisa ser testado para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, clamídia, gonorreia, para se fazer o rastreio das outras ISTs também, por a transmissão acontecer exatamente da mesma forma. Mas o que a gente observou na evolução da Mpox ao longo desses últimos 3 anos, principalmente homens, jovens com múltiplos parceiros. Bom, não existe medicação para curar, quer dizer, para banir o vírus. Existe a vacinação, que é uma forma de fazer com que o organismo reaja às ações do vírus. Essa vacina impede que a pessoa contraia ou não? Os efeitos são os mesmos da coronavírus, que não impede que a pessoa contraia o vírus, mas faz com que os efeitos da doença sejam menores. A gente precisa de dados mais robustos em relação à vacina contra a Mpox, até porque essa é uma doença recente, com um número elevado de casos recentemente, mas a princípio ela é uma vacina que reduz a incidência e o número de formas graves relacionadas à doença. Então ela é uma vacina eficaz. Em relação à medicação, existia uma medicação que se tinha uma alta expectativa em relação a ela, chamada Tecovirimat. Ela chegou a ser utilizada dentro de protocolos de pesquisa, mas resultados recentes de estudos científicos comparando o Tecovirimat com placebo não foram tão animadores assim. A vacina ainda está disponível dentro de protocolos de estudo, a medicação ainda está disponível dentro de protocolos de estudo, ela eventualmente é utilizada em pacientes com risco de formas graves, mas os resultados mais recentes sugerem que ela não seja tão eficaz, a medicação não seja tão eficaz quanto a gente achou que seria. Ou seja, não existe nenhum tipo de medicação que se tome esperando a medicação já existente, que se tome esperando que vá combater uma coisa preventiva, da forma como aquelas outras coisas que eu não quero falar para trás, que foram disseminadas como panaceias para curar o coronavírus. Infelizmente não, a gente tem a vacinação contra a Mpox que se mostra eficaz, mas não existem medicações já existentes que sejam eficazes ou no tratamento ou na prevenção. Da sua experiência do que aconteceu na pandemia e o que aconteceu em 2022, a gente aprendeu alguma coisa? População, o que pode ter se aprendido? Eu acho que a gente aprendeu muita coisa. A pandemia serviu para muito aprendizado. Acho que a gente criou uma capacidade de resposta a novas doenças um pouco melhor do que a gente tinha. Então, com a introdução da Mpox, os serviços de saúde já tinham um know-how de se preparar para o surgimento de doenças que poderiam trazer alta demanda muito rapidamente. Grande parte dos serviços já estavam preparados para receber pacientes de Mpox. Os próprios laboratórios centrais, regionais, vinculados aos governos estaduais e ao Ministério,
também já passaram a ser equipados com testagem para mpox, então isso facilitou de maneira importante o diagnóstico e a identificação desses casos. Então, o que serviu de aprendizado da pandemia e que eu acho que foi replicado foi essa capacidade de preparo dos serviços de saúde e disponibilidade de recursos diagnósticos em tempo para que a epidemia de mpox pudesse ser identificada e controlada. Eu vou abrir a chance agora dos telespectadores aproveitarem os seus conselhos quanto à possibilidade de estar com mpox. Então, por favor. Claro. Então, é muito importante que os pacientes que tenham suspeita de mpox busquem atendimento médico adequado para poder fazer o diagnóstico em tempo. Quanto mais tempo a gente demora para fazer o diagnóstico de mpox, maior a chance de disseminação e maior a chance de aumento de casos no país. Então, uma vez havendo suspeita de mpox, febre, dor no corpo, aparecimento de gânglios, surgimento de lesões, as bolinhas d'água, né, as vesículas, que podem ser em qualquer parte do corpo, mas que chamam muita atenção quando são na região genital ou na região anal, esses pacientes precisam buscar atendimento médico para o diagnóstico adequado. Porque, infelizmente, não existe tratamento. Felizmente, a doença é uma doença autolimitada, mas se esses pacientes não forem adequadamente isolados, não permanecerem em isolamento, a gente pode ter um aumento de número de casos importante, acabando de afetar pessoas que são mais suscetíveis ao desenvolvimento de formas graves da doença. Então, uma vez suspeita, busque atendimento médico. Doutor André, muito obrigado pela sua gentileza aqui. Foi extremamente profícua essa nossa entrevista aqui e volte sempre. Muito obrigado, é um prazer. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Quais as regras para o uso de inteligência artificial nas eleições? Como lidar com as novas tecnologias? Especialista em marketing político e eleitoral Marcelo Vitorino e o professor de Direito da USP Juliano Maranhão respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 9 horas da manhã. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com
com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de Educação dos Estados e aos professores o direito de fazer experiência. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em outubro, o Brasil vai eleger mais de 5.000 prefeitos. Você sabe quais são as atribuições do chefe do Executivo Municipal? Mato Grosso inaugura ambulatório estadual para pessoas transexuais. Tem muitas meninas que ainda fazem o seu tratamento hormonal, né, por conta própria, sem acompanhamento médico, né? Então, isso é muito importante para nós. Câmara analisa mudanças no número de deputados federais de alguns estados. Livro fala do Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, e conta a história da arte e da política no Brasil republicano. O Palácio Tiradentes, ele conta a história do poder legislativo no Brasil. Então, para escrever um livro sobre esse prédio, eu voltei para a compreensão do que era o poder legislativo na década de 20. A década de 20 é uma década muito conturbada no Brasil, com uma grande crise política. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Se você não mora aqui no Distrito Federal, você provavelmente vai escolher o próximo prefeito da sua cidade agora no dia 6 de outubro. E é uma decisão muito importante, porque, afinal de contas, essa pessoa vai cuidar do lugar onde você mora pelos próximos 4 anos. Mas você sabe quais são as responsabilidades de um prefeito? Veja na reportagem da TV Assembleia da Bahia, a TV Alba. Cuidar da iluminação pública, manutenção de ruas e praças, limpeza urbana, coleta de lixo, administração de escolas, postos de saúde, gerenciar o sistema de transporte público e promover melhorias na mobilidade urbana. Essas são algumas das atribuições de um prefeito, que deve desenvolver e implementar ações para melhorar a cidade. Mas será que os eleitores sabem quais são as verdadeiras obrigações dos seus gestores? Cuidar da educação, cuidar do financeiro, cuidar do meio ambiente e infraestrutura, né? Esse pacote é essencial para que ele tenha uma boa gestão, no mínimo. Eu acho que dedicação, um olhar social voltado para as pessoas, porque isso promove ou tenta promover uma equidade maior na sociedade.
E para que esse trabalho seja realizado, o prefeito deve trabalhar em conjunto com as secretarias municipais para o bom funcionamento e desenvolvimento das atividades governamentais, a exemplo das secretarias de Educação e Saúde. Aqui na capital baiana são 18 pastas, mas essa realidade pode mudar de acordo com a necessidade de cada município. Eu acho que as escolas públicas merecem, né, ter toda a qualidade, toda uma equipe, tudo que uma escola ideal deveria ter. Então, a parte da segurança. Também acho muito importante o gestor público se preocupar em cuidar da cidade, em manter a cidade, porque eu acho que uma cidade onde a educação é prioridade, você vai ter os outros problemas muito mais fáceis de resolver. Em todo o Brasil, mais de 150 milhões de eleitores estarão aptos a votar nas eleições municipais de 2024. O advogado eleitoral Thiago Bianchi explica as principais responsabilidades do prefeito. Pensemos num exemplo prático e comum para facilitar o entendimento. Dentro da nossa residência, nós somos responsáveis pelo pagamento daquelas contas, pagamentos de valores, assim como fazemos o recebimento desses valores. Então a gente estima quanto nós vamos receber para poder melhor gastar. É mais ou menos como funciona a atividade do prefeito. Ele será o responsável pelaquela arrecadação de receitas e também será o responsável por essa destinação. Quais despesas serão executadas dentro de determinado período. Ele administrará a cidade, em conjunto com outros órgãos, em conjunto com a Câmara Municipal, com os vereadores, dentro do processo legislativo, para poder gerir a cidade e fazer com que os serviços públicos sejam efetivamente sentidos na ponta pelos munícipes. Mato Grosso inaugura ambulatório estadual para pessoas transexuais. Goiás publica um relatório sobre violações de direitos humanos que ocorreram naquele estado em 2023. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Uma demanda de mais de 20 anos que se concretiza. Agora, a população transexual e travesti de Mato Grosso poderá contar com um centro de acolhimento e atendimento específico para as demandas de saúde da comunidade. Um ambulatório estadual de atenção aos transexuais foi inaugurado com a presença do secretário de Estado de Saúde, da primeira-dama, de representantes de entes públicos e de entidades representativas do segmento. A nossa intenção, inclusive, é de intensificar essa ação, criando ambulatórios regionais e estimulando os municípios a fazer a mesma coisa. E esse ambulatório, ele tem um público LGBTQIA+, que são os transexuais e travestis, onde eles serão acolhidos, com a consulta clínica, com preparatório e pós da cirurgia de redesignação sexual e hormonioterapia. O nome da unidade é uma homenagem póstuma à múltipla artista trans e servidora do Parlamento Estadual, Rendy Santana, vítima de infarto em 2022. A presidente da Associação de Travestis e Transsexuais de Mato Grosso falou sobre o que representa para a comunidade trans a inauguração do ambulatório. Tem muitas meninas que ainda fazem o seu tratamento hormonal, por conta própria, sem acompanhamento médico, Então, isso é muito importante para nós, para que as meninas possam vir conhecer o que elas têm direito, perante a sua formação, de transição do corpo e dos hormônios hormonais. Além de ser um direito garantido pela Constituição Federal, que prega a saúde como um direito social de todos, diversas portarias do Ministério da Saúde são direcionadas aos direitos das pessoas transexuais. Atento a essa questão, o Parlamento Estadual fez uma indicação no ano passado ao governo de Mato Grosso para a construção desse ambulatório, que hoje é uma realidade. A indicação para a construção do ambulatório foi feita pelo deputado Dr. João. Essa é uma reivindicação, uma vontade da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Parlamento Estadual, enfim, é uma conjunção de esforços preenchendo um vazio, como eu disse, um vazio assistencial que nós reconhecemos. E não é algo tão fácil de ser implementado, porque carece de um pool de profissionais especializados nisso,
por isso a gente demorou, mas é importante que agora vai se tornar uma realidade. O ambulatório fica dentro do CERMAC, o Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade. Todo o atendimento será via Sistema Único de Saúde. Será através das centrais de regulação, distribuído em todos os municípios pela atenção primária, onde virão para nós, né, todos regulados, né, porque até mesmo essa regulação ela é muito importante, porque nós temos que formar banco de dados dessa população que pleiteia esse tipo de serviço especializado. A princípio, vocês não têm ainda um banco de dados formado para saber a demanda, a real demanda? Não temos. Isso não é só aqui no Mato Grosso, a gente não tem praticamente isso a nível Brasil, não tem essa estatística, não tem esse banco de dados. Nem o IBGE ainda não trabalhou estatisticamente esse grupo. Agora é oficial. 9 capítulos divididos em áreas específicas. O documento traz relatos de violações de direitos humanos monitorados ao longo do ano passado, em todo o território goiano. Uma rede formada por 50 organizações ligadas à área foi a responsável por todo esse acervo e coleta de dados. A ausência de informações é também uma violação de direitos humanos, porque se constrói políticas públicas a partir de informações e de dados. O lançamento do documento aconteceu durante a audiência pública na Assembleia Legislativa. Agora, cabe a todos nós fazermos aquilo que é muito difícil. Nós somos militantes de direitos humanos, sabemos. A violação de direitos humanos sempre é muito rápida, né? A reparação e a punição dos responsáveis é que só é demorado e é um problema muito sério que a gente tem. O relatório foi produzido pelo Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino. A gente espera que as autoridades garantam o cumprimento da lei e que possam também propor medidas aí de reparação para as comunidades e as pessoas afetadas. Debatedores divergiram sobre os impactos ambientais da hidrovia Araguaia-Tocantins. A hidrovia conecta as regiões Centro-Oeste e Norte para escoar exportações. O assunto foi discutido na Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado. O transporte de cargas pelos cursos d'água é considerado o mais eficiente e mais sustentável de todos. Um comboio hidroviário transporta 180 mil toneladas de carga, consumindo 90 litros de óleo diesel por quilômetro trafegado. A mesma carga transportada por trem ocupa 258 vagões e gasta 180 litros de combustível por quilômetro. Para transportar esta carga por rodovias, são necessárias 1.425 carretas, que vão consumir mais de 1.700 litros de diesel por quilômetro trafegado. Pior meio de transporte de cargas, principalmente com pouco valor agregado, que é o caso, é a rodovia. A hidrovia Tocantins-Araguaia está dentro do Plano Nacional de Integração Hidroviária. Isso se justifica pelo grande potencial de escoamento de grãos e minérios e a presença de longos trechos navegáveis. O que foi falado aqui pelo pessoal que defende essa hidrovia, ou essa via navegável colocada, é de maneira a falar das benesses. Das benesses para quem? Então a pergunta que fica é: para quem é feita essa obra? Por quê? É para o povo brasileiro ou é para produtores e mineradores? O representante da Agência Nacional de Transportes Aquaviários explicou que, apesar de existirem vias navegáveis, não há nenhuma hidrovia no Brasil. Um rio precisa ser chamado de hidrovia, precisa ter uma característica padronizada para movimentar os comboios, né? São as balsas mais o empurrador. Depois das obras de engenharia, sinalização e equipamentos de auxílio à navegação.
Não é a ANTAC, não é o IBAMA, não é o Ministério, é a nossa autoridade marítima, a Marinha do Brasil diz isso. O foco da audiência pública foi o processo de licenciamento para o derrocamento, que é a remoção ou demolição de rochas para possibilitar a navegação, e a dragagem, ou remoção de materiais do fundo do leito, para tornar navegável um canal de 212 quilômetros do rio Tocantins, entre as cidades de Marabá e Baião, no estado do Pará. Só que é importante também que fique claro que a gente não vai derrocar 35 quilômetros de rio. São pedras pontuais que existem nesse trecho que vão ser derrocadas. Os 35 quilômetros, a gente consegue tornar viável 600 quilômetros de hidrovia, para movimentar, repito, 40 milhões de toneladas. Isso é uma farsa. Né? Por que isso é uma farsa? Porque nós temos acima do Pedral do Lourenção o Pedral de São João. E não tem barcaça que dê conta de passar no Pedral de São João. Para uma barcaça passar lá, vai precisar daqui a pouco, né, quando licenciar essa obra, vão começar o processo para licenciar a hidrelétrica de Marabá, porque são projetos que estão conectados. E quando licenciar o projeto de Marabá, aí vai falar assim, é só para poder passar a hidrovia. Aí vão querer abrir o processo da hidrelétrica de Santa Isabel. São projetos que eles estão articulados e não é falado isso para a população em geral, para dizer que é só 35 quilômetros e que é só uma pedra no meio do caminho, sendo que são mais de 1 milhão de metros cúbicos de rocha que vão ser derrocados só desses 35 quilômetros. Para o senador Jorge Cajuru, o tema ainda pode ser aprofundado com mais debates na Comissão de Meio Ambiente. Tenho certeza que os demais também concordariam, aqui disse o Bruno, né, com mais uma audiência pública. Quanto mais deputados federais um estado tem, mais dinheiro ele recebe de emendas parlamentares e também mais poder político ele tem. Só que pela Constituição, esse número de parlamentares é proporcional ao número de habitantes de cada estado. O problema é que o último censo revelou que em algumas unidades da federação esse número diminuiu e em outras ele aumentou. Uma proposta que está em análise aqui na Câmara dos Deputados quer modificar o número de parlamentares das bancadas estaduais de acordo com essa mudança populacional. A definição do número de deputados federais por estado e pelo Distrito Federal é feita de acordo com o tamanho da população de cada unidade da federação. Só que as mudanças do número de habitantes registrado nos últimos censos não foram levadas em conta, segundo os representantes dos estados que se consideram prejudicados. Por isso, um projeto de lei complementar que muda o número de representantes dos estados começou a ser debatido na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara. O projeto propõe que 7 estados aumentariam o número de deputados federais, 7 outros estados teriam a bancada federal diminuída e as demais 13 unidades da federação, incluindo o Distrito Federal, permaneceriam sem alteração. Essa mudança começaria a valer a partir da eleição de 2026, para os deputados que tomam posse em fevereiro de 2027. Não ocorrerá alteração no número total de deputados federais, que permanecerá 513, nem na regra que estabelece o número mínimo de 8 deputados e no máximo 70 por unidade da federação, pois são normas constitucionais. O autor do projeto de lei complementar, deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, diz que o número atual de deputados de vários estados não leva em conta as mudanças ocorridas na população brasileira. E existe constantemente um fluxo migratório dentro do Brasil. Estados incham, estados esvaziam, e o número de parlamentares que representa esses estados precisa também acompanhar esses fluxos. Quando o Estado é subrepresentado, quando ele tem menos deputados do que tem por direito, ele recebe menos emendas parlamentares, menos recursos federais, e na hora de uma queda de braço entre os estados, eles acabam
perdendo também. O deputado Danilo Forte prevê uma resistência das bancadas dos estados que perderão deputados, mas acredita que o projeto de lei complementar será votado, até porque há um prazo definido pelo Supremo Tribunal Federal. Se o Congresso não cumprir esse prazo, a nova distribuição de deputados será feita por meio de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Essa mudança precisa ser feita para dar reequilíbrio à equidade, ao equilíbrio da representação do parlamentar pelo Estado que ele representa. Então a lei precisa ser feita. Tem prazo para ser feita, porque ela já vai ter vigor, a nova modelagem, a partir de 2026. E se o Congresso Nacional se omitir, o TSE vai fazê-lo. Um Palácio da Memória. É o Palácio Tiradentes, lá no Rio de Janeiro. Ele já foi sede da Câmara dos Deputados, já abrigou os deputados estaduais de lá e agora tem a sua importância histórica e também artística retratadas em um livro. A publicação é da Alerj, no âmbito das comemorações do bicentenário do Parlamento Brasileiro. Em comemoração aos 200 anos da primeira Constituição brasileira, o historiador Douglas Libório lançou o livro Palácio Tiradentes, Arte e Política no Brasil Republicano. O evento aconteceu na antiga sede do Parlamento Fluminense, que dá nome à obra. Símbolo arquitetônico da cidade do Rio e personagem fundamental da história política do país, o Palácio Tiradentes tem sua trajetória esmiuçada na publicação idealizada e produzida por Douglas Libório. O historiador tem uma relação antiga com o palácio. Aqui, entre os anos de 2016 e 2017, foi estagiário da Visita Guiada. Depois, atuou na curadoria do Departamento de Cultura e está na Escola do Legislativo como professor desde 2021. O livro, que contém 324 páginas e está dividido em 3 capítulos, não conta somente a história do Brasil republicano no período anterior à construção do palácio, mas também perpassa pela história da arte no Rio de Janeiro, entre as décadas de 1920 até os dias de hoje. Hoje o Palácio Tiradentes ele conta a história do poder legislativo no Brasil. Então, para escrever um livro sobre esse prédio, eu voltei para a compreensão do que era o poder legislativo na década de 20. A década de 20 é uma década muito conturbada no Brasil, com uma grande crise política. Mas é o primeiro momento que o Brasil vai ter um prédio especificamente republicano. Até então, todas as construções eram adaptadas, como o Palácio do Catete e o Palácio do Itamaraty. O primeiro capítulo, o Palácio do Poder, tem como finalidade entender como o parlamento se olhava, como o deputado se olhava no espelho, como o senador se olhava no espelho. A partir disso, busca-se uma nova construção. Entramos no segundo capítulo, Palácio da Memória. Que estilo da história da arte é escolhido para se construir a nova sede da Câmara dos Deputados? Os projetos que foram, os projetos que não foram, como se culminou nesse palácio que leva o nome de Tiradentes, que é uma curiosidade do livro, que muitos não sabem, mas o nome originalmente era apenas Palácio da Câmara dos Deputados. Só em 1936, o palácio começa a se chamar Tiradentes por conta de um projeto de resolução. E o último capítulo é uma visitação detalhada através das obras de arte, começando pela história do Tiradentes, quem o fez, onde o fez, o projeto foi rejeitado e como, até os dias atuais, pelas pessoas que passam e veem Cristo e fazem o sinal da cruz em frente ao monumento, nós percebemos os novos sentidos da história política do Brasil. O subdiretor-geral da Escola do Legislativo falou sobre a importância da publicação. Muita gente passa por aqui pelo prédio, Palácio Tiradentes, tira fotos, faz filmagens e muitos também desconhecem a história do palácio, que é uma história para além da arquitetura. É uma história que envolve a política, um debate importante no Brasil. O deputado Luiz Paulo participou do evento. Parlamentar desde 2002, também é considerado parte viva da história do edifício, que é um símbolo da política fluminense. Nada melhor um livro, né, para detalhar essa primorosa obra, né, que não está só nas paredes e nos telhados, nas estátuas, também está toda na parte de carpintaria, né? Você tem arte por todos os aspectos, mas tem essa questão fundamental, daqui está escrita a história do Parlamento Brasileiro. Eu tenho um carinho todo especial pelo Palácio Tiradentes e confesso a você que gosto mais daqui do que
do novo prédio. A subdiretora-geral de Cultura, Fernanda Figueiredo, falou sobre a felicidade e a satisfação de ver um ex-estagiário da exposição do Palácio se tornar professor e escrever uma obra que divulga e abre ainda mais as portas do prédio histórico para o público. Para a gente é uma alegria, né? Ver que agora o conhecimento ele é bom quando ele é compartilhado. E fruto da visita guiada, que é um projeto tão especial para o Palácio Tiradentes e para o Legislativo, que é um projeto que aproxima a população da história do Legislativo Fluminense. O diretor-geral da Alerj, Marcos Brito, também compareceu ao lançamento do livro, que faz parte de uma série de comemorações que estão programadas, como os 50 anos da Alerj e o centenário do próprio Palácio. Esse ano a gente tem realmente o bicentenário da Constituição, da primeira Constituição do Brasil. Ano que vem a gente tem 50 anos de Alerj, né? A Alerj na concepção atual dela, depois da unificação da Guanabara com o Estado do Rio. E em 2026 a gente tem 100 anos de Palácio, tá certo? Então, vamos dizer que são 2 exercícios de comemorações e a gente começa assim em grande estilo. A gente vem agora coroar com um trabalho tão importante que é esse livro, que como você falou, a gente vai ter acesso a conhecer muitas coisas que a gente nem imagina que a gente conhece do Palácio Tiradentes, né? A obra impressa será distribuída aos parlamentares e departamentos da Alerj. Já o grande público terá acesso gratuito à versão digital do livro, que será disponibilizada nos sites da própria Alerj e da Escola do Legislativo. Muito importante preservar a nossa memória, não é mesmo? Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Além da gente conhecer a arquitetura do local, a gente conhecer os processos de trabalho dos nossos senadores, né, dos nossos deputados eleitos por nós, as discussões sobre a produção das leis, a regulamentação. Acho que isso é importante a gente conhecer, além da arquitetura, como se dá todo o processo de trabalho deles, né? Além de tudo, gente, são nossos direitos, né, que a gente precisa saber como tudo se processa. A gente tinha muita curiosidade de saber como que é aqui. E a visita foi muito boa, superou as nossas expectativas, nós gostamos bastante. A experiência aqui é bem diferente, sabe? Pela televisão a gente pensa uma coisa, aí na hora que a gente vem aqui é algo totalmente, é um clima totalmente diferente, é algo muito bem bacana, muito legal, muito bom. É uma experiência única de vivenciar tudo que acontece na política do país da gente, de perto, ver o cenário. Acho que é interessante sim para a gente conhecer a história da gente, porque aqui dentro tem um museu, conta tudo, como é que foi, do início até hoje. Eu acho que é muito importante. Todo brasileiro deveria fazer isso. É uma experiência única. É tudo muito bonito, né? Muito diferente do normal que a gente vê das cidades brasileiras. Um município totalmente planejado, uma cidade totalmente planejada, então o trânsito é muito diferente do que a gente vê normalmente. A parte da arquitetura também, toda a organização por trás é muito bom de ver. Fiquei muito maravilhada porque é algo surreal, a gente só vê pela televisão. E eu tive também a oportunidade no Senado, estava tendo discussões e tudo mais. Eu achei isso muito legal, porque é como se a gente estivesse a um passo daquilo que tudo é feito, né? Como se eu fosse, de fato, uma participante de toda a programação daqui. É como se eu fizesse parte de tudo, porque a gente não tem muito essa noção, vendo da televisão, pelos jornais. Estando aqui é uma coisa muito mais representativa, essa é a palavra. É como se a gente fizesse parte de tudo aquilo de fato, sabe?
Quando eu digo que é impossível a gente hoje se autoconhecer, é porque hoje a gente não tem mais nem tempo. O tempo, ele já é uma dimensão probabilística também, quer dizer, sempre foi, mas principalmente quando as tecnologias invadem o nosso mundo do jeito que invadiram, fica muito mais difícil da gente conseguir conceber quem sou eu nesse negócio todo. Filosofia Pop, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, 9h01 em Brasília. A gente está começando mais uma live aqui no perfil da TV Senado. 6 de outubro é dia de eleição municipal. E aí, você já sabe em quem vai votar? Como você tem se informado sobre as propostas de candidatos e candidatas? Será que o uso da inteligência artificial pode impactar o resultado das urnas? Participe da nossa live e aproveite para tirar suas dúvidas com os nossos convidados. Nós estamos ao vivo no YouTube, Facebook, TikTok e no Kawai. 6 de outubro é dia de eleição. E aí, você já sabe em quem vai votar? Como as propostas de candidatos e candidatas têm chegado até você? Pelo rádio, TV ou pelas redes sociais? E sobre inteligência artificial? Será que ela pode impactar o resultado das urnas? Vamos entender como está a campanha pelo país. No TV Senado Live de hoje, a gente conversa com o especialista em marketing político e eleitoral Marcelo Vitorino e com o professor de Direito da USP, Juliano Maranhão. Cibele Nunes, minha colega, está ligada nas redes sociais e traz a sua participação. Bom, sejam todos muito bem-vindos aqui hoje. E aí, vamos começar aqui de uma forma bem simples para tentar entender o que é inteligência artificial. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando aí de máquinas, sistemas que são capazes de executar tarefas que exigiriam aí a nossa inteligência, a inteligência do ser humano. E a gente está falando desde, eles vão entender a forma como a gente fala, eles identificam padrões. Um exemplo, assistente virtual, né? A gente vai lá, conversa com a nossa assistente virtual. Mas a gente tem aí sistema capaz, por exemplo, de identificar uma doença que a pessoa vai desenvolver daqui a alguns anos. Isso é só a pontinha do iceberg, porque é um assunto extremamente profundo. Mas trazendo aqui para a campanha, Marcelo, eu queria entender como é que está a aplicação da inteligência artificial nas campanhas hoje. O que está acontecendo na prática?
Bom, vamos lá, Sara. Nós temos algumas limitações do uso de inteligência artificial em campanhas eleitorais. Então, a legislação, ela praticamente proibiu o uso da inteligência para gerar vídeo, mesmo que seja até em favor de um candidato. Esse eu acho que foi até um erro. A gente podia ter economizado muito dinheiro se a gente pudesse usar a inteligência artificial para gerar vídeo. Mas para gerar imagem pode também. Imagem é tranquilo desde que o candidato coloque que aquela imagem foi gerada por uso de inteligência. Agora, o que eu mais venho usando é para fazer análise. Então, um candidato ele pode pegar todos os dados de um município, dados, informações, estudos. Eu uso muito isso, eu busco estudos, jogo para uma ferramenta como um ChatGPT ou outra ferramenta similar, e dali eu subo também o plano de governo do candidato e tento encontrar inconsistências ou oportunidades de comunicação. Essa é uma forma. Uma outra forma seria você pegar tudo que já foi dito por um adversário, por exemplo, colocar dentro de uma ferramenta de inteligência e pedir para que essa inteligência encontre as inconsistências com as falas atuais do candidato. É uma das formas, porque isso tomaria muito tempo de um jornalista. Então aqui eu estou só simplificando 2 usos de inteligência que poupa muito tempo. Tá certo. Professor Juliano, o senhor trouxe aí uma reflexão falando assim, será que a inteligência artificial é a grande vilã mesmo, né? Porque assim, uma coisa é a tecnologia, outra coisa é como a gente vai usar essa tecnologia, não é mesmo? Em particular, com relação às eleições, né, existem usos da inteligência artificial que podem ser deletérios, né, ao processo democrático, mas existem usos que podem ser benéficos, né? Então, usos que que têm trazido preocupação. De um lado é o uso de inteligência artificial para direcionar conteúdo, e a forma de direcionamento de conteúdo ela valoriza ou enfatiza os sistemas de IA. Vão direcionar conteúdo para aqueles indivíduos ou eleitores que gerem engajamento ou que gerem atenção, e normalmente o padrão que é detectado pela inteligência artificial não necessariamente é um estímulo racional, às vezes é o estímulo daquele conteúdo que o eleitor quer ver ou está disposto a ver, o que gera polarização nas redes. Essa é uma preocupação. A outra preocupação mais recente é o uso de deepfakes, né? A grande preocupação está não só com as inteligências artificiais preditivas, mas também com as inteligências artificiais generativas que geram conteúdo sintético, né? Tanto de áudio, quanto de texto, quanto de vídeo, que são discerníveis ao conteúdo humano. Por outro lado, né, como foi colocado aqui, existem usos positivos. Por exemplo, eu posso reduzir custos de campanha gerando mais vídeos e mais conteúdo a partir de gravações que são feitas por um candidato. Eu posso modular aquele discurso para diferentes públicos. Também existem usos do ponto de vista do consumo de informação. Os eleitores podem interagir e ter acesso a conteúdos mais sintéticos de programas eleitorais. Podem também interagir com chatbots para se informar com o candidato. Marcelo, professor Juliano, nós vamos mostrar para vocês agora uma enquete que nós fizemos ao longo da semana com os nossos internautas sobre o uso de inteligência artificial na internet. Nós fizemos a pergunta básica: você consegue identificar o uso de inteligência artificial em conteúdos da internet? E a maioria das pessoas respondeu que sim, 71%. Apenas 29% das pessoas dizendo que não, que ainda não conseguem perceber. Marcelo, eu vou emendar com uma pergunta da Kátia. Ela quer saber o seguinte: quais são hoje os limites éticos e de segurança para o uso da inteligência artificial na internet e especialmente nas eleições? Bom, vamos lá. Assim, infelizmente, a ética é uma coisa que ela não é igual para todo mundo. Então, assim, eu tenho os meus próprios limites, mas cada concorrente tem. Por exemplo, tem profissionais de marketing que eles usam a inteligência artificial para produzir um conteúdo difamatório. Então, eu não vejo isso com bons olhos. Já teve casos de
candidatos que foram atacados por uma sonora falsa. Eu mesmo já tive um candidato meu que foi fabricado uma sonora dele contra a categoria dos professores, e é uma sonora, é imperceptível que não é a voz dele. A sonora, no caso, é áudio, né, professor? Isso, foi feito um áudio para o WhatsApp e ele foi enviado, ele falando mal dos professores, criticando os professores, chamando os professores com alguns termos. E assim, você escutando, você não consegue discernir que aquela não é a voz dele. Hoje tem tecnologia que você faz o vídeo ficar muito parecido mesmo. E dependendo da ferramenta que se utilizou e da quantidade de dados que ela analisou para fazer aquele resultado, ele é imperceptível. Eu me diverti vendo a pesquisa aí, 70% acha que consegue ver, mas eu mesmo, sendo versado nisso, eu tenho dificuldade. Eu fiquei bem impressionada com o resultado também. Mas, Marcelo, uma curiosidade, por exemplo, num caso como esse, né? Que foi um áudio por WhatsApp, e acaba que o WhatsApp é aquela coisa ali, um mensageiro, né? Você troca com outra pessoa. E num caso como esse, é possível bloquear o envio desse material, por exemplo? Infelizmente, não há forma de você bloquear uma mensagem que foi disparada em WhatsApp, porque como ele é uma comunicação ponto a ponto, ele não passa por um servidor para depois ser distribuído. O WhatsApp é uma terra de ninguém. E o problema é que nesse ano aqui, toda a parte de impulsionamento de conteúdo para eleição tem que ser interrompido na quinta-feira antes do domingo da eleição. Então a gente vai ficar com sexta e sábado, com 2 dias importantes, somente com WhatsApp. Ou seja, isso é um contrassenso, eu colocaria isso como um risco democrático de forma geral. Você não dá condição de um candidato poder se defender com o impulsionamento de uma notícia falsa que vai ter sido esparramada pelo WhatsApp nesse período. Professor Juliano, o senhor participou aqui, né, das discussões sobre regulamentação de inteligência artificial e tem sempre participado aqui. O que o senhor acha desse dado? Porque será que a gente é capaz mesmo de identificar um conteúdo com inteligência artificial? Claro, na verdade, as inteligências artificiais generativas, elas geram conteúdo que é indiscernível. Importante ver como foi realizada a pesquisa, porque muitas vezes o eleitor ou aquele que participou da pesquisa diz que consegue identificar, mas pode ter consumido diversos conteúdos que não conseguiu identificar. Então, é muito difícil dizer, né, se efetivamente essa distinção é feita, né? E com relação à regulação, né, principalmente a regulação do Tribunal Superior Eleitoral, é importante também deixar claro que não se proíbe propriamente o uso de vídeos, textos, áudios, né, que são produzidos sinteticamente. O que se proíbe, né, existem usos que são de meras correções de vídeo ou de imagens, existem aqueles usos que são permitidos, né? Os usos proibidos são aqueles voltados para produzir desinformação e também que tenham um impacto, que possam produzir um impacto no sentido de distorcer o resultado das eleições, desequilibrar a disputa eleitoral. E esse conteúdo pode ser produzido tanto contra um candidato quanto a favor. Por exemplo, recentemente houve o episódio da Taylor Swift, que foi veiculado um deepfake em que ela apoia o candidato Donald Trump, né? Então, esse é um uso a favor de um candidato, mas que desinforma o eleitor e, considerando a celebridade, ela pode distorcer o resultado das eleições. Então, esses são os usos que preocupam. Agora, existe uma série de usos que podem facilitar a produção de conteúdo eleitoral, a análise do conteúdo eleitoral, do conteúdo das campanhas e que favorecem o processo democrático.
Tá certo. É importante a gente destacar que essa não é bem uma pesquisa, né? Na verdade, foi só uma enquete na nossa rede social aqui para a gente levantar aí o tema. Mas eu também fiquei bem surpresa aí com as pessoas acharem que estão capacitadas a discernir mesmo o uso dessa inteligência. Na verdade, não revela, né? Na verdade, preocupa porque as pessoas, na verdade, não são capazes de discernir e acreditam que são capazes. Essa é a preocupação. Exatamente. Sibeli, temos mais pergunta aí, né? Isso, temos uma pergunta para o professor do Carlos, do Distrito Federal. Professor, ele quer saber o seguinte, vamos falar das sanções. Quais são as penalidades previstas hoje para quem usar inteligência artificial de maneira negativa na internet ou nas eleições? O que está previsto hoje? Não existe uma legislação aprovada ainda específica sobre inteligência artificial em geral. Esse projeto está em debate, foi prorrogado novamente o debate no Senado para novembro, mas existem as legislações específicas, né? Então, eu divulgar conteúdo desinformativo, né, na internet em geral, eu posso ter esse conteúdo retirado, eu posso ter minha conta bloqueada por iniciativa das próprias plataformas. Ou eu posso sofrer uma ação judicial para retirar aquele conteúdo e ter indenizações por provocar ou causar danos, né? Agora, a legislação eleitoral traz consequências e traz sanções para os candidatos, né, e para os partidos que tenham candidatos que se utilizem da inteligência artificial de modo malicioso, que pode levar, inclusive, a cassação e pode levar a consequências aí contra o partido e contra o candidato. Falando aí, então vamos pegar esse gancho aí, né, das notícias falsas, do mau uso, das fake news. O Data Senado divulgou recentemente agora sim, uma pesquisa, né, mostrando que 81% dos brasileiros acham, né, que as fake news podem afetar, sim, significativamente o resultado eleitoral e que 72% disseram, olha, eu já vi, sim, notícia falsa nos últimos 6 meses. Diante disso, Marcelo, você mesmo mostrou aí, né, na prática, um exemplo. Como é que vocês estão lidando com essa divulgação de fake news agora nessas campanhas municipais? Bom, toda campanha, você tem campanhas e campanhas, é bom se dizer. O Brasil é um país muito diferente, então você tem a maior parte das cidades com menos de 30 mil habitantes e você tem algumas cidades realmente que as pessoas não se conhecem, né? Você está falando de cidade com mais de 100 mil habitantes, já não é mais aquela cidade de muro baixo, como a gente fala. Então, para cidades menores, você ter uma rede ali de WhatsApp, da sua rede de contatos, isso já ajuda os candidatos a se protegerem. Então, e numa cidade menor também, as pessoas meio que se conhecem, fica mais fácil de você desmentir. O problema acontece nas cidades maiores, em que aí você precisa pegar todo aquele pessoal que seria contratado para a rua, para distribuir material e prepará-los também para distribuir um conteúdo que espalhe a verdade. Então, não é só, você tem que mudar um pouquinho a estrutura da sua campanha. Então, a pessoa de rua não é mais só de rua. Ela é uma pessoa de rua e também de contra-informação, né? Uma pessoa que vai te ajudar em caso de um boato. Até porque a primeira coisa que você faz é identificar. Esse boato ele foi esparramado onde? Se é na televisão, você combate na televisão. Se é na internet, você combate na internet. Você nunca troca o meio. Tá certo. Professor Juliano, essas regras, né, do TSE também tratam da responsabilização das Big Techs, das plataformas, né? E eu queria que o senhor comentasse, porque recentemente a gente está passando aí por essa decisão da suspensão do X. Como é que a gente fica, por exemplo, num caso como a eleição, se a gente não pode responsabilizar a Big Tech, né? Se a plataforma ela não vai tirar o conteúdo do ar, por exemplo. O senhor considera que é importante, sim, que a plataforma seja responsabilizada, que a plataforma trabalhe em conjunto aí também, né, com as instituições do país? Bom, na verdade,
principal forma hoje de controlar discurso abusivo e desinformação nas redes sociais, na internet, é o uso de inteligência artificial pelas plataformas para detecção desses conteúdos e para reagir em relação a esses conteúdos. Não tem como monitorar a rede com milhões e milhões de posts, de mensagens, a não ser pelo uso da inteligência artificial. Então, esse é outro aspecto favorável da inteligência artificial. E com relação à responsabilização das plataformas, né, a regra vigente hoje é que as plataformas elas só são responsabilizadas na medida em que descumpram ordens judiciais para retirada ou para bloqueio de contas, né? Então, as plataformas elas têm feito acordos, né, ou convênios, ou procurado se aproximar, por iniciativa do próprio Tribunal Superior Eleitoral, para empregar e para desenvolver as melhores formas para monitorar, detectar e reagir em relação a conteúdo desinformativo, em particular nas eleições. Então, já existe essa cooperação, né? Agora, a responsabilização pela legislação, ela ocorre somente quando houver descumprimento de ordem judicial. Por enquanto, as plataformas elas usam os seus próprios termos de uso para monitorar e para tomar decisão sobre retirada e bloqueio ou não. No caso do X, a gente tem claramente um caso em que a plataforma se recusou, não só não atendeu, como se recusou a atender determinação judicial para bloqueio de conta e para prestação de informações, né? E aí, por uma motivação que não é propriamente jurídica, né? A decisão tem fundamento jurídico, porque trata-se de descumprimento de ordem judicial, como está previsto na legislação, porém é uma aposta aqui do Elon Musk, que tem um caráter muito mais político e ideológico, né, para afirmar uma posição em relação ao uso das redes sociais, pró-liberdade de expressão, pró-democracia. Por outro lado, o uso e a liberdade de expressão na Constituição brasileira não é absoluta. Não pode usar a liberdade de expressão para ameaçar a ordem democrática, para a saúde pública ou provocar danos à honra e à imagem de terceiros. Cibele? Marcelo, nós temos uma dúvida aqui do Lucas do Maranhão, que é a seguinte: ele quer entender agora a parte benéfica do uso da inteligência artificial. Como é que ela poderia ser usada? Você que tem muita experiência em campanha eleitoral, como é que ela pode ser usada de maneira positiva nas eleições? Por exemplo, ela pode ser usada no combate à fake news? Existe alguma prática nesse sentido? Não, em relação ao combate à fake news, infelizmente, para o uso de campanhas, a inteligência artificial ainda não consegue ter um uso tão bom, né? Nós podemos utilizar para, por exemplo, fazer um chatbot, uma ferramenta de automação para gerar respostas com mais velocidade aos usuários. Mas isso também tem que ficar claro, né? Porque a lei eleitoral ela já disse que se a gente utilizar alguma ferramenta, ela não pode simular que está sendo uma conversa humana. Então, ela tem que deixar claro que naquela ferramenta de automação, a pessoa está conversando com uma automação. Então, você não é exatamente no combate à fake news. Mas você pode utilizar ela para gerar imagens. Aqueles candidatos que não têm designers e não contam com uma equipe técnica grande, ele pode utilizar para gerar uma imagem de cobertura, ele pode usar uma imagem de fundo, para até fazer um trabalho de comunicação visual dele, uma identidade visual dele. Isso não é vetado pela lei. Então, assim, você pode usar. A única coisa que realmente complica é combate à desinformação. Esse é um caso que não há outra forma hoje a não ser a mobilização de pessoas. Então, o que eu venho recomendando para todos os candidatos é que não somente eles visitem os eleitores, mas que eles cadastrem os eleitores, para que em determinado momento, em caso de um problema, eles possam conversar com as pessoas que gostaram deles. Esse eu acho que é o principal meio.
Professor Juliano, eu queria que o Marcelo falou aí do uso para os candidatos. E eu queria que o senhor destacasse o uso para o eleitor. Será que o eleitor tem formas, né, de usar a inteligência artificial de uma forma positiva? Claro, a inteligência artificial, principalmente as generativas, hoje elas são ótimas para acessar e digerir informação, né? Então, o eleitor pode usar e tem acesso, candidatos têm disponibilizados chatbots, obviamente o chatbot tem que se apresentar como uma máquina, né? Esclarecendo que é o uso de inteligência artificial, porém ele traz a informação de um modo muito mais simples, mastigado, por meio de um diálogo. Isso facilita o acesso às informações de campanha. Eu posso usar essas ferramentas para sintetizar ou resumir programas eleitorais de uma forma que eu possa digerir melhor a informação. E como foi colocado, pelos candidatos já reduz muito o custo de campanha, o uso de inteligência artificial. Mas é importante esclarecer uma coisa, a detecção de desinformação e discurso abusivo, hoje, na maior parte, é feito por inteligência artificial. A dificuldade, aí um outro aspecto é esclarecer ou desmentir a fake news ou o deepfake. Aí isso tem que ser feito por meio do esclarecimento do conteúdo com a indicação de qual que é o conteúdo adequado, qual que é o conteúdo verdadeiro. Aí você tem a participação mais de humanos, mas a detecção nas redes de desinformação e de discurso abusivo não pode prescindir da inteligência artificial, não tem como controlar milhões e milhões de conteúdos e posts que possam conter desinformação, a não ser pelo uso dos sistemas de IA. Sara, só preciso corrigir uma informação que eu dei. Eu falei que o impulsionamento é só até quinta. Na verdade, o impulsionamento ele vai até sexta. Só sábado é que realmente, infelizmente, ficou fora do ar. Até sexta-feira ele é permitido, mas sábado não. Tá certo. Marcelo, aproveitando também, eu estou com uma grande dúvida aqui, aproveitando que você está nesse front aí, né, das campanhas, na linha de frente, o que vai decidir a eleição esse ano? Onde é que está a campanha de verdade? Ela está na TV, está no rádio, está ali na conversa, no tete-a-tete, ou ela está na rede social? É uma pergunta complexa. Eu realmente tenho acompanhado as pessoas em várias cidades. Né? Brasília não tem eleição, mas em todas as outras tem. E eu tenho percebido que não está havendo um grande interesse pelo programa eleitoral. Eu não tenho percebido assim, nossa, vai começar o programa eleitoral, deixa eu sentar na frente da televisão. E ainda para piorar, aquelas pessoas que às vezes estão na frente da televisão, elas estão com o celular na mão, distraídas. Então, o programa eleitoral, que era o grande peso de uma eleição, ele já não tem mais a mesma serventia. Não estou dizendo que acabou, isso é sempre errado, a gente falar que uma coisa acaba. Agora, as inserções continuam sendo importantes, porque as propagandas que passam nos intervalos, elas ajudam, e aí um partido que teve uma coligação maior, que tem maior tempo de televisão, vai ser beneficiado. Agora, hoje não existe mais a concentração de audiência em um grande meio. Então agora, por exemplo, estamos falando numa transmissão ao vivo, que também passa na televisão Senado, que depois pode gerar um corte, que também está no TikTok, que o Senado agora está no Kawai também. Então não existe mais a concentração do eleitor num grande meio. Então o que vai mobilizar a eleição é a habilidade que os candidatos têm de conseguir entregar conteúdos de acordo com cada meio e estimular os eleitores. Então, para um candidato que não tem tempo de televisão, a internet vai ser a melhor coisa que tem. Já para quem tem tempo de televisão, ele tem inserção. Né? Eu vejo o candidato de São Paulo, um candidato lá, ele tem 6 minutos e 30, eu acho, de tempo de televisão, de 10. Quantas inserções ele tem? Ele tem muitas inserções. Então, para ele, aquilo é muito importante. Então, o que eu mais vejo é isso. Não existe a bala de prata, a solução mágica que vai fazer uma eleição ser vencida, a não ser a combinação dos fatores. Tá certo. Agradeço muito vocês aqui a presença no nosso TV Senado Live de hoje. Obrigada a você também pela companhia até aqui. E lembrando que você pode denunciar SOS Voto
pelo número 1491. Se você identificar alguma suspeita, algum conteúdo, é só você ligar para a Justiça Eleitoral. O TV Senado Live fica por aqui. Esse é o espaço para você interagir com a nossa programação. Toda sexta-feira, às 9 horas da manhã. Até a próxima edição. Tchau. Seca no Amazonas. Deputados cobram solução para comunidades que ficaram isoladas. Bossa Nova é reconhecida como patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro. Escola no Maranhão promove conscientização sobre sustentabilidade na moda. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Cerrado é a caixa d'água do Brasil, porque é uma região de planaltos altos, né? E todas as nascentes das grandes bacias brasileiras nascem aqui. Vocês estão vendo atrás de mim a vegetação do Cerrado no auge da seca, no início de setembro. Está tudo verde. Como é que explica esse milagre? Não tem chovido há mais de 100 dias aqui, né? No entanto, a vegetação está verde porque tem água do solo e os rios estão correndo. Chove, retém água. E isso é que garante o suprimento de água para todo o Brasil. Se a gente continua a degradação do Cerrado, essa capacidade dessa vegetação de absorver e proteger e acumular essa água vai ser prejudicada. E todo o Brasil vai sofrer com isso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Criada em 1969, a Embraer rapidamente alcançou presença internacional e tornou-se uma das empresas mais estratégicas do Brasil. Ao completar 55 anos, contabiliza 9.000 aeronaves produzidas e entregues para mais de 100 países. E o que esperar do futuro desse setor? Nós vamos conversar sobre o desenvolvimento e as perspectivas da indústria aeronáutica com o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto. Presidente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por favor. Prazer é todo meu. Um grande prazer conversar com o senhor sobre a indústria aeronáutica e a Embraer especificamente. Nós tivemos recentemente a pandemia da Covid, que afetou esse mercado de forma dramática, o mercado da aviação. Entretanto, nessa recuperação pós-Covid, a Embraer aumentou em 10 vezes o seu valor na Bolsa de Valores. Quais que foram as estratégias que possibilitaram isso e como é que esse mercado está hoje já nesse pós-pandemia? Muito bem. Foi um momento muito difícil, né? 2020, com o impacto da Covid. Mas a gente tinha sempre confiança no futuro, né? Sempre olhamos aquilo de forma positiva. Então, nós reunimos uma equipe, cerca de 70 colaboradores, e construímos um plano, né, para 5 anos, que a gente sabia que a crise ia acabar. Eu não sabia quando e nem a profundidade, mas que ia acabar. Fizemos um plano para 5 anos, um plano focado em melhorar muito a eficiência da companhia e focar nas vendas das aeronaves existentes, que são muito modernas e competitivas. Então, nós focamos em reduzir os inventários, reduzir o custo das aeronaves, reduzir o ciclo de produção das aeronaves e sem deixar de investir em inovação.
Então, na verdade, foi essa estratégia que a gente adotou para sair da crise. E o mercado como um todo, ele já recuperou, o mercado mundial nessa área depois da Covid, ou ainda há um caminho a se percorrer? Nós atuamos em 3 divisões principais, né? Divisão comercial, a divisão de jatos executivos, de defesa e segurança, né? Essas 3 divisões. Então, eu diria assim, a de jatos executivos, ela já se recuperou totalmente, né? Já há alguns anos. A de defesa e segurança também teve um impulso, até por conta dos conflitos internacionais, os países decidiram investir mais nas suas forças armadas. E na aviação comercial, ela vem se recuperando, né? E eu diria que já estamos quase em alguns segmentos, alguns países até num nível maior que antes da pandemia. Bom, a Embraer anunciou um aumento significativo de entregas nesse ano, 2024, né? Uma carteira firme de pedidos. A empresa entregou 47 aeronaves no período, um aumento de 88% em comparação com o trimestre anterior. Quais que são as perspectivas a longo prazo da Embraer? Bom, desde 2022 a gente vem crescemos em 2023, crescemos para 2024 e temos uma perspectiva muito positiva para os próximos anos, né? Como eu disse, nós temos um portfólio de produtos que é muito moderno e muito competitivo em todas essas 3 unidades de negócio que a gente atua e nós estamos muito otimistas com os próximos anos. Nós achamos que a companhia pode chegar a receitas de 10 bilhões de dólares mesmo antes do final da década. Bom, o avanço da internacionalização da Embraer se dá mais a partir de 2010. A empresa entregou mais de 8 mil aeronaves, né? 9 mil desde que foi criada. Além das estratégias empresariais em si, quais que foram os fatores que contribuíram para esse crescimento internacional, para o aumento da presença internacional da empresa? Bom, desde o início da criação da Embraer, né, o nosso fundador, engenheiro Osiris Silva e sua equipe, eles já visualizaram que a Embraer precisaria ter uma presença internacional muito forte e se inserir nas cadeias de valores globais, porque o avião é um produto muito global. Então, ela já nasceu com um foco em internacionalização muito grande. Mas é verdade, né, nos últimos 10, 15 anos, essa internacionalização se intensificou. Então, nós temos hoje algumas fábricas fora do Brasil, temos fábricas nos Estados Unidos, temos fábrica em Portugal, mas temos centros, operações comerciais em todos os continentes e operações de serviço em todos os continentes para apoiar os nossos aviões. O senhor falou de fábrica em Portugal, parece que a empresa tem feito um investimento alto nessa unidade lá em Portugal. Qual que seria o propósito disso? Em Portugal é uma parceria que nós temos com o governo português, né? A empresa chama-se OGMA, então é 65% Embraer e 35% do governo português, e é uma combinação de fabricação de componentes e de área de serviços de manutenção de aeronaves, tanto civis como militares. E é verdade, né? Recentemente a gente anunciou um investimento estamos implementando um investimento de cerca de 90 milhões de euros para tornar a OGMA um centro de serviço autorizado de motores da Pratt & Whitney. Então, com isso, a OGMA vai fazer manutenção de motores da Pratt & Whitney. Inclusive, esses motores são aplicados também uma família na geração E2 aeronaves da Embraer. E esse projeto vai permitir a OGMA mais do que triplicar as suas receitas nos próximos anos. Bom, o senhor falou então dessa internacionalização, né, da estratégia que foi feita. Eu queria voltar na fundação da empresa. O senhor acredita que o sucesso da Embraer como empresa nacional, ele se dá também por uma decisão estratégica de se investir em tecnologia naquela região? Porque não foi só a Embraer, né? A visão que se tinha no passado era de transformar aquilo ali num polo de tecnologia. A gente pode dizer que foi um projeto estratégico bem feito no país, ainda na década de 60, entrando para a década de 70? Eu acho que foi um projeto estratégico focado em educação que deu muito certo, né? Então, assim, a visão do Marechal do Ar Casimiro Montenegro de que antes de construir aviões no Brasil, a gente precisava construir engenheiros aeronáuticos, né? Fez a parceria com o MIT em 1944, trouxe professores do MIT e fundou aqui o DCTA e o ITA, e a partir daí o Brasil começou a formar engenheiros aeronáuticos. Aliás, o engenheiro Osiris Silva se formou também no ITA e foi a base da Embraer, né? E até hoje a gente investe muito em educação. Nós temos um programa chamado Programa de Especialização em Engenharia, onde nós contratamos todos os anos dezenas de engenheiros do mercado e enviamos para um MBA,
um mestrado em aeronáutica em parceria com o ITA. Então, é um curso de 1 ano e meio, onde a Embraer ela praticamente paga todos os custos, inclusive dá um salário para essas pessoas fazerem um MBA de 1 ano e meio e depois contrata aqueles que querem, claro, contrata para trabalhar nos nossos quadros. E hoje, nos últimos 20 anos, formamos mais de 1.700 engenheiros deste programa fazem parte dos quadros da Embraer. Não haveria, então, Embraer sem o ITA? Olha, eu diria que seria muito difícil. Acho que foi a base de fundação da Embraer e até hoje, né? Eu acho que é uma instituição muito renomada, muito competente e, como eu disse, até hoje essa parceria que nós temos com o ITA tem ajudado a Embraer a ter esta força, esse respeito da engenharia aeronáutica no mundo todo. Esses aviões que a Embraer desenvolve são desenvolvidos praticamente por engenheiros brasileiros, engenharia em São José dos Campos. E ela está fornecendo mão de obra também para outros países e outras companhias? E outras companhias ainda acabam levando alguns dos nossos engenheiros, o que mostra, né, que eles mesmos reconhecem a competência da engenharia aeronáutica brasileira. Bom, a Embraer ela já vendeu aeronaves para 120 países, aeronaves da Embraer em 120 países. No entanto, a gente ainda vê na indústria da aviação comercial uma presença pequena da empresa aqui no Brasil. Quando a gente vai para o exterior, já aconteceu comigo em mais de um país, você voa em aviões da Embraer. Mas no Brasil, eu acho que nunca voei num avião da Embraer. Por que a presença da empresa relativamente, proporcionalmente, é maior em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, na aviação comercial, do que no Brasil? Você tem toda a razão. Assim, fazendo uma análise um pouco grosseira, né? A gente vê que, assim, nos países onde produzem aeronaves, as aeronaves que voam nesses países passa de 40%. 40% do que voa no país é produzido no país. Produção local. No Brasil, esse índice é menor que 15%, chega a 12%. Então, tem muitos aviões da Embraer voando no Brasil, mas ainda tem muita oportunidade. Então, especialmente para melhorar a conectividade entre cidades médias, pequenas, com grandes hubs. O nosso avião, principalmente o Família E2, ele é perfeito. Ele está à medida para esta finalidade. E o governo tem intenção de desenvolver a conectividade, trazer mais brasileiros para voar. Então, a gente está otimista com a oportunidade de introduzir mais aviões da Embraer para esses voos regionais. Afinal, o nosso avião E2 ele pode voar até 6 horas, então não é só dentro do país. E qual a capacidade deles de passageiros? Até 146 lugares. Ou seja, nós temos um problema ou uma realidade aqui que a aviação regional é mais fraca que em outros países. Eu acho que ela está crescendo, né? O Brasil está anunciando aí, vai anunciar nos próximos anos a modernização ou a introdução de vários novos aeroportos em cidades menores, que cria uma infraestrutura ideal para melhorar essa conectividade. E além da infraestrutura, precisa ter a frota adequada, né? Então, de aviões. E aí é que nós achamos que tem a oportunidade grande para a Embraer, os aviões da Embraer. E como que está hoje o diálogo da empresa, da companhia, com as companhias aéreas brasileiras nesse sentido? A gente sempre conversa com os nossos clientes, né? Sobre a introdução, as oportunidades de introdução dos nossos aviões. Então, continuamos conversando, né? E a gente acredita que um dia nós vamos conseguir. Bom, a indústria do transporte aéreo global ela tem um compromisso de carbono neutro até 2050. Isso é possível? Como é que isso pode ser alcançado e como é que a Embraer especificamente trabalha essa plataforma? A Embraer está comprometida com esta meta do setor da indústria da aviação. Então, assim, antes dos aviões, né, nós já desde o início desse ano, 100% da nossa energia elétrica que nós utilizamos vem de fontes renováveis. Então, um avanço muito importante. Isso na planta industrial? Na planta industrial aqui no Brasil. Fora do Brasil também, Portugal também. Estados Unidos estamos aumentando o uso de energia elétrica de fontes renováveis. Com relação aos produtos, o nosso avião da família E2 é o jato de corredor único até 150 assentos mais eficiente do mundo nessa categoria. Só para você ter uma ideia, comparado com os outros aviões que voam no Brasil ou nesses que você já voa em vários lugares do mundo, ele chega a ser até 25% mais econômico. Se formos calcular o custo por assento, 25%. Então, é um avião muito econômico que ele vai gastar ou emitir menos carbono. Além disso, nós estamos trabalhando em outros projetos. Então, por exemplo, o eVTOL. O eVTOL é um veículo
elétrico de pouso e decolagem vertical. É o que se chama comumente aí de carro voador, né? Que há várias iniciativas no mundo e a Embraer também está nesse mercado. É uma delas que nós estamos avançando bem, nós temos centenas de engenheiros trabalhando nesse desenvolvimento e a gente espera entrar em serviço com essa aeronave até o final de 2026 e ele é 100% elétrico, ou seja, zero emissão de carbono. E além disso, né, nós já testamos os nossos aviões executivos e comercial para operar com 100% SAF. Hoje eles podem operar até 50% do SAF. E além disso, estamos trabalhando em novos conceitos de aeronaves, né, híbrido elétrica e com hidrogênio, que vão também contribuir aí para esse objetivo aí da aviação mundial, de chegar à neutralidade de carbono até 2050. Além da eficiência das aeronaves, a gente teria também algum projeto no sentido de, por exemplo, combustível verde para aviação, de desenvolvimento não só da empresa, mas do país nessa direção? Com certeza, o Brasil já é um campeão em energia verde, né? Então, a energia do Brasil ela vem majoritariamente, 70% de hidroelétricas, né? Diferente de muitos outros países. E a própria geografia do Brasil, ela favorece isso. Além da geografia, a experiência, né? O Brasil teve uma experiência muito positiva com o etanol, né? Que é um biocombustível. Então, assim, a gente enxerga... Nós estamos trabalhando com alguns parceiros para poder acelerar o desenvolvimento e a produção do SAF no Brasil. Mas, sem dúvida, o Brasil tem total capacidade de ser um protagonista mundial. O que seria esse SAF, para quem está nos... É combustível sustentável de aviação. Então, ele é feito a partir de... Por exemplo, do etanol, a partir de milho, né? A partir de resíduos. Então, ele é um combustível, não é fóssil. E é um combustível sustentável, que nós chamamos, por isso que se chama Sustainable Aviation Fuel, combustível sustentável da aviação. E dá para se, em termos de perspectiva, imaginar quando é que as aeronaves vão estar voando com esse combustível de forma majoritária? Os aviões da Embraer, a gente está trabalhando para, até 2028, eles estarem certificados para operar 100% com o SAF, com esse combustível sustentável da aviação. Mas é importante ter o combustível disponível. Exatamente. Que esse é um outro desafio, desafio e oportunidade para o Brasil. Hoje o SAF que existe, ele existe em quantidade pequena, pela demanda existente, um custo muito alto. Então aí que nós vemos a grande oportunidade para o Brasil. Mas o Brasil já produz esse SAF, esse combustível? Ainda não. O que está disponível é em outros países? Em outros países. E quem poderia capitanear um projeto desse? A Petrobras? Como é que o governo... Se é que há no governo alguma perspectiva de se investir O governo nisso? tem o projeto de combustível do futuro, né? Um projeto de lei que foi aprovado, que inclusive ele direciona já um consumo de SAF no futuro, um percentual de SAF no combustível. Porque você não precisa já mudar de 0 para 100%, né? Todo o percentual que você vai pondo de SAF, você vai gerando menos emissões de carbono. Então o Brasil já está trabalhando nessa direção, e o governo federal já com esse projeto de lei, e nós temos conversado aí com potenciais fabricantes de SAF para trabalhar junto, né, para poder acelerar o desenvolvimento e a produção do SAF no Brasil. Quando nós começamos a falar de sustentabilidade, o senhor falou aí do carro voador, né? Vamos chamar popularmente como as pessoas entendem, né? E a Embraer está investindo nisso. Qual que é o futuro desse mercado? Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? Bom, nós acreditamos muito nesse mercado, né? E a nossa empresa, IVE, é uma empresa que a Embraer criou, mas a Embraer tem mais de 80% de participação nessa empresa. Ela está muito bem posicionada para ser um dos líderes mundial nesse mercado, né? O nosso produto tem um conceito que nós achamos que é um conceito relativamente simples, que vai permitir mais facilidade na certificação, na operação e na manutenção dessas aeronaves. Mas a gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Então, nós estamos muito animados, nós achamos que ele vai revolucionar, como eu falei antes, o transporte
aéreo urbano nas grandes metrópoles. Eu imagino que ainda não haja uma regulação disso, uma regulamentação, e com certeza será necessária, né? Porque você está criando um meio de transporte que não existia, né? Você vai povoar os ares aí de aeronaves. Eu imagino que ainda não existe essa regulamentação no país. Não existe, mas a Embraer tem uma outra vantagem, além de ser uma das, eu diria, umas únicas que está nesse mercado, que tem capacidade de desenvolver, certificar e produzir aviões, que nós fizemos dezenas de aviões, né? A Embraer tem uma empresa chamada ATEC. A ATEC é uma empresa de software que desenvolveu o software de todo o tráfego aéreo brasileiro. Então, nós temos essa experiência dentro de casa. Então, nós estamos trabalhando, além do desenvolvimento do veículo, da aeronave, desenvolvimento também no sistema de tráfego aéreo que vai poder acomodar a operação desses novos eVTOLs. E uma outra vantagem que nós temos é a ANAC, que é uma entidade muito respeitada internacionalmente, com parcerias com o FAA americano, com o EASA europeu, com o CAAC da China, e ela não tem uma demanda tão grande como tem esses órgãos de outros países. Então, nós estamos trabalhando com a ANAC para avançar no processo de certificação, que depois vai ser estendido para outros países. Uma das aeronaves que a Embraer produz e aposta é o KC-390, um cargueiro militar, né? Como é que está posicionado no mercado esse cargueiro e o que a companhia pensa em relação a ele? Muito bem posicionado, né? Esse avião, a gente chama avião militar de multimissão. Eu vou explicar depois o que é multimissão. Ele foi desenvolvido pela Embraer, mas com o apoio da Força Aérea Brasileira, que operava aviões similares à concorrência por décadas. Então, eles trouxeram os inputs de tudo que era bom e tudo que tinha que ser melhorado. Então, a gente chama de multimissão porque ele pode mudar, ele pode atender várias missões e ele pode mudar, no caso do C-390, mudar de uma missão para outra em questão de horas, enquanto que outros concorrentes levam dias, ou às vezes precisam ter um avião especial. Por exemplo, apagar incêndio, como nós estamos vendo hoje, né? O C-390, ele é facilmente adaptado para apagar incêndio. O mesmo avião que faz missão humanitária, de trazer pessoas, como fez de Israel para o Brasil, ele pode, com uma rápida modificação, virar um avião para apagar incêndio. Ou abastecer caças voando. Ele pode fazer uma outra missão, abastecer caças voando. Ou levar paraquedista, ou transportar helicópteros, tanques de guerra. Então, ele pode mudar de uma missão para outra rapidamente. Além disso, é um avião muito moderno. Ele foi desenvolvido com tecnologia que a Embraer aplica em aviões comerciais. Então, como o sistema de fly-by-wire, que é um comando por fios, não mais por cabos. Então, ele é mais ágil, mais rápido, de rápidas respostas. Então, é um avião muito eficiente. E, além disso, ele tem turbinas, não tem hélice. Então, ele é muito mais rápido. Então, ele é mais rápido, carrega mais carga que aviões da concorrente, mais moderno. E ainda é multimissão por desenho, por projeto. Então, ele está muito bem posicionado. Além da Força Aérea Brasileira, ele está avançando na Europa e na Ásia. Então, nós já vendemos para Portugal, vendemos para a Hungria, vendemos para a Holanda, para a Áustria, República Tcheca e para a Coreia do Sul e muito mais pela frente. E a produção dele é no Brasil ou em alguma outra unidade? A produção dele é em Gavião Peixoto hoje, perto de Araraquara. Bom, a gente teve recentemente um acidente no Brasil, né, ali na região de São Paulo. Nesses momentos, a população sempre fica apreensiva, né, as pessoas que voam. Como é que a Embraer vê hoje a questão da segurança e o que é feito nesse aspecto na produção de aeronaves? A segurança de voo é levada na Embraer muito a sério, né? Então, nós temos um engenheiro-chefe que é responsável por segurança de voo, né? Que a qualquer incidente, isso é analisado profundamente por ele e pela equipe. Além disso, né, durante o desenho e a produção dos aviões, assim, segurança é em primeiro lugar. Na Embraer a gente fala que é segurança em primeiro lugar e qualidade sempre. Então, segurança, a gente se refere à segurança dos produtos e segurança das pessoas nas nossas fábricas. Então, é um tema que a gente leva na Embraer muito a sério e os nossos registros de segurança dos aviões, assim, são muito bons, né? A gente é muito orgulhoso dos registros de segurança dos aviões da Embraer.
A Embraer anunciou a contratação, se não me engano, de 900 colaboradores esse ano. Seriam profissionais engenheiros ou profissionais de diversas áreas? Como é que é esse plano da empresa em termos de investimentos e contratações? De diversas áreas, a grande maioria é para fabricação de aviões, é para a fábrica, né? Na verdade, nós estamos antecipando um crescimento de produção que nós vamos ter no ano que vem. O avião ele demora 1 ano e meio para produzir, né? Mais ou menos. Então, o avião para entregar no ano que vem, tem que estar sendo produzido agora. Então, essas pessoas nós contratamos para ter tempo de prepará-las, de treiná-las, elas estarem prontas para nos ajudar a suportar esse crescimento de produção de 2024 para 2025. Mesmo com o ITA, né, que forma, né, profissionais altamente qualificados, um profissional para trabalhar na indústria da aviação, seja um engenheiro ou qualquer outro, ele precisa de um processo de treinamento longo quando chega na empresa? Como é que é essa formação dos profissionais? Os engenheiros a gente contrata, não é só do ITA, a gente contrata engenheiros de diversas universidades do Brasil e tem outras universidades. Porque o ITA é referência, mas outras também outras formam. aeronáuticas, como o FMG, São Carlos, de outras universidades e de outras modalidades também, né? Mas na Embraer, além desse programa de desenvolvimento de engenheiros, eu dei o exemplo do MBA em aeronáutica, nós temos um outro que é um programa de especialização em software. E esse é feito em parceria com a Universidade de Pernambuco. Mas na Embraer nós temos um programa de desenvolvimento de pessoas muito completo, né? que cobre praticamente todos os níveis de profissionais da companhia. Os operadores, as áreas específicas como a área de qualidade, a área de manufatura, a área de logística, a área de vendas, a área de compras, tudo isso nós temos programas dentro da companhia muito bem estruturados que a gente passa todos os anos para os funcionários. Então, na Embraer, a gente não para de desenvolver as pessoas, porque esse é o grande segredo da companhia. É uma equipe muito competente, né, para poder superar os desafios que nós temos a cada dia em todas as áreas da empresa. A gente tem algumas áreas da economia que falta mão de obra. A construção civil, por exemplo, falta mão de obra hoje no Brasil, uma mão de obra mais especializada. Nós poderíamos dizer, então, que na indústria aeronáutica não falta mão de obra. O Brasil forma hoje os profissionais necessários para essa indústria. O Brasil forma. Nós treinamos pessoas até que nem entraram na empresa ainda. Nós temos processos que nós treinamos pessoas, por exemplo, em São José dos Campos ou Gavião Peixoto, onde estão as fábricas, e treina a pessoa que tem interesse em um dia vir trabalhar na Embraer. Então, a hora que nós vamos contratar, ele já tem um treinamento básico, né? Então, assim, não que seja fácil, mas a gente tem os processos implementados para garantir o desenvolvimento dos profissionais que nós precisamos agora e precisamos para levar a Embraer para o futuro. Presidente, muito obrigado. Imagina, foi um grande prazer. Eu conversei com o Francisco Gomes Neto, que é o presidente da Embraer. Agradecemos também a sua companhia conosco aqui. Você pode rever esse programa em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal para ter acesso a todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Até o próximo Agenda Econômica. Quais as regras para o uso de inteligência artificial nas eleições? Como lidar com as novas tecnologias? Especialista em marketing político e eleitoral Marcelo Vitorino e o professor de Direito da USP, Juliano Maranhão, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. A Mata Atlântica tem 7.000 anos, o Cerrado tem de 65 a 45 mil anos. É um bioma que teve uma evolução longa, né, de milhões de anos, desde que houve a mudança de clima aqui na América do Sul, que antes era um clima úmido o ano inteiro. E aí passamos a ter um clima sazonal, uma estação seca e uma estação de chuvas. Então isso propiciou a entrada das gramíneas. Isso é que caracteriza o Cerrado, é uma vegetação mais aberta,
com uma mistura de árvores e plantas herbáceas e dominância de gramíneas. É um tipo de savana que ocorre também na África, na Austrália e outras regiões do mundo, mas é a savana mais rica do mundo, o Cerrado, né? Nós temos já mais de 12 mil espécies de plantas conhecidas no Cerrado. Que essa diversidade de plantas significa 1/3 de todas as plantas que ocorrem no Brasil. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de atear fogo na floresta. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. O governo o tempo todo é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Somente com um esforço conjunto seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Tem uma sala de situação que envolve 23 ministérios, coordenado pela Casa Civil. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. Qualquer coração, toda memória, cada pessoa possui seus relicários mais ou menos individuais. Acúmulo de experiência de vida, a relíquia é uma concentração de vitalidade, e quem a ela recorre pode acessar a sua vivificação. Monumentos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente.
Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. Dia da Amazônia. O desmatamento no bioma caiu significativamente no último ano, mas a estiagem extrema castiga a região. Ondas de calor marinhas aumentam o nível do Pacífico e ameaçam populações das zonas costeiras do oceano. E nós fomos até o Amapá conhecer o Bioparque da Amazônia de Macapá. Ecosenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. As bets todas, mesmo aquelas que se apresentam em português, se apresentam aqui no Brasil, são sediadas no exterior, utilizam-se de estrutura no exterior exatamente para não se submeter à legislação brasileira. O que a nossa legislação fez foi impor essa presença jurídica também no país para que possa haver essa arrecadação. Quais são as providências que a Receita Federal tem adotado para identificar transações e lucros, até sonegações por parte dessas bets aqui no Brasil? Infelizmente, eu não posso lhe dar uma resposta direta, é isso que nós estamos fazendo ou que nós vamos fazer, porque é uma dúvida no mundo inteiro em como fazer essa tributação em relação a todas as atividades digital. O que eu posso lhe assegurar, senador, é que nós estamos seguindo um movimento mundial de coordenação entre os fiscos para que haja cooperação em troca de informações relacionadas à movimentação financeira, para que qualquer que seja o caminho adotado pelas legislações nacionais, como foi aqui no Brasil, no caso da legislação das bets, nós tenhamos condições de implementar a lei. Você acredita, senhor Barreirinha, que a Receita Federal, ao final desse ano, ela vai em cima, ela tem como levantar quem ganhou durante o ano pelos CPFs, apostadores, casas de aposta, que a Receita Federal vai em cima daqueles que tiveram ganhos e que tenham impostos devidos? É uma fiscalização difícil, porque nós estamos falando aqui de centenas de milhares, talvez milhões de apostadores em relação a isso, com um valor baixíssimo de renda, que muito provavelmente eles estão, inclusive, na faixa de isenção ali na frente. Então, não vou lhe dizer que é uma fiscalização fácil nem efetiva. Em princípio, essa é uma regra geral, o apostador mais perde do que ganha. O nosso foco tem que ser na empresa. A empresa, sim, é que ganha. Ela é que tem lucro, ela é que tem que pagar imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS. O programa Inclusão vai mostrar a dura realidade de mulheres para conquistar o voto no Brasil. Voto feminino, no programa Inclusão. Inclusão. Neste sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado.
vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz. E ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que o governo A, o B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obaluaê, Iemanjá, Oxu. Obaluaê, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais podiam de fato serem o que eram, né? Então podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam de fato tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e no Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los, então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder, talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos
Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres que estão sendo esterilizadas são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a república no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta, e teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados.
esses panfletos criaram um grande debate. E num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então, eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de Volta ao Coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, a família e a sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. E a morte surgiu de uma maneira imponderável, subtraindo famílias, desfalcando vidas de uma hora para outra. E o luto é pessoal, mas ao mesmo tempo é coletivo, num país que teve mais de 600 mil vítimas. Pandemia entre nós. Neste sábado, 4h, aqui na TV Senado. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de aterro na floresta. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais,
Até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. O governo o tempo todo é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Somente com um esforço conjunto seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Tem uma sala de situação que envolve 23 ministérios, coordenado pela Casa Civil. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. Velho comunista se aliançou ao rubro do rubor do meu amor. Brilho do meu canto tem um tom e a expressão da minha cor. Meu coração é vermelho. Propagar a nossa cultura. A gente tem esse compromisso porque a gente nasce numa região um pouco isolada. Estúdio A, neste sábado, 7h30 da noite, aqui na TV Senado. Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço, põe toda a sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a Rainha Louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12 mil membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que, com o passar do tempo, deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal. Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas continua dependente dos empréstimos da Inglaterra, do sistema escravocrata e dos senhores de engenho. E o poder legislativo finalmente chega às nossas terras.
A Câmara dos Deputados e o Senado são criados pela primeira Constituição brasileira promulgada em 1824. Inicialmente elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela tem uma história curiosa. O texto final não agradou o imperador Dom Pedro I, que, indignado, acabou com a Assembleia, prendeu e exilou alguns deputados e mandou escrever outra carta, inventando uma moda que seria imitada algumas vezes em nossa história. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial eleições. No próximo mês de outubro, você, eleitor, vai às urnas eleger prefeito e vereadores que serão representantes do povo na condução das atividades públicas. Hoje vamos entender quais são as competências legais municipais, ou seja, quais as responsabilidades desses agentes públicos. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o advogado e cientista político Valdir Pucci. Bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite, por participar do Assunto de Estado. Uma honra. Vamos começar, então, falando sobre a competência dos prefeitos, do Poder Executivo Municipal. Quais são as principais atribuições desses prefeitos e como elas influenciam na administração pública? Bom, para a gente entender isso, primeiro a gente tem que entender que as funções dos prefeitos estão previstas na Constituição Federal e também nas leis orgânicas municipais. E qual é a principal função dele? Ele, vamos dizer assim, para simplificar o entendimento, ele é um presidente local, ele é o chefe do Poder Executivo local. Ou seja, muitas das funções que a gente reconhece como sendo funções do presidente da República acabam se replicando em nível municipal para o prefeito. Então, é ele que vai cuidar, por exemplo, administrando a saúde, a educação, o transporte, com o auxílio dos seus secretários municipais, que fazem o mesmo papel que um ministro em nível federal também faz. Então, auxiliado por esses secretários, os prefeitos têm a função de administrar a sociedade, não administrar sozinho o município, mas administrar com o apoio da Câmara de Vereadores. E dentro das limitações do prefeito, tendo em vista as diretrizes de governo federal e também estadual, quais são os principais desafios para esse prefeito, para esse presidente municipal implementar serviços públicos de qualidade como de saúde, educação e transporte? Hoje, o principal desafio, tanto que os prefeitos atuais têm e os futuros terão, principalmente refere-se à questão de arrecadação. O nosso sistema de arrecadação destina poucos valores para os municípios e muitos dos nossos municípios dependem de dinheiro que é dado pelo governo federal. Então, nesse sentido, para uma saúde de qualidade, para uma educação de qualidade, transporte, segurança, a administração do recurso é essencial. Então, o que eu digo? Qual é o principal desafio dele? É conseguir fazer com que os recursos municipais sejam bem administrados, que eles sejam bem utilizados para atender a essas demandas da sociedade. Por quê? Porque é no município que a vida do cidadão acontece. É lá que ele vai à escola, é lá que ele usa o hospital, é lá que ele usa o transporte público. Então, eu preciso ter prefeitos que tenham a capacidade de olhar o orçamento municipal e, a partir dele, bem administrar esses recursos para poder justamente buscar atender essas demandas. Agora, aproveitando que a gente está aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, vamos falar um pouco sobre as competências do Legislativo Municipal. Para isso, a gente preparou uma arte aqui,
que mostra as funções típicas e atípicas do legislativo, inclusive do municipal. As típicas, a principal é legislar, votar e criar leis. Tem a fiscalizadora também por meio de controle externo do Poder Executivo Municipal. E também as atípicas como a administrativa, enquanto organiza o seu próprio órgão, a Câmara de Vereadores, e a julgadora no julgamento de autoridades públicas, prefeito, vereadores e outros agentes políticos. Os municípios, Valdir, são regidos pela lei orgânica, que é aprovada por 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores. Pode-se dizer que essa lei orgânica é um ponto de partida, é uma base para os vereadores atuarem? A gente tem que começar a entender que a lei orgânica, primeiro, ela é a lei máxima dentro daquele município. Da mesma forma que nós falamos que a Constituição Federal é a lei máxima do Brasil, a Constituição Estadual é a lei máxima dentro daquele estado, a lei orgânica vai ser a lei máxima dentro de um município. Lembrando também que a lei orgânica ela tem que respeitar as constituições do seu estado e também a Constituição Federal. Há vamos dizer, uma certa hierarquia entre essas três. Mas para as questões municipais, a lei orgânica, sim, ela é a base, ela é o início. É ali que os vereadores que aprovaram aquela lei orgânica dizem o que esperam do município, o que os habitantes do município podem esperar deste município e, principalmente, como atender às demandas que são essenciais à sociedade e que são também de responsabilidade do município. Então, é sim uma lei base para a gestão municipal. Você comentou em questões locais, questões dos municípios. A Constituição Federal, no artigo 30, diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Quais, na sua opinião, seriam os principais assuntos de interesse local nesse sentido? Bom, Sérgio, como você usou a Constituição, eu também vou me basear nela, porque o nosso direito que trata dessas questões está muito fundado na Constituição Federal. Então, quando a gente fala de questões locais e como a Constituição coloca questões locais, isso está muito ligado, primeiro, ao que o próprio texto constitucional diz que são questões locais. Então, por exemplo, a questão de saúde é de competência também do município cuidar da saúde dos seus habitantes, como é da União, como é dos estados, mas compete aos municípios. Educação, em especial educação fundamental. Ela também é uma função municipal, é uma questão local. Mas vamos sair um pouco dessas questões, educação, saúde, segurança, porque é uma questão também de todos os entes da federação, governo federal, estados e municípios. O que seriam também questões locais? Qualidade de vida desse habitante. Por exemplo, uma praça bem conservada, a questão de horários de funcionamento de comércio, por exemplo, há incentivos, por exemplo, a chegada de indústrias dentro desse município. Então, todos esses aspectos locais que dizem respeito ao município, eles podem e devem ser tratados pelas suas câmaras de vereadores. Você comentou sobre as praças, né? Locais públicos. Então, uma das competências, um dos assuntos locais é o planejamento urbano. Qual que é a autonomia do Legislativo Municipal para determinar, criar e organizar o planejamento urbano? Na questão de planejamento urbano, a autonomia da administração municipal ela é total, ou seja, cabe sim ao município decidir por meio, com parceria entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, que isso é uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores, justamente definir como vai ser, por exemplo, o zoneamento dessa cidade, aonde o comércio vai funcionar, como serão as áreas residenciais dessa cidade. E, principalmente, deveria haver um trabalho conjunto entre prefeitos e Câmara de Vereadores para definir o processo de crescimento dessa cidade, prevendo justamente essa expansão urbana para que a gente não repita em municípios que ainda não chegaram a isso os erros já cometidos pelos grandes municípios. Sem planejamento urbano, o crescimento desenfreado com o surgimento de regiões carentes de serviços públicos. Então, a Câmara, ela tem essa função de auxiliar a Prefeitura na definição dessas zonas e de como o crescimento da cidade vai ocorrer dentro do planejamento de solo e de planejamento urbano. E nesse planejamento, incluindo o que você comentou sobre expansão das cidades, dos municípios, creio que a gente pode também comentar sobre o transporte público, mobilidade urbana. Então, qual que é o papel da Câmara no sentido do transporte público e quão importante é a colaboração dos estados e também do Executivo Municipal
na definição desses meios de transporte? Bom, a Câmara de Vereadores, como a gente sabe, é o poder legislativo, então é ela que aprova as propostas. No caso do transporte urbano dentro de município, isso é de competência do município com lei de iniciativa do prefeito, que é discutida e votada dentro da Câmara de Vereadores, ou seja, pelos vereadores. Então a gente tem que ter aí uma total união entre as duas partes para poder legislar. Agora, é importante a gente sempre lembrar, nenhum município está isolado do país. Ele precisa se comunicar com as outras cidades, com os outros estados, com os outros municípios. Esse transporte intermunicipal, ele é regido pelos estados. E muitas vezes a gente tem, inclusive, municípios que são um unido ao outro, onde eu habito o município e trabalho em outro. Então, a ação em conjunto de prefeitura, Câmara Municipal e governo estadual é importante para poder justamente ter um transporte de qualidade, não apenas dentro do município, mas também se aquele cidadão precisar se deslocar para outro município para fazer, por exemplo, o uso de saúde, educação ou até mesmo para trabalhar, que é uma realidade muito presente no interior brasileiro. No início do programa, você comentou sobre um dos principais desafios dos prefeitos é a questão de recursos para fazer acontecerem as obras necessárias para a população. A Câmara é responsável pela aprovação e o acompanhamento do orçamento público. Então, como que se dá a elaboração e a aprovação do orçamento e quão importante isso é para a gestão financeira municipal? Bom, o orçamento municipal, primeiro, ele tem origem dentro do Poder Executivo, ou seja, dentro da Prefeitura, seguindo a mesma lógica que a Constituição Federal prevê para o governo federal. Então, o prefeito, ele faz o projeto de orçamento e encaminha aos vereadores. Cabe aos vereadores debater esse orçamento anual e aprovar o orçamento anual. Não é o prefeito que define o orçamento e para onde vão os recursos, mas isso é feito justamente pela Câmara de Vereadores. Então, essa é a função principal dela dentro do projeto de orçamento anual da Prefeitura. Agora, falando sobre setores, áreas que o município já não tem tanta autonomia como as que a gente vinha falando até o momento. A gente chegou a citar aqui no programa saúde e educação, que são áreas base. E segurança pública eu incluiria aí também. Então, qual que é o papel do município na contribuição de legislação para essas áreas, tendo em vista as limitações de autonomia? Perfeito. Bom, o que nós temos aqui é uma previsão constitucional muito clara. Compete aos municípios legislar sobre as suas questões locais, mas em respeito, vamos complementar essa questão, em respeito à legislação estadual e à legislação federal. Na verdade, a gente pode dizer que o município ele tem uma legislação suplementar naquilo que já foi regulado. De forma geral, eu acho que as duas palavras-chave aí são essas, regulação geral e regulação suplementar ou específica. Então, União, pegando como base o município, União e Estados fazem uma legislação mais geral para tratar de forma geral esses temas, enquanto os municípios vão tratar da sua realidade. Então, eu vou pegar, por exemplo, educação. É competência de todos. O governo federal determina a forma como vai ser feito, por exemplo, o Plano Nacional de Vacinação. Mas quem vai executar isso é o município. E o município que vai definir o posto de saúde, é o município que vai definir o horário, é o município que vai definir como esta vacinação será realizada nas suas especificidades daquela localidade. E como lidar com situações de um eventual conflito de interesses locais, ou seja, municipais, tendo em vista que há uma diretriz já estadual ou federal, de forma para não contrariar essa legislação superior, mas também atender às demandas municipais. Ocorre muito? Como que você enxerga essa situação? Essa situação ocorre bastante, ou seja, conflitos entre legislações, legislação municipal, estadual e até mesmo a legislação federal. Então, não é uma coisa incomum, muito pelo contrário, é uma coisa bastante comum de acontecer. Bom, primeiro, a gente tem uma regra básica constitucional. Lei geral prevalece, ou seja, se o município, se a lei específica municipal ela for contrária à lei geral, prevalece a lei geral. É ela que vai determinar a regra geral e que deve ser observada pelos municípios também nessa situação. Agora, vamos supor que não exista essa regra geral. Só há uma especificidade geral muito ampla. O município vai poder legislar. Na impossibilidade de se resolver esse conflito, aí nós vamos ter que envolver o Poder Judiciário. Aí esta questão terá que ser levada ao Judiciário
para ele decidir, sim, se a lei municipal vai prevalecer ou a lei geral prevalece nessa questão. Outro assunto de interesse local, também local, eu diria, é a regulamentação e implementação de tributos municipais. Com a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional, o que muda daqui para frente em relação aos tributos municipais e a gestão disso pelas autoridades municipais? Para responder sua pergunta, primeiro a gente tem que entender o que a proposta fez. Ela, na verdade, unificou os impostos sobre o consumo em dois grandes impostos. Um federal, que eu não vou entrar aqui, já que estamos falando de município, mas um que trata diretamente dos municípios, que é o IBS, Imposto de Produtos e Serviços, né? Esse imposto, ele vai tirar do município a possibilidade de regular o ISS, que era um imposto municipal, imposto sobre serviços, que era do município. Esse imposto foi extinto e foi agregado a esse IBS junto com o ICMS. Então, olha a diferença. Agora, nós vamos ter uma regulação estadual e não mais municipal. Mas tem uma vantagem para os municípios, principalmente para os pequenos. Qual é? Esse novo imposto sobre consumo não vai ser mais cobrado aonde o produto é feito, produzido, mas ele vai ser cobrado no produto final, ou seja, quando o consumidor consumir. Para quem está nos assistindo entender, imagine uma fábrica que produz um saco de arroz. Antigamente era taxado lá na produção do arroz. E o município onde eu comprei aquele arroz não recebia nada. Agora vai ser taxado no meu município onde eu comprei aquele saco de arroz. E o meu município vai receber recursos. Então isso também pode ser benéfico aos municípios. Há pouco a gente mostrou uma arte que mostrava uma função típica do Legislativo Municipal. Demonstrava essa função como a de fiscalizar, exercer o controle externo. Como exercer esse controle de forma eficaz nos municípios, tendo em vista que quase não há tribunais de contas de municípios, é uma exceção, né? Ele é feito, esse controle, pelas câmaras de vereadores. Como exercer e realizar esse controle de forma eficaz? Bom, as câmaras, elas têm como fazer esse controle externo, fiscalizar, por exemplo, o Poder Executivo. Primeira coisa, formação de comissões para investigar e analisar e fiscalizar a prefeitura. Então, eu posso ter dentro de uma Câmara de Vereadores, independente do seu tamanho, por exemplo, uma comissão de obras, como existe no Senado, de comissão de educação, comissão de saúde. Essas comissões, em âmbito municipal, podem fazer também, convocar secretários municipais para darem justificativas das suas ações. Você pode ter abertura de comissões parlamentares de inquérito em nível municipal, havendo a previsão na lei orgânica. Ou seja, ela pode utilizar desses recursos, desde que isso é importante, estejam previstos na lei orgânica também municipal. E qual que é o alcance desse controle e dessa fiscalização do município, do legislativo municipal? Seria, sobretudo, o Poder Executivo, sua administração direta e indireta? Basicamente é o Poder Executivo, tá? Câmara Municipal, primeiro, ela não tem como fiscalizar o Poder Judiciário, até porque nós não temos um Poder Judiciário municipal. Ele é controlado pelo TJ estadual, que chega até os municípios. Então, a fiscalização, em especial da Câmara, é pela ação do Poder Executivo, ou seja, das prefeituras. Como o prefeito está usando os recursos públicos, isso é um dos principais pontos de fiscalização, e se o prefeito está, de fato, cumprindo as leis locais, nacionais e estaduais também dentro dessa perspectiva. Então, a administração pública, direta e indireta, municipal, é o foco de fiscalização das câmaras municipais. E uma função atípica do legislativo é a função julgadora. Então, os vereadores que a gente elege vão julgar autoridades como o prefeito, os próprios vereadores pares e também outros agentes políticos. Explica para a nossa audiência como que se dá essa função julgadora do Poder Legislativo Municipal. Bom, a gente tem que lembrar, para responder a sua pergunta, que no Brasil existe uma coisa da analogia constitucional, ou seja, as constituições estaduais e as leis orgânicas não podem fugir ao que determina, por analogia, a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela dita o rito, como deve ser feito, por exemplo, um processo de julgamento do presidente, que é o famoso impeachment que todos nós conhecemos.
Claro, guardando as suas devidas proporções, esse mesmo rito ele vai se repetir em nível municipal, ou seja, dentro do município nós temos, da mesma forma, um pedido de abertura de processo, por exemplo, de julgamento de um prefeito, se ele tenha cometido crime de responsabilidade, inclusive com alguns previstos na própria Constituição. Esse pedido se aceita, o prefeito ele é afastado e a Câmara Municipal ela assume a função de realizar esse julgamento. E da mesma forma que, se condenado pelo Senado Federal, em âmbito federal, o presidente da República ele é afastado do cargo, o prefeito também, se condenado pela Câmara Municipal, que assume essa função judiciária, ele também é retirado do cargo, se condenado. Então, para entender esse processo municipal é muito simples, basta a gente acompanhar o processo em nível federal, porque ele vai se repetir por analogia localmente. A gente diz que a Câmara, o Legislativo Municipal, vai julgar o prefeito quando em casos de crime de responsabilidade. E quanto a outros agentes políticos e vereadores, se limita a crimes de responsabilidade ou alguma falta funcional, alguma irregularidade de suas funções? Como que se dá isso? Bom, na relação com os outros vereadores, ou seja, julgar os seus próprios vereadores, essa questão diz respeito à questão da quebra do decoro parlamentar. Ou seja, dentro dessas câmaras municipais sempre há também um regimento interno que tem que ser observado pelos seus vereadores. E, claro, o vereador também tem que observar o que diz a própria lei orgânica daquele município, a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Então, ele tem regras, ele tem comportamentos, ele tem proibições que estão ali previstas dentro dessas questões. Por exemplo, não pode um vereador ele ter contratos diretamente com a prefeitura. Isso é impedido depois que ele toma posse, depois que ele é diplomado. Então, nesta situação, ele pode sofrer um processo de perda de mandato. Não um processo de impeachment, a gente não chama de impeachment, mas um processo de perda de mandato por quebra de decoro parlamentar. E o processo também é uma votação interna na Câmara de Vereadores que define como ou se esta pessoa está culpada e, se culpada, ela pode perder o seu mandato. Você comentou sobre regimento interno e aí vai ao encontro do meu próximo quesito aqui, que é a outra função atípica do Legislativo, a função de administrar. Então, o Legislativo, a Câmara de Vereadores, cria o regimento interno, cria a organização, cargos, salários, enfim, todas as comissões que também você mencionou. Pode-se dizer que a organização interna, a função administrativa atípica do Legislativo, é a mais tranquila para os vereadores que serão eleitos? Bom, primeiro entendendo que mesmo nos municípios prevalece a separação de poderes, ou seja, compete sim à Câmara Municipal administrar e cuidar das suas questões internas, ou seja, ela que vai definir os seus servidores, ela que vai definir o seu funcionamento, a forma como isto vai ocorrer. Como é uma questão interna, a gente pode dizer sim, é uma função mais simples, é uma função, vamos ao tema aqui, mais sossegada para os vereadores. Mas tem que ter uma atenção que é importante a gente colocar. Existem limitações na Constituição Federal sobre, por exemplo, quanto que a Câmara de Vereadores do município pode gastar com funcionalismo, quanto que ela pode gastar dentro do orçamento municipal para a sua manutenção. Então, esta questão, os vereadores têm que estar sempre de olho nas regras federais, constitucionais, na verdade, que tratam de como deve ser feita essa gestão interna, para não cometerem o risco, ou terem o risco de aí sim cometerem crime de responsabilidade ou quebra de decoro. Agora, Valdir, como o controle social e a participação dos cidadãos podem influenciar na competência, na realização de políticas públicas pelo poder público municipal? Bom, uma Câmara de Vereadores eficiente, ela está aberta à população. É um local onde a população ela tem que ter o contato com o seu vereador. E, geralmente, nos municípios menores, a gente consegue isso até muito mais facilmente, porque as pessoas se conhecem muito mais facilmente. Então, a conversa, a troca de opiniões, a troca de sugestões, ela é mais simples. Mas a participação popular não se limita a municípios pequenos. Municípios pequenos, médios, grandes,
têm que estar abertos a ouvir a sociedade. Por que isto é muito importante? Porque apesar do vereador ele ser alguém que está próximo de uma parcela da sociedade ou de toda a sociedade, é o produto final, vamos dizer lá, o cidadão é que sabe onde estão as principais demandas que o vereador tem que atender, que o vereador tem que buscar. Então, quando o vereador ele se abre para receber essas demandas, ele faz um mandato muito mais próximo do seu futuro eleitor. Então, é uma mão dupla aqui. A sociedade consegue ter as suas demandas atendidas, porque o vereador ouviu onde estão os problemas, negociou com a prefeitura, porque a gente também tem que lembrar que o vereador não faz tudo, ele não é o prefeito, ele é parte de um complexo. Negocia com a prefeitura, busca atender as demandas e, a partir daí, a sociedade consegue ter mais facilmente as suas demandas atendidas. E para o vereador isso é bom, por quê? Porque são esses eleitores que, de 4 em 4 anos, querem decidir se mantém ele no cargo ou se alternam as pessoas ali presentes. Então, essa articulação entre o Legislativo e o Executivo Municipal é essencial para a realização das atividades e competências do Poder Municipal. É essencial. A Prefeitura tem que conversar com a Câmara de Vereadores e vice-versa. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores, ela vota, ela aprova as leis, as propostas governamentais, ela tem uma visão até de um debate dentro da sociedade, porque ali você tem forças políticas, inclusive, antagônicas. A Prefeitura, vamos dizer assim, pensa a administração como um todo, mas ela precisa dos vereadores para poder fazer aquilo se concretizar. Então, se eu tenho os dois trabalhando em conjunto, pensando na sociedade, mais facilmente eu tenho um município melhor administrado. Quando há um conflito, prefeitura, Câmara de Vereadores, simplesmente um conflito insolúvel, quem só perde é a sociedade nesse processo. Valdir Pucci, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, muito obrigado. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Seca no Amazonas. Deputados cobram solução para comunidades que ficaram isoladas. Bossa Nova é reconhecida como patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro. Escola no Maranhão promove conscientização sobre sustentabilidade na moda. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem.
Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os alimentos ultraprocessados são apontados como uma das principais causas de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e as doenças cardiovasculares. Mas você sabe o que são alimentos ultraprocessados? A alimentação saudável é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Paula Jones, diretora executiva da ACT Promoção de Saúde. Senhora Paula, muito obrigado pela sua participação em nosso programa, obrigado por aceitar o nosso convite e participar de forma remota dessa nossa entrevista. Nós aqui agradecemos a oportunidade de debater esse assunto, que é tão importante. Pois é, e antes de começar essa conversa, eu estava conversando com a senhora sobre uma audiência pública que houve no Senado anterior à aprovação da PEC 45, né, da reforma tributária comemorada pelo Congresso Nacional e pelo governo. E nessas discussões anteriores, essa audiência pública em que eu acessei e voltei nesse vídeo falava justamente sobre uma proposta de taxação desses alimentos ultraprocessados como um mecanismo, inclusive, de prevenção de doenças. Vamos começar respondendo à pergunta, né? O que são os alimentos ultraprocessados? Como as pessoas podem identificar na hora de comprar, de fazer suas compras no supermercado, na hora de montar sua cesta de alimentação? O que são esses alimentos e como identificá-los? Até para falar dos ultraprocessados, acho que até vale a pena a gente falar um pouco do Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Ótimo. Que ele foi publicado em 2014 pelo Ministério da Saúde e ele fala, né, o que uma alimentação adequada e saudável, né, que ela tem que ser diversa, tem que ser baseada, tem elementos de cultura, tem elementos da diversidade regional, dos alimentos que estão na estação e preferencialmente alimentos in natura, minimamente processados, e alguns processados na dieta, e ela sugere que a gente evite, né, o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados. E o que são os ultraprocessados? Inclusive, muita gente chama de produtos comestíveis, né, ultraprocessados, que não se pode nem muito chamar, em muitos casos não se pode nem chamar de alimentos, que são modificações da matriz alimentar que mantêm praticamente nada, né, uma reconstituição de um alimento
alimento, praticamente destruindo toda aquela matriz alimentar e colocando vários aditivos cosméticos para torná-lo palatável, ou seja, um alimento que você diga que tenha, né, um ultraprocessado sabor morango, não tem morango, sabor abacaxi, não tem abacaxi, né? Ou, né, de legumes e verduras, normalmente nem tem aqueles produtos que alega ter, e isso é feito através de uma série de cosméticos aditivos que também tem um impacto na saúde que a gente desconhece. O pouco que a gente conhece, né, desse universo dos aditivos cosméticos utilizados em produtos ultraprocessados é preocupante, né? Então, com uma reforma tributária, né, que é uma coisa que acontece assim, não é aquela coisa que acontece sempre, né? Assim, desde que eu me entendo por gente, discute-se uma reforma tributária. E como a gente vem estudando esse tema dos ultraprocessados há muito tempo, inclusive como que a composição do preço final desses alimentos, aconteceu um fenômeno muito ruim no Brasil, que foi que os alimentos ultraprocessados ficaram mais baratos do que a comida minimamente processada e in natura a partir de 2023, né? Então, assim, quando chega na mão do consumidor, os ultraprocessados acabam pagando menos imposto, muitas vezes eles recebem até uma série de incentivos, enquanto os alimentos in natura acabam tendo uma incidência de imposto quando ele chega no consumidor final, né? Então, a gente já estava ciente de todas essas distorções tributárias, que a discussão da reforma é uma oportunidade. E quando a gente fala dos fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, a alimentação não saudável está entre um dos principais, né? Ao lado aí de tabagismo, consumo de álcool, a falta de atividade física. Então, assim, é super importante que a gente consiga acompanhar o que a ciência já sabe sobre o impacto dos ultraprocessados na saúde, né? Mas agora eu vou voltar à tua pergunta, até desculpa aí que eu pulei para esse contexto mais amplo. Como é que a gente identifica? Hoje em dia a gente tem a rotulagem nutricional frontal, né? Aquele esquema da lupa nos alimentos. Aquilo é um indicador de que é um alimento alto em algum nutriente crítico, né? Que é sódio, gordura e açúcar. Mas para além disso... Né? Normalmente esses três, mas assim, isso por si só não é o principal problema. Na verdade, isso são marcadores de que pode ser um alimento ultraprocessado, né? Só que além disso, o que é importante de olhar não é só a questão da lupa. Mais importante do que a lupa é olhar a lista de ingredientes nesses alimentos ultraprocessados, né? Nesses alimentos empacotados e industrializados. A lista de ingredientes que vai te dar indicadores, né? Quais são os marcadores, que aí você tem normalmente combinações de aditivos cosméticos que são ou edulcorantes, você tem os aditivos que para dar sabor, você tem outros para dar cor, você tem, né, uma série de outras coisas aí, muitas vezes nomes que a gente sequer reconhece ou pode identificar, né? Não são coisas que tenha na cozinha da casa de ninguém. Então, a dica, sim, é um pouco olhar para essa lista de ingredientes, porque o rótulo do alimento, a parte frontal, às vezes faz algumas alegações, rico em fibra, ou tem vitamina adicionada, mas mais o rótulo, só que o rótulo existe para fazer propaganda daquele produto, né? Então é mais importante do que o rótulo, ou ler de forma crítica essas alegações nutricionais do rótulo, é olhar o que está escrito na lista de ingredientes. Então acho que essa é uma das principais coisas. Mas regra geral vamos comer mais comida, nosso arroz com feijão, uma saladinha, uma verdura, menos fruta. Embalagem já seria uma forma de começar a caminhar para uma alimentação mais saudável, né? Mas você falou dos ultraprocessados, essa questão da lupa também. Às vezes a pessoa que está acompanhando aqui a nossa conversa não entende. Normalmente os alimentos, essa lupa é um selo que tem, isso é frontal, logo na frente das embalagens, alto teor de açúcar, alto em teor de gordura. Essa é a lupa a que a senhora se referiu. E no verso, normalmente, da embalagem, em letras pequenas, né, menor do que bula de remédio, difícil de ler, vem ali os ingredientes, né, além desses todos que a senhora comentou, espessante, às vezes até alguns polímeros são usados dentro desses alimentos. Mas eu queria exemplificar, a senhora falou também em alimentos minimamente processados, existem também os ingredientes processados que são usados na cozinha. Às vezes, quando a pessoa vai fazer um alimento em casa, tem gente que faz até o pão dentro de casa.
Então, eu queria assim, exemplos, né, para as pessoas. Olha, então, vamos trazer aqui alguns exemplos, a gente não vai falar de todos os alimentos, é impossível. Uns exemplos de ultraprocessados, exemplos de alimentos processados e de minimamente processados, para a gente ter uma ideia melhor desse contexto. Um exemplo, né? Vamos pegar assim, a gente pode pegar o abacaxi, pegar o milho, assim, você pega um abacaxi in natura, né? É a fruta pura, aí você pode pegar um abacaxi em calda, que ele é um processado, e aí você pode ter um abacaxi que é um néctar de abacaxi que nem abacaxi tem, ou algum biscoito, ou algum iogurte que alega que tem abacaxi e não tem mais abacaxi, né? Ou ele está totalmente desconstituído aí. O milho, né? Você tem o milho in natura. Aí você pode ter até uma farinha de milho, né, que é um tipo de processamento, que até aí tudo bem. Você pode ter o milho em lata, que é o milho processado, e você tem, por exemplo, um salgadinho de milho, que provavelmente já está na categoria do ultraprocessado, né? Então, assim, são esses exemplos mais práticos, assim, do dia a dia. Mas você trouxe um elemento importante dos ingredientes culinários, né? Que a classificação nova, ela fala dos produtos in natura, dos ingredientes culinários, e aí tem os minimamente processados, que, por exemplo, quando você vai na feira e compra uma abóbora que já foi cortada, né? Isso é um minimamente processado, né? Ou quando você faz um processo ali no feijão, que ele já vem, né, fora da fava, já vem sacado, o arroz que já vem polido, isso é um processamento, mas é um minimamente processado. E aí depois você tem aí você tem os ingredientes culinários, que são as coisas que a gente precisa para preparar os alimentos, que aí é o sal, o óleo, a manteiga, né? São coisas que você usa para a preparação dos alimentos, né? O açúcar, você pode usar isso para preparar refeições, para preparar uma sobremesa, para preparar um alimento. E aí você tem os processados, que aí são, por exemplo, os pães, os queijos, vários compotas, né, em lata, ou geleias, coisas em conserva, geleia. E aí você tem a categoria dos ultraprocessados, que aí os exemplos mais comuns são os biscoitos recheados, os salgadinhos de pacote, né, os néctares que dizem ser suco natural e não são suco natural. Você tem o macarrão instantâneo, esses são os ultraprocessados, né? São esses alimentos embalados assim, né? Os biscoitos recheados, esses são os ultraprocessados. E aí tem... A senhora comentou, desculpe, a senhora comentou que no começo da entrevista que já não estão mais chamando esses alimentos ultraprocessados de alimentos, e sim de produtos comestíveis ultraprocessados. Isso. Do ponto de vista da nutrição, né, esses alimentos eles não apresentam nenhum valor nutritivo, algum valor nutritivo. E aí, completando a pergunta, o acesso a esses alimentos, o consumo desses alimentos tem crescido na faixa de população, na população com faixa de renda mais baixa? Olha, uma das coisas que preocupa é assim, hoje no Brasil, sim, porque ele está se tornando mais barato, né? Então isso faz com que vá acontecer esse aumento nas classes mais baixas. Só que outro grupo populacional, que inclusive é o que a gente está bastante preocupado em relação à reforma tributária, é que quando você olha para a dieta do brasileiro, mais ou menos 20% das calorias que a gente consome no Brasil vem de alimentos ultraprocessados. Isso é infinitamente melhor do que é no caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, que passa de 50%, às vezes chega a 60%, às vezes até um pouco mais. Então, no caso do Brasil, a gente tem um percentual de consumo de ultraprocessado a nível populacional, né, que eu estou falando, 20% das calorias, que ainda, assim, a gente precisa não deixar que isso aumente. Só que o que preocupa? Na última levantamento do ENANI,
que é com a faixa etária de crianças, adolescentes e crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, o consumo de ultraprocessados está maior do que entre adultos, está em torno de entre 26% e 27%. Isso é muito preocupante, porque a gente está falando da nova geração que já está num patamar de percentual de consumo de caloria maior do que os adultos. O que isso significa no futuro, né? Por isso que é importante desestimular o consumo desses alimentos, assim como, ou desses produtos, né? Eu mesmo aqui me contradizendo, assim como preconiza o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Porque senão, como vai ser a próxima geração, né? A gente já tem, nesses países onde o consumo de ultraprocessados é muito maior do que no Brasil, que é o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, você tem é a primeira vez que uma geração vai viver menos do que a geração anterior, né? Porque chegou num grau de percentual de consumo muito alto. Então, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando muito de proteger a nossa alimentação, né, a partir de alimentos reais, né, assim, né, o arroz, o feijão. E aí é que entra, né, Paula? Aí é que entra uma parte importante dessa nossa conversa aqui, que é essa proposta que, em princípio, né, não vingou, de aumentar os impostos sobre os alimentos ultraprocessados como uma forma de proteger, bem nesse caminho que a senhora está trazendo aqui. Eu trago como uma referência interessante para a gente o Programa Brasileiro Antitabagismo, que é uma referência mundial e que usou alguns mecanismos, entre eles o aumento da carga tributária sobre esses produtos, mas também houve um trabalho intensivo de comunicação. Né? No caso dos alimentos, a senhora colocou aqui essa lupinha que indica que tem alto teor de gordura, mas no caso dos cigarros, a advertência é muito mais grave, né? Mostrando muitas vezes pessoas em estágio terminal de uma doença, mostrando os efeitos de um câncer no pulmão de forma bastante contundente. Né? Além da taxação, né, que outros mecanismos a senhora entende que podem ser utilizados para proteger especialmente a geração, né, as crianças e adolescentes, também, claro, a população em geral, e alertar sobre esse consumo, evitando que a nossa dieta caminhe para esses exemplos que a senhora trouxe aqui, que já são mais preocupantes? São 4 políticas básicas que foram utilizadas no controle do tabagismo, né, que, como você falou, é uma referência no mundo, que são a restrição da publicidade, a questão da tributação, que é um dos elementos mais importantes, a questão dos rótulos, né, no caso do cigarro, aquelas advertências, como você bem colocou, né, mostrando as doenças que são causadas, e a questão da regulação dos ambientes. No caso da alimentação, no caso do cigarro, foram os ambientes livres de fumo, né? Você regulamentar que não se pode fumar em ambientes fechados. No caso do consumo de ultraprocessados, assim, porque vamos pensar, assim, quando a gente fala de alimentação, não são todos alimentos. A gente está querendo a regulação para essa categoria de alimentos, né, ultraprocessados. Então, para essa categoria, o que foi utilizado para o cigarro é perfeitamente aplicável. E aí, dando um exemplo, né? Os ambientes escolares é um ambiente super importante ser regulado, vem sendo regulado, por exemplo, as cantinas do Rio de Janeiro já passou uma lei que proíbe os ultraprocessados nas cantinas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar também tem uma portaria, né, do FNDE que não permite ultraprocessados, né, que tem uma série de diretrizes lá como tem que ser a alimentação escolar. E a gente poderia falar de outros ambientes institucionais, né? A exemplo de hospitais. Alimentação em hospital é uma coisa que às vezes eu fico impressionada com o que se serve lá, inclusive para os acompanhantes, né? Nos hospitais privados ou para os próprios pacientes. Eu falo, meu Deus, né? A pessoa vai sair daqui melhor ou pior com esse tipo de alimento. Já passei por isso, é assustador, eu concordo com você, realmente. Não é assustador? Não, é estranho, inclusive eles né? servem refrigerante. Não, eles chegam oferecendo bandeja de refrigerante para o acompanhante. Eu falei, meu Deus, o que isso está fazendo dentro do hospital, né? Hoje em dia pode parecer estranho, mas assim, antigamente você entrava no restaurante, as pessoas fumavam e a gente achava normal, né? Quem é um pouco mais velho, a geração mais jovem não. Hoje em dia, se você entra num lugar e as pessoas estão fumando, a gente se espanta.
a gente, sabendo o que a gente sabe sobre o consumo de bebidas açucaradas, né, de bebidas adoçadas de um modo geral, quando entro num restaurante e vejo todas as mesas com aquela lata de refrigerante, para mim é um espanto, mas isso é uma coisa que ainda não é um espanto, né, para a população como um todo. A gente ainda está num grau aí de reconhecimento do que significa você tomar, né, aquela quantidade de açúcar de forma líquida, tal, que é um problema de saúde inequívoco, né, no caso das bebidas, só das bebidas açucaradas no Brasil, assim, os números são espantosos, né, do impacto disso. Então, assim, a gente precisa, assim, é um processo você conseguir denormalizar, né, o consumo desse tipo de produto e achar que é normal. Não, você não pode fazer disso a base da sua alimentação, né? É importante que a base da alimentação seja a partir de comida de verdade. Então, em síntese, essas 4 políticas que são as principais que foram utilizadas para o controle do tabaco, elas são aplicáveis a essa categoria de alimentos. Só que no caso dos alimentos, a gente pode incentivar o que é bom para a gente. Isso é bem diferente do cigarro. No cigarro era só dizer não, né? Não fume, mas no caso da alimentação a gente tem muitas formas de incentivar uma alimentação adequada e saudável, que é isso que nos dá saúde, né? O que nos nutre de verdade. Então é um pouco diferente nesse sentido. E por isso a discussão do que entra em qual alíquota na reforma tributária, né? Isso. Então faz sentido que os ultraprocessados entrem no imposto seletivo. Eu diria que não terminou ainda esse debate, né? Ainda há tempo. Mas esse mecanismo de sobretaxação desses produtos, isso existe referência em outros países? Há países que já adotaram esse tipo de política? A gente tem modelos ou então casos para serem estudados e falar assim, olha, isso funcionou ou isso não funcionou? Como é que está essa situação? Tem uma coisa que é, obviamente, o setor que vai ser impactado com isso, né? Diz assim, mas isso não funciona ou ainda não foi adotado. O que a gente tem de maior quantidade de evidência hoje é em relação às bebidas, né, adoçadas. Então, já tem muitos países que já adotaram o imposto seletivo para bebidas adoçadas. No caso dos ultraprocessados, eu até comentei, né, que eu recém cheguei da Colômbia. A Colômbia é um país que colocou ultraprocessados na reforma tributária para entrar no imposto seletivo. E o Brasil, gente, o Brasil é o país que desenvolveu a guia alimentar, né, e essa classificação nova e o conceito dos ultraprocessados que está sendo adotado em todo o mundo, né? Muitos países estão fazendo guias alimentares similares ao brasileiro, né, que é baseado em alimentos. A gente já, né, acabou aquele conceito da pirâmide, não é mais assim que se pensa a alimentação. Você pensa assim, o que compõe uma dieta saudável e não aquela coisa do que tem que ter proteína, carboidrato. Não se fala, inclusive, mais nessa linguagem, né? Você se fala de um prato diversificado com diferentes tipos de alimento ali. Isso que é uma alimentação saudável. Senhora Paula. Então, o Brasil, assim... Desculpa, só uma coisa. No caso dos ultraprocessados, a senhora trouxe um exemplo aqui interessante da Colômbia, inclusive a senhora está chegando de viagem, né, da Colômbia, assim, agradeço também por esse empenho em participar da nossa conversa, mas a ideia é eliminar o consumo desses produtos ou existe um meio termo, né, para as pessoas que gostam dos alimentos, enfim, dentro até dessa própria diversificação? O que o Guia Alimentar diz é evitar. Né? Então, assim, não é uma proibição, é para você tem que evitar, não pode fazer disso a base da sua alimentação. Então, assim, uma coisa que também mudou muito, né? Quando eu era criança, um refrigerante era uma coisa ocasional, né? Numa festa, né? Numa situação especial. Não era uma coisa de todo dia na mesa. Então, assim, só para dar um exemplo assim, de coisas que devem ser evitadas, não podem ser a base da alimentação de ninguém e não pode ser uma coisa consumida no cotidiano. E aí, lembrando que eu mencionei, né? A gente precisa se manter nesses 20% ou abaixo deles, né? Se a gente já tem as estimativas, 57 mil mortes no Brasil são associadas ao consumo de ultraprocessados. É claro que se você aumentar esse percentual de consumo na população, se a gente, por exemplo, no Brasil consumisse a quantidade
percentual de ultraprocessados que os Estados Unidos, seriam 200 mil mortes associadas ao consumo de ultraprocessados. Então, o que eu estou querendo dizer, a gente precisa ou não aumentar esse patamar, ou quem sabe baixar para 10%, né? Se a gente conseguir avançar com essas políticas que desestimulem esse consumo e que desnaturalizem que isso seja uma coisa que tem que ser consumida todo dia na refeição, né? Ou seja, não é proibir, só lembrando, é para evitar, e também não é para achar assim, nossa, eu vou comer um negócio aqui, vou morrer ali, não é bem assim, né? É uma questão de padrão alimentar ao longo do tempo. Então, também não é para ninguém ficar assustado, mas é para ter consciência que isso não pode ser a base de uma alimentação saudável, né? E a senhora tem, dentro da ACT, também defende uma tributação chamada de tributação 3S. Eu gostaria que a senhora explicasse brevemente o que é esse conceito. A gente participa de uma coalizão mais ampla, que é pela reforma tributária 3S, que é uma reforma tributária que seja saudável, sustentável e solidária. Ou seja, a gente entende que a gente precisa de regras que diminuam nossa desigualdade social, né, que é gigantesca e tem várias distorções tributárias que ampliam essas desigualdades, que a gente faça uma reforma tributária que faça nesse sentido do ponto de vista da sustentabilidade, né? Lembrando que a gente está no meio de uma crise climática aí sem precedentes, né? O qual vai ser o impacto disso, né? no planeta e, consequentemente, na saúde de todos, e que ela seja saudável, né? E, de novo, é uma grande oportunidade da gente fazer esse debate, né? Então, tem programas e coisas que foram adotadas, né, há décadas atrás. Inclusive, se a gente olha para toda essa parte aí dos subsídios, dos incentivos fiscais, a produção do que a gente vem incentivando a produção, a gente pode fazer escolhas melhores para começar a semear aí sementes para um futuro mais saudável, mais solidário e mais sustentável, né? Então, é um pouco assim, olhar para o todo e não só para o ponto específico da saúde. Ela precisa ser boa para todas essas áreas. E aqui a gente está falando de saúde, de alimentação saudável, de segurança alimentar. Tudo isso, todas essas questões são temas do nosso programa, temas da cidadania. E a nossa pergunta pinga fogo. Para a senhora, o que é cidadania? Bom, para mim, cidadania... Desculpa, para mim cidadania é a gente participar dos processos políticos. A cidadania não é só de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos ir lá na urna e votar, né? É a gente participar dos processos políticos em diferentes instâncias, né? Como cidadão no nosso dia a dia, cidadão e cidadã, participando em conselhos ou não, mas acompanhando o que está acontecendo e fazendo incidência, né, sobre os temas e participando do debate político, porque ele é permanente, né? Inclusive acompanhando, né, o que fazem as pessoas que a gente votou, né? Porque muitas vezes a gente vota lá, esquece, vai para casa e não sabe mais o que está acontecendo, né? Bom, senhora Paula Jones, socióloga e diretora executiva da ACT Promoção de Saúde. Mais uma vez agradeço pela sua participação em nosso programa. Obrigado pela entrevista. Obrigada, nós que agradecemos. Estamos à disposição. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar?
No Distrito Federal, a Terracap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamentos que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Tem uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de educação dos estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Tem que combinar com o governo o que é possível. Quais são os fatores principais que contribuíram para essa situação fiscal tão crítica dos municípios? Ele escolhe dever à União, à viúva, né? Onde tudo estoura, né? Historicamente, independente de governo, de partido, de ideologia, no final quem paga a conta é a viúva. E lembrando que a viúva somos todos nós. Seja bem-vindo, senador Carlos Portinho. Obrigada pela presença. A maioria das cidades brasileiras está passando por uma crise fiscal e o senhor é relator da proposta de emenda à Constituição que pode permitir o parcelamento dessas dívidas e também melhorar bastante, né, as condições de pagamento. A proposta foi aprovada. O seu relatório foi bastante otimista em relação ao alcance da proposta. Todo mundo sairia ganhando. Os municípios pagariam menos e a União receberia mais. Como é que o senhor acredita que isso vai ser possível? A PEC 66, a proposta de emenda constitucional 66, ela é uma iniciativa do senador Jader Barbalho, ele é autor da proposta. Ela estava um pouco adormecida ali na CCJ e muitos prefeitos do estado do Rio de Janeiro me procuraram para falar a respeito dessa proposta, manifestando o interesse que ela avançasse. Eu imediatamente pedi a relatoria e
me dediquei nos últimos meses a essa proposta. Fazendo articulações tanto com a consultoria do Senado para entender exatamente o impacto dessa proposta, lembrando que ela trata de principalmente 2 assuntos: precatórios, dívidas de precatórios e reforma previdenciária dos municípios. E também a dívida previdenciária dos municípios. E a dívida previdenciária como contrapartida, né, a possibilidade de adesão a um novo refinanciamento. Os prazos esgotaram do último agora no ano passado, final de dezembro de 23. Do último refinanciamento para dívidas previdenciárias dos municípios. Dos municípios. E muitos municípios não aderiram. Muitos municípios não aderiram. O que é muito ruim, na lógica da sua pergunta, tanto para os municípios, né, que não dão uma solução para o seu passivo, quanto para a União, porque ela também não recebe, né? Então, dentro dessa lógica, a gente foi construindo um texto mostrando para o governo que a reabertura de um prazo para financiamento dessas dívidas, ainda que seja um prazo longo, que permita os próximas gestões das cidades se adequarem a esse pagamento, seria importante porque seria dinheiro entrando, parcelas do financiamento entrando no caixa do governo federal, coisa que não acontece. O prazo venceu para o último refinanciamento em dezembro de 23 e os municípios simplesmente pararam de pagar, né? Então, o governo também teria aí o interesse em encontrar um caminho que permitisse o pagamento parcelado dessa dívida e, em contrapartida, receber essas receitas e fazer a reforma previdenciária que muitos municípios ainda não fizeram e é de fundamental importância. É um remédio amargo, a gente sabe, toda a reforma previdenciária tem um impacto muito grande, né, no servidor, na vida da cidade, mas ela é importante e é importante que os municípios se dedicassem a isso, né? E o governo entendeu essa lógica e a gente começou a discutir o que era o texto original, o que era possível. Havia aí um interesse em limitar a 1% a parcela da receita dos municípios. Essa é a proposta da Confederação dos Municípios, limitar a 1%. Que foi a proposta que embasou o texto original do senador Jader Barbalho. Mas aí tem 2 questões com relação à dívida dos municípios. Só para tentar esclarecer, senador, é como o município tem uma dívida e ele quer comprometer apenas 1% da receita dele para pagar aquela dívida. Uma coisa que as pessoas não podem fazer, mas um município que tem várias obrigações poderia. A ideia seria essa, o que para alguns municípios muito endividados, a gente está falando em parcelamentos a perder de vista, literalmente, né? É lógico que na lógica dos municípios, limitar a 1% permite que sobre espaço de caixa para que ele faça investimento. E é muito importante que os municípios tenham esse espaço fiscal para investimentos. As pessoas moram na cidade, né? O impacto da falta de serviço ou da falta de investimento é sentido diretamente. Então, a gente tem que aliar esses 2 interesses, o dos municípios, né, em pagar o quanto menos possível, e o do governo federal em receber alguma coisa, já que no último refinanciamento, quem não entrou não está pagando nada. E com isso, a gente veio construindo essa proposta, ouvindo a Confederação dos Municípios à frente dos prefeitos. É lógico que a gente tem que entender que no legislativo, o ótimo é inimigo do bom, né? Eu gostaria de poder dar o maior chapéu de bondade para os municípios, mas esse projeto que trata de dívida previdenciária, dívida com o governo federal e de precatórios, dívida com cidadão, que na outra ponta tem a receber, né, é um crédito por alguma indenização que o município, alguma falha, alguma falta que o município fez e que o judiciário determinou um valor que tem que ser pago. A gente tem pessoas aí na fila de precatórios há tanto tempo. Várias pessoas que morrem sem conseguir receber dívidas de precatório. A minha avó mesmo, no Rio Grande do Sul, meu avô era servidor e ela tem uma dívida, ela morreu recentemente, coisa de 1 ano, e não recebeu. Ficou mais de 15 anos num processo para receber o seu precatório, que é a solução final do processo, que é o pagamento. E você não pode tirar também a liquidez desse precatório, porque
A gente sabe que muitos, para abreviar esse tempo de espera, negociam no mercado esses precatórios com valor de deságio. Se você estica demais o prazo de pagamento, você está tirando a liquidez. Esse precatório passa a não ter interesse, valor no mercado, porque sabe que vai ser pago daqui a 50, 40 anos. Então, a gente buscou aliar esses dois interesses e com a lógica de ter um mínimo comprometimento, sim, das receitas do município, para que tenha algum espaço fiscal para investimento nas cidades. E eu acho que o texto que a gente alcançou na CCJ já era bom, tanto com relação ao parcelamento da dívida previdenciária, a reabertura do prazo para que esses municípios possam se adequar. E como é um remédio amargo, é bom lembrar... O senhor fala no relatório em 248 bilhões de reais de dívidas dos municípios com o regime geral da Previdência. Segundo a consultoria do Senado, é em torno desse valor hoje o passivo dos municípios com o governo federal. E a dívida previdenciária, que também tem um impacto nos pagamentos de benefícios depois pela União, no caixa da União, do quem entra na União. Então... a gente tinha que equacionar isso de alguma forma com menor comprometimento da receita dos municípios. Acho que a gente chegou a um bom texto na CCJ e agora no plenário a gente amadureceu e eu acredito que a gente tem um texto hoje que tem uma lógica que permite o pagamento a longo prazo, aderir os prefeitos que estão entrando agora em 2025 no início do seu mandato, poderem fazer a reforma previdenciária no tempo que a gente estendeu para que fosse alcançado. A gente sabe que no último ano de governo, ninguém vai fazer a reforma previdenciária em ano de eleição. Como o último prazo terminou no ano passado, é isso que aconteceu. No último ano, ninguém aderiu ao programa de refinanciamento com compromisso de fazer a reforma previdenciária. Então, a gente estendeu esse prazo para que os novos gestores da cidade ou aqueles que se reelejam tenham no início do seu governo o tempo necessário para amadurecer no seu parlamento, na Câmara de Vereadores, o assunto e fazer a sua reforma previdenciária como contraprestação à adesão ao parcelamento. E um parcelamento que ele considera um limite de comprometimento de receita menor do que hoje ocorre e com isso a gente espera dar, porque a gente está diluindo num prazo maior de mais 30 anos esse parcelamento, com a reforma previdenciária, com um instrumento que o próprio governo trouxe, que é um conselho que vai acompanhar para e passo como é que o município está tratando da sua dívida previdenciária, a sua reforma, vai poder aconselhar. Então, eu acho que a gente traz mecanismos de apoio também aos municípios para que eles possam superar no prazo o pagamento da sua dívida previdenciária. E no caso dos precatórios, aí sim a gente trouxe dentro de uma lógica para não premiar aqueles maus pagadores, isso também deve ser levado em consideração, e não tirar a liquidez dos títulos, uma lógica entre estoque da dívida, quanto é o seu estoque da dívida e quanto você vai comprometer da sua receita líquida. Pelas simulações que no texto da CCJ nós apresentamos, pegamos como parâmetro Rio de Janeiro e São Paulo, municípios de forte economia, grandes, muitos estados de muitos municípios, e pela simulação da consultoria do Senado, 100% dos municípios do Rio, no caso dos precatórios, teriam benefício, pagariam menos do que pagam hoje, sem prejuízo aí ao credor, porque estaria diluído dentro de um prazo razoável de espera. Teriam melhores condições de pagamento. Melhores condições de pagamento. E de São Paulo, 97% dos municípios, se eu não me engano, 4 ou 6 municípios, que não se enquadrariam nas alíquotas reduzidas que a gente está propondo em uma escala de degraus, digamos assim, em relação ao estoque da dívida, porque são municípios que estão muito alavancados. E esses municípios precisam dar um tratamento de choque, digamos assim, de choque fiscal, para poder justamente cair num patamar em que ele tem um comprometimento melhor. Então, há uma lógica de induzir o pagamento desses precatórios para que o município, tendo uma receita extraordinária que ele possa usar, caia para uma faixa de comprometimento menor da sua receita líquida. E aqueles que têm um estoque muito pequeno, a gente está atendendo ao percentual que foi sugerido, porque um estoque pequeno justifica um comprometimento bem menor
das suas receitas para pagamento de precatórios. Senador, é como um refis e os municípios vão aderir se interessar, se as condições interessarem a eles. A gente traz também, e aí muito fruto da proposta da CMN, também a desvinculação de algumas receitas, de alguns fundos municipais, como o CEFEM, da mineração. Tem municípios que têm esse fundo, por exemplo, da mineração em diversos estados do Brasil, que recebem e alimentam esse fundo, que tem como propósito o investimento em infraestrutura. Só que tem municípios que já investiram tudo que tinham para investir, já asfaltaram as ruas todas, já colocaram iluminação pública, e tem municípios que têm quantias significativas de milhões parados nesses fundos. O ideal é que essa desvinculação desses fundos, de algumas contribuições, possa também dar um alívio fiscal para que o município possa usar para o pagamento da dívida e, com isso, ter uma sobra de caixa para investimento no seu dia a dia, no dia a dia das cidades e do cidadão. A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, ela destaca que 49% dos municípios estão gastando mais do que arrecadam. Antes de começar a entrevista, a gente estava aqui batendo papo, né? E o senhor falou que essa dívida não tem dono, né? Dívida de município é uma dívida sem dono. Eu queria que o senhor explicasse exatamente quais são os fatores principais que contribuíram para essa situação fiscal tão crítica dos municípios. A gente tem que pensar nos diversos Brasis que tem dentro do nosso Brasil. A gente tem municípios pujantes, as grandes capitais, mesmo assim muitas endividadas, porque também a demanda pelos serviços, por investimento é maior, né? E tem muitos municípios, você pega um estado como Minas Gerais, 853 municípios, que por uma questão geográfica se justificam, mas por uma questão econômica talvez não se justificasse a sua emancipação, né? A sua transformação em municípios, porque não tem atividade econômica. Alguns sobrevivem de mineração, outros no Brasil do agro, que é muito importante, muitos de também questão imobiliária, do crescimento das cidades, pagamento de IPTU, aumenta a arrecadação, mas você vê que, do ponto de vista da produção, né, dentro dessas cidades, são poucos que têm grandes indústrias, que têm setor de tecnologia desenvolvido, por exemplo, que gera ISS, arrecadação, serviços para os municípios, e a maioria depende, por isso, dos repasses do governo federal. Então você tem municípios que precisam receber esses recursos federais para pagar suas folhas de pagamento de funcionários, muitas vezes, né? Não é nem para investimento, é para o básico, para o mínimo, e que não geram ou não são atrativos para gerar desenvolvimento econômico e que, por isso, ainda por cima, tem que fazer investimentos na cidade, prestar serviço ao cidadão, na saúde, na educação e limpeza urbana, iluminação pública, e cada vez mais caro esses serviços, né? Por questão da saúde, com avanços tecnológicos, os investimentos têm que ser cada vez maiores, né? E isso é difícil para esses municípios que não têm uma atividade econômica pujante, não têm, consequentemente, uma arrecadação maior, poder honrar. É um problema de Estado isso. E chegou um momento, hoje, até porque está havendo atraso no repasse dos fundos do governo federal para o município, né? Está havendo atraso em repasse de royalties para os municípios. Aqui no meu estado do Rio de Janeiro é um fato muito grave isso, e isso tem... chegou um momento que a gente precisou agora, de novo, sentar na mesa e renegociar essa dívida dos municípios. O que a gente buscou é que essa renegociação trouxesse contrapartidas, né, em proveito tanto do município quanto da União Federal, no caso, por exemplo, do refinanciamento com compromisso na reforma previdenciária dos municípios e estados também. São milhares de municípios que não conseguem honrar com o seu pagamento de INSS. E essa dívida, além do passivo, ela continua acontecendo. O prefeito tem que fazer escolhas muito difíceis e, quando o senhor diz que é um problema de Estado, eu queria que o senhor desenvolvesse um pouquinho mais para explicar a relação que existe entre as prefeituras e o pagamento do INSS, o pagamento do regime geral da Previdência. Porque ele já tem, a maioria desses municípios, eles dependem dos fundos, do fundo da União, do repasse de recursos da União, então eles se dedicam a pagar o básico que são os seus funcionários. Eles se preocupam até por uma questão eleitoral, vamos falar a verdade,
que a folha dos servidores esteja paga em dia. E aí ele escolhe... A Previdência não. A quem dever. Ele escolhe dever à União, à viúva, né? Onde tudo estoura, né? Historicamente, independente de governo, de partido, de ideologia, no final quem paga a conta é a viúva. E lembrando que a viúva somos todos nós, né? Porque também quando a viúva não arrecada o que ela precisa, a União não arrecada o que precisa, ela precisa puxar do cidadão mais impostos. Aliás, é o que a gente está vendo nesse governo, né? Uma busca por maior arrecadação, e quem está pagando isso, né? O cidadão comum, né? Qualquer um, você, né? Está pagando mais impostos para poder sustentar a máquina do Estado. E quando eu falo a máquina do Estado, não é só as autarquias, departamentos, ministérios da União. A máquina do Estado como um todo, do Brasil, porque a União também ela sustenta muitos municípios por essa carência, muitas vezes, do desenvolvimento de uma atividade econômica que lhe seja pertinente às suas necessidades. O senhor é um senador de oposição combativo e foi construir uma proposta em consenso com o governo. Como foi essa experiência? Não tenho dificuldade em construir pontes. Inclusive, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu sou Flamengo, mas advoguei para a maioria dos clubes do Brasil, né? Meu último clube foi o Fluminense, rival do Flamengo no meu estado. Eu tenho meus valores, eu tenho as minhas convicções, né? Eu tenho o meu time, só para deixar claro, mas eu procuro justamente construir. A função parlamentar é de construir essas pontes. Eu posso discordar da condução do atual governo, mas eu não posso me omitir e querer o mal para o país. Como senador da República, eu preciso construir essas pontes de articulação. Eu tenho uma boa relação aqui com todos os senadores, inclusive da base da oposição, o próprio líder do governo, Jacques Wagner, conversamos muito, né? E eu encaminho, geralmente, esses temas mais complexos, né? Eu procuro encaminhar junto com a sociedade e com o governo, né? A gente tem que ouvir a todos e tentar extrair numa articulação o melhor para o país, que é a minha função, é por isso que eu estou aqui. Senador, olhando a longo prazo, quais outras reformas seriam necessárias para estabilizar as finanças municipais no país? É possível? É possível, mas é dolorido. A gente precisa de uma reforma administrativa de Estado. Não é só no governo federal. A gente precisa de uma reforma administrativa dos municípios. Os municípios eles precisam voltar a contratar servidores públicos. O que a gente vê em muitos municípios é um aumento dos cargos comissionados, que a gente sabe que atende a propósitos eleitorais, a grupos políticos, né? E com isso as cidades estão perdendo os seus servidores. Vou falar do Rio de Janeiro, né? Arquitetos e engenheiros, a grande maioria dos arquitetos e engenheiros que trabalham na Prefeitura do Rio de Janeiro estão para se aposentar. Vai ser um problema seríssimo. E a Prefeitura tem dedicado muito mais os seus recursos para cargos comissionados do que a concursos públicos que possam dar uma base que vai perpassar diversos governos. E aí o município o que vai ter que fazer? Vai ter que contratar na iniciativa privada os serviços de arquiteto e engenheiro para fazer uma obra de infraestrutura, quando ele poderia usar os próprios, pelo menos nos projetos básicos, nos projetos executivos, o seu próprio corpo técnico. E isso está se perdendo. Se a gente vai para cidades de menor investimento, né, cidades menores, o problema é maior ainda, porque é difícil você encontrar alguém, até mesmo um secretário numa cidade que seja uma pessoa muito qualificada, como o cargo exige, e que queira colocar a sua assinatura ali como ordenador de despesa, principalmente hoje, que a gente sabe que quem é ordenador de despesa entrega o seu patrimônio e depois, quando sai, ele vê o que é devolvido, né? Porque o risco de sofrer um processo, não por má fé, não, por erro mesmo, né? O erro, às vezes, até de algum servidor lá na ponta que ele não está acompanhando, ele é uma responsabilidade muito grande ordenar a despesa. E com isso a gente está afastando bons quadros técnicos desses cargos, e estou falando de cargos de secretário. Se você levar isso para os cargos abaixo, é mais difícil ainda você ter, por exemplo, numa pequena cidade, um bom engenheiro, porque o salário que você vai oferecer não é condizente para prender aquela pessoa na cidade ou remunerar ela como ela gostaria, ou como a iniciativa privada, inclusive, que concorre com o público,
remunera. E com isso você perde quadros. E essa carência de quadros no município prejudica muito, né, na parte, por exemplo, da economia, da Secretaria de Fazenda do município. Você atrair bons quadros significa que você vai ter um controle maior das suas finanças, né? Vai ter uma lógica melhor dos seus gastos e muitas vezes... Memória até, memória, né? E muitas vezes você não consegue atrair esses bons quadros nos municípios, é uma dificuldade muito grande. Nas grandes capitais, menos, né? No estado, menos, mas com certeza em municípios pequenos. Eu vejo, quando a gente encaminha emenda a muitos municípios, a dificuldade que eles têm de fazer um processo de licitação, né? Às vezes... Cumprir com a burocracia. A emenda fica parada porque ele não tem um técnico adequado que saiba apertar um botão, às vezes, no computador do CIAF para lançar. É uma dificuldade muito grande e a gente precisa investir nisso. Mas se o município já tem um passivo, já carrega um passivo, já tem dificuldade de caixa para investimento, imagina investir no servidor. Então, ele se preocupa em pagar o salário, né? Muitas vezes tem um quadro técnico que não é suficiente e ele escolhe não pagar alguém. E, geralmente, é a viúva que ele não paga, a União. Senador, o senhor falou das contrapartidas que os municípios vão ter que oferecer. De que forma o parcelamento das dívidas pode contribuir para uma gestão fiscal mais sustentável nas prefeituras? É o que a gente busca nessa proposta, até por iniciativa do governo, a criação de um conselho gestor que possa orientar os municípios na gestão da sua dívida previdenciária e na sua própria reforma previdenciária, que é o fim, né, que se espera como contrapartida a esse benefício de mais um refinanciamento. A ideia é que a gente não fique empurrando isso e a cada 10 anos, quando a corda aperta, a gente venha com mais um refinanciamento. A ideia é que os municípios, com alguma assessoria desse conselho gestor, né, e com prazo para o pagamento das suas dívidas, eles consigam adequar as suas finanças para que não necessitem de novos refinanciamentos. É um cargo, é um órgão novo a ser criado, é isso? Ou ele aproveita estruturas... Um órgão do próprio Ministério, aproveitando para os próprios quadros do Ministério. A ideia não é criar nenhum órgão novo, nenhum salário novo, nenhum encargo novo para a União de forma alguma. É aproveitar o próprio Ministério da Previdência, com seus técnicos, poder fazer um acompanhamento para e passo, né, dessas etapas que os municípios, dessas contrapartidas que eles vão ter que implementar. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para gestores e cidadãos que acompanham essa discussão? Qualifiquem-se. Quando eu iniciei no exercício político, né, meu primeiro cargo foi como secretário de Ambiente do Estado. Mesmo eu tendo formação como advogado, pós-graduação em Direito Público e Administrativo, eu fui buscar me especializar e fiz a primeira turma do CLP, do Centro de Lideranças Públicas, o curso de Liderança e Gestão Pública. Né? É muito difícil, às vezes você tem muito conhecimento, mas não conhece, na hora que você senta e tem a caneta para ordenar, você não conhece o processo administrativo direito, os instrumentos de gestão pública, de implementação de políticas públicas. E aí você pode ser uma pessoa muito qualificada, mas que não vai conseguir exercer melhor aquele mistério e vai até ter receio, muitas vezes, né, de tomar algumas decisões. E a qualificação é fundamental para todo servidor de todas as áreas. Para aquele que vai exercer um cargo em comissão ou vai fazer um concurso público, ele tem que estar muito preparado. E há em diversos estados a oferta de cursos para qualificação, às vezes até gratuitos. A Fundação Dom Cabral, o próprio CLP oferece bolsas. Você tem várias instituições não governamentais que estão dedicadas à qualificação profissional. A gente qualificar os profissionais, aquele que foi indicado para ser um controlador de uma prefeitura pequena, ele tem que buscar a qualificação. Isso é incessante, né? Até pela atualização dos sistemas, da tecnologia, das relações, é muito importante. Essa é a mensagem, se eu puder dar, a quem quer ingressar na vida pública: prepare-se, qualifique-se. Não é só você ser uma pessoa conhecida, vai disputar voto, mas amanhã você pode estar num cargo público e você tem que estar preparado para isso. Eu me preparei para estar aqui no Senado
e me preparei para todas as minhas missões públicas e acho que executei com sucesso, tanto na Secretaria de Ambiente do Estado do Rio, quanto de Habitação, 2 vezes do município da cidade do Rio. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, um tema muito interessante. Quais as regras para o uso de inteligência artificial nas eleições? Como lidar com as novas tecnologias? Especialista em marketing político e eleitoral Marcelo Vitorino e o professor de Direito da USP, Juliano Maranhão, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Um país que é agro, né, um país agrícola, que parte substancial do nosso PIB está ligado à produção agropecuária, e a nossa produção agropecuária não é irrigada. Portanto, a umidade que a Amazônia traz, ela é chave para o nosso desenvolvimento econômico no nosso país. Mas não só o Brasil. Outros países do Cone Sul da América do Sul, como Paraguai, Argentina e Uruguai, também se beneficiam dessa umidade que a Amazônia faz circular pela nossa região. A Amazônia, ela estoca o equivalente a 10 anos de emissões de carbono de toda a humanidade. Acho que isso dá a dimensão da importância estratégica da Amazônia para a estabilidade do clima do planeta. Por exemplo, a água entra do oceano, é ciclada pela Amazônia e depois é redistribuída para o Cone Sul da América do Sul. O mesmo é feito com carbono, que é o que causa o efeito estufa, consequentemente as mudanças climáticas. A Amazônia tem um grande potencial e ela faz esse serviço de filtrar e fixar uma parte desse carbono, ajudando a reduzir os impactos das mudanças climáticas globais. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Olá, que tal um salário em média para começar entre 4 e 5 mil reais? Em um mercado que demanda cerca de 800 mil profissionais até 2025. Mas as empresas e o próprio mercado não têm esse trabalhador. E que profissional é esse? É o que lida com a tecnologia da informação, é o pessoal da informática, que faz gestão de dados e muito mais.
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado está debatendo a escassez de profissionais de TI, da tecnologia da informação, no país. A pergunta é: como superar os obstáculos à inovação no Brasil? Projetos são adiados, investimentos são perdidos, a competitividade no Brasil no mercado global é comprometida. Além disso, a falta desses profissionais também afeta setores tradicionais que estão em processos de transformação digital, como a agricultura, saúde, educação e a indústria brasileira. Nós, de fato, temos esse déficit. A gente tem um déficit de profissionais alocados nas mais variadas ações de desenvolvimento tecnológico e de progressão e garantia da inovação no mercado do varejo, no mercado do atacado, no mercado de desenvolvimento tecnológico. Quando eu entrei nessa área 34 anos atrás, senador, os nossos profissionais eram dedicados somente a nós, às nossas empresas de tecnologia, né? Hoje nossos profissionais estão nos bancos, grandes varejistas, grandes atacadistas, no sistema de saúde, ou seja, nós perdemos nossos profissionais somente entre nós e hoje nós temos uma concorrência com todos os demais setores no país e também para fora do país, né? Vamos ver um panorama do setor da tecnologia da informação, números profissionais no mercado e salários. Em 2023, o setor produziu cerca de 711 bilhões de reais. Entre 2021 e 2025, a projeção por novos talentos é de quase 800 mil profissionais, com salários variando entre 4 e 5 mil. E entre esses trabalhadores destacam-se o especialista em nuvem, em inteligência artificial e o profissional da segurança da informação. O Fórum Econômico ele indica que analista e cientista de dados são funções chaves que devem ser priorizadas para a requalificação e aperfeiçoamento profissional nos próximos 5 anos. Quer dizer, nós estamos nesses 5 anos, né? Pesquisa de 2023, então nós estamos nisso. Estima-se que, enquanto a demanda média seja de 159 mil profissionais, o Brasil forma apenas 53 mil profissionais por ano. Significa dizer, portanto, que a cada 3 vagas criadas, somente uma é preenchida. Dados da indústria apontam ainda um déficit superior a 500 mil de profissionais em diferentes áreas tecnológicas até 2025, o que evidencia a necessidade de uma política pública efetiva para capacitação adequada de mão de obra. Para a gente ter uma ideia, apenas 7% das startups consideram que tenham todas as capacidades e competências profissionais nos seus times. 92% acreditam que faltam profissionais de tecnologia para que elas possam contratar, sendo que as maiores áreas de concentração são justamente engenharia de software, ciência de dados, cibersegurança e inteligência artificial. Faltam profissionais e faltam profissionais sêniores, né? 2/3 das startups consideram ou relatam dificuldades em atrair profissionais mais sêniores, porque os talentos júniores eles são muito rapidamente absorvidos, os poucos que estão disponíveis, e aí a competitividade de salários na contratação de talentos mais sêniores torna proibitivo para essas empresas acessarem talentos com maior experiência. Em maio do ano passado, nós fomos perguntados ao vice-presidente Geraldo Alckmin quais seriam as profissões, as habilidades que seriam importantes no contexto da transformação digital. E nós mandamos para ele, eu vou dizer aqui para o senhor quais são: ciência de dados e análise de dados, desenvolvimento de software e programação, segurança cibernética, inteligência artificial e machine learning, internet das coisas, o chamado IoT, que faz com que nós, praticamente todos nós aqui, temos acoplados, às vezes, um smartwatch ou alguma coisa que faça a leitura de questões que nos tragam benefícios assim na nossa rotina, né? Experiência do usuário e design de interfaces, marketing digital, gerenciamento de projetos digitais e robótica e automação. Hoje o nosso salário aqui no Distrito Federal, no início de carreira, média é R$5.000. Nós temos um setor mais inclusivo, né? 52% dos nossos colaboradores são negros ou pardos, e isso através de autodeclaração. A demanda por profissionais de TI no Brasil cresce uma taxa impressionante de 7% ao ano. No entanto, nossas instituições de ensino não conseguem acompanhar esse ritmo, formando novos profissionais a uma taxa de 4,5%, ou seja, nós temos um gap anual de 2,5% de profissionais no nosso mercado. Falaremos ainda sobre TI, educação e inclusão. Agora,
Vamos ver a pesquisa de inovação do IBGE, focada em grandes empresas do país. 2022 é o ano de referência. Entre as dificuldades encontradas pela indústria para a adoção de tecnologias digitais avançadas, cerca de 55% das empresas alegaram falta de pessoal com qualificação e 49% a limitada oferta desse profissional no mercado. O que a gente precisa compreender é quais são os incentivos que nós estamos dando para que essas pessoas busquem essa qualificação que vão fazer frente a essa realidade que o mercado está precisando. Esse talvez seja o grande desafio. Às vezes há os profissionais, né, disponíveis, no entanto, eles não chegam nem perto, né, de atender as necessidades e as demandas, né, que essas empresas necessitam para desenvolver aquelas inovações ou para desenvolver essas questões relacionadas, né, com tecnologia de informação. A gente sabe que existe uma série de dificuldades que acaba nesse descompasso entre oferta e procura. Agora, os impactos sobre quem está começando e quer tornar-se grande. O pequeno empreendedor, a startup. A maior parte da economia brasileira é gerada a partir de pequenos e médios empreendedores que nos diferentes espaços brasileiros estão entregando soluções tecnológicas no interior, ou estão entregando soluções tecnológicas, muitas delas tendo por base grandes modelos de, por exemplo, inteligência artificial que estão postos no mercado, mas são empreendedores. Então, fomentar a capacidade empreendedora brasileira por intermédio desses mecanismos de incentivo na área de tecnologia da informação é absolutamente importante para que a gente possa gerar um motor de sustentabilidade social, econômica e tecnológica para o Brasil. O Google for Startups lançou um estudo específico para mapear qual é o potencial e como desbloquear esse potencial da inteligência artificial generativa no Brasil, e o tema da educação salta aos olhos como sendo um dos principais. Só para a gente ter uma ideia, senador, 43% dos empreendedores ou das startups entrevistadas consideram que o desenvolvimento de soft skills, e aí a gente está falando de linguagem, comunicação, relacionamentos, é essencial para o desenvolvimento da IA generativa no Brasil. Desses empreendedores entrevistados, 38% acreditam que é necessário uma revolução na educação básica para desenvolvimento de um raciocínio lógico que seja capaz de habilitar um número maior de brasileiros a interagir e a criar com a IA generativa. E tudo acaba mesmo na educação, a origem de tudo, professor e aluno, o conhecimento. E esse tema foi um dos mais debatidos durante a audiência pública. O que está acontecendo hoje? Os alunos chegam na faculdade, na universidade, 90% saem do ensino médio sem saber português e matemática. Não vou nem falar de educação profissional. O cara que não sabe matemática, nem português, vai fazer o quê, né? Mas o profissional tem que ser quem está no mercado. Não adianta pegar um engenheiro para dar aula que nunca construiu nada, um enfermeiro que nunca entrou no hospital para dar aula de enfermagem hoje, né? Existe hoje no Brasil uma falta de ensino de pensamento lógico e computacional nas escolas brasileiras, fazendo com que essa escassez ela acabe produzindo mitos, né, de que a carreira em tecnologia é para poucos ou para pessoas com habilidades excepcionais, quando, na verdade, a gente deveria ampliar a possibilidade e o alcance para que mais pessoas com perfis diferentes acessassem esse mercado. E tem uma coisa que tem nos assustado muito, e nós temos conversado muito com o mundo acadêmico, que é a baixa formação de educação em STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. A falta de programas de requalificação contínua e a competição com mercados internacionais que oferecem condições muito mais atrativas do que a nossa. Tem que direcionar as bolsas do ProUni, do FIES, para aquilo que interessa para o mercado. Não adianta eu ficar, né, financiando aí FIES para curso de administração e economia, depois todo mundo termina o curso e fica desempregado. A gente precisa criar um programa específico, né, de formação profissional para atender o emergencial, que é o caso de tecnologia da informação. Não tem lógica, né, o número de profissionais que nós precisamos não tem qualificação. Há uma defasagem entre o que é ensinado na universidade e habilidades exigidas pelas empresas, como já bem exposto aqui.
a gente precisa de currículos mais alinhados às necessidades reais do mercado de trabalho. A OCDE tem um estudo, senador Exalci, dos chamados NEM, né? Então, uma pesquisa que chama a atenção, a gente não pode esquecer dela. Essa pesquisa já tem mais de 10 anos, então eles provocam a gente que desde 2012, o dado de 2012, ele não altera em 2022, a gente tem jovens de 15 a 29 anos, 20% da nossa população no Brasil estão classificados como neném, ou seja, nem trabalham e nem estudam. Isso é grave e a gente não pode esquecer desse dado. Não é possível a gente conceber uma realidade empresarial distante da realidade acadêmica. Isso tem que ter uma simbiose absoluta, porque se retroalimentam. A gente precisa conjugar esses interesses para que a gente possa ter profissionais sendo formados para a satisfação da necessidade de mercado e vice-versa. Então, eu acho que essa é uma das questões que me chamam bastante atenção, seja no âmbito técnico, seja no âmbito profissional, a gente precisa acelerar esses mecanismos. Tem educação e, claro, tem as parcerias. Governos, empresas, universidades, todos juntos incentivando quem quer entrar nesse mundo tecnológico. Acompanhe. Quando falamos de capacitação, como falamos de necessidade de superar um déficit, nós temos que olhar as habilidades técnicas, nós temos que olhar as habilidades chamadas soft skills e a conjunção disso deve deflagrar um mecanismo de incentivo para fazer com que o jovem que hoje às vezes não se interessa em se enquadrar no mercado de trabalho ou aquela pessoa que busca uma nova qualificação esteja verdadeiramente convidada a fazer parte desse universo tecnológico que, sem dúvida nenhuma, é um motor poderoso para o desenvolvimento da economia. Precisamos incentivar parcerias entre universidades, empresas e governos para atualizar os currículos acadêmicos e implementar programas de formação técnica e tecnológica. Além disso, é crucial ampliar o acesso a programas de qualificação e requalificação profissional e fomentar a educação continuada. Para tornar o Brasil mais atrativo para os profissionais de TI, precisamos criar um ambiente que valorize e recompense esses talentos. Talvez incentivos fiscais para empresas que investam na capacitação de seus funcionários, bem como a melhoria de condições de trabalho, podem ajudar a reter esses talentos e profissionais do país. A gente precisa criar incentivo para a retenção de talento. Isso pode incluir desde política de incentivo fiscal até a melhoria das condições de trabalho e remuneração. É essencial que o país se torne um ambiente atrativo para os profissionais de TI, não só para os formados aqui, mas também para atrair talentos internacionais. E o incentivo pode vir de várias formas, entre elas, cursos para desenvolvimento pessoal, habilidades específicas, público e privado. E vejam as evidências. O tema da audiência fala do programa Capacita, né? Eu ontem fiz uma visita ao site do Capacita, capacita.gov, identifiquei que dos aproximadamente 1 milhão de servidores ativos que nós temos no governo federal, e o programa Capacita, ele se presta exatamente a melhorar as habilidades dos servidores públicos federais, ele capacitou 91.328 pessoas, são 9%. Então, menos de 10% dos servidores ativos estão sendo capacitados nas áreas de tecnologia. Então, quais são os mecanismos de incentivo, portanto, para que a gente possa aumentar isso para 40%, 30% de capacitação? Por que o servidor que tem à sua disposição a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, com todo o seu conteúdo de excelência, não está sendo atraído a buscar esse ambiente para poder requalificar as suas habilidades e, portanto, entregar um serviço público mais satisfatório? Eu citaria aqui um programa voltado a habilidades de cloud, de nuvem, né, que é o Capacita Mais, que vem treinando milhões de pessoas em habilidades em nuvens, uma das mais demandadas pelo mercado, e formando continuamente talentos para trabalhar com essas habilidades. Além disso, a gente tem aqui no Brasil também disponível um programa de certificações ou certificados profissionais do Google. E aí um dado importante que demonstra a relevância e centralidade de iniciativas como essa: 88% das pessoas que se graduaram nesses certificados, elas revelaram algum resultado positivo, seja um novo emprego, uma promoção, um aumento, apenas 6 meses depois da conclusão. E é importante dizer que os pré-requisitos para acessar esses certificados são
pequenos. Mais de 55% dos participantes não dispunham, por exemplo, de nenhum tipo de diploma universitário. Do projeto integrador, as empresas associadas ao Softex Pernambuco se comprometem a submeter projetos que aqueles alunos vão poder praticar ao final do curso. Então, do quarto, é uma formação de 6 meses, então do quarto ao 6º mês, os alunos estão fazendo formação prática em problemas reais desenvolvidos pelas empresas. Obviamente, muitos deles vão ficar na sequência nessas empresas. E todo ano o planeta conhece o Índice Global de Inovação, divulgado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Em 2023, o Brasil ocupou o 49º lugar no ranking entre 132 países. Suíça, Suécia e Estados Unidos ocuparam as 3 primeiras posições. A gente vê os resultados péssimos do Brasil no PISA, né, nas matérias básicas, português, matemática, lembrando que educação fundamental tem esse nome, não é à toa. Né, e é muito importante, né, que nós tenhamos isso. Mas também agora isso é um critério novo de criatividade. Criatividade, 55% dos nossos alunos com 15 anos, né, foram considerados em 44º em 56 países. Ou seja, também em criatividade a gente está muito ruim. Criatividade. Ou seja, isso você vê quantos parâmetros a gente tem aí para medir as coisas. Quando a gente fala de engenharia de computação, programação, criatividade certamente é um item importante dentro dessa competência, né? Acho que o Brasil é o país mais criativo e mais inovador do mundo, só que esses rankings, eles muitas vezes servem a quem a gente não sabe e colocam como características, critérios para você fazer esses rankings, coisas como patente. Minha concepção é que patente não é um critério que consegue diagnosticar se um país é inovador e criativo. Então, a gente tem que repensar também como a gente compra esses rankings, porque muitos deles eles estão servindo para alguém, que não é o Brasil, e muitas vezes coloca o Brasil numa posição que eu não concordo. Eu acabei de voltar de Parintins, fiquei no final de semana em Parintins, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, é extremamente tecnológico, extremamente inovador, além de valorizar a nossa cultura de uma maneira geral, mas não só isso, é negócio que eu vi ali, eu vi muita possibilidade de negócio. E cadê esse tipo de coisa sendo ranqueada mundialmente com relação à tecnologia, inovação e criatividade? Então, eu tenho bastante conforto em dizer que eu acredito que o Brasil não está nessa posição de criatividade, são esses critérios que precisam ser revistos. Falamos de incentivo, educação e agora inclusão. O ambiente da tecnologia da informação é branco e masculino. Por quê? Como mudar? O mercado de tecnologia ele ainda é excludente a determinados grupos sociais, principalmente mulheres, pessoas negras, e aí este desafio também se reflete na questão de formação e disponibilidade de talentos. Outro desafio é a inclusão. A área de tecnologia ainda é predominantemente masculina e branca. A gente precisa, urgente, promover essa diversidade e inclusão, incentivando a participação de mulheres, negros e outros grupos minorizados. Muitas vezes, muitos grupos minorizados não entram no setor de tecnologia porque parece muito complexo, muito difícil, muito caro e que não é para eles porque é predominantemente masculino e branco. Então, quando você abre, de fato, essa diversidade, você fica mais convidativo para esses grupos minorizados se interessarem. Um outro ingrediente importante, senador, é a questão da distribuição regional, né? Existe uma clara concentração de empregos de tecnologia no Sudeste, especialmente em São Paulo, o que limita muito o desenvolvimento de talentos e de empresas em outras regiões do Brasil, fazendo com que um potencial nacional e diversificado regionalmente, que talvez seja um dos grandes atributos do Brasil, acabe encontrando barreiras muito fortes ao seu desenvolvimento. E se tem uma área que a chamada fuga de cérebros é expressiva, é a de tecnologia da informação. O conhecimento atrai e, quem sabe, vai ganhar em moeda estrangeira. Só para a gente ter uma ideia, né, no estudo a gente mapeou um dado de uma consultoria especializada no assunto que disse que entre janeiro e dezembro de 2022 o Brasil teve um recorde
de fuga de talentos. Então, 200% a mais de crescimento para Portugal, 115% a mais para os Estados Unidos, quase 550% para a Austrália e Nova Zelândia. Ou seja, o talento, ele hoje em dia não encontra barreiras físicas e geográficas e, consequentemente, a atração e retenção desse talento se torna cada vez mais importante. Além disso, essa competição que tem hoje no mercado internacional. As pessoas hoje fazem de casa, recebendo em dólar, não é? Os bons profissionais hoje estão trabalhando para as multinacionais, ganhando em dólar e competindo aqui com as empresas nacionais. Muitos dos nossos profissionais altamente qualificados, e eu tenho um exemplo muito próximo na minha família, estão sendo atraídos por oportunidades no exterior, onde salário e condição de trabalho são mais competitivos. E isso é uma perda significativa para o nosso país e para o nosso ecossistema de inovação. Gente que vai, gente que vem, é isso mesmo. A ideia é criar um ambiente de negócios para quem está lá fora queira investir, trabalhar aqui. E quem está no país queira ficar, se sentir seguro no seu ambiente de trabalho. Se você cria um ambiente de negócios competitivo, acreditem, tem muita gente interessada, muito estrangeiro interessado em vir empreender no Brasil, em trabalhar com tecnologia no Brasil, porque aqui a gente tem um grande mercado consumidor e extremamente engajado com tecnologia. Somos um dos países mais early adopters do mundo. O que significa isso? Um dos países que mais adotam muito rápido novas tecnologias. E isso é um grande atrativo para que esses profissionais de tecnologia venham para o país, mas a gente precisa criar esse ambiente que seja de fato atrativo e facilite esse intercâmbio, porque isso vai acelerar o nosso processo de tecnologia, de formação de outros profissionais, inclusive pelo exemplo. A desigualdade brasileira e o mercado de tecnologia, o desencontro entre procura e oferta, a busca pela competitividade. Os impactos dessa escassez são profundos e abrangentes. A inovação, um dos principais motores do desenvolvimento econômico e social, é diretamente afetada. Sem profissionais qualificados, a adoção de novas tecnologias é retardada. A competitividade de nossas empresas diminui e as desigualdades regionais, obviamente, se acentuam. Esse é um tema que eu tenho bastante interesse desde o tempo lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Pela necessidade que nós temos desses profissionais, existe um gap muito grande na quantidade de profissionais com qualificação e muita gente, né, precisando de emprego. Isso é uma coisa interessante. Muita gente precisando de emprego de um lado, muitos empregos abertos do outro. Precisa fechar esse gap com formação profissional. Capacitar as pessoas para que elas se enquadrem no mercado de trabalho, a gente tem absoluta certeza que a gente contribui para a diminuição da desigualdade brasileira, que é uma mazela que invariavelmente transversaliza não só o mercado da tecnologia, mas todo o mercado formalmente estabelecido no Brasil. É isso, usar a tecnologia a nosso favor, melhorar vidas, mais emprego, menos desigualdade. Uma discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Quem girar, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? O Cerrado é a caixa d'água do Brasil, porque é uma região de planaltos altos, né? E todas as nascentes das grandes bacias brasileiras nascem aqui. Vocês estão vendo atrás de mim a vegetação do Cerrado no auge da seca, no início de setembro. Está tudo verde. Como é que explica esse milagre? Não tem chovido há mais de 100 dias aqui, né? No entanto, a vegetação está verde porque tem água do solo e os rios estão correndo. Chove, retém água. E isso é que garante o suprimento
de água para todo o Brasil. Se a gente continua a degradação do cerrado, essa capacidade dessa vegetação de absorver e proteger e acumular essa água vai ser prejudicada. E todo o Brasil vai sofrer com isso. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de aterro na floresta. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. O governo o tempo todo é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Somente com um esforço conjunto, seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Tem uma sala de situação que envolve 23 ministérios, coordenado pela Casa Civil. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Senado vai votar, depois das eleições municipais, a regulamentação da reforma tributária, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. As mudanças mexem com a vida das pessoas, mas nem todos sabem como. O cidadão se perde em meio a tantos números e siglas que falam de impostos e outros tributos. Será que dá para compreender de forma simples o sistema tributário? Para nos ajudar nessa tarefa, convidamos o consultor legislativo do Senado, Ricardo Bastos. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Prazer receber você aqui. E nós queremos hoje no nosso programa, de forma bem didática, bem simples, explicar para as pessoas, afinal, do que se trata essa reforma tributária. Eu quero começar mostrando aqui na nossa tela uma arte que traz
Aqueles que são os principais tipos de tributos, eu imagino, né? Sei que existem outros mais específicos, mas os principais tipos de tributos para que nós possamos começar conversando sobre eles. Nós temos, então, impostos, taxas e contribuições. Seriam esses os principais, né? Sim, esses são os principais. Hoje nós temos 5 espécies tributárias, né? As contribuições, elas podem se dividir em contribuições especiais e contribuições de melhoria. E nós também temos os empréstimos compulsórios. Então, são 5 espécies tributárias que nós temos no nosso ordenamento jurídico atualmente. Bom, eu queria que você explicasse essas 3 aqui, né? Que são as principais, aquelas que o cidadão está acostumado a pagar. Qual que é a diferença entre um imposto, uma taxa e uma contribuição? O imposto, ele é tem vários fatos geradores para o imposto, mas, em regra, não há nenhuma obrigação do Estado em prestar algum serviço ao cidadão ou mesmo de dar uma destinação específica aos recursos arrecadados a título de imposto. Então, essa é a diferença. Ele é um recurso que entra nos cofres públicos sem qualquer vinculação à destinação ou mesmo a uma prestação a uma atividade estatal. Já a taxa, ela é vinculada a uma prestação de um serviço ao Estado. Então, nós temos as taxas de polícia e as taxas de serviços. Então, determinados serviços, eles são remunerados por taxas. Já as contribuições, elas têm uma destinação específica. Então, por exemplo, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, ela é um recurso que é arrecadado pelo Estado, pelos cofres públicos, mas que já vem carimbado. Ela tem uma destinação específica. Então, essas são as diferenças. Se existe uma obrigatoriedade de um serviço público a ser prestado ou se há uma destinação específica. Então, por isso, muitas vezes, há uma crítica em relação ao IPVA, por exemplo, né? Fala-se, eu pago muito impostos caríssimos a título de IPVA e não tenho estradas adequadas ou as estradas estão muito emburacadas, mas é importante lembrar que o IPVA, ele é um imposto e que, por isso, ele entra nos cofres públicos e não tem uma destinação específica. O recurso do IPVA pode ser utilizado para pagar salário de servidores, para pagar serviços de saúde e, eventualmente, também para os serviços de manutenção das estradas e rodovias. Muito interessante isso que você falou, né? As pessoas, de fato, fazem essa crítica, essa confusão em relação ao IPTU também, né? Eu pago o IPTU e a rua na frente da minha casa está esburacada, não tem segurança. Assim como o IPVA, o IPTU é um imposto que o Estado, no caso a Prefeitura, né, pode usar como bem entender. Isso, justamente, né? E nós temos, inclusive, uma contribuição que é de competência dos municípios, que é a contribuição sobre a iluminação pública. Então, esse sim é uma contribuição que é destinada a remunerar, né, os serviços de iluminação pública e essa é cobrada pelos municípios. Haveria também a taxa do lixo, né? Muitas vezes em algumas cidades você paga o IPTU e junto com ele a taxa do lixo. Aí nós estamos falando de 2 tipos de tributo, então. O IPTU é esse imposto geral que vai para o caixa e a taxa aí sim estaria vinculada ao serviço de limpeza urbana. Isso, está vinculado a um serviço prestado, mas ela não necessariamente é destinado àquele fim específico. Então, ela é vinculada a taxa, ela é vinculada à prestação de serviço. Está se prestando um serviço, o Estado está prestando um serviço, então ele tem direito de cobrar a taxa, mas não necessariamente aqueles valores serão destinados a subsidiar aquele serviço que está sendo prestado. Bom, eu acho que ficou claro, então, para quem nos assiste, a diferença de imposto de uma taxa. A contribuição, você disse, essa sim é vinculada, deu o exemplo da contribuição previdenciária. Eu quero lembrar de uma outra contribuição que durante um tempo foi paga, que era a CPMF, que quando surgiu era vinculada à saúde. Sabemos que depois isso se desvirtuou.
Então, a diferença é que a contribuição, essa sim tem que ser usada ao fim a que se destina. Justamente, essa é a diferença. Ela tem um carimbo, por assim dizer. Mas é claro, a gente tem alguns instrumentos que acabam utilizando esses recursos para outros fins. A gente tem a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que acabou sendo também aprovada para estados e municípios, que permite que alguma parcela desses recursos tenha uma outra destinação. Mas a natureza jurídica da contribuição o que garante a sua natureza jurídica específica é a sua destinação vinculada. Bom, já entendemos então os principais tipos de tributos e eu queria lhe perguntar o seguinte: nós temos no Brasil 3 entes que tributam, que cobram do cidadão, né? O governo federal, a União, os governos estaduais e as prefeituras. O que cada um desses entes pode tributar? Que tipo de imposto cada um deles pode criar? Os impostos, eles são discriminados na Constituição Federal. Então, a Constituição, por exemplo, ela atribui à União a competência para instituir o imposto sobre a renda, o imposto sobre a importação, sobre a exportação e diversos outros. Já os estados possuem uma outra competência para instituir impostos. Então, eles podem instituir o ICMS, que está em vias de extinção, podem instituir o ITCMD. O IPVA também, né? O IPVA, justamente. E os municípios, o IPTU e o ISS e o ITBI. São esses os impostos que cada um possui a sua competência já discriminada na Constituição. As contribuições, as taxas, na verdade, elas têm elas podem ser instituídas por qualquer um dos três. Qualquer um dos três. Desde que ele seja o prestador do serviço. Como eu falei, a taxa é vinculada a uma prestação de serviço. Então, um serviço que seja de competência dos municípios, ele pode remunerar por meio de taxa. Ele pode cobrar uma taxa vinculada àquele serviço. Já as contribuições são de competência exclusiva da União. Nenhum outro ente pode cobrar as contribuições, exceto a conhecida como COSIP, que é a Contribuição sobre Iluminação Pública, que é de competência dos municípios e do Distrito Federal, que possui tanto a competência estadual quanto a competência para os tributos municipais. Ricardo, a Constituição de 88, ela fez uma mudança nesse sistema. O que aconteceu de 88 para cá? Os estados tiveram mais poder de tributação ou a União concentrou mais? A partir de 88, como é que esse sistema tributário brasileiro mudou? Houve uma dinâmica política muito interessante após a Constituição de 88. O Constituinte, ele delegou aos estados uma competência tributária maior do que tinha antes, aos estados e aos municípios. No entanto, o que a gente viu ao longo dos anos foi um aumento das contribuições, da incidência das contribuições, e isso acabou que voltou novamente ao cenário que era antes da Constituição, com uma arrecadação concentrada na esfera federal. Então, hoje, salvo engano, 22% dos tributos arrecadados em relação ao PIB são da União. Nós temos uma carga tributária de cerca de 32,5% e desses 32,5%, cerca de 22% são de tributos da União. Mas é claro que há também uma parcela desses tributos arrecadados pela União que são compartilhados com os estados. A sua receita é compartilhada com os estados e com os municípios. O próprio imposto de renda, né, que é também uma parcela dele, vai para os estados? O imposto de renda, o IPI. E agora, com o fim do IPI, com o término do IPI com a reforma tributária, o seletivo vai entrar para fazer as vezes do IPI. Bom, então eu acho que tem uma coisa que nós vamos chegar no seguinte ponto. O cidadão, quando ele vai comprar algo, vamos a um exemplo hipotético, ele vai no supermercado no interior do Ceará, compra 1 quilo de arroz, ou compra 1 quilo de feijão lá em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, ele está pagando impostos para esses entes todos, ou pelo menos para Estado e União. Então, quando eu compro 1 quilo de um produto qualquer, que tipo de imposto eu estou pagando ali e que tipo de imposto que é estadual, que tipo de imposto que é federal? Em geral, ali, na aquisição de um arroz, ele está contribuindo com ICMS. Esse é o tributo
que mais que mais onera essa operação de compra. Mas é claro que a empresa, por exemplo, quando a receita que ela aferir da aquisição, da venda daquele produto, ela vai pagar PIS/COFINS também sobre aquela receita aferida. Então, o PIS/COFINS, ele não é um tributo que incide sobre aquela operação específica. Não está no produto. Não está no produto, mas ele vem sobre a receita daquele produto. Então, indiretamente, o cidadão está pagando também. Justamente. E durante a cadeia tributária, muitas vezes, sobram os chamados resíduos tributários que acabam aumentando o preço. Então, por exemplo, o IPI. O IPI utilizado para a produção desse arroz, para a industrialização desse arroz, para que ele chegue, muitas vezes, por mais que ele não esteja de forma aparente ali naquela operação, muitas vezes ele está embutido naquele preço, porque ele não conseguiu ser aproveitado durante a cadeia tributária e ele acabou onerando o preço daquele produto. Queria que você explicasse para quem nos assiste um conceito que é muito importante quando analisamos o sistema tributário, que é a diferença entre um sistema progressivo e um sistema regressivo. E qual seria o atual sistema brasileiro? Ainda estamos falando de reforma, mas ela ainda não está em vigor, né? Então, o atual sistema brasileiro. Primeiramente, sobre a distinção entre um sistema tributário progressivo e um sistema tributário regressivo. Um sistema tributário progressivo, ele aumenta o fardo tributário, o encargo tributário, conforme aumenta a riqueza. Então, pessoas que ganham mais pagam proporcionalmente mais do que aqueles que ganham menos. Já o sistema regressivo, as pessoas que ganham mais pagam proporcionalmente menos do que aquelas que ganham menos. Esse proporcionalmente é importante porque muitas vezes, se você olhar o número bruto, vai parecer que está pagando mais. No entanto, é preciso fazer essa calibração, de modo que você calcule isso proporcionalmente à quantidade de riqueza que aquelas pessoas possuem e a quantidade de contribuição para a arrecadação pública que elas fazem, em comparação com as pessoas mais pobres. Então, podemos simplificar da seguinte maneira: no sistema progressivo, o rico vai pagar mais. O rico paga mais. E no sistema regressivo, o pobre está pagando mais. Justamente, proporcionalmente. Não, proporcionalmente, né? É um percentual da renda dele. Isso. Nós poderíamos dizer, então, que o sistema brasileiro, que tributa mais os produtos do que a renda, ele é um sistema regressivo e, proporcionalmente, os pobres acabam pagando mais? Podemos. Na verdade, assim, o que acontece é que a nossa história, a história tributária de muitas nações, a gente consegue visualizar uma progressão na mudança de bases tributárias. A maioria das nações começou tributando muito a exportação de produtos na época que a balança comercial fazia a diferença, aquela questão de você concentrar os produtos, a produção no país e tributar muito fortemente aquilo que é exportado. Isso aconteceu muito na década, no século XIX. Mas após a industrialização, o crescimento da economia, passou-se a tributar mais produtos e serviços. E as nações mais desenvolvidas, elas mudaram a sua base tributária para tributar a renda e o patrimônio. Nós estamos começando a discutir essa transição. Nós tributávamos muito fortemente, até o início do século XX, as exportações. A partir daí, a gente fez uma mudança para tributar fortemente o consumo e os serviços. E agora está em discussão uma mudança nessa composição da nossa base tributária. Isso é natural para as nações, conforme as nações vão se desenvolvendo. Então, acaba que o sistema tributário que tributa mais fortemente o consumo, ele acaba que é um sistema que se torna naturalmente regressivo, porque quem consome mais, quem despende mais, uma parcela maior da sua renda com a aquisição de bens e serviços, naturalmente, são as famílias mais pobres. E a tendência é que isso se altere, que essa composição da base tributária se altere em algum momento da nossa
história. Eu queria dar um exemplo sobre isso e ouvir o seu comentário. Eu me lembro de estar acompanhando há algum tempo, aqui no próprio Senado, numa dessas discussões de reforma tributária que aconteceram nos últimos anos, um evento, uma audiência pública com a embaixadora da Suécia no Brasil, e ela dizia, nós temos uma preocupação tão grande de construir um sistema progressivo em que o rico pague mais, que, por exemplo, a taxa de imposto de automóvel lá, ou a multa de trânsito, ela tem uma relação com o valor do automóvel. Então, se eu cometo a infração e você também, o valor dessa infração é proporcional ao valor do seu carro. Porque eles compreendem que a pessoa que tem um carro muito mais caro, ela tem uma renda maior. Então, eu vou cobrar dela uma infração maior para o mesmo delito. Isso, é importante deixar claro que a multa, a infração de trânsito, ela não tem relação com o sistema tributário, né? Ela não é um imposto, ela não é uma taxa e não é uma contribuição. Sim, mas é um exemplo de justiça na arrecadação de um valor do Estado. E que pode naturalmente ser transferido para o IPVA, né? O IPVA pode ser graduado conforme com percentuais maiores. O que não é no Brasil, né? Porque o IPVA é um valor fixo percentual do carro. No caso deles, que procuram essa justiça tributária, o percentual aumenta de acordo com o valor do carro. Em vez de ser 2% para qualquer valor de carro, você tem aí um escalonamento. Né? Salvo engano, eu não tenho certeza, teria que confirmar, mas, salvo engano, há decisões que não permitem essa gradação devido no Brasil, né? Isso, há um dispositivo que havia na Constituição que em tese, não autorizava. Mas como princípio. É um princípio de justiça tributária. Sim, mas, salvo engano, isso também foi um objeto de alteração durante a reforma tributária, que também alterou, que permitiu a tributação do IPVA a jatinhos, embarcações, que eram uma demanda social já Se fala muito, né? Que não existe, né? Que não existe, justamente, o IPVA sobre embarcações, jatinhos e esses veículos que são utilizados a gente sabe que são veículos de luxo. E agora, helicóptero? Isso, e que agora vão poder ser cobrado IPVA sobre esses veículos. Nessa discussão da reforma tributária, as pessoas dizem muito que nós temos um sistema complexo e esse sistema complexo é caro para se pagar imposto, nós precisamos simplificá-lo. Em que a reforma tributária vai simplificar o nosso sistema e como essa simplificação pode trazer resultado para diminuir até o custo de se pagar imposto hoje? Isso, eu conheço um advogado, muito conhecido, na verdade, e que ele falava que o problema do empresário não é simplesmente pagar o imposto, não é a carga tributária, mas é você pagar para pagar imposto. Então, é você ter um custo muito alto para poder apurar os impostos devidamente e para poder pagar o que é o valor correto. Então, eu digo que há várias origens para esse problema, mas tem algumas que são principais. Em primeiro lugar, eu colocaria a distribuição da mesma base tributável por diversos entes federativos. É todo mundo cobrando do mesmo produto e na mesma operação. Como você citou, numa operação aquisição de arroz, que a gente faz no supermercado, há tributos que incidem sobre essa operação, que são de competência de estados e municípios, que são de competência da União, e isso acaba que traz uma complexidade enorme para apurar devidamente esse tributo. Então, esse é o primeiro fator que eu diria que causa bastante complexidade. Há diversos outros, como, por exemplo, as regras de creditamento. A gente tem um ICMS que nasceu para ser completamente não cumulativo. O que é isso? O que é a não cumulatividade do ICMS? É que durante uma cadeia tributária, o imposto a título de ICMS, aquele valor de ICMS cobrado naquela operação, pudesse ser compensado na venda para a operação seguinte. Então, o agricultor que vende o seu produto para o industrial, ele paga ICMS. Quando o industrial vendeu o produto industrializado para o atacadista, ele paga ICMS, mas ele paga apenas a diferença daquilo que incidiu sobre o seu produto vendido com o que já foi pago pelo agricultor na etapa produtiva anterior. Então, essa é a ideia da não cumulatividade. No entanto, o que a gente viu foi uma série de regras e limitações que vieram ao longo dos anos
para obstaculizar, para impedir esse creditamento, e isso acabou que gerou uma enorme complexidade. Então, são esses os fatores. E como que a reforma tributária endereça esses fatores? Em primeiro lugar, preciso destacar que o IBS e a CBS são tributos siameses, praticamente. IBS e CBS vai ser a junção desses vários impostos em dois. Isso. IBS e CBS são os dois principais tributos que estão sendo criados pela reforma tributária. É o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços, que na Constituição define que eles devem ter a mesma fase do gerador, a mesma base de cálculo, as mesmas alíquotas. Então, são tributos siameses. Eles são, é como se fossem o mesmo tributo, só que a receita da CBS vai para a União, a receita do IBS vai para estados e municípios. Então, essa junção desses tributos, ICMS, ISS, PIS/COFINS e IPI, em dois tributos siameses, que são praticamente um, então isso vai facilitar enormemente essa complexidade que existe atualmente. Uma discussão se um produto era bem ou serviço, software, por exemplo. Havia uma discussão histórica no STF se software era um produto ou era um serviço. Isso, qual era a diferença? Se fosse produto, deveria pagar ICMS, e por isso a arrecadação era estadual. Se fosse um serviço, deveria pagar ISS, e por isso a arrecadação iria para o município. No entanto, com o desenvolvimento dos novos produtos, da economia digital, essa linha entre o que é produto e o que é serviço se tornou muito tênue. E isso acaba que traz uma série de conflitos que acabam desembocando no Poder Judiciário. Essa é uma das formas como a reforma tributária vai endereçar. E a outra é a não cumulatividade plena, que é assegurada na Constituição Federal, agora com a Emenda Constitucional 132 de 2023, conhecida como reforma tributária. Ela garante que todos os tributos pagos a título de IBS e CBS na etapa produtiva anterior possam ser apropriados como créditos para ser utilizados para abater os seus débitos. Então, isso está assegurado na Constituição. E isso aí independe se ela compra um detergente ou se compra uma máquina industrial. O IBS e a CBS, que incidir sobre aquela aquisição, a empresa poderá abater dos seus débitos. Então, nós devemos explicar para o cidadão que nos assiste que o objetivo da reforma não é necessariamente que a gente pague menos imposto, mas é descomplicar o sistema, o que pode trazer ganhos para toda a sociedade. Seria isso? Sim, é justamente isso. Os ganhos de eficiência vão ser enormes, porque hoje, devido a essa complexidade, há uma série de brechas que muitas empresas acabam se utilizando para poder organizar as suas operações para pagar menos impostos. No entanto, não deveria ser esse o fator primordial para a organização de uma empresa. O fator primordial para a organização de uma empresa deveria ser eficiência, proximidade com uma infraestrutura que o atenda nas suas operações, proximidade com o local onde possua trabalhadores qualificados para trabalhar nas suas operações, ou a proximidade com o mercado consumidor. Esses são fatores que realmente devem ser ponderados pelos investidores, pelos empreendedores, para poder alocar os seus investimentos, para poder decidir onde vai ficar a sua fábrica, a sua indústria, e não simplesmente devido a benefícios tributários. Por outro lado, nós podemos tranquilizar as pessoas de que a reforma também não vai gerar uma carga de tributos maior para o cidadão? Sim. Há uma trava, a Constituição, a emenda constitucional previu uma trava de carga tributária baseado no percentual arrecadado por esses tributos que estão extintos ao longo de alguns anos. Então, vai se apurar o quanto que foi arrecadado em percentual em relação ao PIB e mantém-se essa carga tributária com os novos tributos. Essa trava tributária, essa trava da carga tributária, na verdade, é um legado do Senado Federal. Isso foi aprovado aqui por esta casa e que entrou na reforma tributária. Ricardo, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade. Conversei com Ricardo Barros, consultor legislativo do Senado. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, e no nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal para acessar todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Agenda Econômica. Seca no Amazonas. Deputados cobram solução para comunidades que ficaram isoladas. Bossa Nova é reconhecida como patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro. Escola no Maranhão promove conscientização sobre sustentabilidade na moda. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Já no estado do Amazonas, o rio Sucunduri assinala o término do território garimpeiro. Do outro lado, o mesmo binômio da destruição, madeira e gado. A paisagem se torna uma imensa pradaria com muitos bois e pouca gente. As queimadas ao longe indicam que este ciclo está longe do fim. Nosso maior problema ainda está relacionado à questão do desmatamento ilegal, às invasões, no caso que vem ocorrendo de forma espantosa, e com isso acaba expulsando as famílias ribeirinhas que estão em cima das áreas. Essas pessoas estão sofrendo realmente grande pressão por parte desses grileiros que invadem áreas, tomam as terras, tiram a madeira e essas pessoas ficam realmente à mercê da própria sorte. As bets todas, mesmo aquelas que se apresentam em português, se apresentam aqui no Brasil, são sediadas no exterior, utilizam-se de estrutura no exterior exatamente para não se submeter à legislação brasileira. O que a nossa legislação fez foi impor essa presença jurídica também no país para que possa haver essa arrecadação. Quais são as providências que a Receita Federal tem adotado para identificar transações e lucros, até sonegações, por parte dessas bets aqui no Brasil? Infelizmente, eu não posso lhe dar uma resposta direta, é isso que nós estamos fazendo ou que nós vamos fazer, porque é uma dúvida no mundo inteiro em como fazer essa tributação em relação a todas as atividades digital. O que eu posso lhe assegurar, senador, é que nós estamos seguindo um movimento mundial de coordenação entre os fiscos para que haja cooperação em troca de informações relacionadas à movimentação financeira, para que qualquer que seja o caminho adotado pelas legislações nacionais, como foi aqui no Brasil, no caso da legislação das bets, nós tenhamos condições de implementar a lei. Você acredita, senhor Barreirinha, que a Receita Federal, ao final desse ano, ela vai em cima, ela tem como levantar quem ganhou durante o ano pelos CPFs, apostadores, casas de aposta, que a Receita Federal vai em cima daqueles que tiveram ganhos e que tenham impostos devidos? É uma fiscalização difícil, porque nós estamos falando aqui de centenas de milhares, talvez milhões de apostadores em relação a isso, com um valor baixíssimo de renda, que muito provavelmente eles estão, inclusive, na faixa de isenção ali na frente. Então, não vou lhe dizer que é uma fiscalização fácil nem efetiva. Em princípio, essa é uma regra geral, o apostador mais perde do que ganha. O nosso foco tem que ser na empresa. A empresa, sim, é que ganha. Ela é que tem lucro, ela é que tem que pagar imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de Educação dos Estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação.
valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, este é o Ecosenado e você vai ver nesta edição. Alternativa adotada por muitas cidades para controlar o escoamento de grandes volumes de água das chuvas e evitar enchentes são as bacias de contenção. Sistemática de utilizar bacias é uma tecnologia moderna para você fazer essa organização da água pluvial. Poços artesianos vão reforçar combate aos incêndios florestais no Pantanal. Aqui é uma caixa d'água a céu aberto, onde a água está sendo jorrada aqui no solo natural, porque aqui virá a vegetação e os animais poderão conviver com isso de forma harmônica. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais debateu durante 5 meses estratégias e propostas de políticas públicas para o enfrentamento à crise climática. E um pacto pela transformação ecológica firmado pelo Congresso, STF e Palácio do Planalto. Chuvas fortes e volumosas durante vários meses por ano são características do clima tropical. Mas as mudanças climáticas estão acentuando os eventos extremos e trazendo mais água do que o esperado. Uma forma de amenizar os danos é construir bacias de contenção. Quem mostra pra gente essa solução que está sendo implementada em muitos municípios é a repórter Roberta Cruz. As chuvas fortes que causaram inundações com destruição sem precedentes em maio deste ano no Rio Grande do Sul foram, de acordo com um estudo da WWA, Rede Mundial de Atribuição do Clima, quase 10% mais intensas por causa das ações humanas. O crescimento das zonas urbanas com muito cimento, asfalto e telhados impermeabiliza grandes áreas e impede que a água da chuva seja reabsorvida pelo solo. Em Brasília, uma das causas de alagamento apontada pelo professor de Engenharia Civil e Ambiental, Sérgio Coibe, é o estacionamento do estádio Mané Garrincha. Ali do início da Asa Norte, próximo ao eixo monumental, é uma região que está sofrendo muito a questão de alagamento, principalmente depois da construção daquele estacionamento grande do estádio. Ficou uma situação muito crítica, então praticamente todo ano nós temos enxurradas. Desde a década de 60 e 70, quando a rede existente foi construída, é uma grande impermeabilização. O solo foi sendo impermeabilizado, ruas, estacionamentos e edificações, então isso acabou causando os problemas de alagamento. Então não é tanto aqui uma questão de ocupação desordenada, é mais realmente uma questão do avanço da cidade, da impermeabilização da cidade sobre o solo. Recursivamente acontecem enchentes, alagamentos, problemas no trânsito, no comércio, nas residências, subsolos que ficam alagados. Uma estratégia para conter a água da chuva e melhorar a drenagem das cidades durante o período chuvoso é a construção de bacias de contenção, estruturas projetadas para coletar e armazenar o excesso de água. Na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, os reservatórios construídos na Vila Esporte Clube e em Contagem conseguiram evitar que locais sujeitos a alagações recorrentes na zona oeste da capital mineira fossem inundados nas últimas chuvas fortes. Em São Paulo, o bairro do Morumbi é atingido por enchentes há mais de 20 anos. Um reservatório com a capacidade de armazenar o equivalente a mais de 53 piscinas olímpicas, previsto para ficar pronto em 2026, deve receber as águas excedentes do córrego Antonico e combater os alagamentos na época chuvosa.
No Distrito Federal, a Terracap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais, que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. São muitas. Nós temos bacias em vários bairros, né? Recentemente foi feita uma bacia ali perto do Parque da Cidade, na Zaçu, uma bacia bem grande, está sendo outra construída ali perto do zoológico, um pouco à frente do zoológico, também está sendo construída, falando em termos de plano piloto. Mas tem bacias em Vicente Pires, em Bernardo Saião, em Arniqueiras, vão ser construídas bacias também. Tem bacias em Taguatinga, Ceilândia, Sol Nascente. Então, essa sistemática de utilizar bacias é uma tecnologia moderna para você fazer essa organização da água pluvial. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Tem uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. A água vai escorrer das áreas mais altas, trazendo o que tiver pelo chão, terra, folhas e também papéis, plásticos, até chegar na bacia de contenção. A ideia é que as impurezas fiquem retidas aqui e só a água limpa vá para o Lago Paranoá. Por isso é importante que sejam feitas limpezas periódicas na bacia. O professor Sérgio Coibe ressalta que é importante prever recursos para a drenagem. Periodicamente, essa lagoa precisa sofrer uma manutenção, senão ela vai ficar entulhada de sujeira, vai ficar com lixo e vai começar a crescer vegetação dentro dela, vegetação indesejável. Aí, então, é fundamental que nos próximos anos, ou seja, daqui para frente, a vida toda, essa lagoa que está sendo construída, ela receba uma manutenção adequada e frequente. Tá? Estamos passando por um problema muito sério na questão da drenagem no país inteiro, porque é um serviço de saneamento caro, mas que, por outro lado, não existe verba destinada diretamente a isso, ou uma tarifa que resolva esse problema. Você veja que eu pago por tarifa de lixo, eu pago pela iluminação pública, eu pago pela água, pago pelo esgoto, porque o esgoto está embutido na água. Então, tudo isso tem tarifas e isso leva a você ter uma estrutura administrativa ou uma empresa que cuida disso de uma forma extremamente eficiente ou, pelo menos, satisfatória, né? Agora, na questão da drenagem, não existe tarifa de manejo de águas pluviais. Então, como não há uma fonte fixa de recursos, ele fica dependendo da boa vontade, da partilha do recurso com os outros órgãos públicos. O município sempre tem outras prioridades e acaba que a drenagem fica sempre de lado. Então, está em discussão hoje na Agência Nacional de Águas, inclusive sobre como realmente a gente pode levar a cabo a questão da implementação da tarifa de cobrança pelos serviços de drenagem. Tá? Isso é fundamental para que a gente possa, no futuro, ter um serviço mais eficiente do que é hoje. Hoje nós temos conhecimento suficiente para tentar realmente implementar. O que falta é recurso para que isso pudesse ser feito. Uma comitiva de parlamentares de Mato Grosso, liderada pelo senador licenciado Wellington Fagundes, visitou na segunda quinzena de agosto 2 municípios do estado para ver as condições das queimadas no Pantanal. Na ocasião, foram inaugurados poços artesianos que vão reforçar o combate aos incêndios. Em Cáceres, os parlamentares da bancada estadual e federal de Mato Grosso viram de perto as ações da Marinha do Brasil no combate aos incêndios no Pantanal. A visita foi concluída no dia seguinte, em Ladário, Mato Grosso do Sul. Os parlamentares foram de barco até o acampamento do Exército na Transpantaneira e ainda sobrevoaram áreas críticas. 5 poços artesianos foram entregues e vão ser utilizados para abastecer represas construídas para facilitar o acesso à água pelo Corpo de Bombeiros e os animais. Foram construídos com a ajuda de emendas parlamentares e graças à parceria da Energisa e do Governo do Estado por meio da Metamate, Secretaria de Infraestrutura, de Meio Ambiente e também
do próprio Corpo de Bombeiros. A gente está o mais próximo possível da fonte de captação do nosso agente extintor, que é a água, mais eficiente a gente é na operação, né? Então, quando a gente faz leva a campo essa iniciativa da instalação de poços, é isso que a gente está fazendo. A gente está tornando o Corpo de Bombeiros mais eficiente para fazer o enfrentamento dos incêndios. A gente sabe que não é só a resposta, o uso da água que vai apagar, mas sim a integração de esforços como tem sido feito. O gado que vai vir ao longo da Transpantaneira, ele vai poder vir se dessedentar aqui também. Aquela torneirinha foi feita pensando no homem pantaneiro para encher o cantil dele. Então, todos estão aqui graças ao esforço dos senhores, que eu quero dar o meu agradecimento profundo, porque realmente isso era uma obra que nós estávamos precisando. Pantanal é isso. Eu sou uma pessoa meio espiritualizada, eu digo que o Pantanal é o lugar onde você mais vê a vida e a morte. Todo dia você está confrontado. Os poços foram construídos nos quilômetros 34, 80, 94 e 127. Um outro já havia sido entregue em 2021. Todos esses poços estão sendo feitos de forma estratégica, com a ciência, com a pesquisa, envolvendo a universidade, o Instituto de Pesquisa do Pantanal. Isso aqui é para fazer parte do ecossistema do Pantanal. Aqui é uma caixa d'água a céu aberto, onde a água está sendo jorrada aqui no solo natural, porque aqui virá a vegetação e os animais poderão conviver com isso de forma harmônica. Poderia-se fazer um tanque aqui, mas não é esse o objetivo. Aqui é cuidar da biodiversidade. O deputado Nelson Barbudo diz que a luta da bancada federal é para desburocratizar ações que beneficiem o Pantanal de forma imediata. Tirar a burocracia. Aí nós tínhamos as emendas PIX, que está sendo criticada, senador. Emenda PIX, não sabe para onde vai, gente. O dinheiro cai na conta do prefeito, estão querendo tirar. O senador mandou uma emenda PIX do prefeito de Poconé fazer 50 poços. Ela vem para fazer os poços e tem fiscalização. Agora tem que mandar o dinheiro para a Caixa Econômica. Para a Caixa Econômica mandar para a matemática, para pessoal que furou os postos, enfim, nós precisamos dar celeridade para todo mundo. Deputados estaduais mineiros concluíram no dia 9 de agosto um seminário sobre soluções para a crise climática no estado. A reportagem é da TV Assembleia de Minas Gerais. O agravamento dos eventos climáticos extremos nos últimos anos no Brasil trouxe um alerta para o Legislativo mineiro. Desde março deste ano, a Assembleia prioriza o debate sobre a crise climática e como as regiões do estado se preparam para as mudanças que já são uma realidade. A Assembleia lançou, então, o Seminário Técnico Crise Climática em Minas Gerais. Desafios na convivência com a seca e a chuva extrema. O objetivo é promover um espaço de discussão e proposição de políticas públicas que enfrentem as mudanças no clima e fomentem projetos de inovação. A gente teve o cuidado de garantir ao máximo a diversidade de participação dos segmentos ligados ao tema e estabelecer diretrizes que possam levar a uma agenda da casa para criar, essa atuação para os próximos anos, para buscar medidas estruturantes e não só as medidas emergenciais para a convivência com a crise climática. Na cerimônia de lançamento, uma pesquisadora alertou que a temperatura em Minas pode subir até 6 graus nos próximos 70 anos e poderá afetar cultivos importantes como o de café, azeitonas e árvores frutíferas, com a redução significativa de áreas aptas para a plantação. Das 20 cidades mais quentes do país em 2023, 19 estão em Minas Gerais. Infelizmente, não é possível parar o aquecimento global. Mesmo que hoje nós não emitíssemos nenhum gás de efeito estufa, como eles têm um tempo de vida na atmosfera que pode chegar a 1000 anos, você não vai reduzir as temperaturas. Os deputados percorreram 7 cidades do interior de Minas. A intenção era conhecer as boas práticas já implementadas nas regiões.
Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, foi a primeira a receber o encontro regional. A cidade registrou em novembro de 2023 o recorde de maior temperatura já vista no Brasil, 44,8 graus Celsius. O calor extremo é um dos desafios da crise climática. A grande questão que se coloca para o Vale é afinar, melhorar essa relação aí entre a vulnerabilidade social e a suscetibilidade natural ao fenômeno, para que boas práticas, boas políticas públicas sejam construídas e as pessoas consigam ser mais resilientes para o que se espera que aconteça, né, em termos de mudança do clima. O ano passado foram quase 9 meses sem chover e nós estamos falando de uma região que também está susceptível à desertificação. Como alternativa para enfrentar a seca e o calor, a construção de cisternas para armazenar água da chuva foi apresentada no encontro. No sul de Minas, a situação não é diferente. A região vem registrando o aumento da temperatura média diária e a redução do nível de chuva, o que impacta a produção agrícola. Segundo especialistas, a temperatura alta faz com que as chuvas se concentrem em curtos períodos, com maior volume e força. E na região, cerca de 80 mil pessoas moram em áreas de risco. Com mais calor, você tem mais vapor de água na atmosfera no período de verão e isso traz chuvas intensas. Além desses problemas pontuais, tem sempre a probabilidade de um evento de maior magnitude, né, como algo parecido, inclusive até com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nos anos 2000, nós tivemos aqui enchentes que chegou a inundar um percentual considerável da cidade, atingindo também Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, ficando aí por semanas com áreas submersas. E são fatores cíclicos, né, que vão e voltam e, dependendo da ação humana, eles podem se agravar. O seminário ainda passou por Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, Uberlândia e Unai. Em cada cidade, ouvindo a população e registrando os projetos bem-sucedidos que minimizam os efeitos da crise climática. O envolvimento da sociedade é crucial, seja do cidadão ou dos profissionais que possam contribuir para que a gente erre menos. E a ideia é que a gente possa, daqui, das demais cidades que serão feitos esses seminários, que a gente possa levar um projeto ao governo do estado para desenvolver melhorias e evitar o que houve aí, infelizmente, no Rio Grande do Sul. As propostas recebidas poderão resultar em pedidos de providências para autoridades, projetos de lei para aprimorar políticas públicas e emendas ao orçamento do estado e ao PPAG, o Planejamento de Médio Prazo do Governo, além de propostas de monitoramento e fiscalização. Por meio de parceria da Assembleia e o BHTEC, Parque Tecnológico de Belo Horizonte, serão fomentados projetos de inovação tecnológica voltados para o enfrentamento da crise climática. A BHTEC vai nos ajudar a, conhecendo o problema, fomentar startups para que elas tragam ideias inovadoras nesse tema, na temática, né, de mudanças climáticas, porque nós precisamos sim ouvir as pessoas, mas ao final ter esse relatório técnico, esse levantamento para mostrar de que forma que a Assembleia pode ajudar a amenizar, a conviver com a seca, com a chuva extrema. Os chefes dos 3 poderes assinaram um acordo em defesa de uma nova agenda ambiental e climática, o Pacto pela Transformação Ecológica. A meta é colocar o Brasil no protagonismo mundial da segurança ambiental, levando em conta a biodiversidade e a produção agrícola. O Pacto pela Transformação Ecológica é um compromisso conjunto entre os 3 poderes com o objetivo de promover uma mudança profunda no modelo de desenvolvimento econômico brasileiro. É o primeiro pacto direcionado à agenda ambiental e climática, inspirado nas outras iniciativas comuns de 2004 e 2009, destinadas a aprimorar o sistema da justiça. Entre as metas estão sustentabilidade ecológica, desenvolvimento econômico sustentável e justiça social. O pacto deve se desenvolver em 3 eixos de ação. Eixo 1, ordenamento territorial e fundiário, com regularização e uso sustentável da terra. Eixo 2, transição energética, migração para fontes de energia renováveis e sustentáveis. Eixo 3, desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática, integração de medidas que garantam um desenvolvimento equilibrado e justo. Com essa iniciativa, presidente Barroso, a quem rendo minhas homenagens como um grande entusiasta deste pacto,
estamos erigindo o alicerce de nossos patamares de preservação ambiental. Tenho convicção que o desenvolvimento sustentável passa por um equilíbrio democrático harmônico e colaborativo entre os poderes institucionais. O presidente do Senado destacou a liderança do Brasil em iniciativas ambientais. Entre elas, citou a Eco 92, a adesão ao Acordo de Paris, o compromisso em limitar o aquecimento global e reduzir as emissões de gases de efeito estufa e o apoio aos protocolos derivados de acordos internacionais. Esse é um caminho natural e que o mundo reconhece como sendo nosso, do Brasil. As portas estão abertas para que possamos honrar a nossa obrigação. No cenário internacional, o Brasil é tradicionalmente um ator presente e ativo em tratados e convenções climáticas. Essa é uma iniciativa corajosa, inteligente, histórica e fruto de alinhamento fundado no espírito público e na responsabilidade com essas gerações futuras. A capital fluminense promoveu pelo 4º ano seguido um dos maiores eventos de inovação da América Latina, a Rio Innovation Week, que vai além das discussões sobre tecnologia e empreendedorismo. A proteção do meio ambiente foi um dos temas mais abordados. Durante 4 dias, o público pôde conferir palestras de mais de 3.300 personalidades brasileiras e estrangeiras renomadas e exposições de empresas de diversas áreas de tecnologia. Segundo a organização da Rio Innovation Week, o evento tem o compromisso de gerar impactos para transformar realidades com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o cuidado com o planeta não poderia estar de fora dessas reflexões. Das 32 plenárias instaladas, uma era dedicada exclusivamente a dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos. Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre inobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão, mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil.
a gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo. Mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores, fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor, o relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem. Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação.
Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Alto número de queimadas desperta preocupação com qualidade do ar, que pode se tornar direito fundamental garantido na Constituição. Senado aprova projetos em prol de crianças e adolescentes. Mulheres ocupam apenas 34% das candidaturas nas eleições deste ano, apesar de serem a maioria da população brasileira. Confira comigo esses e outros destaques de tudo o que acontece no Senado. Os incêndios que se alastraram pelo Brasil nos últimos meses, além de prejudicar os nossos biomas, aumentaram a preocupação com a qualidade do ar que respiramos. Uma PEC que tramita no Senado torna a qualidade do ar um direito fundamental. As recentes queimadas que afetaram todo o Brasil nos meses de agosto e setembro destruíram matas e florestas, prejudicando vários biomas no país. Do início do ano até setembro, o Brasil já registrou o dobro de focos de queimadas, considerando o mesmo período do ano passado. Foram mais de 167 mil focos de incêndio, sendo Mato Grosso, Pará e Amazonas os estados mais afetados, e onde se encontram biomas como o Pantanal, o Amazônico e uma parte do Cerrado. A preocupação com as queimadas gerou debates no Senado e a Comissão de Meio Ambiente criou uma diligência externa para visitar as áreas afetadas no Mato Grosso. Nós trazemos um retrato do que está acontecendo, não só no Pantanal, mas em todos os biomas. É importante que os senadores conheçam a realidade para que possa estar discutindo, fazer relatórios e também colocar recursos, das suas emendas para o combate ao incêndio. Hoje, para fazer o enfrentamento com poucos recursos e, sobretudo, com pouca gente que tem hoje, não só o INBio, como também o IBAMA, as próprias forças de segurança, é quase impossível combater. Além de prejudicar os biomas, as queimadas provocaram uma queda na qualidade do ar. Os incêndios e a fumaça que se espalharam pelas grandes cidades incentivaram um debate sobre a necessidade de se garantir níveis saudáveis do ar que respiramos. Desde 2021, tramita uma proposta de emenda à Constituição que coloca a qualidade do ar como um direito fundamental, incluindo ambientes internos, públicos e privados de uso coletivo, como os transportes públicos. Em março deste ano, o Senado aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Qualidade do Ar, com o objetivo de garantir a saúde pública, o bem-estar e um meio ambiente equilibrado. Em plenário, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demonstrou preocupação com as queimadas que estão acontecendo em todo o país. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que neste ano o número de focos de incêndio já é mais de 2 vezes maior que o registrado no ano passado. Rodrigo Pacheco colocou o Legislativo à disposição do Poder Executivo para apoiar ações de mitigação dos danos. Gostaria, em nome do Senado Federal, de fazer esse registro de alerta e de preocupação e de colocar-nos à disposição do Poder Executivo, que tem a função precípua desse enfrentamento, tanto quanto às causas, tanto em relação às consequências desses incêndios Brasil afora. Aquilo que nos couber na nossa instância do Poder Legislativo, na proposição legislativa, na fiscalização do Executivo e nas boas ideias, de nossa parte nós o faremos através não só da mesa diretora
relatora do Senado, do Colégio de Líderes, mas também das comissões próprias da Casa, a Comissão Permanente de Meio Ambiente, a Comissão Permanente de Segurança Pública, a Comissão Mista do Congresso Nacional de Mudanças Climáticas. Peço, inclusive, aos respectivos presidentes dessas comissões que possam se dedicar a esse tema, como também esta presidência do Senado, a ele se dedicará para que possa contribuir com esse momento de muita crise climática no Brasil em função desses incêndios. O plenário do Senado aprovou nesta semana 3 projetos que impactam diretamente crianças e adolescentes. Todos seguiram para a sanção do presidente da República. Os senadores aprovaram nesta terça-feira projeto que inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a obrigatoriedade de abordagens sob perspectivas femininas nos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio, além de instituir a Semana de Valorização de Mulheres que fizeram história nas escolas de educação básica do país. O texto foi aprovado sem a concordância de senadores da oposição. Outro projeto aprovado é o que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para ampliar o atendimento médico e psicológico a crianças e adolescentes com pais vítimas de violência grave ou presos. Atualmente, esse atendimento só é garantido em situações de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. O terceiro projeto aprovado institui a Semana Cultural Interescolar nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Pelo texto, a semana deve ser promovida todos os anos no mês de outubro e deve ser aberta à participação dos pais de alunos e da comunidade. Os 3 projetos aprovados seguem para a sanção do presidente da República. Apesar de as mulheres e negros serem maioria da população brasileira, de acordo com o IBGE, eles ainda são minoria entre os eleitos para prefeituras e câmaras municipais. As candidaturas dessa fatia da população neste ano cresceram, mas ainda estão longe de ser o ideal. Confira na reportagem. Quase 156 milhões de brasileiros são considerados aptos a votar nas eleições municipais de 6 de outubro pelo Tribunal Superior Eleitoral. 52% dos eleitores são mulheres, percentual semelhante ao da população feminina brasileira. Mas quando olhamos para as candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador, apenas 34% são de mulheres, o que ainda assim é um crescimento de cerca de 1 ponto percentual com relação à eleição de 2020. Mostra que tem um avanço, ainda que não do tamanho e do que a gente espera que seja a participação feminina nas eleições, mas aos poucos as cotas e todo o debate sobre a importância da mulher na política tem se transformado efetivamente na maior participação delas nos processos eleitorais. O total de pedidos de registros de candidaturas municipais dá mais de 460 mil. Os candidatos de cor preta e parda somados dão mais da metade do total de candidaturas, superando o número de candidatos brancos pela segunda vez em eleições municipais. Mas o número de candidaturas negras não se reflete nos mandatos conquistados. Em 2020, dos 244.093 candidatos a vereador brancos, 31.099 foram eleitos. Dos 264.238 candidatos a vereador pretos e pardos, 26.003 foram diplomados. Não é apenas a quantidade de pessoas que entram na lista dos partidos, que aparecem registradas junto ao TSE como candidatas. O grande nó é em quem chega a ser eleito, né? Então, porque isso também tem a ver com como os partidos apostam nessas candidaturas, né? Quais são as candidaturas de fato que têm fôlego, que têm expressividade no sentido de ter mais aporte do partido, mais vigor no sentido de as pessoas serem mais conhecidas do eleitorado, mostrarem-se
mais capazes de conseguir angariar mais votos. A lei determina que pelo menos 30% das candidaturas devem ser femininas, mas poucas mulheres são eleitas. Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos e atualmente na pauta da CCJ reserva para as mulheres 30% das cadeiras dos parlamentos. Esse projeto, ele muda e realmente ele dá direito para as mulheres ocuparem 30% das cadeiras. Exemplo, um município que tem 15 vereadores, a partir da aprovação desse projeto, e esperamos que seja aprovado o mais rápido possível para que já entre em vigor nas próximas eleições, 15 vereadores, 5 serão mulheres. Quando a gente fala de fato, essas candidaturas não só existirem, mas ocuparem espaço, é muito importante a gente começar a debater com seriedade a questão da reserva de vagas. Quanto mais mulheres sendo candidatas, mais mulheres vão querer se candidatar, mais mulheres vão querer se ver como eleitas. Fundamental no Brasil é os espaços para os negros e para as mulheres, né? Dar mais espaços para que tenhamos negros como prefeitos, negros como os vereadores, colocar a cor do brasileiro realmente no parlamento, nos parlamentos municipais e depois crescentemente no federal, estadual e no Senado. A falta de informações pode contribuir para que muitas pessoas deixem de concorrer em condições de igualdade nas eleições. O Senado Federal, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério das Mulheres, lançou um guia eleitoral para orientação de candidaturas femininas e de pessoas negras. Embora sejam maioria, as mulheres brasileiras ocupam menos de 15% do parlamento. A presença de pessoas negras na Câmara Federal não chega a 30%, embora correspondam a 56% dos cidadãos. Nos recortes de gênero e raça, existe uma evidente desproporção identitária. As razões para isso ainda são objeto de estudos. Você tem homens e mulheres candidatas. As mulheres votam em homens, né, porque pensam, né, que os homens são mais afeitos à administração, mais afeitos à governança, enquanto as mulheres foram educadas a pensar que isso não é para elas. Então, as mulheres vão achar que os homens vão ser mais efetivos na liderança. E a mesma coisa acontece com as pessoas negras. Acham que as pessoas não negras, as pessoas brancas, vão ser mais efetivas na governança do que elas, que nunca estiveram ou quase nunca estiveram em espaços de poder. Em 20 de agosto passado, o TSE divulgou os números de candidaturas femininas e de pessoas negras nas eleições deste ano. Do total de 456.310 candidaturas registradas, 155.000 são de mulheres e 301.310, quase o dobro, são homens. Na classificação por gênero, 74.335 das candidatas são mulheres não negras, superadas em número pelas 80.645 negras. Dentre os candidatos homens, 159.942 são negros e 141.368 não negros. Em parceria com os Ministérios das Mulheres e da Igualdade Racial, o Senado Federal lançou o Guia Eleitoral para Candidaturas Femininas e Negras. Gostaria de informar que o Ministério da Igualdade Racial publicou o Guia Eleitoral com perspectiva feminina e negra, em parceria com o Senado Federal e o Ministério das Mulheres. A publicação surge da necessidade de democratizar as informações relativas às normas eleitorais, enquanto um poderoso instrumento para ampliação da igualdade de gênero e de raça na política. Se o guia que a gente elaborou em parceria com o Poder Executivo e com o Senado Federal puder auxiliar essas pessoas que foram violadas no acesso à justiça, eu acredito que ele já cumpriu muito da sua finalidade. O Guia Eleitoral é um exemplo de ação afirmativa e inclui um conjunto completo de informações sobre calendário,
prazos, leis, recursos e instruções úteis no passo a passo da campanha nas próximas e futuras eleições. Inclui também um alerta e como denunciar violência política de gênero e raça. Esse momento que a gente está vivendo agora é um momento de muitas dúvidas, porque a candidata muitas vezes não sabe como que faz uma campanha, ela não sabe que ela precisa de um CNPJ, qual é a conta bancária que ela tem que abrir, quantas contas bancárias abrir, como é que faz uma propaganda eleitoral, o que precisa estar nessa propaganda, quais são os requisitos, o que pode, o que não pode, e exatamente para tentar sanar essas dúvidas, tentar orientar, é que o Senado Federal fez esse guia, que é da maior relevância, e a gente também está usando esse guia na nossa comunidade. Na opinião de cientistas sociais e especialistas, a publicação chega em boa hora como um instrumento de grande valia na superação das desigualdades e no enfrentamento do preconceito e da discriminação. É importante para a democracia a parceria do Senado Federal, do Ministério das Mulheres, do Ministério da Igualdade Racial e do próprio governo federal, diante do fortalecimento de candidaturas femininas e negras, por meio do lançamento do Guia Eleitoral aqui no Senado. O Guia Eleitoral para candidaturas femininas e negras pode ser acessado e baixado gratuitamente da página da Biblioteca Digital, senado.leg.br/BDSF. 10 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, um problema de saúde que atinge o mundo todo. Mas a campanha internacional de combate ao suicídio dura o mês inteiro. Este ano, o lema é: se precisar, peça ajuda. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a maioria dos casos de suicídio poderia ter sido evitada. Praticamente 100% dos casos estão relacionados a doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Se essas pessoas tivessem tido acesso ao tratamento adequado, poderiam não ter interrompido a vida. O suicídio não é nada ligado à vontade, a desejo. O suicídio é uma anormalidade que acontece porque a pessoa está adoecida. A mente adoeceu, a mente mudou a maneira de observar e de entender e compreender o que está se apresentando para a pessoa naquele momento. Então, o que existe ali é que é um estreitamento cognitivo e a pessoa enxerga que a única saída que tem na vida, ou que tem para aquele momento, para aquela situação de vida, é morrer. O Senado estará iluminado de amarelo até quinta, em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e a campanha que dura o mês inteiro. O lema de 2024 é: se precisar, peça ajuda. Nós estamos vivendo numa época de muita competitividade agressiva para se estabelecer na sociedade. E isso gera transtornos psicossomáticos. Muitas vezes vai para a depressão e da depressão para o suicídio é um passo muito pequeno. Uma das condições que leva a pessoa a esse extremo é a falta de oportunidade para se conectar com alguém que possa lhe auxiliar. Às vezes, um ombro amigo é suficiente para você evitar uma situação como essa. Pessoas que querem e precisam conversar podem ligar gratuitamente a qualquer hora para o 188, número do Centro de Valorização da Vida, serviço de apoio emocional prestado por voluntários. É importante ressaltar que não só os profissionais da área atuam com a prevenção, mas também pessoas comuns, assim como eu e você, podemos fazer parte dessa união de esforços. Esteja atento ao próximo genuinamente. O seu apoio pode salvar uma vida. Outra forma de obter ajuda é a telepsicologia.
Se você está passando por um momento difícil, mesmo que as pessoas não percebam, pensamentos intrusivos, pensamentos de morte, emoções negativas, você pode procurar um psicólogo online. Aproveite a tecnologia e os benefícios da telepsicologia nesse Setembro Amarelo. A população LGBTQIA+, corre risco maior de tentar interromper a própria vida. Essa ativista destaca que a saúde mental pode ser abalada pela discriminação, que deve ser combatida. E para as pessoas que estão passando por um momento difícil, o que eu digo? Não desista, lute, procure por ajuda e, se for o caso, denuncie. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria diz que às vezes as pessoas têm medo de procurar o psiquiatra, mas isso é preconceito. A psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra da medicina. E a gente não deve ter o preconceito, ter o medo. Quando você tem uma doença mental, quando você tem ideias de morte, quando você tem ideias de suicídio, você tem que procurar um psiquiatra. Peçam socorro, conversem com os colegas, conversem com os professores, conversem com seus familiares. É algo que a gente pode evitar. Morte de jovens, suicídio. E só existe uma maneira de prevenir, fazer campanhas, dar visibilidade e quebrar os tabus. A suspensão no Brasil da rede social X, o antigo Twitter, foi debatida na Comissão de Assuntos Econômicos. Especialistas consideram que tanto a empresa quanto o país podem sair perdendo. O senador Sérgio Moro, autor do pedido da audiência pública, disse que decisões judiciais precisam ser respeitadas, mas podem ser também criticadas e debatidas. Nós somos contra ofensas ou ataques pessoais a magistrados ou autoridades, mas isso também não significa que políticas públicas ou decisões judiciais não possam ser debatidas e, inclusive, criticadas. E essa comissão, a CAI, e o Senado faz o seu papel ao chamar a debate esse tema tão sensível aqui dentro do nosso país. Esse economista citou o conceito do valor das informações bloqueadas. Não se trata simplesmente de haver um julgador cortado fofoca numa mídia social. Não, são trocas científicas, informações às vezes também do dia a dia sobre clima e sobre outras informações importantes no agronegócio, na indústria, etc. e tal, todas absolutamente cortadas. Valor de informações bloqueadas que nós, economistas, precisamos atender ao senador Sérgio Moro e tentar colocar um número nesse valor. E, portanto, vou me interessar mais pelo conteúdo das informações acessadas, aquilo que o usuário usa. E, portanto, a pergunta é: quanto vale isso? Ele afirmou que a suspensão do X pode gerar um prejuízo de mais de 17 bilhões de reais em 5 anos. O economista, quando calcula ocorrências no tempo, ele desconta o que está no futuro, os 5 bilhões do ano que vem, mais uns 2,5 bilhões de prejuízo no terceiro ano, etc. Quem não gostar dessa conta também não precisa chegar aos 17,9 bilhões de prejuízo total, olhando 5 anos à frente. Pode ficar com os 10 bi, olhando apenas um ano à frente. Quase 18 bilhões de reais em 5 anos. Só isso, senador Amin, é o que o governo estima de impacto anual na desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam no Brasil. A segurança jurídica e o devido processo legal também foram questionados. Afeta a credibilidade do Brasil perante investidores estrangeiros, mas também junto a investidores e empresários brasileiros que sempre podem optar por investir no exterior em vez de deixar aqui o seu capital. Eu considero que houve dano institucional no país. Se a Justiça Trabalhista adota a métrica utilizada no caso X, acabou a segurança jurídica no Brasil. Acabou. Uma empresa, uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica, mas que daqui a pouco o cidadão é membro de uma outra empresa, é sócio ou faz parte de uma holding, alguma coisa, né? Você tem a portabilidade jurídica, né, como alternativa. Então, os efeitos dessa decisão
são desastrosos. O representante do Instituto de Referência em Internet e Sociedade amenizou esses prejuízos e ressaltou o impulsionamento de novas redes que já estão substituindo o X. O Blue Sky tem apresentado números de crescimento exponenciais que sugerem que o Twitter se tornará irrelevante em menos de um mês. Os números de download e uso do app subiram em outros 22 países que nunca tinham tido relevância na plataforma. O Brasil é mais relevante que o X. E a riqueza está conosco, não com a plataforma. Diante de um valor tão elevado, 17 bilhões em 5 anos, não seria melhor que o multibilionário Elon Musk simplesmente pagasse as multas e indicasse um representante no Brasil, se ele entende que a liberdade de expressão e o acesso à informação é um valor tão caro? O pesquisador lembrou ainda que as decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes estão sendo acatadas pelo plenário do STF. Estamos no contexto de uma série de inquéritos e procedimentos de investigação que têm sido conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal, com o protagonismo do ministro Alexandre de Moraes, mas com o respaldo do colegiado, seja pelo plenário da Corte, seja mais recentemente pela primeira turma. Ele destacou que as medidas adotadas por Elon Musk após comprar o antigo Twitter deixaram a plataforma do X um local inseguro. Por uma decisão do Elon Musk, a moderação de conteúdo foi reduzida. Foram eliminadas estruturas de combate a discurso de ódio, spam, desinformação e outros conteúdos nocivos. Isso gerou um crescimento de mensagens hostis, apologia ao nazismo, racismo, misoginia, spam e etc. Qual foi a consequência? Uma redução da confiança dos usuários. Tristemente, ambos os atores levaram o conflito para um ponto que ambos provaram o seu ponto. Ou seja, o STF mostrando que ele é capaz de tirar uma empresa do Brasil e a outra empresa mostrando que não precisa atender uma decisão legal no Brasil. Algo que seria absolutamente impensável para qualquer brasileiro, para qualquer empresa. Senado 200 anos, conectando passado e futuro. A exposição interativa e imersiva foi inaugurada esta semana no Senado e permanece até 10 de dezembro. A mostra destaca pontos importantes dos trabalhos da Casa Legislativa desde a criação, em 1824, durante a monarquia brasileira. Autoridades, estudantes e servidores. O Salão Negro do Senado ficou lotado para a abertura da exposição 200 anos do Senado, conectando passado e futuro. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, abriu a exposição ao lado da diretora-geral, Ilana Trombica. O parlamentar visitou as instalações e falou sobre a importância da mostra. Esperamos que, concluída a visita, retornem às suas vidas, não apenas com conhecimentos novos sobre a nossa Casa de Leis, mas, sobretudo, com a sensação de pertencimento. Essa casa pertence a todos vocês. Esta Casa de Leis, transparente, eficiente, democrática, inovadora e responsável, repito, pertence a cada um dos brasileiros e brasileiras, cidadãos que buscam constituir uma grande e bela nação. A mostra faz parte da comemoração do bicentenário da casa. A montagem da exposição foi pensada para oferecer uma experiência imersiva. Para tanto, QR Codes foram adicionados às peças. Além de maquetes, toda a exposição é acessível com audiodescrição e visitas guiadas em Libras. A mostra traz a história do Senado desde a monarquia até hoje. O que nós queremos mesmo é que a sociedade brasileira compreenda a história do Senado, e não apenas porque é a nossa história, porque a partir da história do Senado se compreende a história do Brasil. E é dessa compreensão que nós podemos construir a sociedade que nós desejamos. Presidente, o senhor vai ver que a exposição está dividida em 4 fases: Império, República, Ditadura Militar e a redemocratização do Brasil. E, ao final, na saída, antes da assinatura do livro, tem alguns computadores que estão ligados ao E-Cidadania, um serviço da Secretaria-Geral da Mesa. E ali as pessoas são convidadas a deixar a sua contribuição com o processo legislativo. E isso, simbolicamente, quer dizer que elas
passam de espectadores a participantes. A exposição oferece uma oportunidade de conhecer momentos importantes que marcaram a história dessa instituição e contribuíram para a construção do país. A amostra fica disponível até dia 10 de dezembro, com entrada gratuita das 9 da manhã até as 4h30 da tarde. A exposição que hoje inauguramos, ela não é apenas uma celebração. Ela é um momento que nos traz a reflexão do papel do Senado Federal na história do Brasil. Ela é parte, do ciclo de comemoração dos 200 anos do Senado Federal e mostra ali diversos momentos em que as questões mais delicadas, os grandes assuntos da República foram discutidos, os grandes assuntos do nosso país foram discutidos aqui no Senado Federal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial eleições. No próximo mês de outubro, você, eleitor, vai às urnas eleger prefeito e vereadores que serão representantes do povo na condução das atividades públicas. Hoje vamos entender quais são as competências legais municipais, ou seja, quais as responsabilidades desses agentes públicos. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o advogado e cientista político Valdir Pucci. Bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite, por participar do assunto de Estado. Uma honra. Vamos começar, então, falando sobre a competência dos prefeitos, do Poder Executivo Municipal. Quais são as principais atribuições desses prefeitos e como elas influenciam na administração pública? Bom, para a gente entender isso, primeiro a gente tem que entender que as funções dos prefeitos estão previstas na Constituição Federal e também nas leis orgânicas municipais. E qual é a principal função dele? Ele, vamos dizer assim, para simplificar o entendimento, ele é um presidente local, ele é o chefe do Poder Executivo local. Ou seja, muitas das funções que a gente reconhece como sendo funções do presidente da República acabam se replicando em nível municipal para o prefeito. Então, é ele que vai cuidar, por exemplo, administrando a saúde, a educação, o transporte, com o auxílio dos seus secretários municipais, que fazem o mesmo papel que um ministro em nível federal também faz. Então, auxiliado por esses secretários, os prefeitos têm a função de administrar a sociedade, não administrar sozinho o município, mas administrar com o apoio da Câmara de Vereadores. E dentro das limitações do prefeito, tendo em vista as diretrizes de governo federal e também estadual, quais são os principais desafios
para esse prefeito, para esse presidente municipal implementar serviços públicos de qualidade como de saúde, educação e transporte? Hoje, o principal desafio, tanto que os prefeitos atuais têm e os futuros terão, principalmente refere-se à questão de arrecadação. O nosso sistema de arrecadação destina poucos valores para os municípios e muitos dos nossos municípios dependem de dinheiro que é dado pelo governo federal. Então, nesse sentido, para uma saúde de qualidade, para uma educação de qualidade, transporte, segurança, a administração do recurso é essencial. Então, o que eu digo? Qual é o principal desafio dele? É conseguir fazer com que os recursos municipais sejam bem administrados, que eles sejam bem utilizados para atender a essas demandas da sociedade. Por quê? Porque é no município que a vida do cidadão acontece. É lá que ele vai à escola, é lá que ele usa o hospital, é lá que ele usa o transporte público. Então, eu preciso ter prefeitos que tenham a capacidade de olhar o orçamento municipal e, a partir dele, bem administrar esses recursos para poder justamente buscar atender essas demandas. Agora, aproveitando que a gente está aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, vamos falar um pouco sobre as competências do Legislativo Municipal. Para isso, a gente preparou uma arte aqui que mostra as funções típicas e atípicas do Legislativo, inclusive do Municipal. As típicas, a principal é legislar, votar e criar leis. Tem a fiscalizadora também por meio de controle externo do Poder Executivo Municipal. E também as atípicas como a administrativa, enquanto organiza o seu próprio órgão, a Câmara de Vereadores, e a julgadora no julgamento de autoridades públicas, prefeito, vereadores e outros agentes políticos. Os municípios, Valdir, são regidos pela lei orgânica, que é aprovada por 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores. Pode-se dizer que essa lei orgânica é um ponto de partida, é uma base para os vereadores atuarem? A gente tem que começar a entender que a lei orgânica, primeiro, ela é a lei máxima dentro daquele município. Da mesma forma que nós falamos que a Constituição Federal é a lei máxima do Brasil, a Constituição Estadual é a lei máxima dentro daquele estado, a lei orgânica vai ser a lei máxima dentro de um município. Lembrando também que a lei orgânica ela tem que respeitar as constituições do seu estado e também a Constituição Federal. Há vamos dizer, uma certa hierarquia entre essas três. Mas para as questões municipais, a lei orgânica, sim, ela é a base, ela é o início. É ali que os vereadores que aprovaram aquela lei orgânica dizem o que esperam do município, o que os habitantes do município podem esperar deste município e, principalmente, como atender às demandas que são essenciais à sociedade e que são também de responsabilidade do município. Então, é sim uma lei base para a gestão municipal. Você comentou em questões locais, questões dos municípios. A Constituição Federal, no artigo 30, diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Quais, na sua opinião, seriam os principais assuntos de interesse local nesse sentido? Bom, Sérgio, como você usou a Constituição, eu também vou me basear nela, porque o nosso direito que trata dessas questões está muito fundado na Constituição Federal. Então, quando a gente fala de questões locais e como a Constituição coloca questões locais, isso está muito ligado, primeiro, ao que o próprio texto constitucional diz que são questões locais. Então, por exemplo, a questão de saúde é de competência também do município cuidar da saúde dos seus habitantes, como é da União, como é dos estados, mas compete aos municípios. Educação, em especial educação fundamental. Ela também é uma função municipal, é uma questão local. Mas vamos sair um pouco dessas questões, educação, saúde, segurança, porque é uma questão também de todos os entes da federação, governo federal, estados e municípios. O que seriam também questões locais? Qualidade de vida desse habitante. Por exemplo, uma praça bem conservada, a questão de horários de funcionamento de comércio, por exemplo, há incentivos, por exemplo, a chegada de indústrias dentro desse município. Então, todos esses aspectos locais que dizem respeito ao município, eles podem e devem ser tratados pelas suas câmaras de vereadores. Você comentou sobre as praças, né? Locais públicos. Então, uma das competências, um dos assuntos locais é o planejamento urbano. Qual que é a autonomia do Legislativo Municipal para determinar, criar e organizar o planejamento urbano? Na questão de planejamento urbano, a autonomia da administração municipal ela é total, ou seja,
cabe sim ao município decidir por meio, com parceria entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, que isso é uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores, justamente definir como vai ser, por exemplo, o zoneamento dessa cidade, aonde o comércio vai funcionar, como serão as áreas residenciais dessa cidade. E, principalmente, deveria haver um trabalho conjunto entre prefeitos e Câmara de Vereadores para definir o processo de crescimento dessa cidade, prevendo justamente essa expansão urbana para que a gente não repita em municípios que ainda não chegaram a isso os erros já cometidos pelos grandes municípios. Sem planejamento urbano, o crescimento desenfreado com o surgimento de regiões carentes de serviços públicos. Então, a Câmara, ela tem essa função de auxiliar a Prefeitura na definição dessas zonas e de como o crescimento da cidade vai ocorrer dentro do planejamento de solo e de planejamento urbano. E nesse planejamento, incluindo o que você comentou sobre expansão das cidades, dos municípios, creio que a gente pode também comentar sobre o transporte público, mobilidade urbana. Então, qual que é o papel da Câmara no sentido do transporte público e quão importante é a colaboração dos estados e também do Executivo Municipal na definição desses meios de transporte? Bom, a Câmara de Vereadores, como a gente sabe, é o poder legislativo, então é ela que aprova as propostas. No caso do transporte urbano dentro de município, isso é de competência do município com lei de iniciativa do prefeito que é discutida e votada dentro da Câmara de Vereadores, ou seja, pelos vereadores. Então a gente tem que ter aí uma total união entre as duas partes para poder legislar. Agora, é importante a gente sempre lembrar, nenhum município está isolado do país. Ele precisa se comunicar com as outras cidades, com os outros estados, com os outros municípios. Esse transporte intermunicipal, ele é regido pelos estados. E muitas vezes a gente tem, inclusive, municípios que são um unido ao outro, onde eu habito o município e trabalho em outro. Então, a ação em conjunto de prefeitura, Câmara Municipal e governo estadual é importante para poder justamente ter um transporte de qualidade, não apenas dentro do município, mas também se aquele cidadão precisar se deslocar para outro município para fazer, por exemplo, o uso de saúde, educação ou até mesmo para trabalhar, que é uma realidade muito presente no interior brasileiro. No início do programa, você comentou sobre um dos principais desafios dos prefeitos é a questão de recursos para fazer acontecerem as obras necessárias para a população. A Câmara é responsável pela aprovação e o acompanhamento do orçamento público. Então, como que se dá a elaboração e a aprovação do orçamento e quão importante isso é para a gestão financeira municipal? Bom, o orçamento municipal, primeiro, ele tem origem dentro do Poder Executivo, ou seja, dentro da Prefeitura, seguindo a mesma lógica que a Constituição Federal prevê para o governo federal. Então, o prefeito, ele faz o projeto de orçamento e encaminha aos vereadores. Cabe aos vereadores debater esse orçamento anual e aprovar o orçamento anual. Não é o prefeito que define o orçamento e para onde vão os recursos, mas isso é feito justamente pela Câmara de Vereadores. Então, essa é a função principal dela dentro do projeto de orçamento anual da Prefeitura. Agora, falando sobre setores, áreas que o município já não tem tanta autonomia como as que a gente vinha falando até o momento. A gente chegou a citar aqui no programa saúde e educação, que são áreas base. E segurança pública eu incluiria aí também. Então, qual que é o papel do município na contribuição de legislação para essas áreas, tendo em vista as limitações de autonomia? Perfeito. Bom, o que nós temos aqui é uma previsão constitucional muito clara. Compete aos municípios legislar sobre as suas questões locais, mas em respeito, vamos complementar essa questão, em respeito à legislação estadual e à legislação federal. Na verdade, a gente pode dizer que o município ele tem uma legislação suplementar naquilo que já foi regulado. De forma geral, eu acho que as duas palavras-chave aí são essas, regulação geral e regulação suplementar ou específica. Então, União, pegando como base o município, União e Estados fazem uma legislação mais geral para tratar de forma geral esses temas, enquanto os municípios vão tratar da sua realidade. Então, eu vou pegar, por exemplo, educação, é competência de todos. O governo federal determina a forma como vai ser feito, por exemplo, o Plano Nacional de Vacinação.
Mas quem vai executar isso é o município. E o município que vai definir o posto de saúde, é o município que vai definir o horário, é o município que vai definir como esta vacinação será realizada nas suas especificidades daquela localidade. E como lidar com situações de um eventual conflito de interesses locais, ou seja, municipais, tendo em vista que há uma diretriz já estadual ou federal, de forma para não contrariar essa legislação superior, mas também atender às demandas municipais. Ocorre muito? Como que você enxerga essa situação? Essa situação ocorre bastante, ou seja, conflitos entre legislações, legislação municipal, estadual e até mesmo a legislação federal. Então, não é uma coisa incomum, muito pelo contrário, é uma coisa bastante comum de acontecer. Bom, primeiro, a gente tem uma regra básica constitucional. Lei geral prevalece, ou seja, se o município, se a lei específica municipal ela for contrária à lei geral, prevalece a lei geral. É ela que vai determinar a regra geral e que deve ser observada pelos municípios também nessa situação. Agora, vamos supor que não exista essa regra geral, só há uma especificidade geral muito ampla. O município vai poder legislar. Na impossibilidade de se resolver esse conflito, aí nós vamos ter que envolver o Poder Judiciário. Aí esta questão terá que ser levada ao Judiciário para ele decidir, sim, se a lei municipal vai prevalecer ou a lei geral prevalece nessa questão. Outro assunto de interesse local, também local, eu diria, é a regulamentação e implementação de tributos municipais. Com a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional, o que muda daqui para frente em relação aos tributos municipais e a gestão disso pelas autoridades municipais? Para responder sua pergunta, primeiro a gente tem que entender o que a proposta fez. Ela, na verdade, unificou os impostos sobre o consumo em dois grandes impostos. Um federal, que eu não vou entrar aqui, já que estamos falando de município, mas um que trata diretamente dos municípios, que é o IBS, Imposto Imposto de Produtos e Serviços, né? Esse imposto, ele vai tirar do município a possibilidade de regular o ISS, que era um imposto municipal, imposto sobre serviços, que era do município. Esse imposto foi extinto e foi agregado a esse IBS junto com o ICMS. Então, olha a diferença. Agora, nós vamos ter uma regulação estadual e não mais municipal. Mas tem uma vantagem para os municípios, principalmente para os pequenos. Qual é? Esse novo imposto sobre consumo não vai ser mais cobrado aonde o produto é feito, produzido, mas ele vai ser cobrado no produto final, ou seja, quando o consumidor consumir. Para quem está nos assistindo entender, imagine uma fábrica que produz um saco de arroz. Antigamente era taxado lá na produção do arroz. E o município onde eu comprei aquele arroz não recebia nada. Agora vai ser taxado no meu município onde eu comprei aquele saco de arroz. E o meu município vai receber recursos. Então isso também pode ser benéfico aos municípios. Há pouco a gente mostrou uma arte que mostrava uma função típica do Legislativo Municipal, demonstrava essa função como a de fiscalizar, exercer o controle externo. Como exercer esse controle de forma eficaz nos municípios, tendo em vista que quase não há tribunais de contas de municípios, é uma exceção, né? E ele é feito, esse controle, pelas câmaras de vereadores. Como exercer e realizar esse controle de forma eficaz? Bom, as câmaras, elas têm como fazer esse controle externo, fiscalizar, por exemplo, o Poder Executivo. Primeira coisa, formação de comissões para investigar e analisar e fiscalizar a prefeitura. Então, eu posso ter dentro de uma Câmara de Vereadores, independente do seu tamanho, por exemplo, uma comissão de obras, como existe no Senado, de comissão de educação, comissão de saúde. Essas comissões, em âmbito municipal, podem fazer também, convocar secretários municipais para darem justificativas das suas ações. Você pode ter abertura de comissões parlamentares de inquérito em nível municipal, havendo a previsão na lei orgânica. Ou seja, ela pode utilizar desses recursos, desde que isso é importante, estejam previstos na lei orgânica também municipal. E qual que é o alcance desse controle e dessa fiscalização do município, do legislativo municipal? Seria, sobretudo, o Poder Executivo, sua administração direta e indireta?
basicamente é o Poder Executivo, tá? Câmara Municipal, primeiro, ela não tem como fiscalizar o Poder Judiciário, até porque nós não temos um Poder Judiciário municipal. Ele é controlado pelo TJ estadual, que chega até os municípios. Então, a fiscalização, em especial da Câmara, é pela ação do Poder Executivo, ou seja, das prefeituras. Como o prefeito está usando os recursos públicos, isso é um dos principais pontos de fiscalização, e se o prefeito está, de fato, cumprindo as leis locais, nacionais e estaduais também dentro dessa perspectiva. Então, a administração pública, direta e indireta, municipal, é o foco de fiscalização das câmaras municipais. E uma função atípica do Legislativo é a função julgadora. Então, os vereadores que a gente elege vão julgar autoridades como o prefeito, os próprios vereadores pares e também outros agentes políticos. Explica para a nossa audiência como que se dá essa função julgadora do Poder Legislativo Municipal. Bom, a gente tem que lembrar, para responder a sua pergunta, que no Brasil existe uma coisa da analogia constitucional, ou seja, as constituições estaduais e as leis orgânicas não podem fugir ao que determina, por analogia, a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela dita o rito, como deve ser feito, por exemplo, um processo de julgamento do presidente, que é o famoso impeachment que todos nós conhecemos. Claro, guardando as suas devidas proporções, esse mesmo rito ele vai se repetir em nível municipal, ou seja, dentro do município nós temos, da mesma forma, um pedido de abertura de processo, por exemplo, de julgamento de um prefeito, se ele tenha cometido crime de responsabilidade, inclusive com alguns previstos na própria Constituição. Esse pedido, se aceito, o prefeito ele é afastado e a Câmara Municipal ela assume a função de realizar esse julgamento. E da mesma forma que, se condenado pelo Senado Federal, em âmbito federal, o presidente da República ele é afastado do cargo, o prefeito também, se condenado pela Câmara Municipal, que assume essa função judiciária, ele também é retirado do cargo, se condenado. Então, para entender esse processo municipal é muito simples, basta a gente acompanhar o processo em nível federal, porque ele vai se repetir por analogia localmente. A gente diz que a Câmara, o Legislativo Municipal, vai julgar o prefeito quando em casos de crime de responsabilidade. E quanto a outros agentes políticos e vereadores, se limita a crimes de responsabilidade ou alguma falta funcional, alguma irregularidade de suas funções? Como que se dá isso? Bom, na relação com os outros vereadores, ou seja, julgar os seus próprios vereadores, essa questão diz respeito à questão da quebra do decoro parlamentar. Ou seja, dentro dessas câmaras municipais sempre há também um regimento interno, que tem que ser observado pelos seus vereadores. E, claro, o vereador também tem que observar o que diz a própria lei orgânica daquele município, a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Então, ele tem regras, ele tem comportamentos, ele tem proibições que estão ali previstas dentro dessas questões. Por exemplo, não pode um vereador ele ter contratos diretamente com a prefeitura. Isso é impedido depois que ele toma posse, depois que ele é diplomado. Então, nesta situação, ele pode sofrer um processo de perda de mandato. Não um processo de impeachment, a gente não chama de impeachment, mas um processo de perda de mandato por quebra de decoro parlamentar. E o processo também é uma votação interna na Câmara de Vereadores que define como ou se esta pessoa está culpada e, se culpada, ela pode perder o seu mandato. Você comentou sobre regimento interno. E aí vai ao encontro do meu próximo quesito aqui, que é a outra função atípica do Legislativo, a função de administrar. Então, o Legislativo, a Câmara de Vereadores, cria o regimento interno, cria a organização, cargos, salários, enfim, todas as comissões que também você mencionou. Pode-se dizer que a organização interna, a função administrativa atípica do Legislativo é a mais tranquila para os vereadores que serão eleitos? Bom, primeiro entendendo que mesmo nos municípios prevalece a separação de poderes, ou seja, compete sim à Câmara Municipal administrar e cuidar das suas questões internas, ou seja, ela que vai definir os seus servidores, ela que vai definir o seu funcionamento, a forma como isto vai ocorrer. Como é uma questão interna, a gente pode dizer sim, é uma função mais simples, é uma função, vamos ao tema aqui, mais sossegada para os vereadores. Mas tem que ter uma atenção que é importante a gente colocar.
existem limitações na Constituição Federal sobre, por exemplo, quanto que a Câmara de Vereadores do município pode gastar com funcionalismo, quanto que ela pode gastar dentro do orçamento municipal para a sua manutenção. Então, esta questão, os vereadores têm que estar sempre de olho nas regras federais, constitucionais, na verdade, que tratam de como deve ser feita essa gestão interna, para não cometerem o risco, ou terem o risco de aí sim cometerem crime de responsabilidade ou quebra de decoro. Agora, Valdir, como o controle social e a participação dos cidadãos podem influenciar na competência, na realização de políticas públicas pelo poder público municipal? Bom, uma Câmara de Vereadores eficiente, ela está aberta à população. É um local onde a população ela tem que ter o contato com o seu vereador. E, geralmente, nos municípios menores, a gente consegue isso até muito mais facilmente, porque as pessoas se conhecem muito mais facilmente. Então, a conversa, a troca de opiniões, a troca de sugestões, ela é mais simples. Mas a participação popular não se limita a municípios pequenos. Municípios pequenos, médios, grandes, têm que estar abertos a ouvir a sociedade. Por que isto é muito importante? Porque, apesar do vereador ele ser alguém que está próximo de uma parcela da sociedade ou de toda a sociedade, é o produto final, vamos dizer lá, o cidadão é que sabe onde estão as principais demandas que o vereador tem que atender, que o vereador tem que buscar. Então, quando o vereador ele se abre para receber essas demandas, ele faz um mandato muito mais próximo do seu futuro eleitor. Então, é uma mão dupla aqui. A sociedade consegue ter as suas demandas atendidas, porque o vereador ouviu onde estão os problemas, negociou com a prefeitura, porque a gente também tem que lembrar que o vereador não faz tudo, ele não é o prefeito, ele é parte de um complexo. Negocia com a prefeitura, busca atender as demandas e, a partir daí, a sociedade consegue ter mais facilmente as suas demandas atendidas. E para o vereador isso é bom, por quê? Porque são esses eleitores que, de 4 em 4 anos, querem decidir se mantém ele no cargo ou se alternam as pessoas ali presentes. Então, essa articulação entre o Legislativo e o Executivo Municipal é essencial para a realização das atividades e competências do Poder Municipal. É essencial. A Prefeitura tem que conversar com a Câmara de Vereadores e vice-versa. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores, ela vota, ela aprova as leis, as propostas governamentais, ela tem uma visão até de um debate dentro da sociedade, porque ali você tem forças políticas, inclusive, antagônicas. A Prefeitura, vamos dizer assim, pensa a administração como um todo, mas ela precisa dos vereadores para poder fazer aquilo se concretizar. Então, se eu tenho os dois trabalhando em conjunto, pensando na sociedade, mais facilmente eu tenho um município melhor administrado. Quando há um conflito, prefeitura, Câmara de Vereadores, geralmente um conflito insolúvel, quem só perde é a sociedade nesse processo. Valdir Pucci, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, muito obrigado. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania.
Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A legalização dos jogos de azar, debatida no Senado, é uma das propostas legislativas que tem impacto na agenda econômica. Os defensores da legalização argumentam que esta nova indústria dos jogos pode aumentar a arrecadação de impostos, gerar empregos e movimentar o turismo. Nós vamos discutir o tema com o relator do projeto, senador Irajá. Senador, obrigado pela presença. Vamos discutir esse projeto que tem polêmicas, né? Um projeto bastante amplo. E eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: o senhor entende que esses impactos econômicos são a principal causa para se defender esse projeto, como o senhor, que é relator, defende? Bom, esse projeto, na verdade, ele é uma agenda econômica e social. Porque quando a gente cria um ambiente de negócios novo, regulamentado, com regras, onde o poder público pode credenciar as empresas que vão atuar no mercado e fiscalizá-las, na verdade, nós estamos falando aqui de geração de emprego, renda e também de impostos, que serão revertidos em projetos nas mais diferentes áreas, né? Na saúde, na educação, na própria segurança pública e também na infraestrutura do país. Queria que a gente fosse abordando cada um dos aspectos. O projeto, ele trabalha com a inovação, que é a legalização de cassinos, que hoje não existem no Brasil. No caso dos cassinos, como que seria isso? Esses cassinos seriam em locais turísticos, em conglomerados turísticos? Na verdade, o projeto, ele não trata do tema de jogos, apostas e cassinos com nenhum tipo de preconceito. Ele abarca todos os tipos de jogos existentes no Brasil. Nós precisamos relembrar que, por exemplo, o jogo do bicho, ele faz parte da cultura brasileira. É um jogo peculiar ao Brasil e não existe em outros países do mundo. E existe desde 1892, ou seja, há mais de 130 anos. O jogo do bingo é também algo que é conhecido pelos brasileiros há décadas, né? A própria rifa
O jogo do bicho são instrumentos utilizados até pelas igrejas, nas suas mais diversas modalidades, igrejas evangélicas, bingo, né? Igreja católica. Eu sou cristão, católico e devoto do Espírito Santo. É muito comum na minha paróquia a igreja utilizar do instrumento do bingo e da rifa para arrecadar fundos para a igreja, né? Então, o jogo está presente na vida dos brasileiros. E o que nós estamos fazendo aqui é criando regras, né? Critérios do que pode e o que não pode. E uma vez você criando um ambiente de negócio saudável, né, estabelecendo os critérios do jogo responsável, nós estamos abrindo esse mercado para que gente séria possa atuar nesse negócio. Porque hoje, infelizmente, o jogo está na mão do crime organizado, né? E nós não queremos isso. Muito pelo contrário, nós queremos moralizar esse mercado, para criar esses limites e estabelecer também um instrumento onde o governo pode arrecadar, os municípios, os estados e a própria União possam arrecadar impostos, que hoje não é arrecadado absolutamente nada, e o Brasil fica assistindo, enquanto isso também os outros países que já o fizeram, essa regulamentação, avançarem do ponto de vista tanto social quanto econômico. Agora, no caso do turismo, eu creio que os cassinos podem vir a ser o grande atrativo em função de possibilitarem a abertura de polos turísticos que hoje não existem. É verdade. Eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todos os modelos de jogos que foram aprovados no mundo. Nós temos alguns bons exemplos, né, como tem nos Estados Unidos, Las Vegas, que é um polo turístico mundial. Você tem também na Ásia, como Singapura e Macau, que também implementaram os resorts integrados dentro do seu território. Nós temos bons exemplos na Europa, como a Espanha, a Itália também, que são países que são muito visitados pelos turistas de todo o mundo. E temos também exemplos aqui na América do Sul, nos países vizinhos, como a Argentina, como o Uruguai, o próprio Chile, que também fizeram a legalização do jogo, e incluindo nesse contexto a implantação dos resorts integrados, e hoje são grandes potências turísticas, né? Hoje o Brasil, infelizmente, está muito aquém do potencial que nós temos, né? Nós recebemos menos turistas, por exemplo, do que Buenos Aires, na Argentina, o Brasil inteiro, né? Nós estamos há 10 anos recebendo 6.300.000 turistas. E olha que nós não perdemos em absolutamente nada em relação aos outros países, em belezas naturais, né? Como as praias do Nordeste, nós temos a nossa Amazônia, nós temos o Pantanal, nós temos o Rio de Janeiro, temos o sul do país também com belezas turísticas maravilhosas. No entanto, o Brasil hoje, que é a 8ª maior economia do mundo, é apenas o país 50 no ranking mundial de países visitados no mundo. E nós temos toda essa diversidade, temos um povo acolhedor, né, um povo hospitaleiro, as belezas naturais, então nós temos tudo na mão. O que a gente não pode é admitir que os países no mundo inteiro já fizeram a legalização dos jogos com responsabilidade e com critérios, e apenas o Brasil, por exemplo, e a Bolívia, na América do Sul, ainda não fizeram. Eu queria que o senhor explicasse para quem nos assiste que no caso desses resorts com cassinos há uma limitação de quantidade, não é isso? Sim. O projeto, ele é bem conservador, porque é admitido dentro do projeto apenas 34 resorts integrados. Em todo o país? Em todo o país. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm mais de 1.000 resorts integrados hoje instalados no território americano. E por que nós fizemos essa opção? Porque a gente queria fazer um teste para ver se vai dar certo. O que der certo, a gente pode depois no futuro ampliar. Então é previsto no projeto a instalação de um resort apenas por estado, através de uma concessão federal onerosa. Um exemplo disso são os aeroportos, que foram também concessionados no país e com muito sucesso. E apenas os estados de São Paulo, Bahia, Minas e Rio de Janeiro, que são os estados mais populosos, seriam 2 licenças. E também o estado do Pará e a Amazônia, por causa da extensão territorial. Então, uma vez implantados os 34 resorts, que são admitidos no projeto, daqui 5 anos, que é o prazo de maturação de um projeto dessa dimensão, nós estamos falando de um projeto mínimo de $1 bilhão para cada um desses resorts. Ou seja, há uma previsão de investimentos de 34 a 50 bilhões de dólares só na implantação desses resorts. É a economia real sendo aquecida, a construção civil, a geração de emprego, de renda, esse dinheiro circulando no mercado real. Então, isso só tratando dos resorts integrados, sem contar também a previsão de instalação também de casas como bingo a cada 750 mil habitantes e também a implantação de licenças, também de autorizações federais para o jogo do bicho a cada 150 mil pessoas
por município. O que, que poderia, sem querer interromper o senhor, o que poderia existir nesses resorts integrados, além do cassino em si? São hotéis? Como é que essa estrutura os complexos, funciona? Isso é importante a sua pergunta, porque muitas pessoas não sabem isso. Inclusive, eu também não sabia há anos atrás. Mas um resort integrado, ele é um grande complexo que inclui a hotelaria, inclui shopping center, inclui um centro gastronômico, que são os restaurantes, o centro de convenções, que é onde acontecem os grandes eventos, shows, espetáculos musicais, teatrais, artísticos de um modo geral, e tem o cassino também. Então, são 5 em 1. Então, isso é um resort integrado. E lembrando que o cassino é apenas o âncora do projeto, é o que atrai o turista internacional, mas ele representa apenas 20% da movimentação financeira que acontece dentro desse mesmo resort, dentro desse mesmo complexo. Os outros 80% é o turismo. Agora, como é que, não sei se o projeto trata disso ou se isso virá com a regulamentação posterior, como é que um empresário, por exemplo, pode se candidatar a ter um resort desse num estado? É o próprio estado que vai abrir um processo licitatório? Como é que seria assim, a abertura desses resorts? Isso aconteceria num outro momento através de uma regulamentação, onde vai se definir os critérios. O que nós estamos estabelecendo dentro do projeto é o quantitativo que pode ser feito, que são até 34 licenças federais, repito, são concessões federais onerosas, na modalidade técnica e preço. Então, será constituída naturalmente uma comissão que seria bipartite, ou seja, de membros da União e dos estados, para se definir quais seriam os critérios desse edital, né, para que as empresas nacionais e até as internacionais possam participar desse grande leilão, que é uma espécie de um leilão, né, como eu dei o exemplo e repito, dos aeroportos, que foram concessões também federais onerosas na modalidade técnica em preço. O senhor já explicou que, além da constituição desses resorts, o projeto legaliza também jogo do bicho, bingos. Eu queria perguntar especificamente dos bingos, como é que vai ser, e colocar uma questão para o senhor. Nós já tivemos bingos no Brasil, foi uma iniciativa que durou pouco. Por que agora, nesse projeto, essa iniciativa daria certo, ou nós não corremos o risco de acontecer o mesmo que aconteceu no passado? Bom, é importante também esclarecer que dentro do projeto está muito claro no próprio texto que será admitida através de autorizações federais um bingo a cada 150 mil habitantes numa cidade. É uma espécie de uma licença federal. E para o jogo do bicho, uma licença a cada 700 mil pessoas na cidade. Então esse é o critério que ficou definido dentro do projeto. Em relação à sua preocupação, é simples. Hoje o bingo, ele acontece na vida real. Quantas casas de bingo nós temos hoje em funcionamento no Brasil de forma clandestina, ou seja, de forma ilegal, sem arrecadar impostos, sem a fiscalização do poder público? Hoje, com o celular, né, um adolescente, um idoso ou mesmo um adulto, ele pode estar jogando bingo eletrônico. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é inventando a roda. Isso já é uma prática, já é um hábito da população brasileira jogar, seja bingo, seja o jogo do bicho. O que nós estamos estabelecendo aqui, com responsabilidade, são critérios para que a União possa, evidentemente, fiscalizar essas empresas que estão atuando no mercado legal, formal, e, evidentemente, possam cobrar essas empresas também. O projeto prevê a criação de 2 impostos. Vamos entrar aqui agora na pauta econômica. Como é que seriam esses impostos? Que nível de imposto? Imposto municipal, imposto federal, da União? Como é que funcionaria a arrecadação por meio de impostos? A previsão de uma CID, né, num índice de 17%, fora os impostos obrigatórios, né, municipais, estaduais e federais, mais o recolhimento da CID de 17%. Essa alíquota de 17% da CID, ela pode representar uma arrecadação de até 22 bilhões de reais por ano em todo o país nesses jogos. E esse bolo, né, essa fatura de 22 bilhões, já tem um destino certo, né, já tem uma finalidade social correta e vinculada. Não pode ser utilizada, por exemplo, como alguns aventaram, para pagar o déficit fiscal, né, do rombo que existe hoje. Isso não é admitido. O projeto define não só a alíquota, mas aonde esse recurso será aplicado. Então, 16%, por exemplo, desse montante arrecadado vão ser distribuídos entre os estados da federação, os 27 estados brasileiros. Outros 16%... Para todos ou só para aqueles que tiverem os resorts? Para todos. E os outros 16%
serão distribuídos para os municípios brasileiros também, né, no mesmo critério que já é distribuído o FPM e o FPE, né, que são indicadores já utilizados para distribuição de recursos federais. Além disso, há a previsão de 12% para a nossa Embratur, que é a empresa que faz a promoção brasileira, né, com relação ao turismo. Há uma parte que vai para a saúde, uma parte que vai para o esporte de 10%, há uma parte que vai para a saúde, tem uma parte que vai para políticas públicas voltadas à segurança também. Então, há toda essa divisão, né, de uma maneira muito equilibrada e racional, para que esse dinheiro, obviamente, possa ser bem investido e aplicado na sociedade brasileira e no país. Quem seria responsável pela fiscalização dessa cobrança de impostos? A União? Olha, a regulamentação é que vai apontar dentro do Executivo quais são os órgãos que vão, por exemplo, fornecer as concessões federais. Se vai ser o Ministério da Fazenda, se vai ser o Ministério do Turismo, isso é competência do Executivo. Não cabe ao Legislativo definir isso, ou nós incorreríamos em um equívoco inconstitucional de extrapolar a nossa competência. Então, isso não pode ser admitido dentro do projeto. Da mesma forma, a fiscalização. Se vai ser o Banco Central, se vai ser a Receita Federal, se vai ser a Polícia Federal, o próprio Executivo vai definir isso também num segundo momento por regulamentação. Aqueles que criticam o projeto, eles usam um dos argumentos que seria a possibilidade de lavagem de dinheiro, crime organizado. O senhor acha que a criação de um imposto, a fiscalização desse imposto é suficiente para evitar isso? Por exemplo, a lavagem de dinheiro? Olha, tem dois aspectos que são importantes no projeto, que nós tivemos uma atenção e um cuidado especial. Primeiro, em relação a esse tema da sonegação e da evasão de divisas. As pessoas ainda têm uma falsa impressão que um jogador vai num bingo ou mesmo num cassino com uma mala de dinheiro em espécie e vai ficar jogando a noite toda e, eventualmente, se ele ganhar algum prêmio, ele vai sair também com dinheiro de lá em espécie. A gente via muito isso nos filmes, né? Há algumas décadas. Isso não existe nos dias de hoje, né? Nós estamos na era digital. E como tal, o projeto prevê que o apostador ele só pode movimentar as suas apostas de forma digital numa conta pessoal do cidadão, no seu CPF. Não é permitido nem o CNPJ, para você ter uma ideia. Então, o apostador, ele vai estar lá no cassino, ele tem que abrir a conta na pessoa física, uma conta digital. Se ele vier a ganhar algum prêmio, ele vai receber o prêmio também, digitalmente, nessa conta, no seu CPF. Portanto, esse processo, ele é todo lastreável, ele é todo auditável, né? E pode ser fiscalizado pela Receita Federal, pela Polícia Federal. Então, com absoluta transparência. Então, isso é importante que as pessoas entendam, né? Porque ainda existe essa impressão equivocada. Com relação a outro tema que também é uma preocupação nossa, que é do endividamento, né, do jogo compulsivo, do vício até. Do próprio vício, que é a ludopatia, eu também queria poder aproveitar o momento para poder tranquilizar aos espectadores que no texto está terminantemente proibido o jogador apostar via cartão de crédito ou que essa instituição, essa empresa possa financiar ou emprestar dinheiro para esse jogador, em nenhum nível. A pessoa só pode pagar, para você ter uma ideia, ou em Pix ou em cartão de débito, justamente para coibir essa possibilidade do vício e do jogo compulsivo. Então, são cuidados e medidas que nós tivemos dentro do projeto para que seja um jogo responsável, verdadeiramente, como acontece em todos os outros países que o fizeram esse enfrentamento também. O senhor falou da legalização do jogo do bicho, que nós sabemos que acontece de norte a sul do Brasil de maneira informal. Esse mercado informal, no passado a gente já viu isso, ele não quer ser legalizado, né? Como é que funcionaria isso, né? Vamos legalizar, vamos criar um jogo do bicho oficial e esse jogo do bicho clandestino continuaria? Eu vou te dar um bom exemplo. A indústria hoje do tabaco. Segundo dados oficiais, quase 40% de toda a movimentação de venda de cigarro no Brasil é pelo contrabando, é pelo mercado ilegal, clandestino, criminoso ou qualquer outro nome que a gente possa dar. E existe 60% do mercado formal, porque existe uma indústria legalizada, com regras, com um arcabouço e que operam de forma legalizada e que são fiscalizadas pela União. No jogo não é diferente. O problema é que hoje 100% dos jogos hoje funcionam de forma clandestina. E o que mais deseja o crime organizado é justamente continuar funcionando na sombra da lei. Então, quando a gente cria um ambiente com regras do jogo responsável, com um arcabouço, né, uma segurança jurídica, nós vamos estar convidando gente séria
para entrar nesse mercado. Empresas idôneas, empresas auditadas na Bolsa de Valores, empresas com política de compliance, né? Empresas que estão operando de forma legalizada, que pagam imposto, que gera emprego, que gera renda no país, justamente para a gente poder coibir a prática do jogo clandestino e ilegal. Queria abordar um outro aspecto econômico, que é em relação à geração de empregos. Existe uma estimativa sobre isso, né? Nesses resorts, sobretudo, né, esses que vão ter hotéis, cassinos, do que se geraria de empregos, eu digo não durante a implantação, mas posteriormente. Sim, nós temos os estudos que apontam que no universo de 5 anos há uma previsão de investimentos da ordem de 100 bilhões de reais, né, dentro de todas essas modalidades de jogos. Na questão do emprego, a expectativa de criação de mais de 1,5 milhão de novos postos de trabalho, diretos e indiretos, além do próprio recolhimento dos impostos, que a gente mencionou aqui, de 22 bilhões de reais. Agora, a atração de turistas, o senhor acha que nós podemos mudar uma realidade também do turismo internacional? Porque há o turismo local, que isso deve gerar, né? A pessoa sai de sua cidade para ir num resort em outra cidade ou até em outro estado. Mas há também a possibilidade do turismo internacional. O senhor crê que esse turismo internacional também possa ser incrementado? Eu tenho absoluta convicção disso, porque foi o que aconteceu no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, da OCDE, que são 34 países, apenas a Islândia ainda não legalizou os jogos em nenhum nível. Do G20, que são as 20 maiores economias mundiais, que o Brasil é a 8ª maior economia hoje, apenas o Brasil e a Indonésia, que é um país muçulmano, ainda não fizeram. Até a Arábia Saudita fez recentemente a legalização dos jogos. Então não pode estar o mundo todo errado e apenas nós estamos certos. Aqui na América do Sul, só o Brasil e a Bolívia não fizeram. Todos os outros países já o fizeram. Então o que está acontecendo? O Brasil está fora da rota do turismo internacional. Um turista europeu, asiático, americano, quando ele imagina uma viagem, ele enxerga a Argentina, ele vai para o Paraguai, ele vai para o Chile, e não vem para o Brasil, porque o Brasil não oferece essa modalidade de turismo, que agrada a vários turistas. Pode não agradar a mim, pode não agradar a você, mas nós temos milhões de pessoas no mundo que estão ávidas a conhecer países que oferecem esse tipo de turismo. Então, quando o Brasil enfrentar o tema e aprovar essa matéria, que eu estou confiante para a gente poder aprovar esse projeto o quanto antes, o Brasil vai se posicionar na rota do turismo internacional como uma opção. Não significa que nós vamos dominar o turismo mundial, mas o Brasil passa a ser enxergado no mundo todo como uma opção de turismo internacional. E eu estou muito convicto que, ao aprovar essa matéria e a gente conseguir implantar os resorts integrados, por exemplo, nós possamos sair hoje, né, do patamar de 6 milhões e 300 mil turistas que nós recebemos anualmente para algo em torno de 12 milhões, né, dobrar esse fluxo de turistas em apenas 5 anos. Pessoas que vêm aqui com dólar, com euro, para investir na nossa economia, gerar emprego para o povo brasileiro, movimentar esse mercado. Né, o Brasil tem a indústria do turismo como uma vocação adormecida. Né? Nós que já temos a fama no mundo, né, como grande produtores de alimentos, na produção de energia renovável, somos respeitados por isso, o Brasil pode se tornar uma grande potência mundial no turismo internacional. Quando o senhor traz esse cenário, né, mostrando que a maioria dos países já legalizaram o jogo, e também quando traz os aspectos econômicos, o que isso pode gerar, parece claro que essa seria uma boa medida. Entretanto, nós temos, em parte da sociedade, um sentimento de repulsa à legalização dos jogos. Até uma questão moral. Por que o senhor acha que existe esse ambiente numa parte da sociedade e o que é preciso fazer para se romper isso, já que a legalização seria tão positiva do ponto de vista econômico? Eu acho que a população amadureceu. Eu acho que aquele preconceito que ainda existia em relação a esse tema, ele já é uma página virada hoje na sociedade brasileira. E digo além, eu acho que a internet contribuiu muito para isso, porque as pessoas passaram a ter acesso mais fácil ao jogo, seja na modalidade de apostas esportivas, como nós já aprovamos, né, no ano passado, que é uma grande realidade, seja através do bingo virtual ou online, né, você pode chamar das duas formas, seja através dos cassinos virtuais.
Então, as pessoas começaram a ver que isso faz parte da rotina e do hábito dos brasileiros. E trataram esse tema com a naturalidade, a normalidade que o tema e a responsabilidade que o tema requer. Não é mais uma coisa escondida ou distante da realidade dos brasileiros, é uma coisa presente na vida das pessoas. Então, nós não podemos agora ficar aqui de braços cruzados, assistindo as pessoas jogarem, né, principalmente no mundo virtual, e o Brasil não tirar proveito disso. Né, os empregos ficando fora, porque as empresas estão fora, né, os impostos também ficando fora do Brasil e as pessoas continuam jogando. Quais são as próximas etapas na discussão da matéria, a votação no Senado e qual é o sentimento do senhor em relação à possibilidade de aprovação final, de se transformar em lei? Bom, esse projeto, ele não é uma novidade, né, no Congresso Nacional. Pelo contrário, é um tema que está aqui há 30 anos e vem sendo exaustivamente discutido e debatido. O fato é que foi aprovado na Câmara dos Deputados, né, já tem mais de 1 ano e meio, e esse tema já vem sendo discutido aqui no Senado, né, há praticamente 1 ano e 7 meses. Nós já realizamos as audiências públicas, já discutimos essa matéria na Comissão de Constituição e Justiça, onde esse projeto foi aprovado. E, inclusive, fizemos recentemente uma sessão de debates ampla dentro do plenário do Senado Federal, com a participação da sociedade, das entidades organizadas, das instituições também relacionadas a esse segmento. Portanto, o projeto está maduro para ser discutido no plenário e votado o seu mérito. O que nós não podemos mais é ficar protelando essa discussão. Né? Eu acredito de verdade que nós temos o convencimento da maioria dos colegas senadoras e senadores, nós temos os votos suficientes para aprovar essa matéria, temos o apoio majoritário da sociedade brasileira, e eu te digo isso com muita segurança, porque há o apoiamento em nota técnica de todas as instituições privadas, a BIH, que é a Associação Brasileira de Hotéis do Brasil, as suas associações de entretenimento, de games, enfim, de eventos, né? Todas elas manifestaram publicamente o apoio a essa matéria, porque entendem que isso vai gerar uma agenda positiva para o Brasil. Nós temos o apoiamento de todos os ministérios, praticamente, da Esplanada, o Ministério da Fazenda, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse publicamente, né, ser favorável à aprovação desse projeto, o Ministério do Turismo, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Trabalho, o próprio presidente da República e o vice-presidente da República fizeram declarações também públicas de apoio a essa matéria, que, se aprovada no Senado, o presidente não será óbice, ou seja, ele irá sancionar esse projeto. Portanto, eu não conheço uma entidade ou alguma associação de renome que tenha se manifestado contrária. Eu acho que o ambiente, tanto parlamentar, o ambiente econômico e o ambiente também do povo brasileiro, da população brasileira, é majoritariamente favorável. É claro que o projeto não é unanimidade, né? Está longe de ser, mas eu acho que nós temos todos os atores, né, na sociedade brasileira que estão dispostos a aprovar essa matéria e a gente fazer um teste, que na verdade vai ser um grande teste. E não há problema nenhum. Né? Se não der certo daqui a 5 anos, qual o problema da gente proibir de novo? Isso já aconteceu no passado. Agora, e se der certo? Né, nós podemos ampliar. Senador Irajá, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado também pela oportunidade. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.
Distrito Federal, a Terracap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais, que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Isso é uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de Educação dos Estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Tem que combinar com o governo o que é possível. Quais são os fatores principais que contribuíram para essa situação fiscal tão crítica dos municípios? Ele escolhe dever à União, à viúva, né? Onde tudo estoura, né? Historicamente, independente de governo, de partido, de ideologia, no final quem paga a conta é a viúva. E lembrando que a viúva somos todos nós. Seja bem-vindo, senador Carlos Portinho. Obrigada pela presença. A maioria das cidades brasileiras está passando por uma crise fiscal e o senhor é relator da proposta de emenda à Constituição que pode permitir o parcelamento dessas dívidas e também melhorar bastante, né, as condições de pagamento. A proposta foi aprovada. O seu relatório foi bastante otimista em relação ao alcance da proposta. Todo mundo sairia ganhando. Os municípios pagariam menos e a União receberia mais. Como é que o senhor acredita que isso vai ser possível? A PEC 66, a Proposta de Emenda Constitucional 66, ela é uma iniciativa do senador Jader Barbalho, ele é autor da proposta.
ela estava um pouco adormecida ali na CCJ, e muitos prefeitos do estado do Rio de Janeiro me procuraram para falar a respeito dessa proposta, manifestando o interesse que ela avançasse. Eu imediatamente pedi a relatoria e me dediquei nos últimos meses a essa proposta. Fazendo articulações tanto com a consultoria do Senado para entender exatamente o impacto dessa proposta, lembrando que ela trata de principalmente 2 assuntos: precatórios, dívidas de precatórios e reforma previdenciária dos municípios. E também a dívida previdenciária dos municípios. E a dívida previdenciária como contrapartida, né, a possibilidade de adesão a um novo refinanciamento. Os prazos esgotaram do último agora no ano passado, final de dezembro de 23. Do último refinanciamento para dívidas previdenciárias dos municípios. Dos municípios. E muitos municípios não aderiram. Muitos municípios não aderiram. O que é muito ruim, na lógica da sua pergunta, tanto para os municípios, né, que não dão uma solução para o seu passivo, quanto para a União, porque ela também não recebe, né? Então, dentro dessa lógica, a gente foi construindo um texto mostrando para o governo que a reabertura de um prazo para financiamento dessas dívidas, ainda que seja um prazo longo, que permita os próximas gestões das cidades se adequarem a esse pagamento, seria importante porque seria dinheiro entrando, parcelas do financiamento entrando no caixa do governo federal, coisa que não acontece. O prazo venceu para o último refinanciamento em dezembro de 23 e os municípios simplesmente pararam de pagar, né? Então, o governo também teria aí o interesse em encontrar um caminho que permitisse o pagamento parcelado dessa dívida e, em contrapartida, receber essas receitas e fazer a reforma previdenciária que muitos municípios ainda não fizeram e é de fundamental importância. É um remédio amargo, a gente sabe, toda a reforma previdenciária tem um impacto muito grande, né, no servidor, na vida da cidade, mas ela é importante e é importante que os municípios se dedicassem a isso, né? E o governo entendeu essa lógica e a gente começou a discutir o que era o texto original, o que era possível. Havia aí um interesse em limitar a 1% a parcela da receita dos municípios. Essa é a proposta da Confederação dos Municípios, limitar a 1%. Que foi a proposta que embasou o texto original do senador Jader Barbalho. Mas aí tem 2 questões com relação à dívida dos municípios. Só para tentar esclarecer, senador, é como o município tem uma dívida e ele quer comprometer apenas 1% da receita dele para pagar aquela dívida. Uma coisa que as pessoas não podem fazer, mas um município que tem várias obrigações poderia. A ideia seria essa, o que para alguns municípios muito endividados, a gente está falando em parcelamentos a perder de vista, literalmente, né? É lógico que na lógica dos municípios, limitar a 1% permite que sobre espaço de caixa para que ele faça investimento. E é muito importante que os municípios tenham esse espaço fiscal para investimentos. As pessoas moram na cidade, né? O impacto da falta de serviço ou da falta de investimento é sentido diretamente. Então, a gente tem que aliar esses 2 interesses, o dos municípios, né, em pagar o quanto menos possível, e o do governo federal em receber alguma coisa, já que no último refinanciamento, quem não entrou não está pagando nada. E com isso, a gente veio construindo essa proposta, ouvindo a Confederação dos Municípios à frente dos prefeitos. É lógico que a gente tem que entender que no legislativo, o ótimo é inimigo do bom, né? Eu gostaria de poder dar o maior chapéu de bondade para os municípios, mas esse projeto que trata de dívida previdenciária, dívida com o governo federal e de precatórios, dívida com cidadão, que na outra ponta tem a receber, né, é um crédito por alguma indenização que o município, alguma falha, alguma falta que o município fez e que o judiciário determinou um valor que tem que ser pago. A gente tem pessoas aí na fila de precatórios há tanto tempo. Várias pessoas que morrem sem conseguir receber dívidas de precatório. A minha avó mesmo, no Rio Grande do Sul, meu avô era servidor e ela tem uma dívida, ela morreu recentemente, coisa de 1 ano, e não recebeu
ficou mais de 15 anos num processo para receber o seu precatório, que é a solução final do processo, que é o pagamento. E você não pode tirar também a liquidez desse precatório, porque a gente sabe que muitos, para abreviar esse tempo de espera, negociam no mercado esses precatórios com valor de deságio. Se você estica demais o prazo de pagamento, você está tirando a liquidez, esse precatório passa a não ter interesse, valor no mercado, porque sabe que vai ser pago daqui a 50, 40 anos. Então a gente buscou aliar esses dois interesses e com a lógica de ter um mínimo comprometimento, sim, das receitas do município, para que tenha algum espaço fiscal para investimento nas cidades. E eu acho que o texto que a gente alcançou na CCJ já era bom, tanto com relação ao parcelamento da dívida previdenciária, a reabertura do prazo para que esses municípios possam se adequar. E como é um remédio amargo, é bom lembrar... O senhor fala no relatório em 248 bilhões de reais de dívidas dos municípios com o regime geral da Previdência. Segundo a consultoria do Senado, é em torno desse valor hoje o passivo dos municípios com o governo federal. E a dívida previdenciária, que também tem um impacto nos pagamentos de benefícios depois pela União, no caixa da União, do quem entra na União. Então... a gente tinha que equacionar isso de alguma forma com menor comprometimento da receita dos municípios. Acho que a gente chegou a um bom texto na CCJ e agora no plenário a gente amadureceu e eu acredito que a gente tem um texto hoje que tem uma lógica que permite o pagamento a longo prazo, aderir os prefeitos que estão entrando agora em 2025 no início do seu mandato, poderem fazer a reforma previdenciária no tempo que a gente estendeu para que fosse alcançado. A gente sabe que no último ano de governo, ninguém vai fazer a reforma previdenciária em ano de eleição. Como o último prazo terminou no ano passado, é isso que aconteceu. No último ano, ninguém aderiu ao programa de refinanciamento com compromisso de fazer a reforma previdenciária. Então, a gente estendeu esse prazo para que os novos gestores da cidade ou aqueles que se reelejam tenham no início do seu governo o tempo necessário para amadurecer no seu parlamento, na Câmara de Vereadores, o assunto e fazer a sua reforma previdenciária como contraprestação à adesão ao parcelamento. E um parcelamento que ele considera um limite de comprometimento de receita menor do que hoje ocorre e com isso a gente espera dar, porque a gente está diluindo num prazo maior de mais 30 anos esse parcelamento, com a reforma previdenciária, com um instrumento que o próprio governo trouxe, que é um conselho que vai acompanhar para e passo como é que o município está tratando da sua dívida previdenciária, a sua reforma, vai poder aconselhar. Então eu acho que a gente traz mecanismos de apoio também aos municípios para que eles possam superar no prazo o pagamento da sua dívida previdenciária. E no caso dos precatórios, aí sim a gente trouxe dentro de uma lógica para não premiar aqueles maus pagadores, isso também deve ser levado em consideração, e não tirar a liquidez dos títulos, uma lógica entre estoque da dívida, quanto é o seu estoque da dívida e quanto você vai comprometer da sua receita líquida. Pelas simulações que no texto da CCJ nós apresentamos, pegamos como parâmetro Rio de Janeiro e São Paulo, municípios de forte economia, grandes, muitos estados de muitos municípios, e pela simulação da consultoria do Senado, 100% dos municípios do Rio, no caso dos precatórios, teriam benefício, pagariam menos do que pagam hoje, sem prejuízo aí ao credor, porque estaria diluído dentro de um prazo razoável de espera. Teriam melhores condições de pagamento. Melhores condições de pagamento. E de São Paulo, 97% dos municípios, se eu não me engano, 4 ou 6 municípios, que não se enquadrariam nas alíquotas reduzidas que a gente está propondo em uma escala de degraus, digamos assim, em relação ao estoque da dívida, porque são municípios que estão muito alavancados. E esses municípios precisam dar um tratamento de choque, digamos assim, de choque fiscal, para poder justamente cair num patamar em que ele tem um comprometimento melhor. Então, há uma lógica de induzir o pagamento desses precatórios para que o município, tendo uma receita extraordinária que ele possa usar, caia para uma faixa de comprometimento menor da sua
receita líquida. E aqueles que têm um estoque muito pequeno, a gente está atendendo ao percentual que foi sugerido, porque um estoque pequeno justifica um comprometimento bem menor das suas receitas para pagamentos de precatórios. Senadora, é como um refis e os municípios vão aderir se as condições interessarem a eles. A gente traz também, e aí muito fruto da proposta da CMN, também a desvinculação de algumas receitas, de alguns fundos municipais, como o CEFEM, da mineração. Tem municípios que têm esse fundo, por exemplo, da mineração em diversos estados do Brasil, que recebem e alimentam esse fundo, que tem como propósito o investimento em infraestrutura. Só que tem municípios que já investiram tudo que tinham para investir, já asfaltaram as ruas todas, já colocaram iluminação pública, e tem municípios que têm quantias significativas de milhões parados nesses fundos. O ideal é que essa desvinculação desses fundos, de algumas contribuições, possa também dar um alívio fiscal para que o município possa usar para o pagamento da dívida e, com isso, ter uma sobra de caixa para investimento no seu dia a dia, no dia a dia das cidades e do cidadão. A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, ela destaca que 49% dos municípios estão gastando mais do que arrecadam. Antes de começar a entrevista, a gente estava aqui batendo papo, né? E o senhor falou que essa dívida não tem dono, né? Dívida de município é uma dívida sem dono. Eu queria que o senhor explicasse exatamente quais são os fatores principais que contribuíram para essa situação fiscal tão crítica dos municípios. A gente tem que pensar nos diversos Brasis que tem dentro do nosso Brasil. A gente tem municípios pujantes, as grandes capitais, mesmo assim muitas endividadas, porque também a demanda pelos serviços, por investimento é maior, né? E tem muitos municípios, você pega um estado como Minas Gerais, 853 municípios, que por uma questão geográfica se justificam, mas por uma questão econômica talvez não se justificasse a sua emancipação, né? A sua transformação em municípios. Por quê? Não tem atividade econômica. Alguns sobrevivem de mineração, outros no Brasil do agro, que é muito importante, muitos de também questão imobiliária, do crescimento das cidades, pagamento de IPTU, aumenta a arrecadação, mas você vê que do ponto de vista da produção, né, dentro dessas cidades, são poucos que têm grandes indústrias, que têm setor de tecnologia desenvolvido, por exemplo, que gera ISS, arrecadação, serviço para os municípios, e a maioria depende, por isso, dos repasses do governo federal. Então você tem municípios que precisam receber esses recursos federais para pagar suas folhas de pagamento de funcionários, muitas vezes, né? Não é nem para investimento, é para o básico, para o mínimo, e que não geram ou não são atrativos para gerar desenvolvimento econômico, e que, por isso, ainda por cima, tem que fazer investimentos na cidade, prestar serviço ao cidadão, na saúde, na educação e limpeza urbana, iluminação pública, e cada vez mais caro esses serviços, né? Na questão da saúde, com avanço tecnológico, os investimentos têm que ser cada vez maiores, né? E isso é difícil para esses municípios que não têm uma atividade econômica pujante, não têm, consequentemente, uma arrecadação maior, poder honrar. É um problema de Estado isso. E chegou um momento, hoje, até porque está havendo atraso no repasse dos fundos do governo federal para o município, né? Está havendo atraso em repasse de royalties para os municípios. Aqui no meu estado do Rio de Janeiro é um fato muito grave isso, e isso tem... chegou um momento que a gente precisou agora, de novo, sentar na mesa e renegociar essa dívida dos municípios. O que a gente buscou é que essa renegociação trouxesse contrapartidas, né, em proveito tanto do município quanto da União Federal, no caso, por exemplo, do refinanciamento com compromisso na reforma previdenciária dos municípios e estados também. São milhares de municípios que não conseguem honrar com o seu pagamento de INSS. E essa dívida, além do passivo, ela continua acontecendo. O prefeito tem que fazer escolhas muito difíceis e, quando o senhor diz que é um problema de Estado, eu queria que o senhor desenvolvesse um pouquinho mais para explicar a relação que existe entre as prefeituras e o pagamento do INSS, o pagamento do regime geral da Previdência.
Porque ele já tem, a maioria desses municípios, eles dependem dos fundos, e do fundo da União, do repasse de recursos da União, então eles se dedicam a pagar o básico, que são os seus funcionários. Eles se preocupam até por uma questão eleitoral, vamos falar a verdade, que a folha dos servidores esteja paga em dia. E aí ele escolhe... A Previdência não. A quem dever. Ele escolhe dever à União, à viúva, né? Onde tudo estoura, né? Historicamente, independente de governo, de partido, de ideologia, no final quem paga a conta é a viúva. E lembrando que a viúva somos todos nós, né? Porque também quando a viúva não arrecada o que ela precisa, a União não arrecada o que precisa, ela precisa puxar do cidadão mais impostos. Aliás, é o que a gente está vendo nesse governo, né? Uma busca por maior arrecadação, e quem está pagando isso, né? O cidadão comum, né? Qualquer um, você, né? Está pagando mais impostos para poder sustentar a máquina do Estado. E quando eu falo a máquina do Estado, não é só as autarquias, departamentos, ministérios da União. A máquina do Estado como um todo, do Brasil, porque a União também ela sustenta muitos municípios por essa carência, muitas vezes, do desenvolvimento de uma atividade econômica que lhe seja pertinente às suas necessidades. O senhor é um senador de oposição combativo e foi construir uma proposta em consenso com o governo. Como foi essa experiência? Não tenho dificuldade em construir pontes. Inclusive, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu sou Flamengo, mas advoguei para a maioria dos clubes do Brasil, né? Meu último clube foi o Fluminense, rival do Flamengo no meu estado. Eu tenho meus valores, eu tenho as minhas convicções, né? Eu tenho o meu time, só para deixar claro, mas eu procuro justamente construir. A função parlamentar é de construir essas pontes. Eu posso discordar da condução do atual governo, mas eu não posso me omitir e querer o mal para o país. Como senador da República, eu preciso construir essas pontes de articulação. Eu tenho uma boa relação aqui com todos os senadores, inclusive da base da oposição, o próprio líder do governo, Jacques Wagner, conversamos muito, né? E eu encaminho, geralmente, esses temas mais complexos, né? Eu procuro encaminhar junto com a sociedade e com o governo, né? A gente tem que ouvir a todos e tentar extrair, numa articulação, o melhor para o país, que é a minha função, é por isso que eu estou aqui. Senador, olhando a longo prazo, quais outras reformas seriam necessárias para estabilizar as finanças municipais no país? É possível? É possível, mas é dolorido. A gente precisa de uma reforma administrativa de Estado. Não é só no governo federal. A gente precisa de uma reforma administrativa dos municípios. Os municípios, eles precisam voltar a contratar servidores públicos. O que a gente vê em muitos municípios é um aumento dos cargos comissionados, que a gente sabe que atende a propósitos eleitorais, a grupos políticos, né? E com isso, as cidades estão perdendo os seus servidores. Vou falar do Rio de Janeiro, né? Arquitetos e engenheiros, a grande maioria dos arquitetos e engenheiros que trabalham na Prefeitura do Rio de Janeiro estão para se aposentar. Vai ser um problema seríssimo. E a Prefeitura tem dedicado muito mais os seus recursos para cargos comissionados do que a concursos públicos que possam dar uma base que vai perpassar diversos governos. E aí o município o que vai ter que fazer? Vai ter que contratar na iniciativa privada os serviços de arquiteto e engenheiro para fazer uma obra de infraestrutura, quando ele poderia usar os próprios, pelo menos nos projetos básicos, nos projetos executivos, o seu próprio corpo técnico. E isso está se perdendo. Se a gente vai para cidades de menor investimento, né, cidades menores, o problema é maior ainda, porque é difícil você encontrar alguém, até mesmo um secretário numa cidade que seja uma pessoa muito qualificada, como o cargo exige, e que queira colocar a sua assinatura ali como ordenador de despesa, principalmente hoje, que a gente sabe que quem é ordenador de despesa entrega o seu patrimônio e depois, quando sai, ele vê o que é devolvido, né? Porque o risco de sofrer um processo, não por má fé, não, por erro mesmo, né? O erro, às vezes, até de algum servidor lá na ponta que ele não está acompanhando, ele é uma responsabilidade muito grande ordenar a despesa. E com isso a gente está afastando bons quadros técnicos desses cargos, e estou falando de cargos de secretário. Se você levar isso para os cargos abaixo,
é mais difícil ainda você ter, por exemplo, numa pequena cidade, um bom engenheiro, porque o salário que você vai oferecer não é condizente para prender aquela pessoa na cidade ou remunerar ela como ela gostaria ou como a iniciativa privada, inclusive, que concorre com o público, remunera. E com isso você perde quadros. E essa carência de quadros no município prejudica muito, né, na parte, por exemplo, da economia, da Secretaria de Fazenda do município. Você atrair bons quadros significa que você vai ter um controle maior das suas finanças, né? Vai ter uma lógica melhor dos seus gastos e muitas vezes... Memória até, memória, né? E muitas vezes você não consegue atrair esses bons quadros nos municípios, é uma dificuldade muito grande. Nas grandes capitais, menos, né? No estado, menos, mas com certeza em municípios pequenos. Eu vejo, quando a gente encaminha emenda a muitos municípios, a dificuldade que eles têm de fazer um processo de licitação, né? Às vezes... Cumprir com a burocracia. A emenda fica parada porque ele não tem um técnico adequado que saiba apertar um botão, às vezes, no computador do CIAF para lançar. É uma dificuldade muito grande e a gente precisa investir nisso. Mas se o município já tem um passivo, já carrega um passivo, já tem dificuldade de caixa para investimento, imagina investir no servidor. Então, ele se preocupa em pagar o salário, né? Muitas vezes tem um quadro técnico que não é suficiente e ele escolhe não pagar alguém. E, geralmente, é a viúva que ele não paga, a União. Senador, o senhor falou das contrapartidas que os municípios vão ter que oferecer. De que forma o parcelamento das dívidas pode contribuir para uma gestão fiscal mais sustentável nas prefeituras? É o que a gente busca nessa proposta, até por iniciativa do governo, a criação de um conselho gestor que possa orientar os municípios na gestão da sua dívida previdenciária e na sua própria reforma previdenciária, que é o fim, né, que se espera como contrapartida a esse benefício de mais um refinanciamento. A ideia é que a gente não fique empurrando isso e a cada 10 anos, quando a corda aperta, a gente venha com mais um refinanciamento. A ideia é que os municípios, com alguma assessoria desse conselho gestor, né, e com prazo para o pagamento das suas dívidas, eles consigam adequar as suas finanças para que não necessitem de novos refinanciamentos. É um cargo, é um órgão novo a ser criado, é isso? Ou ele aproveita estruturas... Um órgão do próprio Ministério, aproveitando para os próprios quadros do Ministério. A ideia não é criar nenhum órgão novo, nenhum salário novo, nenhum encargo novo para a União de forma alguma. É aproveitar o próprio Ministério da Previdência, com seus técnicos, poder fazer um acompanhamento para e passo, né, dessas etapas que os municípios, dessas contrapartidas que eles vão ter que implementar. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para gestores e cidadãos que acompanham essa discussão? Qualifiquem-se. Quando eu iniciei no exercício político, né, meu primeiro cargo foi como secretário de Ambiente do Estado. Mesmo eu tendo formação como advogado, pós-graduação em Direito Público e Administrativo, eu fui buscar me especializar e fiz a primeira turma do CLP, do Centro de Lideranças Públicas, o curso de Liderança e Gestão Pública. Né? É muito difícil, às vezes você tem muito conhecimento, mas não conhece, na hora que você senta e tem a caneta para ordenar, você não conhece o processo administrativo direito, os instrumentos de gestão pública, de implementação de políticas públicas. E aí você pode ser uma pessoa muito qualificada, mas que não vai conseguir exercer melhor aquele mistério e vai até ter receio, muitas vezes, né, de tomar algumas decisões. E a qualificação é fundamental para todo servidor de todas as áreas. Para aquele que vai exercer um cargo em comissão ou vai fazer um concurso público, ele tem que estar muito preparado. E há em diversos estados a oferta de cursos para qualificação, às vezes até gratuitos. A Fundação Dom Cabral, o próprio CLP oferece bolsas. Você tem várias instituições não governamentais que estão dedicadas à qualificação profissional. A gente qualificar os profissionais, aquele que foi indicado para ser um controlador de uma prefeitura pequena, ele tem que buscar a qualificação. Isso é incessante, né? Até pela atualização dos sistemas, da tecnologia, das relações.
é muito importante. Essa é a mensagem, se eu puder dar, quem quer ingressar na vida pública, prepare-se, qualifique-se. Não é só você ser uma pessoa conhecida, vai disputar voto, mas amanhã você pode estar num cargo público e você tem que estar preparado para isso. Eu me preparei para estar aqui no Senado e me preparei para todas as minhas missões públicas e acho que executei com sucesso, tanto na Secretaria de Ambiente do Estado do Rio, quanto de Habitação, 2 vezes do município da cidade do Rio. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, um tema muito interessante. O ensino médio, a primeira reforma em 2017, ela já buscava responder uma lacuna percebida na sociedade e nos próprios jovens. A falta de identidade do ensino médio, alguns estados com mais de 19 disciplinas diferentes no ensino médio. Houve uma tentativa de reforma, tentando organizar o currículo em uma parte que seria comum para todos os alunos do ensino médio do Brasil, rede pública e privada, dos diferentes estados, e uma parte que seria chamada os itinerários formativos, que era a ideia de aprofundamento, ou seja, um jovem que quer seguir uma carreira mais ligada à área das exatas, pudesse, na parte da carga horária de aprofundamento, ter mais disciplinas ligadas a exatas, e assim, na área de linguagens, alguém que quer seguir uma carreira o domínio maior da linguagem pudesse ajudar. Não foi o que aconteceu. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Caio Bonfim, o primeiro medalhista olímpico brasileiro da marcha atlética, fez história nas Olimpíadas de Paris em 2024. A sua jornada até a conquista da medalha de prata é uma história de superação e resiliência. Esporte é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Caio Bonfim, o marchador atlético, medalha de prata nas Olimpíadas de Paris. Caio, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, agradeço por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, poder falar um pouco sobre o esporte, né, e sobre cidadania. Então, Caio, no começo, um pouco antes da gente começar a gravação, eu estava falando, olha, tem quase 20 dias, a gente está gravando essa entrevista em 19 de agosto de 2024, quase 20 dias depois da conquista dessa medalha de prata.
Como é que é para você hoje, já passados esses dias, a emoção, o sentimento por essa conquista? Não para, né? Não tem a ficha caiu, né? Todo dia eu experimento um sentimento novo, um pouco parecido quando fui para meu primeiro Jogos Olímpicos, que sempre estava experimentando um sentimento novo. E a medalha, eu acho que a cada dia está pesando mais nas responsabilidades que ela traz. Mas estou muito contente, estou curtindo bastante cada momento, cada fase das consequências desse resultado. E essa história sua, história de superação, que vem desde algumas dificuldades na infância, você passou por outros esportes também, teve uma experiência no futebol, mas na sua infância, logo ali no comecinho da sua vida, você passou por uma cirurgia nas pernas, que é uma cirurgia, pelo que eu vi numa entrevista, seu pai, que é treinador, falando, uma cirurgia simples, mas que poderia ter comprometido a sua mobilidade. Então, você tem toda essa trajetória sua de superação e muito apoio da família. E família é um nome crucial na sua jornada até a conquista da medalha de prata. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Com 1 ano e 1 mês eu comecei a andar, as pernas eram retas. E a partir daí foi me entortando, né? Entortando. Eu nasci em 91, né? Em 92, 93, não tinha um diagnóstico. Hoje a gente já sabe que é uma síndrome. Eu tinha algumas alergias, né? Problema com cálcio, então eles achavam que era essa fraqueza. Né? E aí eu, com 2 anos e 8 meses, no Sara Kubitschek, eu fiz alguns exames e eles optaram para fazer a cirurgia. E eles achavam que poderia entortar de novo, né? Eu faria essa cirurgia, entortar de novo, fazer até ter a maturidade óssea. Então, esse era o desafio, né? Eu não tenho lembrança, esse é o lado bom. Quem foi que sofreu bastante foram meus pais, né? De ver e presenciar, né, o que está acontecendo, depois uma cirurgia que não é fácil, quebrou a tíbia e a fíbula, né? Bota um gesso, depois troca para outro tipo de gesso. Então, toda aquela dinâmica. E aí, eu sempre cresci achando que tudo era normal, né? Só as cicatrizes, né? As cicatrizes que estão aqui na minha perna até hoje. E meus pais, aquele menino ativo, né? Mais inquieto, colocou em vários esportes. Eu me apaixonei pelo futsal, pelo futebol de campo ali, né? As escolinhas, quando eu tinha 6, 7 anos. Então, nunca levei isso como um trauma, né? Que, tive as pernas, será que vai quebrar? Será que tá boa? Para mim era sempre normal. E isso chamava muita atenção. Quando eu começo a fazer a marcha atlética, né, de fazer um esporte de alto rendimento que exige tanto das pernas, e nós encontramos o doutor que fez a cirurgia, né, no Sara, e ele falava, eu tô desde 93 te esperando aqui para o retorno. Aí a minha mãe falou, eu nunca retornei porque ficou tudo perfeito, e aí a gente tem uma novidade, ele é atleta de marcha atlética. Então essa história é muito legal porque pode inspirar, né, pessoas que passam, às vezes a gente acha que é um pesadelo, que não tem fim, e às vezes Deus escreve certo, né, em linhas tortas, fez disso, das minhas pernas, a minha profissão. E esse apoio da família? Você passou por esse momento no começo da sua vida, aos 6 anos já estava jogando futebol, já se interessando pelo esporte, praticando outros esportes. O seu pai e a sua mãe, os dois também são ligados ao esporte, né? São seus treinadores, e eles inclusive têm uma história interessante de um empreendedorismo social. Criaram em Sobradinho um projeto social, o Centro de Atletismo de Sobradinho, e foram grandes incentivadores do esporte para outras pessoas também, além, claro, de todo esse acompanhamento até você ser quem você é hoje, um esportista olímpico, medalha de prata, uma medalha inédita no Brasil. Meu pai, ele professor de educação física, né, rede pública, apaixonado pelo atletismo, falou, na minha escola, onde der aula, vai ter atletismo. E nessa brincadeira, nessa turma que ele montou nessa escola em Sobradinho, saíram 2 atletas olímpicas, né, Solange e a Carmen. A Carmen foi a primeira brasileira a ganhar São Silvestre. Campeões brasileiros, sul-americanos, sim, fantástico. E nasceu a necessidade de ter um clube para que eles competissem, né? E aí eles fundaram no ano que a minha mãe estava grávida, né? Então assinou lá o projeto CASO, Centro de Atletismo de Sobradinho, eu estava na barriga da minha mãe. Então nasci junto, né, com esse projeto. Meu pai sempre ligado ao alto rendimento, de ter aquele olhar de
cara, esse menino vai ser um grande campeão. Mas ele fez muito mais cidadãos do que campeões. Você pode ter certeza, ele de acreditar, de dar confiança, de olhar aquele menino e falar, você vai ser um grande atleta, montar o treinamento, revelar. E eu cresci dentro disso, né? Na década de 90, e eu que caí de paraquedas na história dele, né? E dos meus pais. Eu sempre fui apaixonado pelo trabalho do meu pai e minha mãe que conheceu a marcha atlética, né? Dentro do projeto, ela viu que tinha... Um dia fez um teste na marcha, ó, você é muito boa. E ela foi acreditando, ela que foi... Eu sempre brinco, ela que trouxe essa loucura para casa. De onde é que veio a marcha atlética? Veio da minha mãe. E aí, eu nasci nesse lar, meu pai treinador e minha mãe atleta. Então, a marcha atlética sempre foi normal, porque era a profissão da minha mãe. E aí, eu começo a fazer alguns testes, vou me destacando. E posso ser hoje um medalhista olímpico do projeto dos meus pais, que nasceram lá atrás. E formaram tantos campeões. E eu acho que talvez seja essa a maior responsabilidade hoje, da gente fazer dessa medalha mais oportunidade para essa juventude. Então é lindo, lindo o trabalho deles, que eu cresci apaixonado e hoje faço parte. E a sua mãe, ela foi marchadora atlética com destaque também, participou de torneios internacionais, chegou a ter o índice olímpico nas Olimpíadas de Atlanta, é uma fonte de inspiração e treinadora. Como é que essa mistura, né, de família, treinadora e tá ali exigindo e ao mesmo tempo incentivando, o papel deles na sua jornada, na sua conquista é fundamental. Minha mãe foi 8 vezes campeã brasileira, fez o índice para Atlanta 96, porém os critérios não eram tão claros naquela época, teve algumas mudanças. A gente tem até reportagem hoje mostrando a Janete é convocada, faz índice para os Jogos Olímpicos, né? Mas ela não foi. Então, assim, a gente sabe o valor de uma Olimpíada aí, porque minha mãe, poxa, dedicação, treino, marcha atlética, tudo o que eu vivi, minha mãe viveu, treinou do mesmo jeito e não chegou na Olimpíada. Então, a gente sempre teve essa valorização sobre os Jogos Olímpicos. E ali, no começo da minha carreira, o meu treinador era só meu pai. Ela ainda era atleta, nós éramos companheiros de equipe. Depois teve a necessidade de eu ter um treinador da parte técnica, porque meu pai não estava conseguindo ainda melhorar minha parte técnica. E ela falou, cara, eu acho que pode ser eu. E aí ela vai, tem um CREF, a gente foi para a Europa, aprendeu, estudou, fez os cursos da Confederação Internacional, se qualificou, isso foi me ajudando. E eu acho que é uma pessoa certa para isso, porque tinha sido um atleta, sabia o que era marcha atlética, conseguia trazer essa linguagem para mim. E ela sempre tinha sido a minha companheira. Quando ela virou minha treinadora, aí eu descobri que ela sempre foi minha treinadora, sabe? Uhum. A mãe que exigia na escola, né, no dia a dia, era o mesmo perfil de treinador. E eu acabei ganhando essa base familiar de meu pai e a minha mãe como meus auxiliadores. Muito amor envolvido. Claro que tem muita intimidade, tem dia que tem briga, não é tudo só flores, mas porque tá todo mundo com essa intensidade de evoluir, de ter o melhor um pro outro. A gente entende muito bem qual é o papel de cada um. E aquela parte dos pais, né? De, poxa, meu filho é bom, ele se dedica e eu quero ajudar de todas as maneiras ele chegar onde ele pode chegar. Então foi com esse trabalho totalmente em família, com muito amor, que a gente chegou onde a gente chegou. E a história da marcha atlética? Vamos falar um pouquinho sobre o esporte. O esporte não é dos mais conhecidos, apesar de o atletismo ser uma das áreas das Olimpíadas, dos esportes que tem bastante notoriedade, mas a marcha atlética era pouco conhecida, podia dizer assim, né? Posso dizer assim, até a sua conquista. Isso traz uma evidência para o esporte. É claro que tem muito mais gente treinando também. A gente vai falar um pouco sobre isso, até sobre os adolescentes que hoje o veem como uma fonte de inspiração. Mas conta um pouco sobre a história da marcha atlética, essas regras, né? O porquê do movimento dos atletas, para as pessoas entenderem um pouco sobre o esporte. A marcha atlética é um esporte que nasce na Europa, né? Então ela é muito popular na Europa. Nossos vizinhos aqui da América do Sul também são apaixonados. O brasileiro que, né, por conta de outros esportes, acabou o atletismo e a marcha atlética não sendo tão popular quanto os outros. E ali eram caminhadas longas, né, de cidades a outras cidades, então de 100 quilômetros, isso a marcha atlética nasceu nisso. E aí criaram-se regras, os ingleses, né, gostam de sistematizar, criaram regras para não caracterizar uma corrida, né, porque senão o cara corria, não era justo, era de quem caminhava mais rápido. E aí criaram 2 regras, que uma chama de flutuação, que é
eu não posso tirar os 2 pés ao mesmo tempo do chão, então eu não tenho aquela fase aérea que a corrida tem, aquele salto. E o segundo é que o meu primeiro contato com o solo, minha perna tem que estar totalmente estendida. Então eu não dobro o joelho igual na corrida, né? Então essa minha primeira passada não é com o joelho dobrado, é esticado. Por isso que vem todo esse desvio e trabalho do quadril. Então são essas 2 regras e tem árbitros analisando isso, você pode ser penalizado por isso. Então a marcha atlética é nesse contexto. Então na Europa, assim, é lotado, eles gostam muito. E então essa é a história da marcha atlética. Ela está já desde a segunda edição, né? Porque a primeira são só alguns esportes, né? Ali, uma coisa mais... um grupo que se juntou, mas na segunda edição, que já está um pouco popular os Jogos Olímpicos, a marcha atlética já está ali, junto com o atletismo. Desde então, está em todos os Jogos Olímpicos. Então, a marcha atlética, aqui no Brasil, estamos fazendo ser mais conhecida. E como é que funciona essa fiscalização dos hábitos? Por exemplo, se em algum momento você tira os 2 pés do chão, isso já dá uma desclassificação? Quais são os critérios para que um atleta não seja desclassificado, então que ele chegue até o final da prova? Você pode tomar, tem um quadro com o seu número, né? Quando você compete, tem um número, e aí você pode tomar 2 faltas. Na terceira, você vai para um pit line e fica ali por 2 minutos, você volta para a prova. Se você tomar a quarta, aí você é desqualificado. Então, como é que eu tomo essa falta? A prova ela não é igual a maratona, que vai de um ponto da cidade a outro. É um circuito fechado por causa dessa arbitragem. Ela fica ali 200 a 300 metros de distância um do outro. São 6 a 8 árbitros te analisando. Não é assim, eu tropecei, tive que dar uma corrida, eu tomei uma falta. Não é isso. Ele acha que alguém está levando vantagem ali, não está seguindo a regra, ele pode te penalizar. Ele pode dar só uma advertência, que é assim, ó, cuidado, que é um aviso que a gente chama, né? Ó, cuidado. Ou ele pode fazer isso ser uma falta. Então, quando você passar ali pelo quadro onde está seu número, tiver uma falta, você já tomou uma falta. Então, é assim que é essa complexidade da marcha atlética. Você tem que lidar com você, né? Seus fantasmas, né? Você tem que lidar com a quilometragem, que são 20 quilômetros. O adversário, você quer ganhar dele, quer te ganhar, ainda tem um trabalho sobre o julgamento da arbitragem. Então, essa é a dificuldade que a marcha traz, né? Você tem que se observar o tempo inteiro, né? Para não... Você tem que estar concentrado o tempo inteiro. Movimento, tudo, você tem que estar pensando em tudo aquilo ali. Porque se eu pensar só em técnica, eu posso deixar o cara me passar. Se eu querer só passar o cara, eu posso perder a parte técnica. Então, tudo isso aí está envolvido naquele momento. E a estratégia que você usou durante a corrida, né? Você largou bem durante a prova, que te deu a medalha de prata, e em alguns momentos da marcha você ficava um pouco mais atrás do pelotão da frente, foi variando um pouco de posição. Até eu encontrei uma entrevista interessante, uma fala da senhora Janete, sua mãe, que ela revela que houve um momento em que ela teve uma certa tensão, que ela procurava controlar, mas ela comenta também nessa fala que você usa essa estratégia de, às vezes, perder um pouco de velocidade, de alguma forma isso acaba induzindo os adversários a acreditarem que você está perdendo força e, de repente, você ressurge, que parece até um pouco com a sua própria história de vida, essa sua história de superação. Como é que você trabalha essa estratégia durante uma prova? Você deixa perder um pouco para depois surpreender os adversários? Como você trabalha isso naqueles 20 quilômetros? Eu gosto de sair um pouco mais rápido. Nesse ciclo olímpico eu fiz isso. Eu saio bem à frente dos atletas, porque assim, eu saí 4 minutos por quilômetro. Eu gosto de estar ali 3,55, 3,53, então não foi rápido. É porque a Olimpíada, a galera já sai um pouco mais devagar, se estudando, que se errar daqui 4 anos a próxima chance, né? Então, como era a minha 4ª Olimpíada, eu já estava com o pé no acelerador, não estava com o freio de mão puxado. Então, já saí, não saí tão rápido, nada que é absurdo, nada que eu... para eu deixar essa prova mais dinâmica, porque tem atletas que gostam de uma prova mais lenta no começo, para o final, acelerar. Então, ali eu usei essa estratégia. Agora, quando você está ali com o pelotão, se você está a uma distância de 2, 3 metros, isso não significa nada. Você pode tirar aquilo muito rápido. É diferente de uma corrida de 400 metros na pista, né? Então, às vezes você está ali em 10º, mas está todo mundo junto. 1 segundo de diferença. 1 segundo já acelero, eu já tiro. Então, às vezes, na marcha atlética, alguns momentos da prova, né, tem mais calor, a arbitragem está aí olhando, tem transições de velocidade, é melhor você não estar ali em evidência, né, parte técnica. Você fica ali atrás, cuidando da sua parte técnica, porque a parte ali de ficar ultrapassando não é o momento, né? Vai ficando no pelotão, são ritmos, é uma prova de ritmo, e então eu fico ali. E assim, minha característica é não desistir, né?
Então, estou ali no pelotão, sempre lutando. Então, tem algumas vezes que tem algumas transições de velocidade, o pelotão abre um pouco, mas eu sempre estou acreditando, tanto que eu estou treinado, mas na personalidade de não se entregar. Então, às vezes parece que, ixi, o cara ficou, mas não, né, a gente pode aparecer. Então, mas essa prova foi muito mais consciente, todas essas sumidas. Se eu sumir no VT, é que eu sumi para a arbitragem também. Assustou um monte de gente, mas você estava sabendo exatamente o que fazia naquele momento. Estava fazendo. Então, se você não está me vendo na TV, que tem vários anos, imagina o árbitro. Então, eu também estou me escondendo para não... Também você não ficar se expondo sem necessidade, né? Então, você cuida ali da parte técnica, fica cuidando, porque daqui a pouco vai precisar dessa parte de mais intensidade, de ultrapassagem, você está confiante e está com a técnica boa. Agora, a gente, quando fala da marcha atlética, uma prova que começou com longas caminhadas, dá a impressão de que é uma caminhada que vai ser lento, mas você atinge uma velocidade alta durante essas provas, né? Como é que é mais ou menos essa média de velocidade para uma pessoa que corre, que pratica o esporte de maneira amadora? Você está numa velocidade que pouca gente consegue correr junto, né? Principalmente longa distância. 4 por quilômetro essa média, né? Eu tenho 1h17,44, o recorde brasileiro. Isso é 3,53 de pace. Chega a quase 16 km por hora. Então esse 15 aí, que é a média de 4 por quilômetro, é o que a prova começa, sabe? Aí daqui a pouco quem está mais rápido já acelera e vai baixando esse pace. Está uma prova muito quente, percurso ruim, sobe desse 4, mas o 4 por quilômetro é o pace médio que a gente costuma ser a base. Então quem corre sabe que fazer abaixo de 40 minutos, nós fizemos ali 38 no segundo 10 quilômetros, né? Muito rápido. Então, claro, quem é corredor mesmo faz isso abaixo. Sim. Mas quem faz a corrida de forma mais amadora, ou assim, já gosta de correr um 10, uma meia maratona, sabe que esse ritmo é muito bom, muito rápido. É um ritmo puxado. Eu gosto de correr e não consigo fazer os 10 quilômetros nesse seu tempo, não. É bem diferente. Agora, você comentou, né, no começo da entrevista, falou sobre essa conquista e como hoje isso já pode ser uma fonte de inspiração e para outras pessoas. Em 2023, antes ainda da conquista olímpica, nos Jogos da Juventude de 2023, os dois adolescentes que conquistaram as medalhas de ouro nesses Jogos da Juventude, isso está no site do Comitê Olímpico Brasileiro, eles citaram o seu nome como fonte de inspiração. Um deles, o Daviel Gabri da Silva, eu vou ler aqui um trecho da fala dele, que é muito interessante, né? Abre aspas, ele diz o seguinte: vejo o Caio como uma grande inspiração para mim, me inspiro nele para chegar onde ele chegou. Fecho aspas. O Caio, o Davi Gabriel da Silva, do Espírito Santo, tirou ouro nos 5.000 metros. E Maria Luísa Jaime, do Paraná, ouro nos 3.000 metros, ela disse, abro aspas, vemos tudo o que Caio está fazendo. Com 2 medalhas em mundiais, ele está fazendo história. Fecha aspas. Então, é a nova geração da marcha atlética, talvez aí o esporte tenha ganhando mais popularidade. Como é para você perceber isso, né? Sentir que todo esse trabalho, toda essa dedicação, hoje é fonte de inspiração para que uma nova geração comece a trilhar os seus caminhos e, quem sabe, trazer mais medalhas para o Brasil em outras competições? Esse acho que talvez seja o maior desafio com esses resultados e com a medalha olímpica agora, né? Que as próximas gerações tenham oportunidades, né? E oportunidades melhores que eu tive. Esses Jogos da Juventude foi uma luta nossa com a Confederação Brasileira, porque não tinha marcha atlética nesses Jogos da Juventude. E a gente pediu, e o Comitê Olímpico foi analisando, vendo qual a maneira de colocar ela, né? Porque aí vai ter convocações de atleta. O Comitê Olímpico comprou isso e a gente realizou e foi um sucesso essa competição. E aí 2 grandes marchadores já na primeira prova, que ninguém conhecia o nome, é mais outra oportunidade. Então, eu fico muito feliz quando um menino desse sobe no pódio e lembra seu nome, né? Porque o que eu quero é eles terem essa medalha também, né? E não fique uma distância tão longe para falar, o Caio, né, tantos anos, a última medalha foi... Não, que a gente possa ser comum e novos nomes, e a modalidade vai crescer com isso, o atletismo vai crescer com isso, o esporte vai crescer com isso. Então, essa é talvez a maior responsabilidade que eu tenho hoje com essa medalha. Da palavra legado, né, que a gente falou tanto na Copa do Mundo de Futebol, Jogos Olímpicos, que esse seja o legado dessa medalha
essa garotada. Foi antes da medalha isso tudo, mostra que a gente já vem construindo muitas coisas, mas a medalha pavimenta esse caminho, né? Então, é muito legal. Conheci, né? Ele era do Espírito Santo, um atleta realmente muito bom. E então a gente quer que a marcha atlética tenha mais praticantes, com a quantidade, né? A gente consiga ter grandes campeões. Então é bem legal ver isso. E fico assim, para mim a parte mais legal dos bons resultados é você poder estar inspirando pessoas, né? E o incentivo brasileiro ao esporte. A gente tem a Bolsa Atleta, que é resultado, inclusive, de um projeto de lei, isso passa aqui pelo Senado Federal. O Bolsa Atleta teve um reajuste recente de 10% mais ou menos no valor desse auxílio, mas passou 14 anos antes desse reajuste, 14 anos sem ser reajustado. Qual a importância desse tipo de incentivo? Como é que você vê esse e outros incentivos, como no caso também do programa para atletas de alto rendimento da Força Aérea Brasileira, da qual você faz parte, muita gente não sabe, o Caio é militar também. Como é que você, o que você enxerga hoje nesse incentivo? A gente está bem, precisa de mais, hora de você cobrar aqui também para que esses incentivos eles se ampliem e ajude a construir mais cidadania através do esporte. Eu acho que às vezes fica até sobrecarregado o governo, porque a iniciativa privada é muito baixa. Então, eu não tenho como contar a minha história, falar para você meus títulos brasileiros, sul-americanos, Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos, sem falar da Bolsa Atleta. Eu comecei no ano de 2007 e desde 2007 eu tenho um apoio da Bolsa Atleta. Então, e ela sempre foi, você pode procurar em números isso, ela sempre foi a que mais me apoiou. O que tem maior número de apoio foi a Bolsa Atleta, sempre. Então, eu nunca tive um patrocinador, alguém que me dava mais recursos do que a Bolsa Atleta me deu. Então, quando você constrói um Caio lá da base e chega na medalha olímpica, não tem como eu falar que o projeto não funciona, Porque talvez é o que funciona e o que faz ter um número de medalhas, recordes, Nós fizemos no ano passado nos Jogos Pan-Americanos, um recorde dos Jogos Pan-Americanos, é tudo fruto desse apoio, Hoje são cerca de 9 mil atletas que estão recebendo o Bolsa Atleta. Então, eu sempre recebi, nosso projeto que eu acabei de falar, os atletas que estão entre os melhores do Brasil e tudo, Porque tem um pré-requisito, Que essa palavra, às vezes o cara acha que, virei atleta, vou ganhar uma bolsa. Não. Tem as categorias, você tem que ficar entre os melhores do Brasil, 3 primeiros dos melhores do Brasil, do seu estado, ou internacional, ou ir para os Jogos Olímpicos sem ser contemplado nessas categorias. E a Bolsa Atleta faz parte disso. E aí vem um programa de alto rendimento, Que é fantástico, É outra coisa que vem para somar, os atletas são convidados, somos militares, fazemos o curso de formação, e é mais uma coisa que soma, são esses pilares, quando você coloca o Ministério do Esporte, as Forças Armadas, mais o Comitê Olímpico, junto com a Confederação, são esses pilares que formam a minha carreira, e de muitos. Então eu tenho só que agradecer, que esse incentivo continue, que seja sempre reajustado dentro, das condições, porque a inflação vai mudando, e aí os custos do tênis vão ficando mais caros, das viagens vão ficando mais caros. Então é importante para que a gente continue, você fala, programa bom é que dá oportunidade. Então, a Bolsa Atleta é um programa que nos dá oportunidade, da gente melhorar, evoluir e dar essa estrutura para a gente poder estar competindo com os atletas de todo o mundo. Bom, Caio, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Parabéns pela medalha de prata e que venham outras depois dessa. Amém, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês, falar da minha vida, do esporte. Isso nos dá oportunidade, dá voz, Obrigado por esse convite. Que vocês tenham muito sucesso também esse ano e ganham muitas medalhas. Tá legal. Estar com você aqui já é uma conquista para a gente. A gente se sente, de certa forma, também contemplado por essa sua grande conquista. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.
acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto. Para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso, nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Novos mercados nos Andes, rota comercial pelo Pacífico, desenvolvimento regional e alternativa para o escoamento da produção agropecuária do Centro-Oeste brasileiro. No Senado, as comissões de Infraestrutura e de Relações Exteriores debateram o potencial de comércio e desenvolvimento da região Centro-Oeste do país, com a implantação da rodovia binacional entre Brasil e Bolívia. Um sonho antigo, criar uma rota de exportação dos produtos brasileiros pelo Pacífico, caminho mais curto para os grandes mercados da Ásia, e ainda incrementar o comércio com os países andinos, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Debater a integração da América Latina, especificamente ali naquele canto do nosso país, Mato Grosso, com essa saída para a Bolívia, é algo que nós já fazemos há algumas décadas. Queremos, enxergamos as grandes oportunidades de fazer essa integração. Sempre foi um interesse muito grande do setor produtivo de Mato Grosso poder
acessar os portos do Pacífico, né? Quer seja o porto de Antofagasta, Mejillones, Zângamos, que vão trazer benefício direto, principalmente ao Mato Grosso do Sul, assim como aos portos do Chile, do Peru, né? E aí nós temos o corredor Mato Grosso até os portos de Iquique, Arica, Tacna e aos portos também do Peru. Nós acreditamos que a saída do Pacífico ela é a alternativa mais barata e mais rápida para que possamos escoar a nossa produção, o que vai diminuir os gargalos para os outros mercados sem atrapalhar o desenvolvimento dessas outras regiões para atender, por exemplo, o mercado europeu, entre os outros mercados. A China é o nosso maior parceiro comercial. Em 2023, a exportação rendeu mais de 104 bilhões de dólares ao país. Exportamos desde petróleo a minério de ferro e principalmente produtos do agro, como soja, milho e carne bovina. Com os países da comunidade andina, as exportações renderam 10 bilhões de dólares em produtos como veículos e peças, ferro e aço, açúcar, soja e trigo. Para nós em Mato Grosso, a Bolívia significa 11 milhões de consumidores, nós temos 3,7. Quando nós falamos de Mato Grosso para a Bolívia, está falando do maior mercado produtor do agronegócio mundial. Mato Grosso é hoje a região do planeta que mais produz alimentos. Eles que produzem fertilizantes podem então ter em nós o seu maior mercado, o seu maior fornecedor. Muito mais importante do que a gente atingir o Pacífico é nós atingirmos os mercados da Bolívia, do norte do Paraguai, do norte da Argentina, do Chile, do Peru. Nós temos mais de 60 milhões de pessoas ali que podem consumir produtos brasileiros e principalmente mato-grossenses, tanto do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul. Há 20 anos, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Acre vendiam 1% de tudo que o Brasil vendia para o mundo. Hoje isso chega perto de 15%. Então, é uma transformação radical e que não pode ser freada. O Brasil está avançando para a sua fronteira oeste. E o mundo está avançando de maneira acelerada para o Pacífico, a Ásia-Pacífico. Grande parte das exportações do Centro-Oeste sai dos portos de Santos e Paranaguá, o que encarece o frete e prejudica a competitividade dos produtos agropecuários brasileiros. A nossa rodovia binacional vai revolucionar, com certeza isso acontecendo, a logística e o transporte em nossa região, com a redução significativa das distâncias entre os centros de produção de Mato Grosso e também os portos de exportação no Pacífico. Com isso, teremos um trajeto mais curto e eficiente. Isso significa um menor tempo de viagem para escoar a produção, tanto agrícola como de passageiro, industrial, reduzindo assim os custos logísticos. Por algum tempo se pregou que seria impossível levar a produção de grãos de Mato Grosso para o porto de Arica por causa da Cordilheira dos Andes. Isso é um mito, já está ultrapassado. Por quê? Porque a Bolívia hoje produz grãos e exporta para o porto de Arica. Então, é extremamente viável, é possível e para nós é muito interessante porque reduz em 16 dias a produção que hoje passa pelo Porto de Santos ou lá do Paraná e que sobe o Atlântico, entra no Canal do Panamá para chegar ao Pacífico. Nesse trajeto aqui, nós reduzimos, senador Wellington, 16 dias. A carne de Vila Bela, como não é permitido ir para São Inácio, para ir para o destino, ela vem 2.400 quilômetros para trás, vem no Porto de Santos. Do Porto de Santos, ela anda uns 4.000 quilômetros em direção ao Canal de Panamá. De lá, depois com todas as dificuldades de atravessar do canal, eles retornam uns 3.000 quilômetros e pegam o destino da China.
Então vamos ver aqui no mapa o que é esse corredor binacional. Numa primeira etapa, a intenção é investir na rodovia para ligar Vila Bela da Santíssima Trindade, no Brasil, à cidade de San Inácio de Velasco, na Bolívia. Depois, melhorar a conexão com portos marítimos do Chile e do Peru, no Pacífico. De Vila Bela até a fronteira, é uma estrada estadual. E o nosso governador já fez o projeto, já está em análise e provavelmente ainda esse ano faz a licitação dos 80 quilômetros para serem pavimentados. Do lado boliviano, que são 140 quilômetros, nós temos a palavra do governador de Santa Cruz, que ele fará um chamamento para concessão por 25 anos para a construção desses 140 quilômetros. No caso de Arica, a vantagem de ser um porto que está habilitado a movimentar carga a granel, né? Iquique já é um porto mais para movimentação de carga containerizada. Encurtar caminhos. E não é só para exportar. A rodovia pode também baratear as importações brasileiras, como a de fertilizantes e outros produtos. Os corredores não são só exportadores, eles também serão importadores. Poderemos, através dos ganhos de redução de custos de transporte e logística, construir polos industriais nas nossas fronteiras, agregando valor em insumos importados. A Bolívia hoje produz todos os fertilizantes que o Brasil precisa. É o cloro, é o potássio, é a ureia, é o boro, o sal. Na Bolívia, montanhas e montanhas de sal e não tem para quem vender. O nosso sal do Mato Grosso, por exemplo, vem de Mossoró, que abastece o Brasil inteiro, super competitivo, e 4.000 quilômetros de distância. O sal da Bolívia está a 1.500 quilômetros de Cuiabá. Então, isso diminui o frete, diminui o transporte e faz com que essa rota seja extremamente interessante ao Brasil. A importação de sal é uma coisa muito viável. A própria ureia, nós estamos de Vila Bela, a 700 quilômetros da fábrica de ureia, e a região da Vila Bela, historicamente, importa ureia da Ucrânia, que é 2.400 quilômetros no Porto de Santos, mais uns 18.000 quilômetros marítimos. Eles, historicamente, a vida toda comprou Ucrânia, Rússia, né? Então, é uma coisa a nível de integração muito próprio, muito conveniente para o Brasil, para o Mato Grosso e para a Bolívia. Temos um dos maiores rebanhos bovinos, nós trazemos o sal lá do Rio Grande do Norte, lá de Mossoró. E nós temos ali do lado, a 1.000 e poucos quilômetros, a das maiores salinas ali na Bolívia. Então, com preço que pode mudar o custo da produção. Eu acho que hoje o grande desafio nosso do governo é trabalhar muito para a gente conseguir mudar o custo da produção. Vila Bela da Santíssima Trindade, cidade histórica, a primeira capital do Mato Grosso e que abrigou um antigo quilombo de resistência negra no Centro-Oeste. E ela pode ganhar mais protagonismo como ponto de partida de uma das principais rotas para o Pacífico. É a primeira capital brasileira projetada em Portugal para proteger a nossa costa fluvial nesta região, a primeira do Brasil. E aí tem uma história muito longa, né, muito rica. É uma cidade construída pelos africanos, né, que vieram para cá naquela labuta época ainda da escravatura. E ainda temos lá uma população de originários africanos muito forte, muito expressiva, com toda a sua história de Teresa de Benguela, uma negra que reinou por 40 anos, aquele condado, né? Não sei se seria quilombo, quer dizer. Com essa saída para o Pacífico, nós deixamos de ser fim de linha, assim como Cabixi, na Bolívia, também deixa de ser fim de linha com essa integração. Com isso, nós entendemos que o desenvolvimento vai chegar, nós vamos ser porta de entrada, porta de saída. Uma estrada, 2 países, em região de fronteira, o que ajuda no escoamento da produção, também pode facilitar o transporte de produtos ilegais. Daí, a importância dos órgãos de fiscalização de postos aduaneiros.
quem conhece a região sabe que abrindo esse corredor é mais um eixo de escoamento também, não só de produtos lícitos, mas de ilícitos como a cocaína, como o mercúrio e outros, né, ligados ao contrabando e ao descaminho que virão do país vizinho. Junto com esta necessidade do asfaltamento, eu reputo aqui uma necessidade maior ainda, que é a implantação de uma estação aduaneira de fronteira. Porque eu sou testemunha, eu estou ali desde criança, eu sou testemunha que por falta dessa agência aduaneira de fronteira, obrigou a Bolívia a viver de costa para o Brasil e o Brasil viver de costa para a Bolívia. Qualquer iniciativa de qualquer cidadão de Vila Bela ou de São Inácio com relação ao outro país é ilegal, é crime, não é permitido. Então, em função dessa não permissão, nunca existiu nenhum tipo de integração, nenhum tipo de estabelecimento, de comércio, de turismo, né? O que nós precisamos de imediato? Que a estrada já existe, Vila Bela-São Inácio, já existe. Nós precisamos da implantação da alfândega, do aduanamento, porque hoje toda a produção que é levada ou que é trazida, se for apreendida pela polícia, ela é tida como ilegal. É um descaminho, é um contrabando. Então, essa é a nossa solicitação, a implantação imediata da aduana em Vila Bela, para já poder atender essa demanda nacional. E com o desenvolvimento aumentam também os problemas. Mais comércio, mais gente, mais crimes. E uma nova rota para a circulação de drogas, contrabando, exploração sexual infantil. É preciso pensar em segurança. Pensar em termos de segurança pública e segurança viária. Porque a partir do momento que você lança o fluxo, né, direciona o fluxo de veículos, sobretudo veículos de carga, nós precisamos pensar na segurança dos profissionais motoristas de transporte de carga, porque aumentará o número de estabelecimentos, aumentará o fluxo de pessoas na região, outras empresas se instalarão nessa região. Então, há um natural aumento de crimes como a exploração sexual infantil, tráfico de drogas, há um aumento natural de ocorrências de acidentes de trânsito e é necessário, então, ter a mão do Estado através da Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais. A Receita é um órgão, de fato, extremamente importante nas fronteiras, mas não é o único, né? Temos o Ministério da Agricultura, extremamente importante, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, temos diversos outros órgãos de extrema importância e tão relevantes quanto a Receita Federal nesse processo. E para garantir a segurança e vigiar tudo isso, é preciso estrutura, mão de obra qualificada, ou seja, mais investimentos em todos os órgãos. A Receita Federal na área aduaneira, ela necessita de pessoas, ela necessita de infraestrutura. Também, obviamente, o MAPA, no Vigiagro, também a Polícia Federal, também a Polícia Rodoviária Federal. Um ponto de fronteira alfandegado, ele precisa ter estrutura e ter outros órgãos, todos os demais órgãos. O Vigiagro precisa estar, principalmente numa área onde eu tenho o comércio exterior de produtos agrícolas. É fundamental a presença do Vigiagro, mas é fundamental a presença da Polícia Federal, porque nós vamos ter... Nós não controlamos somente cargas, né? Controlamos veículos, pessoas. Então, precisamos ter também a Polícia Federal, precisamos ter a Polícia Rodoviária Federal como parceira. Até os portos, o transporte é feito principalmente por rodovias, um meio considerado caro, menos eficiente. E como fica a integração com outros modais?
setor de transporte rodoviário de carga sofre muito ainda com a logística, principalmente em relação à intermodalidade. Nós temos em Rondonópolis, né, o maior terminal da América Latina, rodoferroviário. Temos uma rota também muito importante, né, dos municípios ali do Médio Norte do estado até os portos de Miritituba. Mas justamente nessa intermodalidade acaba apresentando toda a ineficiência. Só para vocês terem ideia, hoje um caminhão, quando ele carrega, seja soja, seja milho, ele demora em torno aí de 2 a 5 dias para saber quando ele irá descarregar. Por quê? Porque hoje, né, o volume que é direcionado tanto aos terminais portuários de Miritituba, né, hidroviário, e também ao terminal rodoferroviário de Rondonópolis, eles não já estão na sua capacidade máxima. Então, o volume de caminhões é muito menor da demanda, né, ali das trades que operam. E isso faz com que os caminhões acabam se tornando aí verdadeiros armazéns sobre rodas. Obviamente, a necessidade de se adequar o sistema de transporte através da habilitação da NTT para um olhar mais voltado para o Pacífico, né? Sem, obviamente, não estou querendo com isso diminuir a importância do escoamento de carga para Santos e Paranaguá, mas, obviamente, temos que promover ajustes no sistema de transporte de carga de modo a ter mais empresas habilitadas a realizar esse transporte, porque, obviamente, a construção de corredores implica em ganho de escala se for o modal rodoviário, precisaríamos, então, contar com caminhões e, por que não, bitrens, rodotrens, já que para Santa Cruz é possível você movimentar caminhões de maior peso. Duas nações, realidades socioeconômicas e culturais diferentes, que podem restringir, impactar na circulação de mercadorias. Vamos falar do paro. O que é isso? Como resolver? A Bolívia tem na sua cultura o que eles chamam de paro. Qualquer situação que a população não concorde, eles param o país inteiro, 4, 5 dias, 20 dias, o tanto que for necessário para poder resolver a situação. Exemplo disso foi a queda de Evo Morales. O país parou e ele foi obrigado a renunciar. E para tudo, realmente, né? Então, muitos colocam esse empecilho de passar a rota de integração para o Pacífico pela Bolívia por causa do paro. Bom, é uma questão cultural que o próprio país vai ter que estar trabalhando isso. Esse paro, ele é espontâneo, quer dizer, você teve um pequeno problema ao longo da rodovia, uma comunidade que faltou água, eles param a rodovia. Faltou energia elétrica, para a rodovia. Morreu um líder político, para a rodovia. Então, o que nos preocupa nesse corredor é o fato de você ter a insegurança de você ter uma carga que você tem dia e hora para ser entregue e essa carga ficar parada no paro. Pois é, gargalos, demandas. E o governo precisa agir, fazer acordos, ajustar leis, garantir parcerias para que o empreendimento, de fato, aconteça. Então, os paros vai ter que ser uma política entre o Brasil e a Bolívia para que tenha um salvo-conduto, alguma coisa assim. E é impressionante. A própria segurança pública da Bolívia protege esse tipo de paro. Então, isso é um problema. A outra limitação, o transporte, a condução do veículo na Bolívia não é permitido para motoristas brasileiros. Lá tem que ser motorista boliviano. Então, isso é outro problema que tem que se encarar. O corredor só tem sucesso, só é plenamente aceito quando todos são beneficiados. Então, é importante aí, obviamente, sentar com o lado paraguaio, o lado boliviano e encontrar soluções em que o corredor não seja apenas uma passagem de caminhões pelo território boliviano, mas que se agregue valor, que seja possível utilizar mais empresas de transporte bolivianas
Temos a questão dos caminhões, temos a questão do asfalto do lado boliviano, temos a questão da receita, temos questões do Vigiagro, só que todas essas problemáticas, Deon, todas essas problemáticas, elas já estão sendo mapeadas. Nós estamos já em tratativas, em especial com o governo boliviano, através do embaixador Horácio, né, onde nós estamos fazendo já, senador, um quadro comparativo das legislações, né, para que nós possamos trabalhar em conjunto com o governo boliviano, para que nós conseguimos construir um cronograma para que a carga possa sair, né, do Brasil e chegar no Pacífico, lá no porto, por exemplo, de Iquique, com toda a segurança jurídica. Novas portas de entradas e saídas para os produtos brasileiros, redução de custos e melhoria da competitividade no mercado global e com benefícios locais. A ideia é essa. Por que isso pode dar certo hoje e não deu certo há 10, há 20 ou há 30 anos? E aí nós temos duas grandes razões para que isso dê certo hoje, senador, e presentes. Primeiro ponto, o mundo mudou radicalmente nos últimos 20 anos. Em 2000, de todas as exportações do Brasil, 2% iam para a China e hoje mais de 30% vão para a China, dependendo do estado que a gente considere, isso é 35%. Ou seja, o mundo mudou radicalmente nos últimos 20 anos. Hoje o Brasil vende mais para o Vietnã do que para a França. Então, a nossa demanda, o nosso produto estão sendo demandados pela Ásia Pacífico. Ou seja, pela primeira vez em 500 anos, os nossos principais sócios comerciais estão nas nossas costas. Isso não aconteceu durante 500 anos. O Brasil precisa, na verdade, de desenvolver programas de médio e longo prazo nessa integração latino-americana, como dizia Simão Bolívar. A integração latino-americana é o grande oxigênio que precisa para que haja uma integração econômica, social e política de toda a América Latina. Já existe essa predisposição do governo boliviano em equacionar essas dificuldades, porque também o governo boliviano ele já identificou que para o desenvolvimento da Bolívia, o melhor parceiro econômico é o Brasil, é o agro brasileiro. E aqui não há dúvida, depois de tudo que discutimos, que esse empreendimento não é apenas uma estrada, mas um verdadeiro corredor de oportunidades e desenvolvimento, capaz de capacitar e também impactar positivamente diversos setores da nossa sociedade, na sociedade conjunta brasileira, boliviana, também chilena e de todo o mercado andino e até do Mercosul. Eu vou dizer mais do que a rodovia, mais do que... porque o que nós estamos discutindo aqui é uma integração. Acredito que é possível, acredito que é necessário, mas nós temos que cada vez mais agir, porque falar o que nós falamos aqui, o que eu mesmo estou falando, tenho certeza que dezenas, centenas que nos antecederam falaram, mas nós temos que ir para o campo da ação e tornar isso realidade. É isso, o sonho antigo, desenvolvimento econômico, integração regional e maior protagonismo no comércio mundial. O Em Discussão fica por aqui, até o nosso próximo programa. Dia da Amazônia. O desmatamento no bioma caiu significativamente no último ano, mas a estiagem extrema castiga a região. Ondas de calor marinhas aumentam o nível do Pacífico e ameaçam populações das zonas costeiras do oceano. E nós fomos até o Amapá conhecer o Bioparque da Amazônia de Macapá. Ecocenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento,
mudança do clima, El Ninho, Laninha e atividade criminosa de aterro na floresta. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. O governo o tempo todo é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Somente com um esforço conjunto seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Tem uma sala de situação que envolve 23 ministérios, coordenado pela Casa Civil. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O que é a Mpox? Como se prevenir? Quais os riscos? Existe vacina? A Mpox mata? Será a Mpox a próxima pandemia? Nessa entrevista você saberá as respostas a essas e a outras perguntas sobre a doença. Eu converso agora com a pesquisadora da Fiocruz, Maiara Seco, e com o professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Edson Luiz Durigon. A minha amiga, a jornalista Sara Reis, estará com vocês nas redes sociais, trazendo para a gente a sua participação. Fiquem comigo. Bom dia, Maiara, bom dia. Bom dia, Maiara, bom dia, professor. Edson, muito obrigado pela participação de vocês. Professor Edson, falando de Lancaster, na Inglaterra, entrevista internacional hoje. A gente tem um assunto que preocupa muita gente, como eu falei no começo da entrevista, nosso tempo aqui é curto, então a gente já vai direto para o que as pessoas querem saber. Eu vou começar com a pesquisadora da Fiocruz, a Maiara Seco. Maiara, em poucas palavras, em modo geral, o que é a Mpox, né? Que doença é essa? As pessoas querem saber. Olá, olá a todos, bom dia, obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Então, indo já direto para a pergunta, para contextualizar um pouco a questão da Mpox, eu acho importante a gente localizar essa discussão um pouquinho antes de 2024, porque, na verdade, a Mpox é uma doença que não é uma doença nova. A Mpox é uma doença causada pelo monkeypox vírus,
que foi um vírus identificado lá na década de 1958, lá em 1958, inicialmente em macacos que eram mantidos por colônia de pesquisa, e por isso que foi tido o nome de monkeypox, mas o macaco não tem um papel ali na transmissão. A mpox ela foi uma doença que foi identificada pela primeira vez em ser humano em 1970, no território que hoje a gente conhece como República Democrática do Congo, e ela foi identificada primeiro como uma doença zoonótica, ou seja, que transmite do animal para o ser humano. E ela é uma doença que, do ponto de vista genético, ela se aproxima da varíola humana, que estava numa campanha ali na ocasião de erradicação da varíola, com o avanço da vacinação na ocasião. Então, como poderia dar um quadro clínico parecido, tinha um papel importante ali. É importante dizer que de 1970 até 2022 a gente teve casos de mpox, principalmente em alguns países endêmicos da África, tanto da região da África Central quanto da região da África Ocidental, e foi observado com os anos um aumento crescente em outras formas de transmissão. Então, migra um pouco, se desloca da questão só da transmissão zoonótica do animal para o ser humano e aumenta cada vez mais a transmissão pessoa a pessoa, que hoje, nos surtos atuais, é a principal forma de transmissão através do contato com as lesões, principalmente contato sexual. Mas então a mpox ela vem aumentando, né, nos últimos anos. Em 2017, a gente tem um surto importante na Nigéria, que infelizmente não despertou os alarmes globais, mas que é importante para a gente entender a situação atual. E aí, na Nigéria, começamos a ter casos depois em outros países fora do continente africano, geralmente em pessoas que tinham um vínculo epidemiológico com esse surto da Nigéria de 2017, mas progressivamente vai aumentando a transmissão pessoa a pessoa, e a gente tem em 2022 a primeira vez, na verdade, que a Organização Mundial da Saúde declara a mpox como uma emergência de saúde pública de relevância internacional. Então, isso acontece em 2022, quando a mpox é diagnosticada em diversos países da Europa e logo na região das Américas, depois mais de 100 países do mundo durante esse surto. O Brasil foi o segundo país mais afetado e com essa transmissão pessoa a pessoa de uma forma mais predominante, com um papel importante ali do contato sexual, que nem eu havia mencionado. Então, a gente tem esse surto ali em 2022, a gente tem um declínio global no número de diagnósticos, mas a gente fala que a mpox não desapareceu, ela desapareceu um pouco dos olhos do norte global, mas a gente continuou tendo casos, ainda que em menor magnitude, no Brasil, Espanha também teve alguns casos ainda, mas a situação em 2023 ficou pior na República Democrática do Congo. Essa situação foi se agravando em 2024, com a identificação de uma nova variante circulando ali no território, na parte leste da República Democrática do Congo, e afetando também outros países vizinhos. E, além disso, a gente observou em alguns outros países do continente africano alguns casos também da variante anterior de mpox circulando. Então, essa situação foi escalonando, e principalmente por essa preocupação com a situação da República Democrática do Congo e dos países vizinhos e a preocupação disso se expandir a nível global, a OMS, junto com o CDC do continente africano, definiram por uma nova aprovação da mpox enquanto uma emergência em saúde pública de relevância internacional pela segunda vez em 10 anos. Então, acho que é importante a gente ter esse contexto histórico aí da mpox para conseguir entender a situação atual. Maravilha, Maiara. E a gente, durante a semana, a gente foi fazendo um esquenta aí nas redes sociais para ver, né, se os internautas da TV Senado estão por dentro desse assunto. Vamos dar uma olhada aqui no resultado da enquete. A gente perguntou se eles estavam sabendo o que é mpox, se eles já tinham ouvido falar. 53% disseram que sim, que já ouviram falar. 33% disseram, olha, eu tenho me informado bastante, mas 14% disseram nunca ouvi falar sobre mpox. E, professor Edson, a gente já recebeu várias dúvidas aqui de internautas, tem muita gente preocupada, né? O Lucas, que é de Minas Gerais, ele está preocupado assim, né? Quais medidas de controle e prevenção estão sendo implementadas aqui no Brasil para conter a propagação desse vírus? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Maiara, pelas explicações aí.
A gente fica muito, muito feliz. Realmente, o contato do monkeypox, a transmissão, ela é conhecida via contato, né? Tanto é que, como a Mayara explicou, a partir de 2022, com os casos aumentando na Europa, principalmente Espanha, ela ficou muito mais fechada na transmissão sexual, né? No Brasil, ela começou também com casos de transmissão sexual, mas como ele é um vírus que ele é muito resistente, veja bem, ele dura muito tempo no ambiente, ele fica... Ele é muito parecido com o vírus da varíola, né? E a varíola já foi usada anteriormente, até como guerra biológica, né? Os primeiros colonizadores da América usavam cobertores de pacientes com varíola da Europa para dizimar os índios, né, Cherokees nos Estados Unidos, para ficar com as terras. Então, assim, ele é um vírus que dura muito em roupa, em ambiente. Então, o contato, ele foge do contato sexual. O que está acontecendo na África hoje, é claro, né? Nós estamos tendo uma transmissão muito grande, é por isso que a OMS está preocupada, e com razão, né? Porque nós acabamos de sair de uma pandemia de Covid e não queremos entrar numa segunda, né? E esse é um vírus que já causou pandemias, não o monkeypox, mas a varíola no mundo anteriormente, até ser erradicada, né? Então, nós não queremos voltar a isso, ver essa história com o monkeypox, tá? Então, quais são os cuidados de transmissão, tá? Então, assim, é muito difícil se prevenir com o monkeypox. Por ele ser um vírus muito resistente, tá? O que mais se usa para limpar ambientes, essas coisas, não é o álcool 70, como a gente sempre usou para influenza ou para Covid, né? Na verdade, o melhor desinfetante que tem para monkeypox é o hipoclorito de sódio, né? É a velha água sanitária, né? Ainda é um bom desinfetante para esses vírus, até para lavar roupa, esses cuidados todos, tá bom? E a gente, preocupado com isso, nós começamos a estudar lá na USP alguns princípios ativos que tivessem ação sobre vírus. E um deles é a fitalucianina, tá? Que ele é um produto que ele oxida a parede de bactérias, né? Ou seja, ele destrói, e oxida a parede do monkeypox também. Nós testamos a fitalucianina, chamada de Fitalox, contra o monkeypox, e funcionou muito bem, tá? Então, hoje, a fitalucianina, você pode encontrar em alguns cremes, né? E existe um creme, que é o Fitacrim, por exemplo, que foi desenvolvido lá na universidade, né? Por uma startup, e a ideia nossa é que isso entre, né, no mercado. Mas esse é um dos cuidados. O cuidado que nós temos que ter com roupa, com ambiente, tá? E principalmente o cuidado sexual, tá? Por ser uma doença de transmissão sexual, tá? A gente tem que tomar todos os cuidados, como se fosse HIV, por exemplo, né? Uso de preservativos, tá? E esse tipo todo. Mayara, e os sintomas dessa doença, né? Como é que a pessoa percebe que pode estar contaminada pelo Mpox? Quais são os sintomas que indicam que pode ter acontecido contágio? A Mpox, ela é uma doença que tem uma apresentação clínica que pode ser muito variada, isso a gente tem visto principalmente depois desse surto de 2022, mas antes, se a gente pega as análises desse surto da Nigéria de 2017, a gente já observa essas diferenças na descrição também, porque tradicionalmente a Mpox era conhecida como um quadro clínico muito parecido com o da varicela, ou no popular a catapora, em que a pessoa faz febre, tem lesões por todo o corpo, que podem ser mais de 100 lesões, e lesões em todos os estágios de evolução que a gente fala, então vesículas, que são lesões com líquido dentro, crosta, que são as famosas casquinhas, então a gente ficava muito com esse quadro clínico de uma forma geral.
mas com os dados mais recentes e com as últimas atualizações, o que a gente vê é que a pessoa pode ter quadros muito mais localizados. A gente vê pessoas com mpox que às vezes têm apenas uma única lesão. Quando existe uma transmissão por contato sexual, por exemplo, uma única lesão na região genital, que pode ser confundida com outras infecções sexualmente transmissíveis que causam lesões genitais, como sífilis, como herpes. Então, a gente tem toda essa variedade no quadro clínico. A gente já viu que a febre pode acontecer, mas não é obrigatória. Viu já diversas apresentações que levam a gente a ter essa visão da mpox como uma doença de diversas apresentações. Isso depende de alguns fatores, isso depende do estado imunológico da pessoa, se a pessoa tem outras doenças ou não. Isso depende também ali da forma de transmissão, e isso depende de fatores do próprio hospedeiro também, de como ele vai reagir. Mas a apresentação pode ser variada, desde uma única lesão genital, quanto a um quadro mais parecido com varicela, por exemplo. Sara? O áudio aqui. Então, professor, a gente recebeu outra pergunta agora lá do Ceará. A Suzana, ela está perguntando o seguinte: o Brasil tem capacidade para realizar testes em massa para detectar a mpox? Vamos supor, né? A gente tem aí um surto expressivo. A gente está preparado, professor, para poder fazer esses testes e para poder detectar a doença? Olha, estamos sim, tá? O Brasil tem uma capacidade incrível de laboratório, tá? Nós temos, a própria Fiocruz tem uma rede muito grande, como os LACENS, por exemplo. Cada estado, e o Ceará tem um deles, tem os laboratórios de saúde, né, que é do governo, que estão capacitados para fazer o teste de PCR, por exemplo, que é o teste mais usado. O mpox, ele é um vírus que, por exemplo, ele dá lesões muito específicas, são umas bolhas bem características, né? E o diagnóstico é feito através do exudato dessas lesões, ou seja, pega-se um suave, se passa na lesão e se encaminha isso ao laboratório. Existe, como se fosse na época do Covid, que era nariz e boca, você faz isso na lesão específica, o próprio médico, a enfermeira, coloca num meio de transporte, vai ao laboratório e tem já padronizado, e o Brasil já usa isso desde 2022, né, que quando começamos os surtos aqui, São Paulo teve mais de 1.000 casos, o PCR, que é o PCR em tempo real. Tá? Então, os laboratórios estão preparados, sim. Tá? Eu acho que isso a gente não precisa se preocupar. Nós temos uma capacidade de diagnóstico já implantada. Tá? O Ministério da Ciência e Tecnologia criou uma rede chamada Rede Vírus, tá? que tem virologistas do país todo. Tá? E esses grupos, já de 2022 para cá, já vieram se preparando para esse tipo de problema. Tá? Nós sempre nos preocupamos com o mpox, veja bem. Embora foi uma doença que teve um pico maior em 2022, como a doutora Mayra veio explicando, ele foi pingando durante o ano de 2023, né? Mas não desapareceu, a gente continua sempre tendo um caso ou outro, tá? Agora que os números aumentaram um pouco, né? E assim, então a gente sempre teve esse diagnóstico assim, em desenvolvimento. Então, respondendo à pergunta da nossa internauta, nós temos sim, nós temos uma capacidade boa para diagnóstico de monkeypox. Tá? Ainda não temos os testes rápidos, tá? Mas eu acredito, se a OMS continuar com os alertas e se o número de casos aumentarem no mundo todo, provavelmente nós vamos ter outros métodos rápidos para fazer o teste no próprio hospital, no próprio consultório, tá? Isso em breve. Mas, no momento, a gente tem a reação de PCR, que o Brasil já está bem equipado com isso. Mayara,
no caso aqui, né, você falou um pouco sobre esse histórico da doença. Nós tivemos um surto já em 2022, então é uma doença que está sendo observada já há um tempo. Agora, recentemente, poucos dias antes da gente gravar essa entrevista, São Paulo anunciou 22 novos casos em uma semana. Daí já começa a preocupar, porque é um aumento repentino, né? A doença está controlada no Brasil? Como é que está essa situação? Olha, a situação em São Paulo, realmente a gente teve um aumento no número de casos, um aumento que não chega perto da magnitude do que aconteceu durante 2022, mas assim, algo que a gente precisa ficar vigilante. Também acredito que esse aumento dos casos vem num contexto de maior debate público sobre a Mpox, em que, às vezes, pessoas que estavam com diagnósticos de Mpox não estavam sendo suspeitados, porque a gente estava tendo pouca comunicação sobre a Mpox de forma geral, ficava muito na cabeça dos profissionais de que depois de 2023 a gente já estava sem caso nenhum. No Rio de Janeiro, a gente teve um aumento do número de casos que foi, na verdade, anterior agora ao período de 2024. A gente teve um aumento de casos ali de outubro de 2023 até janeiro, fevereiro de 2024. E desde então a gente manteve lá na Fiocruz em torno de 5 pessoas com confirmação de Mpox por mês. O que indica que ainda num baixo nível existe uma transmissão comunitária ali, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, que foi identificada pela nossa corte de vigilância. Mas, de novo, numa magnitude muito menor do que em 2022. E realmente a gente lá no Rio identifica um fenômeno em agosto de 2024, depois da declaração da emergência em saúde, com aumento no número de casos. A gente chegou a ter 19 pessoas com confirmação de Mpox em agosto na Fiocruz, no Rio, né? E isso aconteceu em São Paulo também com esse maior número de casos, que pode indicar uma transmissão comunitária em baixo nível que já estava acontecendo, também ali associado a uma maior comunicação sobre a Mpox, uma maior suspeita clínica e, consequentemente, maior encaminhamento para o serviço de referência ou para os lugares onde é feito o diagnóstico da Mpox. Então, eu acho que isso tem que ser levado, sim, em consideração. E é importante mencionar que, apesar desse aumento no número de casos, até o momento, no Brasil, a gente não identificou a introdução da nova variante que está causando a situação mais grave ali na região do leste do Congo e nos países vizinhos. Pois é, e a gente tem uma pergunta, né, Marcelo, que muita gente tem feito, que é se a Mpox pode ser a próxima Covid, e as pessoas estão preocupadas com isso, né? Então a gente perguntou também para os nossos internautas. Olha só, 53% disseram que sim, 47% disseram que não. E a gente tem uma pergunta lá do Rio de Janeiro, Maiara também, que ela pergunta, né? O governo já tem um plano de ação? A gente está preparado caso vire aí uma epidemia? Eu vou perguntar para o professor. Estamos sim, assim, nós estamos bem alertas, né? Nós aprendemos muito com a pandemia de Covid, veja bem. Nós não fomos pegos de surpresa na pandemia de Covid, mas nós demoramos muito para tomar atitudes, tá? Como eu falei, na pandemia de Covid foi criada a Rede Vírus pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, tá? Então, essa Rede Vírus ela é muito ativa. Então, nós estamos assim, muito alertas com o que está acontecendo. Esse aumento de casos no Brasil, ele reflete o que está acontecendo no mundo todo. Embora nós não tivemos ainda detectado, veja bem, não quer dizer que a nova variante não esteja circulando aqui, porque ainda nós não detectamos para saber se é a nova variante ou não. Esse vírus tem que ser sequenciado, olhado, e o monkeypox é um vírus um pouco mais difícil de se trabalhar com ele do que o Covid, tá? Mas é uma coisa que o governo já está muito preocupado com isso, né? Tanto é que essa Rede Vírus já montou o diagnóstico, tá? Junto com o Ministério da Saúde, está todo mundo muito atento. Esse aumento de casos, ele assim, o que aconteceu em São Paulo, por exemplo, é muito o que a gente chama de efeito fundador. O que é isso?
um indivíduo está com monkeypox, ele acaba infectando 2, 3 pessoas que estão com um contato mais íntimo com ele, mais próximo. Tá? Por isso que esse aumento aparece. Tá? E com a mídia falando, com as notícias vindo, as pessoas estão mais atentas. Aí, de repente, começa a aparecer uma lesão mais ou menos característica, a pessoa vai procurar o serviço médico, o que talvez antes não iria. Tá? Então, nós estamos tendo mais diagnósticos, sim, né? E isso é bom, mas eu acho que isso reflete o número de casos que está tendo e que poderia estar passando desapercebido. Né? Então, assim, a gente tem que ficar sempre atento para não ser pego de surpresa, como foi o caso do Covid. Né? Nesse caso... Agora, Oi? Sim, perdão, professor. Nesse caso, então, já estamos mais preparados, como o senhor comentou, inclusive pela experiência que nós tivemos com a Covid. Agora, senhor, desculpe eu interromper na sua fala, mas é porque a gente tem uma pergunta que também é muito importante a gente trazer aqui, que diz respeito à questão das vacinas. Né? A vacina é uma vacina mais complexa, uma vacina que você tem ainda pouca quantidade dela fabricada. Eu gostaria que a Maiara explicasse para a gente, né, em que pé que está a fabricação de vacinas, se nós temos vacinas disponíveis e se a vacina da varíola humana ela é eficaz no caso da prevenção contra a mpox. Em relação à vacina, eu acho que é importante a gente entender que todas as vacinas que a gente tem disponíveis e que estão sendo estudadas e analisadas para mpox são vacinas que foram produzidas, na verdade, inicialmente para a varíola humana. Então, a gente tem o que a gente chama da vacina histórica da varíola, que quem nasceu ali até o final da década de 70 provavelmente foi vacinado para varíola, e isso a gente não sabe se tem uma proteção cruzada contra a mpox, por aquele ponto que a gente falou, dos vírus serem vírus geneticamente próximos. Isso é uma coisa que se imagina que tenha uma proteção residual, mas a gente não tem estudos e não parece ter uma proteção total. Depois disso, a gente tem as vacinas de segunda geração e a de terceira geração, que eu vou focar um pouquinho mais nessa, que a principal vacina é a MVA-BN, que é produzida na Dinamarca. Teve questões relacionadas ao quantitativo de produção, à compra pelos países do norte, às iniquidades de acesso, às desigualdades norte-sul, tanto que uma das questões mais relevantes na situação da declaração da mpox enquanto emergência de relevância internacional foi que, ao ser colocada nesse patamar, isso facilita os processos de negociação e de aquisição de vacinas para os países que estão sendo mais afetados, os países ali da região central da África. Então, isso está tendo questões importantes em relação a isso. Sobre o Brasil, o Ministério da Saúde chegou a fazer uma compra ali no final de 2022, início de 2023, de 49 mil doses de vacinas, que foram distribuídas, tiveram algumas questões ali relacionadas à distribuição, etc. A gente vê que algumas teve uma baixa adesão à vacinação, que não vejo só como uma questão da população-alvo. Acho que campanhas de divulgação também são importantes para a gente pensar isso, mas a gente teve algumas vacinas inicialmente. No momento, a gente não tem mais vacinas MVA a nível central, pelas últimas atualizações do Ministério, mas está sendo negociada, está em processo de aquisição, a compra de 25 mil doses. A Organização Mundial da Saúde, nem o Ministério da Saúde, nenhum dos dois recomenda a vacinação em massa para a mpox. Se recomenda a vacina num regime de profilaxia pré-exposição, que a pessoa pode tomar antes de ter a exposição ao vírus, monkeypox, ou então numa situação de pós-exposição, em que a pessoa pode tomar a vacina até 4 dias depois de ter tido um contato mais íntimo, mais prolongado com uma pessoa que tem o diagnóstico ativo de mpox. E daí ela então, já nesse caso, perdão, Maíra, nesse caso, então, aí ela já tem essa eficácia, né? Então, você traz aqui para a gente que já existe a vacina, a gente está chegando no tempo final da entrevista, eu acho que a explicação já trouxe, né, a resposta que as pessoas precisam em relação a saber que existe a vacina, que ela está sendo produzida e a gente espera que tenha quantidade suficiente aí para fazer esse controle. Eu quero agradecer mais uma vez Maiara Seco, pesquisadora da Fiocruz, pela sua participação. Professor Edson Luiz Durigon, muito obrigado por participar de tão longe
também professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e agradecer também a participação da nossa jornalista Sara Reis e, claro, de você que acompanha a programação da TV Senado. O TV Senado Live é o espaço para você participar da nossa programação. Envie a sua sugestão sobre aquele assunto que você gostaria de saber mais. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, aqui no canal da TV Senado, no YouTube e na nossa TV. Obrigado pela participação. Até o próximo Senado Live. E a morte surgiu de uma maneira imponderável, subtraindo famílias, desfalcando vidas de uma hora para outra. E o luto é pessoal, mas ao mesmo tempo é coletivo, num país que teve mais de 600 mil vítimas. Pandemia Entre Nós. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, este é o EcoSenado e você vai ver nesta edição. Alternativa adotada por muitas cidades para controlar o escoamento de grandes volumes de água das chuvas e evitar enchentes são as bacias de contenção. Sistemática de utilizar bacias é uma tecnologia moderna para você fazer essa organização da água pluvial. Poços artesianos vão reforçar combate aos incêndios florestais no Pantanal. Aqui é uma caixa d'água a céu aberto, onde a água está sendo jorrada aqui no solo natural, porque aqui virá a vegetação e os animais poderão conviver com isso de forma harmônica. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais debateu durante 5 meses estratégias e propostas de políticas públicas para o enfrentamento à crise climática. E um pacto pela transformação ecológica firmado pelo Congresso, STF e Palácio do Planalto. Chuvas fortes e volumosas durante vários meses por ano são características do clima tropical. Mas as mudanças climáticas estão acentuando os eventos extremos e trazendo mais água do que o esperado. Uma forma de amenizar os danos é construir bacias de contenção. Quem mostra pra gente essa solução que está sendo implementada em muitos municípios é a repórter Roberta Cruz.
As chuvas fortes que causaram inundações com destruição sem precedentes em maio deste ano no Rio Grande do Sul foram, de acordo com um estudo da WWA, Rede Mundial de Atribuição do Clima, quase 10% mais intensas por causa das ações humanas. O crescimento das zonas urbanas com muito cimento, asfalto e telhados impermeabiliza grandes áreas e impede que a água da chuva seja reabsorvida pelo solo. Em Brasília, uma das causas de alagamento apontada pelo professor de Engenharia Civil e Ambiental, Sérgio Coibe, é o estacionamento do estádio Mané Garrincha. Ali do início da Asa Norte, próximo ao eixo monumental, é uma região que está sofrendo muito a questão de alagamento, principalmente depois da construção daquele estacionamento grande do estádio. Ficou uma situação muito crítica, então praticamente todo ano nós temos enxurradas. Desde a década de 60 e 70, quando a rede existente foi construída, é uma grande impermeabilização. O solo foi sendo impermeabilizado, ruas, estacionamentos e edificações, então isso acabou causando os problemas de alagamento. Então não é tanto aqui uma questão de ocupação desordenada, é mais realmente uma questão do avanço da cidade, da impermeabilização da cidade sobre o solo. Recursivamente acontecem enchentes, alagamentos, problemas no trânsito, no comércio, nas residências, subsolos que ficam alagados. Uma estratégia para conter a água da chuva e melhorar a drenagem das cidades durante o período chuvoso é a construção de bacias de contenção, estruturas projetadas para coletar e armazenar o excesso de água. Na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, os reservatórios construídos na Vila Sport Clube e em Contagem conseguiram evitar que locais sujeitos a alagações recorrentes na zona oeste da capital mineira fossem inundados nas últimas chuvas fortes. Em São Paulo, o bairro do Morumbi é atingido por enchentes há mais de 20 anos. Um reservatório com a capacidade de armazenar o equivalente a mais de 53 piscinas olímpicas, previsto para ficar pronto em 2026, deve receber as águas excedentes do córrego Antonico e combater os alagamentos na época chuvosa. No Distrito Federal, a TerraCap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. São muitas. Nós temos bacias em vários bairros, Recentemente foi feita uma bacia ali perto do Parque da Cidade, na Zaçu, uma bacia bem grande, está sendo outra construída ali perto do zoológico, um pouco à frente do zoológico, também está sendo construída, falando em termos de plano piloto. Mas tem bacias em Vicente Pires, em Bernardo Saião, em Arniqueiras, vão ser construídas bacias também. Tem bacias em Taguatinga, Ceilândia, Sol Nascente. Então, essa sistemática de utilizar bacias é uma tecnologia moderna para você fazer essa organização da água pluvial. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Tem uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. A água vai escorrer das áreas mais altas, trazendo o que tiver pelo chão, terra, folhas e também papéis, plásticos, até chegar na bacia de contenção. A ideia é que as impurezas fiquem retidas aqui e só a água limpa vá para o Lago Paranoá. Por isso é importante que sejam feitas limpezas periódicas na bacia.
O professor Sérgio Coibe ressalta que é importante prever recursos para a drenagem. Periodicamente, essa lagoa precisa sofrer uma manutenção, senão ela vai ficar entulhada de sujeira, vai ficar com lixo e vai começar a crescer vegetação dentro dela, vegetação indesejável. Aí, então, é fundamental que nos próximos anos, ou seja, daqui para frente, a vida toda, essa lagoa que está sendo construída, ela receba uma manutenção adequada e frequente. Tá? Estamos passando por um problema muito sério na questão da drenagem no país inteiro, porque é um serviço de saneamento caro, mas que, por outro lado, não existe verba destinada diretamente a isso, ou uma tarifa que resolva esse problema. Você veja que eu pago por tarifa de lixo, eu pago pela iluminação pública, eu pago pela água, pago pelo esgoto, porque o esgoto está embutido na água. Então, tudo isso tem tarifas e isso leva a você ter uma estrutura administrativa ou uma empresa que cuida disso de uma forma extremamente eficiente ou, pelo menos, satisfatória, né? Agora, na questão da drenagem, não existe tarifa de manejo de águas pluviais. Então, como não há uma fonte fixa de recursos, ele fica dependendo da boa vontade, da partilha do recurso com os outros órgãos públicos. O município sempre tem outras prioridades e acaba que a drenagem fica sempre de lado. Então, está em discussão hoje na Agência Nacional de Águas, inclusive sobre como realmente a gente pode levar a cabo a questão da implementação da tarifa de cobrança pelos serviços de drenagem. Tá? Isso é fundamental para que a gente possa, no futuro, ter um serviço mais eficiente do que é hoje. Hoje nós temos conhecimento suficiente para tentar realmente implementar. O que falta é recurso para que isso pudesse ser feito. Uma comitiva de parlamentares de Mato Grosso, liderada pelo senador licenciado Wellington Fagundes, visitou na segunda quinzena de agosto 2 municípios do estado para ver as condições das queimadas no Pantanal. Na ocasião, foram inaugurados poços artesianos que vão reforçar o combate aos incêndios. Em Cáceres, os parlamentares da bancada estadual e federal de Mato Grosso viram de perto as ações da Marinha do Brasil no combate aos incêndios no Pantanal. A visita foi concluída no dia seguinte, em Ladário, Mato Grosso do Sul. Os parlamentares foram de barco até o acampamento do Exército na Transpantaneira e ainda sobrevoaram áreas críticas. 5 poços artesianos foram entregues e vão ser utilizados para abastecer represas construídas para facilitar o acesso à água pelo Corpo de Bombeiros e os animais. Foram construídos com a ajuda de emendas parlamentares e graças à parceria da Energisa e do Governo do Estado por meio da Metamate, Secretaria de Infraestrutura, de Meio Ambiente e também do próprio Corpo de Bombeiros. A gente está o mais próximo possível da fonte de captação do nosso agente extintor, que é a água, mais eficiente a gente é na operação, né? Então, quando a gente faz leva a campo essa iniciativa da instalação de poços, é isso que a gente está fazendo. A gente está tornando o Corpo de Bombeiros mais eficiente para fazer o enfrentamento dos incêndios. A gente sabe que não é só a resposta, o uso da água que vai apagar, mas sim a integração de esforços como tem sido feito. O gado que vai vir ao longo da Transpantaneira, ele vai poder vir se dessedentar aqui também. Aquela torneirinha foi feita pensando no homem pantaneiro para encher o cantil dele. Então, todos estão aqui, graças ao esforço dos senhores, que eu quero dar o meu agradecimento profundo, porque realmente isso era uma obra que nós estávamos precisando. Pantanal é isso. Eu sou uma pessoa meio espiritualizada, eu digo que o Pantanal é o lugar onde você mais vê a vida e a morte. Todo dia você está confrontado. Os poços foram construídos nos quilômetros 34, 80, 94 e 127. Um outro já havia sido entregue em 2021. Todos esses poços estão sendo feitos de forma estratégica, com a ciência, com a pesquisa, envolvendo a universidade, o Instituto de Pesquisa do Pantanal. Isso aqui é para fazer parte do ecossistema do Pantanal. Aqui é uma caixa d'água a céu aberto, onde a água está sendo jorrada aqui no solo natural, porque aqui virá a vegetação e os animais poderão conviver com isso de forma harmônica. Poderia-se fazer um tanque aqui, mas não é esse o objetivo. Aqui é cuidar da biodiversidade. O deputado Nelson Barbudo diz que a luta da bancada federal é para desburocratizar ações que beneficiem o Pantanal de forma imediata. Tirar a burocracia,
Aí nós tínhamos as emendas PIX, que está sendo criticada, senador. Emenda PIX, não sabe, como não sabe para onde vai, gente? O dinheiro cai na conta do prefeito, estão querendo tirar. O senador mandou uma emenda PIX para o prefeito de Poconé fazer 50 poços. Ela vem para fazer os postos e tem fiscalização. Agora tem que mandar o dinheiro para a Caixa Econômica. Para a Caixa Econômica mandar para a matemática, para pessoal que furou os postos, enfim, nós precisamos é dar celeridade. Todo mundo. Deputados estaduais mineiros concluíram no dia 9 de agosto um seminário sobre soluções para a crise climática no estado. A reportagem é da TV Assembleia de Minas Gerais. O agravamento dos eventos climáticos extremos nos últimos anos no Brasil trouxe um alerta para o Legislativo Mineiro. Desde março deste ano, a Assembleia prioriza o debate sobre a crise climática e como as regiões do estado se preparam para as mudanças que já são uma realidade. A Assembleia lançou, então, o Seminário Técnico Crise Climática em Minas Gerais. Desafios na convivência com a seca e a chuva extrema. O objetivo é promover um espaço de discussão e proposição de políticas públicas que enfrentem as mudanças no clima e fomentem projetos de inovação. A gente teve o cuidado de garantir ao máximo a diversidade de participação dos segmentos ligados ao tema e estabelecer diretrizes que possam levar a uma agenda da casa para criar, essa atuação para os próximos anos, para buscar medidas estruturantes e não só as medidas emergenciais para a convivência com a crise climática. Na cerimônia de lançamento, uma pesquisadora alertou que a temperatura em Minas pode subir até 6 graus nos próximos 70 anos e poderá afetar cultivos importantes como o de café, azeitonas e árvores frutíferas, com a redução significativa de áreas aptas para a plantação. Das 20 cidades mais quentes do país em 2023, 19 estão em Minas Gerais. Infelizmente, não é possível parar o aquecimento global. Mesmo que hoje nós não emitíssemos nenhum gás de efeito estufa, como eles têm um tempo de vida na atmosfera que pode chegar a 1000 anos, você não vai reduzir as temperaturas. Os deputados percorreram 7 cidades do interior de Minas. A intenção era conhecer as boas práticas já implementadas nas regiões. Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, foi a primeira a receber o encontro regional. A cidade registrou em novembro de 2023 o recorde de maior temperatura já vista no Brasil, 44,8 graus Celsius. O calor extremo é um dos desafios da crise climática. A grande questão que se coloca para o Vale é afinar, melhorar essa relação aí entre a vulnerabilidade social e a suscetibilidade natural ao fenômeno para que boas práticas, boas políticas públicas sejam construídas e as pessoas consigam ser mais resilientes para o que se espera que aconteça, em termos de mudança do clima. O ano passado foram quase 9 meses sem chover e nós estamos falando de uma região que também está susceptível à desertificação. Como alternativa para enfrentar a seca e o calor, a construção de cisternas para armazenar água da chuva foi apresentada no encontro. No sul de Minas, a situação não é diferente. A região vem registrando o aumento da temperatura média diária e a redução do nível de chuva, o que impacta a produção agrícola. Segundo especialistas, a temperatura alta faz com que as chuvas se concentrem em curtos períodos, com maior volume e força. E na região, cerca de 80 mil pessoas moram em áreas de risco. Com mais calor, você tem mais vapor de água na atmosfera no período de verão e isso traz chuvas intensas. Além desses problemas pontuais, tem sempre a probabilidade de um evento de maior magnitude. Como algo parecido, inclusive, até com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nos anos 2000, nós tivemos aqui enchentes que chegou a inundar um percentual considerável da cidade, atingindo também Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, ficando aí por semanas com áreas submersas. E são fatores cíclicos, que vão e voltam e, dependendo da ação humana, eles podem se agravar. O seminário ainda passou por Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, Uberlândia e Unai.
em cada cidade, ouvindo a população e registrando os projetos bem-sucedidos que minimizam os efeitos da crise climática. O envolvimento da sociedade é crucial, seja do cidadão ou dos profissionais que possam contribuir para que a gente erre menos. E a ideia é que a gente possa, daqui, das demais cidades que serão feitos esses seminários, que a gente possa levar um projeto ao governo do estado para desenvolver melhorias e evitar o que houve aí, infelizmente, no Rio Grande do Sul. As propostas recebidas poderão resultar em pedidos de providências para autoridades, projetos de lei para aprimorar políticas públicas e emendas ao orçamento do estado e ao PPAG, o planejamento de médio prazo do governo, além de propostas de monitoramento e fiscalização. Por meio de parceria da Assembleia e o BHTEC, Parque Tecnológico de Belo Horizonte, serão fomentados projetos de inovação tecnológica voltados para o enfrentamento da crise climática. A BHTEC vai nos ajudar a, conhecendo o problema, fomentar startups para que elas tragam ideias inovadoras nesse tema, na temática, de mudanças climáticas, porque nós precisamos sim ouvir as pessoas, mas ao final ter esse relatório técnico, esse levantamento para mostrar de que forma que a Assembleia pode ajudar a amenizar, a conviver com a seca, com a chuva extrema. Os chefes dos 3 poderes assinaram um acordo em defesa de uma nova agenda ambiental e climática, o Pacto pela Transformação Ecológica. A meta é colocar o Brasil no protagonismo mundial da segurança ambiental, levando em conta a biodiversidade e a produção agrícola. O Pacto pela Transformação Ecológica é um compromisso conjunto entre os 3 poderes com o objetivo de promover uma mudança profunda no modelo de desenvolvimento econômico brasileiro. É o primeiro pacto direcionado à agenda ambiental e climática, inspirado nas outras iniciativas comuns de 2004 e 2009, destinadas a aprimorar o sistema da justiça. Entre as metas estão sustentabilidade ecológica, desenvolvimento econômico sustentável e justiça social. O pacto deve se desenvolver em 3 eixos de ação. Eixo 1, ordenamento territorial e fundiário, com regularização e uso sustentável da terra. Eixo 2, transição energética, migração para fontes de energia renováveis e sustentáveis. Eixo 3, desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática, integração de medidas que garantam um desenvolvimento equilibrado e justo. Com essa iniciativa, presidente Barroso, a quem rendo minhas homenagens como um grande entusiasta deste pacto, estamos erigindo o alicerce de nossos patamares de preservação ambiental. Tenho convicção que o desenvolvimento sustentável passa por um equilíbrio democrático harmônico e colaborativo entre os poderes institucionais. O presidente do Senado destacou a liderança do Brasil em iniciativas ambientais. Entre elas, citou a Eco 92, a adesão ao Acordo de Paris, o compromisso em limitar o aquecimento global e reduzir as emissões de gases de efeito estufa e o apoio aos protocolos derivados de acordos internacionais. Esse é um caminho natural e que o mundo reconhece como sendo nosso, do Brasil. As portas estão abertas para que possamos honrar a nossa obrigação. No cenário internacional, o Brasil é tradicionalmente um ator presente e ativo em tratados e convenções climáticas. Essa é uma iniciativa corajosa, inteligente, histórica e fruto de alinhamento fundado no espírito público e na responsabilidade com essas gerações futuras. A capital fluminense promoveu pelo 4º ano seguido um dos maiores eventos de inovação da América Latina, a Rio Innovation Week, que vai além das discussões sobre tecnologia e empreendedorismo. A proteção do meio ambiente foi um dos temas mais abordados. Durante 4 dias, o público pôde conferir palestras de mais de 3.300 personalidades brasileiras e estrangeiras renomadas e exposições de empresas de diversas áreas de tecnologia.
Segundo a organização da Rio Innovation Week, o evento tem o compromisso de gerar impactos para transformar realidades com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o cuidado com o planeta não poderia estar de fora dessas reflexões. Das 32 plenárias instaladas, uma era dedicada exclusivamente a debates sobre economia azul, o uso sustentável dos recursos dos oceanos. Alguns dos nomes influentes que levaram contribuições a respeito da preservação das águas foi a surfista e ativista Maia Gabeira, o mergulhador e diretor do projeto Eoceano Rodrigo Tomé e o coordenador de Ciências Naturais da Unesco Fábio Eon. 2.000 startups estavam presentes. A TID Sustentável, por exemplo, apresentou soluções tecnológicas para o desperdício de água. A empresa criou métodos de gestão hídrica que aumentam a eficiência do consumo de água de estabelecimentos, identificando melhorias e corrigindo falhas. Desde 2018, já promoveu a economia de mais de 720 milhões de litros de água para seus clientes. Muitos projetos chamaram a atenção na feira, como esses 2 protótipos da BDM Venture, que desenvolve tecnologias sustentáveis no setor de Blue Tech, economia do mar. Eles foram pensados para a limpeza de águas em ações ambientais. Esta é uma bicicleta aquática com um coletor de resíduos, que funciona com assistência de motor elétrico e painel solar. E aqui, uma ecobarreira inteligente que, por monitoramento remoto, também recolhe o lixo que flutua em rios e afluentes. A conferência ainda tratou de transição energética, preservação da Amazônia, mudanças climáticas e turismo sustentável. O premiado astrofísico Marcelo Gleiser teve um espaço próprio nos 4 dias de evento. Ele coordenou cerca de 15 palestras, como as do líder indígena Ailton Krenak, da médica Adana Cambeba, do neurocientista Siddhartha Ribeiro e de vários outros intelectuais. Foram profundas reflexões sobre a consciência de que a vida complexa, como a nossa, é rara, o planeta Terra é único e, por isso, a relevância da sua preservação. A estiagem se intensificou no Brasil em julho, segundo dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. A seca extrema atingiu 404 municípios e a seca severa passou a afetar 1.361 cidades. Entre os estados mais castigados estão Amazonas, Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. A fumaça das queimadas na região amazônica chegou ao sul do país. O Metsul mostra que correntes de vento de norte transportam ar quente, formando um rio atmosférico de fumaça até o Rio Grande do Sul. O Instituto explica que essa névoa tem origem também no Pantanal e em países vizinhos, mas que a maior parte vem da Bolívia e da Amazônia brasileira. A perda histórica de áreas naturais brasileiras chegou a 33% do território nacional em 2023, de acordo com o MAP Biomas. Em 1985, a área perdida era de 20%. Os prejuízos incluem vegetação nativa, superfície de água e áreas naturais não vegetadas, como praias e dunas. Metade da área perdida ocorreu na Amazônia. Um dos mamíferos da região neotropical mais ameaçados é a ariranha. Conheça agora um pouco sobre essa espécie predadora e por que ela está em perigo. A ariranha, também conhecida como lontra gigante, é um animal que pertence à família das lontras. Na língua tupi, ariranha significa onça d'água. A primeira ariranha foi descoberta no Brasil e, por isso, seu nome científico, Pteronura brasiliensis, é uma homenagem ao país que tem a maior área de distribuição da espécie. Considerada um dos maiores carnívoros do subcontinente sul-americano, a ariranha também é encontrada em países como Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Venezuela,
Guiana e Suriname. A espécie é semiaquática e habita ambientes de água doce. No Brasil, populações podem ser encontradas em algumas regiões da Amazônia, Pantanal e Cerrado. Até o início da década de 1990, a caça para comercialização de peles reduziu drasticamente a população de ariranhas no Brasil. Segundo a ONG Projeto Ariranhas, já houve perda de 40% de distribuição da espécie. A degradação de habitat pelas atividades humanas é a maior ameaça atual para o animal. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo EcoSenado. Seca no Amazonas. Deputados cobram solução para comunidades que ficaram isoladas. Bossa Nova é reconhecida como patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro. Escola no Maranhão promove conscientização sobre sustentabilidade na moda. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. A Mata Atlântica tem 7.000 anos, o Cerrado tem de 65 a 45 mil anos. É um bioma que teve uma evolução longa, né, de milhões de anos, desde que houve a mudança de clima aqui na América do Sul, que antes era um clima úmido o ano inteiro. E aí passamos a ter um clima sazonal, uma estação seca e uma estação de chuvas. Então isso propiciou a entrada das gramíneas. Isso é que caracteriza o Cerrado, é uma vegetação mais aberta, com uma mistura de árvores e plantas herbáceas e dominância de gramíneas. É um tipo de savana que ocorre também na África, na Austrália e outras regiões do mundo, mas é a savana mais rica do mundo, o Cerrado, né? Nós temos já mais de 12.000 espécies de plantas conhecidas no Cerrado. Que essa diversidade de plantas significa 1/3 de todas as plantas que ocorrem no Brasil. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Em 2025, Brasília receberá 1 milhão de mulheres negras na segunda Marcha Nacional de Mulheres Negras, um movimento pelo fim do racismo no Brasil. Várias ações anuais são promovidas para destacar os desafios e a agenda política das mulheres negras. Um deles aconteceu em julho e movimentou todos os estados do Brasil. Para falar mais sobre essas atividades, eu converso agora com a Nayara Leite, que é coordenadora executiva do ODARA, um Instituto da Mulher Negra. Nayara, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher.
Obrigada, olá a todas as pessoas que estão nos assistindo, obrigada pelo convite, por estar aqui hoje falando um pouco do que tem sido a luta política das mulheres negras no Brasil. Nayara, uma dessas ações é o Julho das Pretas, como a gente adiantou aqui no início. Fala um pouquinho para a gente desse movimento e como ele conseguiu chegar a todos os estados do Brasil. Quais foram as atividades que vocês promoveram? Então, o Julho das Pretas é uma agenda de incidência política coletiva do movimento de mulheres negras, que iniciou aqui na Bahia, foi criado pelo Instituto Odara em 2013 e que rapidamente alcançou todas as regiões, toda a região do Nordeste e alcançou todas as regiões do Brasil. O Julho das Pretas é uma agenda que faz alusão ao 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e da Diáspora, que foi criado em 1992 na República Dominicana, quando mulheres negras se encontraram naquele país há 31 anos atrás, 32 anos atrás, e a ideia é que a gente, nesse mês de julho, a gente faça referência à memória de luta das mulheres negras, mas a gente também traga para a cena um conjunto de denúncias históricas que as mulheres negras e a população negra vem reivindicando, não só no Brasil, não só no sul global, mas em todo o mundo. Então, é um mês de denúncia, é um mês de afirmação da identidade das mulheres negras, é um mês de reivindicação de políticas públicas, é um mês de chamar a atenção para as situações cotidianas que o histórico de escravidão no Brasil, dos mais de 400 anos, deixaram para nós e para a população negra. Então, o Julho das Pretas ele foi crescendo, né? Esse ano, a gente está na 12ª edição, foi a 12ª edição. Ele aconteceu no Brasil inteiro, em países da Europa, na América Latina, e ele trouxe como tema reparação e bem viver, que faz também uma referência ao que as mulheres negras têm convocado no Brasil inteiro, a segunda marcha de mulheres negras, que vai acontecer em 2025. E também o Julho começou em 2013 com 8 atividades. Ao longo desses últimos anos, a gente chega numa agenda esse ano com mais de 600 atividades que foram realizadas em todas as capitais e no interior dos estados do país, mas também aí no Distrito Federal e em outros países, onde mulheres negras se levantaram, se organizaram e construíram suas agendas. E tem uma agenda diversa, que tem debates, tem rodas de conversas, tem atividades em universidades, tem atividades em comunidades periféricas, tem atividades em comunidades quilombolas. Então, é uma agenda que tem uma multiplicidade daquilo que reflete o que somos nós, mulheres negras nesse país, que temos uma identidade diversa em cada território, em cada região, inclusive, que vive uma experiência de ser mulher negra a partir do histórico do racismo muito diversa. E como é que você avalia o histórico desse Julho das Pretas, a adesão cada vez maior? As mulheres estão cada vez mais engajadas mesmo, veem que participam, que dá certo e estão cada vez realmente mais empolgadas com essa ação? Sim, cada vez mais empolgadas. Eu acho que a gente tem conseguido com o Julho trazer uma dimensão de mostrar o que a trabalhadora rural tem feito no seu território, do que a quilombola tem feito no seu território, do que a pescadora, do que a marisqueira tem feito no seu território. Então, essa perspectiva de metodologia do Julho, de uma agenda muito livre, onde ser mulher negra é o grande princípio, onde ela pode trazer sua linguagem, sua característica, tem feito com que o Julho das Pretas, como uma agenda coletiva de incidência, tenha crescido muito no Brasil, né? E tenha incorporado grupos diversos. A gente sempre tem dito que o Julho ele não é um evento, ele é uma agenda política onde as mulheres negras elas vão dizer de fato o que é que tem afetado a vida delas, a sobrevivência delas, a perspectiva do direito humano delas, quer dizer, o que significa ser mulher negra nesse país, que a gente fala todos os dias, todos os anos, mas que nesse momento da agenda a gente tem dado uma visibilidade, tem conseguido dar uma visibilidade, e que isso foi ganhando uma aceitação e uma incorporação de vários grupos e movimentos, justamente porque é uma agenda própria nossa e que não é um evento. A gente não quer homenagem no 25 de julho.
O 25 de julho é um dia de luta para nós, que vai fazer referência, obviamente, a nós que estamos aqui hoje lutando e as tantas outras nossas referências que já não estão mais aqui, mas as tantas outras líderes históricas, como Dandara, como Aquatune, como tantas outras. Mas é um momento de luta política, de reivindicação para a melhoria, de reivindicação para a gente olhar no horizonte e projetar uma sociedade brasileira, por exemplo, onde todas as pessoas vivam de maneira justa, de maneira equânime, onde todas as pessoas e comunidades e populações tenham acesso a direitos, tenham acesso a todos os bens. Então, o Julho das Pretas não é um evento por isso, porque ele reivindica esse outro lugar da gente viver, ser e existir enquanto mulher negra, enquanto povo negro, a partir de um lugar de direito, não de um lugar onde os dados mostram que a gente vivencia as piores realidades nesse país. Nayara, e essa ação, né, política de vocês, esse movimento todo, ele chega às escolas, né? Como é que é a atuação de vocês nas escolas, que é o lugar mais importante ali para você começar uma cultura realmente antirracista? Então, a gente já tem alguns anos com o Julho das Pretas. Primeiro surgiu o Julho das Pretas, em seguida, nos últimos 4 anos, a gente tem realizado o Julho das Pretas nas escolas, que é uma ação que o movimento de mulheres negras tem provocado nos estados do Brasil para provocar as escolas. Como que nós podemos envolver as escolas para atingir adolescentes, crianças, jovens, no sentido não só de conhecer a história e a memória do legado das mulheres negras nesse país, da população negra, mas que também essas escolas reflitam, a partir da perspectiva da Lei 10.639, que exige o estudo de história africana e afro-brasileira nas escolas, a pensar sobre essa história e essa memória, mas também a pensar sobre como a não aplicabilidade dessa lei faz com que a gente tenha uma crescente de casos de racismo, por exemplo, nas escolas públicas desse país. Como faz com que alunos e alunas, estudantes, crianças, negros e negras tenham um percentual maior no que diz respeito à evasão escolar, à distorção e idade série. Então, a ideia da gente fazer o Julho das Pretas é trazer, a partir da perspectiva da memória da história das mulheres negras, da descendência africana, para a gente reforçar nesse mês de julho uma história positiva sobre nós, uma história de liderança, uma história de reis, rainhas, uma história de um legado de luta, mas também um resgate para a gente falar que a educação nesse país, ela não pode ser uma educação que viola e ela não pode ser uma educação ainda mantida sobre os princípios racistas, escravocratas, que faz com que adolescentes, jovens, crianças, negros e negras saiam da escola porque não são acolhidos, e revela a importância de a gente, de fato, criar estratégias para efetivar a Lei 10.639, que tem mais de 20 anos, e que a gente ainda hoje, vários estudos vão mostrar isso, como o número e a desproporção que a gente tem de violação em relação a estudantes negros e não negros são maiores em relação às crianças negras, que acabam ficando fora da escola. Isso impacta no desenvolvimento escolar naquele momento, mas impacta também em a gente ter menos pessoas negras ocupando outros espaços por conta de um racismo que atravessa essa dimensão, que não é só eu quando estou na vida adulta, na adolescência, mas que impacta eu quando estou ainda na escola. Muitas escolas têm falado sobre bullying, né, sobre grupos para combater o bullying. E como é que fica, Nayara, na sua avaliação, essa questão também relacionada ao racismo, né, especificamente ao racismo? Porque muitas escolas abordam o bullying, mas você acredita que tem que ter algo mais específico relacionado ao racismo, ao combate ao racismo nas escolas? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente compreender que existe uma diferença muito grande entre o que é racismo e o que é bullying. A gente não pode denominar o que acontece nas escolas com crianças negras que vêm oriundas de religiões de matriz africana, por exemplo, e que o racismo religioso determina a opressão e a discriminação que aquela criança vive na escola como bullying. Bullying tem a ver com outras denominações e outras perspectivas do preconceito.
né, que vai determinar a partir de outras realidades sociais, econômicas, físicas, etc. Mas o racismo ele vem a partir de uma perspectiva ideológica, daquele sujeito que não é aceito na escola porque ele vem daquela população, daquela raiz. Então, ele é lido como o menos inteligente, como o menos bonito. Então, é muito importante que as escolas, primeiro, tragam essa diferença entre o que é racismo e o que é bullying, pontuem muito bem o que cada conceito, o que cada experiência quer dizer, e que depois busquem estratégias para driblar tanto o bullying quanto o racismo, porque isso, de fato, tem um impacto na autoestima de que cidadão e de que cidadã a gente está produzindo nesse país. Causa impacto quando a gente está falando do ponto de vista da melhoria do acesso, da economia, do mercado de trabalho. Quem é esse cidadão, esse ser humano que a gente está produzindo na sociedade para ocupar esse espaço, que é vítima de um conjunto de violências? E aí a gente não pode mais viver numa sociedade que omite essa perspectiva. A gente não pode mais ser conivente com a forma como as crianças negras não se sentem, por exemplo, acolhidas nos espaços educacionais. Ser acolhida nos espaços educacionais significa eu dizer que eu cheguei do jeito que eu sou, com o meu cabelo, com a minha origem, com a minha raiz, e aquele espaço, como um espaço público que me é de direito, ele precisa me acolher com tudo aquilo que eu chego. Eu não posso viver em um país que é laico, e que na Constituição ele é laico, e o fato de eu ser uma criança de religião de matriz africana e eu participar e viver a experiência da minha religião, esse espaço me negar e me oprimir. Quer dizer, a minha cultura, as minhas origens, elas não podem ser um fato que me oprime, que determina porque a instituição pública, que deveria ser laica e que não deveria ser um espaço de reprodução de opressão, ela vira um espaço de reprodução de opressão. Não é isso que a Constituição diz. Então, eu acho que tem uma reflexão e uma sensibilização para a gente fazer para a sociedade, que é muito nesse sentido. A educação tem que ser um espaço de construção, transformação e liberdade. Isso é o que a gente aprendeu, né, com os grandes pensadores da educação. Isso é o que a gente diz, quer dizer, a escola ela tem que ser um espaço basilar de acolhimento, da produção da nossa cidadania, dos nossos cidadãos, inclusive do olhar do futuro desse país que a gente quer. Que país é esse que eu estou produzindo numa escola que oprime e que nega a existência de uma outra cultura, que não é aquela cultura branca, judaica, cristã? E esse país que a gente vive, então, a gente precisa pensar sobre isso. Nayara, e o tema desse mês de julho, desse ano, foi exatamente em marcha pelo bem viver, né, e pela reafirmação da história. Conta pra gente um pouquinho sobre esse tema, bem viver, em que sentido, como é que ele entra nessa questão antirracista? Então, a gente tem, desde 2015, né, as mulheres negras construíram a primeira Marcha das Mulheres Negras no ano de 2015. Nós juntamos, no dia 18 de novembro de 2015, 100 mil mulheres negras em Brasília, que marchamos contra o racismo, a violência e pelo bem viver. O bem viver que não é o bem viver do bem-estar, o bem viver individual, mas é um bem viver a partir de uma perspectiva de um projeto de nação. De um projeto de nação que rompe com a ideia do capitalismo, do individualismo, que acredita numa perspectiva, por exemplo, que uma pessoa, um grupo humano que tem acesso a direitos, ele não pode ser o único. E que nós, pessoas outras que não temos acesso, a gente precisa ter acesso. Que os bens materiais dessa nação, os bens naturais, os bens econômicos, ele precisa ser para todas as pessoas. E para isso a gente rompe com uma ideia basilar de uma ideia desenvolvimentista, que a gente rompe com a cultura das mulheres que são catadoras de coco, de marisco, que são quilombolas, que preservam a terra, que preservam a natureza, porque nem tudo pode ser vendido, que vão dialogar com outras perspectivas culturais que valorizam todos os saberes, todas as lógicas, os modos de existência e de visão, inclusive fazendo referência
a ideia de quilombo, de umbuto em África, de comunidade, solidariedade, de partilha, mas fundamentalmente que determina que uma sociedade, para ela ser justa, para ela ser uma sociedade onde todas as pessoas vão viver, ela precisa minimamente garantir que todas as pessoas vivam de maneira equânime, de maneira igualitária, exatamente. E traz também, junto com o Bem Viver, que é uma perspectiva coletiva de projeto de nação, a ideia da reparação em um país como esse, que a gente conhece e a gente sabe da história, que não é a história muitas vezes que é contada da nossa escola, que é a história de um país de mais de 400 anos de escravização dos africanos que chegaram aqui, que nós somos os descendentes, e que trabalhamos, construímos essa nação, e que hoje não justifica. E fruto dessa escravização, nós temos a população mais atingida pela opressão, pela fome, pela desigualdade, pela violência, pelo encarceramento, pela morte, pelo extermínio da juventude negra, sendo que nós fomos escravizados, explorados e construímos essa nação. Então, a reparação vem chamar a atenção sobre isso e vem pensar o que tanto Portugal, que nos colonizou, nos deve, mas também pensar, enquanto sociedade brasileira, o que as populações negras precisam ser compensadas, reparadas em relação a todo o processo de exploração, de morte, de violência que viveu até aqui, que deu sangue para construir essa nação. Por que a gente vive num país de um desequilíbrio racial, econômico, social tão grande? Quais são os fatores que determinam isso? E a ideia da gente com a marcha é pensar o seguinte: vamos fortalecer uma ideia de nação, de sociedade justa, equânime, a partir de outras perspectivas. Eu não posso matar e explorar as pescadoras, as marisqueiras, com as grandes indústrias. Esse país não se sustenta dessa forma. Nós estamos vivendo crise ambiental. Então, a marcha vem chamando a atenção de um conjunto de coisas quando traz para o bem viver, mas vem chamando outras quando traz para a reparação, a partir da ideia das mulheres negras, né? Angela Davis, ela fala que quando as mulheres negras se movem, toda a sociedade se move. E é isso, a gente não está falando de um projeto de nação a partir do bem viver e da ideia de reparação, onde a gente mova só a população negra. A gente está entendendo que na medida em que as mulheres negras, que são as últimas da pirâmide, são movidas, você traz toda a população brasileira e você não deixa ninguém de fora. Então, a marcha de 2025, 25 de novembro de 2025, nós vamos sair às ruas da capital do país, de Brasília, para convocar a sociedade brasileira, para entregar ao poder público, ao governo, né, a quem é de direito, toda a nossa reivindicação e apresentar uma perspectiva de que país é esse que a gente quer construir, né? A gente não quer um país onde a gente tenha mães negras chorando pelos seus filhos. A gente não quer um país onde as crianças negras não querem ir para a escola porque elas são oprimidas. A gente quer um país onde todas as crianças tenham o direito de ir para a escola, onde todas as crianças têm o direito de viver. É isso que a gente vai marchar, é esse o bem viver que a gente acredita, é essa reparação que a gente acredita. É uma reflexão sobre o modelo capitalista que hoje a gente vive, né? Exatamente porque ele atinge principalmente a base de todos os trabalhos e são exatamente as mulheres negras estão muito nessa base, né? Com certeza, se a base se move, toda a pirâmide se move também. Você tem toda a razão. Agora, quais são as expectativas? O que vocês querem trazer como pauta política, já que aqui a capital do país é a sede dos três poderes? O que vocês vão trazer para a gente aqui de sugestões aqui no Congresso, de legislação, propostas que podem ser modificadas para que a gente tenha uma nova realidade? Ótima pergunta. Eu acho que a gente tem aí um conjunto de questões que são questões que têm a ver com a nossa vida cotidiana, que passa pela educação, pela saúde, pela segurança pública. Eu acho que a gente está vivendo num país de uma crescência, e os dados, né? O relatório da violência no Brasil saiu muito recente. A gente tem outros dados em relação a estupro, a violência, em relação às injustiças reprodutivas, em relação ao acesso à saúde. Acho que a gente tem no Brasil hoje produzido um conjunto de dados
que são importantes para a gente ter noção de como a gente tem, qual é o contexto e a conjuntura brasileira, quando a gente vai pensar em interseccionalidade, não só a partir da perspectiva racial e de gênero, mas também a partir do território. Então, a ideia da marcha, ela perpassa muito por esse lugar da gente apresentar para o Brasil horizontes para pensar futuro em relação ao bem viver e à reparação, como pulsantes e como horizontes que a gente quer trazer para essa nação, como projetos de rompimento com essa ideia neoliberal capitalista, mas também com o horizonte real. O que é que esse país nos deve, o que é que esse país precisa nos pagar, mas eu acho que tem dimensões outras no campo de algumas políticas que eu acho que são importantes. Primeiro, pensar a questão de uma nova política de segurança pública, uma política de droga, porque a gente não tem condições mais nesse país de enterrar os nossos meninos, as nossas meninas negras. Isso é algo que não é possível que num país como esse, só nós, população negra, estejamos falando sobre isso. A gente precisa, nesse país, rever a forma da ação da polícia, da ação da segurança pública, da agente de segurança pública nesse país. A gente precisa falar nesse país, e a marcha vai trazer muito isso, que não é possível que um país que fale que tem democracia, a gente tenha apenas 13% de mulheres no parlamento e de mulheres negras, 2%. Então, são dimensões de temas e de agendas que as mulheres negras vão estar trazendo à tona na marcha. A gente não pode mais dizer que esse país reduz o feminicídio, né? A gente viu ontem aí a questão do aniversário da Lei Maria da Penha, que reduz o assassinato e o feminicídio de mulheres não negras no Brasil, e que a gente vive ainda uma crescente relação ao assassinato, ao feminicídio de mulheres negras no Brasil. Então, são temas que a gente vai trazer na nossa reivindicação, no processo da marcha, que a gente tem nos estados, né? A marcha hoje tem comitês espalhados por todo o Brasil, que tem discutido, que tem avaliado suas conjunturas, seus contextos, porque a gente tem um Brasil de dimensões continentais, então a realidade que nós vivemos no Nordeste não é igual à realidade que a gente vive na Amazônia, que não é igual a que a gente vive no Sul, que não é igual a que a gente vive no Sudeste. Essa perspectiva interseccional da experiência de ser mulher negra no Brasil, ela é muito distinta. Isso é um olhar que a marcha vai trazer. Nós não falamos do mesmo lugar, nós não falamos da mesma perspectiva de como o racismo patriarcal nos atravessa no Brasil. E aí, para a gente pensar, para mim, de maneira urgente, a questão da segurança pública, que aí reflete o direito à vida, a política de drogas, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil, que não é possível o silenciamento em relação aos casos de estupros. Quem são as crianças estupradas no Brasil hoje? São as nossas crianças negras. Então, é um conjunto. A morte das mulheres negras em relação ao feminicídio. Aqui na Bahia, por exemplo, para você ter uma ideia, a gente tem meninas quilombolas e meninas jovens que são vítimas de feminicídio, que têm 5 medidas protetivas. Então, a gente precisa dar conta de reivindicar também no âmbito do governo, no âmbito político nacional e dos nossos estados, políticas mais efetivas, que deem conta e que tenham um compromisso com o enfrentamento a esse projeto que reflete as mortes das mulheres negras, das crianças negras, das meninas negras. Então, a marcha vai trazer um conjunto de reflexões para o país, de questões para o país, para a gente pensar. Ou nós vamos nos mover, e aí é uma convocação aqui que eu faço, tanto para as pessoas da imprensa, como para todas as pessoas que estão nos assistindo. Você não ser uma pessoa negra, não ter vivido a experiência do racismo, não faz de você uma pessoa que não vive o impacto de uma sociedade que foi forjada num pilar de uma opressão. A gente precisa que todas as pessoas venham com as mulheres negras, assumir o compromisso nessa perspectiva antirracista, para que a gente consiga ter uma sociedade, de fato, transformadora e diferenciada em relação ao que a gente vive hoje no Brasil. Nós não vamos mudar esse país enquanto houver racismo. E a marcha é uma convocação a todas as pessoas
como mais uma ação, mais uma ferramenta, mais uma estratégia de enfrentamento ao projeto de racismo patriarcal que a gente vive nesse país. Nayara, eu queria agradecer e parabenizar vocês do Instituto Odara por esse movimento e que tenha muito sucesso essa marcha, que essa marcha tenha adesão não só de negros, mas de brancos, de toda a população, o apoio e que venha, assim, a representação de negros de todo o país, porque é essa mistura que a gente precisa mostrar aqui no Parlamento, o lugar exatamente que representa a democracia. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada, obrigado ao programa por ter aberto essa oportunidade da gente estar aqui falando sobre um tema que para nós é muito importante, porque não é sobre um dia, um mês, um evento, mas é sobre as nossas vidas. Nós estamos lutando pelas nossas vidas. Muito obrigada. Com certeza. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. Quais as regras para o uso de inteligência artificial nas eleições? Como lidar com as novas tecnologias? Especialista em marketing político e eleitoral Marcelo Vitorino e o professor de Direito da USP, Juliano Maranhão, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Crime à violência política de gênero. E essa violência política de gênero, ela é muito forte em todos os sentidos, desde excluir a participação da mulher na política em si, de não querer ser candidata, pelos ataques, enfim, das faltas de oportunidades também, que não são dadas, e até depois, quando tem um mandato, né? Porque a violência não é só no período eleitoral, no período de campanha. Ela também vem muito fortemente quando essas mulheres conseguem ocupar esses espaços, que seja no executivo, como prefeitas, vereadoras, que nós temos vários casos também do estado do Ceará, que vereadoras também foram agredidas, né, verbalmente, até fisicamente, pela questão em si da violência política de gênero. Né? Nunca é uma pauta política, nunca é sobre o que está se defendendo politicamente, um projeto em si. Sempre esses ataques vão, infelizmente, à questão moral da mulher, né? Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial Eleições.
Está chegando a hora de votarmos nas eleições municipais e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre os desafios dos novos gestores públicos que serão eleitos nesse pleito de outubro. E para conversar comigo, o nosso convidado é Paulo Ziolkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Bem-vindo, Paulo. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição. De uma forma bem ampla, Paulo, quais que serão os desafios desses novos prefeitos que serão eleitos em outubro? Primeiro, nós temos hoje no Brasil 2.440 prefeitos ou prefeitas que já cumpriram o segundo mandato e não concorrerão mais. Portanto, nós temos cerca de 3.300 que têm a oportunidade de se candidatar à reeleição porque estão no primeiro mandato. Um número de 80% deverá ir e muitos também não vão se eleger. Então, nós vamos ter uma renovação, na nossa estimativa, de em torno de 3.000 novos prefeitos e prefeitas no Brasil a partir de janeiro deste ano que vem. Os desafios são gigantescos, né? Toda a sociedade brasileira conhece, a TV Senado debate muito esses temas, né? Os senadores, muito também com a Casa da Federação, mas eu poderia resumir assim desafios, vamos pensar assim para o cidadão que está nos acompanhando, desafios concretos. Como é que o prefeito vai poder cumprir? E veja bem, é lei que diz isso, não é que é obrigação dele, a lei determina nessa linha. Saneamento básico. Como é que nós vamos recolher lixo do Brasil inteiro? Terminar com os lixões, que hoje ainda tem 40% dos municípios do Brasil que tem lixão e não tem aterro sanitário. Isso é uma questão gravíssima, é um grande desafio que tem. Tratamento de água. É um tratamento ainda que precisa muito em muitas partes do Brasil. Tudo recai sobre os ombros das prefeituras do Brasil inteiro. Questões como tratamento do esgoto e por aí afora vai no saneamento. É um desafio gigantesco. Na educação, como é que os prefeitos vão poder executar o que o Supremo decidiu da nossa forma, respeitando, mas de forma equivocada, para respeitar uma decisão, de colocar 3 milhões já imediatamente de crianças nas creches, sabendo que uma creche custa hoje para o município cerca de R$ 2.300 por mês para poder acolher essas crianças que é necessário. Só que o Fundeb, que é o fundo que financia, remete R$ 700, que já é dinheiro do município e do Estado, não é da União. Então, esse é um desafio gigantesco. Isso vai a mais de 50 bilhões de reais. Como é que nós vamos cumprir o piso do magistério, que, infelizmente, a forma que Brasília adotou tornou os municípios inviabilizados. Na saúde, o problema é maior ainda. Como é que nós vamos aumentar o grau de vacinação, a cobertura vacinal no Brasil, quando ela caiu muito? Nós estamos na iminência de catástrofes que poderão ocorrer pela falta de vacinação, mas isso precisa de pessoas para vacinar, não é a máquina que vacina. Então, é um desafio gigantesco. Como é que nós vamos tratar a falta de remédio para aquele diabético, aquela outra pessoa doente? Então, os desafios na saúde, na assistência social, que é muito maior nos CRAS, centros de referência, nas estradas vicinais destruídas muitas vezes pela seca ou pelas enchentes. Então, o desafio é gigantesco e dinheiro nós não temos. Os municípios têm uma arrecadação própria e a União, sistematicamente, com apoio, às vezes, do próprio Congresso, cria obrigações para os municípios sem indicar o dinheiro para pagar. Então, é um desafio gigantesco. Eu enumerei apenas alguns deles para mostrar o tamanho dessa realidade. O senhor comentou o problema da limitação orçamentária, a verba pública para realizar todos esses serviços essenciais. Como que o senhor imagina que esses novos gestores, incluindo aqui até os vereadores que serão eleitos, como que eles vão lidar com essa limitação orçamentária para garantir a execução desses serviços essenciais para os municípios? Os prefeitos no Brasil inteiro e prefeitos têm resistido muito. São os verdadeiros, eu diria, heróis. Por quê? Esse mandato, por exemplo, foram 2 anos e meio de pandemia. Os prefeitos não puderam fazer nada. Depois veio a seca gigantesca, veio as inundações no sul, queimadas no centro-oeste, no norte. Enfim, pouco tempo sobrou. O recurso é o que tem no orçamento. Nós não inventamos o dinheiro, não nasce na árvore. Então, não adianta dizer que é o município. Se nós olharmos que tudo depende do cidadão que está na ponta, então o dinheiro tinha que ficar todo no município e não vir para cá, para a União, 65%, e depois ficar a conta-gota quando chegando lá e cada vez mais atribuindo para os municípios a responsabilidade. Na saúde, há 20 anos atrás, não tinha um posto de saúde que era da Prefeitura, era do Estado ou da União. Hoje não tem nenhum do Estado nem da União. Hoje nós temos mais de 7 milhões de servidores,
porque são programas do governo federal que eles foram criando, 198 programas subfinanciados, não há recurso, um programa de saúde da família, para o telespectador ter uma ideia, o município recebe R$ 7.200 por mês para um médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, para o veículo, para atender as pessoas. Isso é razoável? Não é corrigido? Qualquer programa assim, merenda escolar, é R$ 4,00 por refeição. R$ 4,00 você compra 2 pãezinhos, um copo d'água. Então, como é que tu dá merenda para aqueles estudantes? Como é que tu transporta o estudante para combater a evasão escolar? Esse é o dia a dia da gestão. Então, é uma coisa terrível e que os prefeitos vão ter que fazer o que é possível fazer. Agora falam também em segurança, passar para os municípios, estão levando tudo para o município. O município lê-se prefeitura, não o município com um ente federado. A prefeitura, que não recebe nada. O caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, dessas enchentes que houveram agora, é uma vergonha. A União passou para as prefeituras do Rio Grande do Sul, cerca de 497 prefeituras, 830 milhões de reais. Isso não atende um município pelo dano que foi causado. É uma propaganda incessante em cima disso, anunciando bilhões e bilhões, e na hora não acontece. Aí dá desculpa da burocracia. Não é burocracia. O governo federal também está, em certa forma, ele está quebrado, porque ele deve muito e não tem dinheiro, só cria cada vez mais leis, obrigando o prefeito a cumprir lá na ponta o município. É terrível a situação. O senhor comentou sobre a segurança pública. E nos últimos anos a gente pôde observar um aumento de investimentos dos municípios em segurança, a despeito de até uma falta de autonomia nessa área. Eu tenho aqui uma arte para a gente avaliar alguns dados. Os municípios nem possuem recursos específicos para a área, mas ainda assim, de 2019 a 2023, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento de 32% de investimento dos municípios nessa área, que no último ano ficou em 11 bilhões investidos por municípios. Se a gente pegar de 2014 para cá, são 1.467 cidades hoje com guarda municipal. Aumentou em 35%, 35,7%. Então, esses investimentos são para guardas municipais, que protegem o patrimônio público daquela cidade, e também planejamento em prevenção e o próprio apoio a polícias estaduais. Como o senhor enxerga esse desafio da segurança para os municípios? Ora, eu, lamentavelmente, tenho que reconhecer aqui que a maioria dos candidatos a prefeito, neste momento, talvez na ânsia, no afã de pegar voto, estão lá dizendo que vão assumir segurança também. Quando pela Constituição de 88, eu penso que o Brasil deve se pautar pela Constituição que está vigindo. Senão nós estaremos totalmente fora do, como diz, do quadrado, né? Então, a Constituição é clara, né? Lá no artigo 23 ou no 44 das competências. A segurança externa é da União, segurança interna é dos governadores. O município tem a previsão das guardas municipais, como você falou. Guarda municipal é apenas para proteger o patrimônio do município. A escola, né, o posto de saúde, a prefeitura, as máquinas, os veículos. É para isso que existe a segurança. Como a União e os estados estão se omitindo cada vez mais e largando nas costas das prefeituras do Brasil, por isso essa evolução. Esses 11 bilhões saíram da onde? Repito, não nasceram da árvore, nem foi dinheiro do Estado, dos governadores, nem da União. Dinheiro do Receita Livre que o município já não tem para a saúde, para a educação, para a assistência social, que está colocando lá pela omissão dos governadores, em sua maioria. Porque olha o que aconteceu, a União, de 2019 para cá, aumentou em 8% só o dinheiro investido em segurança interna. 8%. Os governadores em 31%. E os municípios aumentaram para 88% da despesa que eles já não têm. Só que agora tem proposta aqui no Congresso tramitando para transferir tudo para a prefeitura. Será que a Guarda Municipal está preparada para usar uma arma para prender alguém? Esse é o objetivo dela. Não é contrário à Constituição. Mas como a União se omite de tudo, cada vez mais, e os estados também, e lamentavelmente se é aprovado por maioria do Congresso, leva para lá e vira essa anarquia que nós estamos vivendo. Falta de segurança, a saúde na situação que está, a educação da maneira que está, a assistência social, as estradas, a infraestrutura. É isso que nós estamos querendo, só criam direitos. Onde é que está o dinheiro para pagar esse direito? Tem que ter dinheiro. Sem dinheiro não se faz nada. O senhor estava comentando antes da gente iniciar o programa que a Confederação Nacional dos Municípios convida novos prefeitos eleitos para virem a uma reunião para fornecer um apoio, um direcionamento para esses novos gestores municipais. Então, como a Confederação vem atuando para facilitar o exercício das políticas públicas de uma maneira eficaz?
Olha, diariamente no nosso site nós informamos os prefeitos do Brasil inteiro o andamento de toda a pauta que tramita no Congresso, programas que o governo vem fazendo, informando, mas mostrando o outro lado. Porque a lei de responsabilidade ela tem que ser cumprida. Se hoje nós olharmos na mídia nacional, o ministro Haddad sistematicamente está lá, por exemplo, desoneração da folha. Por que o ministro do Supremo deu a liminar cancelando a desoneração? Porque faltou indicar a fonte do dinheiro para onde está diminuindo aquela arrecadação da União. Então, para a União, isso é bom, vale, tem que valer para nós também. Como é que o governo cria um programa e não diz onde está o dinheiro para pagar? Então, seria tudo ilegal. E é ilegal. Só que, como isso é grande e interessa a sociedade e a setores da mídia, isso é propagandeado como um acontecimento. Então, nós precisamos organizar melhor toda essa estruturação e mostrar para esses novos prefeitos que estão assumindo, que os atuais já sabem mais ou menos, quem é que eles vão escolher de secretário da saúde, da educação. Normalmente escolhe um professor honesto, companheiro dele de partido, até candidato, mas o que ele sabe do Fundeb? Que é um fundo hoje de quase 300 bilhões. Como é que isso chega lá? Como é que isso se financia? Quando você pega a saúde, o secretário é um médico, uma pessoa conhecida da comunidade, sério, honesto, mas o que ele sabe da Lei 8080, que é a lei do SUS? Como é que funciona a gestão? A gestão não é uma coisa específica, é um conjunto como o nosso corpo. Qualquer um dedo que estiver atingido por uma infecção vai atingir o coração da pessoa se não for combatido. Então, é um conjunto de ações que tem que ter. O que a gente vai informar? Olha, nós somos uma entidade, a nossa confederação é uma entidade privada, né? Ela tem recurso público e é fiscalizado. Nós prestamos conta, né, para os tribunais, para os municípios, daquela pequena contribuição de R$1.000 que eles fazem, mas nós estamos orientando, nós não temos poder nenhum de determinar para o prefeito ter uma conduta X ou não. Ele tem que cingir ao que está ali colocado. Então, a gente vai alertar sobre todas essas políticas que tem. Como é que ele pode fazer na questão da segurança? O que ele pode encaminhar? Será que vale a pena dizer para ele vir a Brasília buscar um projeto na segurança que ele vai gastar muito mais? Será que a merenda que hoje vai para o município, né, em que ele recebe lá R$4 por dia, ele não tem muito mais despesa porque a lei exige aqui de Brasília a prestação de contas que não é nem apreciada? O ministro da Educação outro dia dizia na frente do presidente Lula, numa reunião que eu estive junto, que tem 200 mil processos aqui há anos que estão parados e de prestação de contas que não são avaliados. Daqui a pouco avaliam um lá de 2 mil, que eu conheço o prefeito que foi avaliado, que até já faleceu, e a família vai responder por aquilo, pela omissão do governo federal, de todos os governos, de direita, de esquerda, de centro, todos são iguais. Depende do lado do balcão que eles estão e no momento político que estão. Paulo, a gente está falando aqui sobre desafios desses novos gestores municipais e um dos desafios é a falta de autonomia. Um dos objetivos até da Confederação Nacional dos Municípios é lutar por mais autonomia para os municípios. O senhor considera que esse objetivo tem sido alcançado ou prevê, num futuro próximo, sucesso no alcance desse objetivo? Nós temos avançado muito na regulação do chamado Pacto Federativo, mas de maneira efetiva. Tem muitas autoridades, quando assumem um cargo, declaram que o pauta número 1 é aperfeiçoar o Pacto Federativo. O que é isso? É colocar para baixo do tapete a realidade para não decidir nada. Nós não. Nós já fizemos aqui, em parceria com o Congresso Nacional, mais de 20 emendas constitucionais regulando esse pacto. E centenas quase de leis ordinárias e complementares regulando. Por exemplo, o Congresso aprovou aqui o pagamento de um piso para os enfermeiros. Foi muito debatido. Nós conseguimos avançar numa discussão grande no Supremo e conseguimos mudar. Foi iniciativa do governo, com apoio do governo, criar o piso. Só que o Supremo decidiu, sim, é criado o piso, mas quem tem que dar o dinheiro para pagar é a União. Então, isso melhorou muito esse ambiente, porque senão o prefeito ia ter que pagar do dele. Então, a gente mudou essa realidade. As ações que a gente está discutindo todos aqui no dia a dia, mostrando por que o prefeito não deve adotar o aumento do magistério, que foi de maneira equivocada, estimulada pelo Ministério, pela União, tanto do governo anterior como pelo atual, que é ilegal, totalmente ilegal, mas desestruturou as finanças dos municípios. Porque dos 500 bilhões que nós gastamos em pessoal no ano passado, todos os municípios do Brasil, cerca de 30% é só magistério. Não somos contra o magistério. Pelo contrário, tem que valorizar o magistério. Mas tem que ter dinheiro para pagar melhor. Então, com o piso, o que uniram? Deram um aumento aqui por portaria errada, porque não é nem por lei, passaram por cima do Congresso, não houve lei. O novo Fundeb, que desconstituiu o anterior, terminou com a correção do piso e isso impactou de que forma? A quantos bilhões? Mais de 40 bilhões nas prefeituras que adotaram, induzidos equivocadamente, no ano eleitoral,
para fazerem votos, foram lá, propagaram com portarias que não houve. Então, são coisas desse tipo que a gente vem debatendo e aperfeiçoando. Então, a confederação tem esse papel, fazer os estudos, mostrar para o prefeito e ele tem a liberdade e autonomia para seguir no rumo que quiser. Não adianta só ter autonomia formal. Nós temos que ter autonomia de direito e financeira, principalmente, também, para que isso ocorra. Não é possível Brasília governar daqui, os municípios lá na ponta. O cidadão tem que ser valorizado. Ele tem que ser o primeiro a ser ouvido. No desastre do Rio Grande do Sul, o primeiro que estava na pontinha lá salvando pessoas era uma pessoa, um cidadão com um barquinho. O segundo é a família dele que estava envolvida. Depois os amigos dele que estavam envolvidos. Depois era a comunidade, depois era a prefeitura, depois vem o Estado, depois vem a União. O que está na ponta é que tem que estar buscando a solução. Só que tem um equívoco aqui em Brasília, histórico, pensando que tudo que vai de gente daqui tem que ter fiscalização, porque lá na ponta desvio. Eu não sei onde é que ocorre mais desvio. Não estou dizendo que não haja desvio em muitas prefeituras do Brasil. Mas aqui em Brasília a gente sabe das histórias que temos aqui recente. Não dá nem para falar o que ocorre aqui. E em muitos estados também, a vergonha que é. Então, não é assim, tem que ter autonomia, não só na Constituição, no artigo 1º, que está lá, União, Estado e Município, em caráter indissolúvel, e a Federação Brasileira. Está no nosso dinheiro escrito a Federação. Só que na prática isso não existe. Existe só atribuição sem o recurso para pagar. E aí cria essa expectativa, e aí não acontece a coisa, e quem leva o tacho lá na ponta é o prefeito. Paulo, falando da participação, como o senhor mencionou, do cidadão lá na ponta, o cidadão que foi apoiar lá os necessitados da tragédia do Rio Grande do Sul, suas famílias. Na sua opinião, como que esses novos gestores públicos podem fortalecer a participação popular e a transparência nas gestões municipais? Isso nós estamos simulando, inclusive nós estamos entrando com a emenda constitucional, já estamos com o número de assinaturas, já subscrição aqui no Congresso, criando a figura da autoridade climática e criando um fundo constitucional. Porque esses fundos que são criados por lei é um saco sem fundo, é um fundo que nunca vai funcionar. Nós precisamos enumerar vários fundos criados que é só para inglês ver. Não funciona na prática. Nós temos que colocar na Constituição, assim como na segurança, querem passar para nós, põe o dinheiro lá. Na Constituição, porque aí você tem que cumprir a lei, senão a União não cumpre a lei. É o estado de fundo, que nós falamos antes da segurança, que tem 3 ou 4 bilhões e ainda inverte dizendo que o prefeito é que não buscou o dinheiro. Quando quem cria o problema é o próprio governo federal. Eu não estou falando do atual. Dos governos, todos são iguais nisso aí. Porque estão sem dinheiro, precisam fazer ajuste fiscal, criam benefícios e depois não tem dinheiro para pagar. E a sociedade que é impactada. Então, isso tudo aqui tem que valorizar o cidadão lá na ponta. É muito mais econômico deixar passar para o fundo municipal, por exemplo, o recurso e o cidadão fiscalizar com a prefeitura. Porque no município menor do Brasil, onde tem maior fiscalização, onde não tem fiscalização, nos grandes municípios. Inverteu-se a lógica de décadas atrás das chamadas oligarquias rurais que tinham no interior, que não tinha fiscalização. Hoje é o contrário. Esse programa aqui que nós estamos fazendo, ele vai chegar em todo o Brasil. Todos os programas, ninguém é mais um evento que ocorre, num segundo já isso transitou e todo mundo sabe. E lá na ponta, se um prefeito colocar eventualmente fazer uma mudança particular para uma pessoa, para uma empresa, alguém viu o caminhão passar e vai lá e denuncia. Porque hoje tem legislação para denunciar e tem que denunciar. Então o combate à corrupção é muito efetivo lá na ponta. Aqui não. Aqui ninguém sabe como é que ocorre a maioria das coisas. Então nós precisamos mudar esse Brasil. Valorizar o que está na Constituição. E não há democracia. Se fala muito em democracia, o episódio lamentável de janeiro que houve aqui em Brasília, mas a democracia só vai ser forte se o cidadão estiver participando de onde é que ele está, onde ele mora. O cidadão nasce, vive e morre no município, paga imposto no município, a demanda é no município, só que aqui em Brasília dizem que o dinheiro tem que vir para cá, porque aqui estão os entendidos em orçamento. Lá na ponta estão os incompetentes, aqui estão os áulicos da República. Esse é o nosso Brasil. Então, o senhor considera que falta uma integração entre os entes federativos? O senhor lutaria por algo mais sinérgico entre prefeitos, governadores e representantes aqui do governo federal? Essa é a nossa luta maior da Confederação. Nós temos tido ultimamente, até porque há um debate hoje aqui no Congresso sobre emendas parlamentares, sobre PIX, tudo, né? Houve, por um lado, as coisas não andaram como deveriam andar, mas por outro foi importante porque os parlamentares passaram a ter mais autonomia. Então nós estamos conseguindo votar algumas questões aqui, até porque o parlamentar que antes, e eu não estou defendendo a emenda, eu estou colocando uma realidade,
que ele toma lá da cá, votava em troca de um valor, hoje ele acaba mandando para lá. Então, ele tem mais autonomia, por isso que muita coisa tem evoluído melhor aqui no Congresso. Nós estamos discutindo no Senado uma emenda 66, que é gigantesca, ela versa sobre 450 bilhões de reais, que é a dívida previdenciária dos municípios, que é os precatórios dos municípios e a reforma da Previdência. E isto nós estamos tendo aqui, vamos dizer, e o próprio Congresso, o próprio presidente do Senado Federal, senador Pacheco, foi um dos que bancou conosco a desoneração, por exemplo, da folha dos municípios. Então, muita coisa boa tem acontecido, outras, infelizmente, não. Mas é a luta, nós vamos continuar nessa luta. Ao longo do programa, a gente comentou em diversas ocasiões da dificuldade com o orçamento dos municípios, a falta de dinheiro. Quais estratégias esses gestores, novos gestores municipais, poderiam adotar para atrair investimentos para os seus municípios? Bom, é uma pergunta muito oportuna, porque esses próximos 4 anos vai ser o momento da implantação da reforma tributária que está sendo votada agora, nesse mês, na Câmara e no Senado, também as leis complementares, porque a emenda da reforma já foi aprovada, né? Agora nós estamos nas leis complementares, em seguida já inicia-se o ano que vem, praticamente a começar a implantar o novo IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que vai ser uma gestão entre municípios e estados, que só esse tributo hoje sobre consumo, ele atinge cerca de R$1 trilhão, né? Lógico que o CBS é da União, ela vai poder trabalhar essa questão separada, é dual essa reforma. Então, esse é o grande desafio dos novos gestores, é implantar a reforma tributária, porque agora o município, o seu fiscal, que hoje, desde 88, nós só cobramos ITBI, IPTU e ISSQN taxa, não teve nenhum tributo, nós não criamos nenhum, nem inventamos nada. Toda a carga tributária que aumentou foi produzida aqui em Brasília, não pelos prefeitos do Brasil e as câmaras de vereadores, que tem um papel fundamental, os vereadores também. Então, essa questão nós estamos atuando forte, vai ser um momento oportuno, porque agora o fiscal vai fiscalizar também o consumo naquela cidade, porque a reforma tributária trata só de consumo, não é sobre patrimônio nem renda, nós estamos aqui no consumo ainda, as outras vão vir em seguida. Então, esse é um desafio importante, mas é um desafio tributário, ou seja, ele é importante, é fundamental, mas nós, lamentavelmente, não estamos discutindo a parte orçamentária. Para onde que vai esse dinheiro? Quais as políticas que ele vai financiar? Isso não está discutido. E isso é o ponto agora, no horizonte a ser discutido, é a reforma orçamentária, que é para saber onde o dinheiro vai. Não adianta tu arrecadar na tua casa um valor alto se ele está indo só para um filho e não está indo para o outro, ou se está indo só para uma direção e não para outra. Nós temos que também discutir, porque esse dinheiro tem que reverter para o cidadão e o cidadão mais desprotegido. E essa discussão não é aceita, porque na hora que vai mudar, por exemplo, a tributária, ela tem que ser neutra. Ela é neutra. É 6 por meia dúzia, então não troca. Agora, a tendência é aumentar a arrecadação, e aí é o desafio que você coloca. Como é que os municípios vão atrair investimento? Né? Se o valor adicionado terminou, entendeu? Nós propusemos ficar 20%, ou seja, que a produção tivesse um valor também para estimular. Só que agora, dentro do novo IBS, vai ter o estímulo também, porque se houver consumo e habitantes, ele vai passar a receber mais também. Então, é toda uma discussão que vai ser travada e a Confederação está muito atenta, participando efetivamente desse debate e vamos, pela primeira vez, ter um protagonismo como nunca os municípios tiveram. Porque hoje o ICMS, que é o maior tributo do Brasil, 800 bilhões, 25% dos municípios. Só que o CONFAS, que regula, ele só é integrado por secretário de Estado. Não tem município junto. Agora não. Agora o novo comitê gestor dessa reforma tributária vai ser 27 representantes dos governadores e 27 dos prefeitos. Igualdade de condições, nós vamos discutir toda a implantação do IBS. É um grande desafio dos próximos 4 anos. E o senhor considera, aproveitando que citou a reforma tributária, que ela foi justa, benéfica ou, em certa forma, até prejudicial aos municípios? Olha, como nós temos 5.100 municípios filiados conosco, é difícil compatibilizar um de 2 mil habitantes e um de 12 milhões, 10 milhões. Mas, dentro do possível, a gente chegou a um consenso e a nossa entidade foi a única entidade que não foi para a televisão lutar contra a reforma, sim, apoiamos a reforma, tivemos grandes debates e o Senado nasceu daqui um grande avanço para os municípios serem mais protagonistas no novo momento que vão viver. O senador Roberto Rocha, ex-senador do Maranhão, que era o relator das 110 aqui, nos acolheu, fizemos 12 emendas, ele acolheu todas elas e teve um impacto grande que agora nós estamos já começando a colher nesse papel de um senador que teve essa visão e que teve o apoio da maioria do Senado dentro da nova formulação que estamos fazendo. É um momento importante, sim, que o Brasil vai viver. Paulo Ziolkowski, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
E muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Seca no Amazonas. Deputados cobram solução para comunidades que ficaram isoladas. Bossa Nova é reconhecida como patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro. Escola no Maranhão promove conscientização sobre sustentabilidade na moda. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Um país que é agro, né, um país agrícola, que parte substancial do nosso PIB está ligado à produção agropecuária, e a nossa produção agropecuária não é irrigada. Portanto, a umidade que a Amazônia traz, ela é chave para o nosso desenvolvimento econômico no nosso país. Mas não só o Brasil. Outros países do Cone Sul da América do Sul, como Paraguai, Argentina e Uruguai, também se beneficiam dessa umidade que a Amazônia faz circular pela nossa região. A Amazônia, ela estoca o equivalente a 10 anos de emissões de carbono de toda a humanidade. Acho que isso dá a dimensão da importância estratégica da Amazônia para a estabilidade do clima do planeta. Por exemplo, a água entra do oceano, é ciclada pela Amazônia e depois é redistribuída para o Cone Sul da América do Sul. O mesmo é feito com carbono, que é o que causa o efeito estufa, consequentemente as mudanças climáticas. A Amazônia tem um grande potencial e ela faz esse serviço de filtrar e fixar uma parte desse carbono, ajudando a reduzir os impactos das mudanças climáticas globais. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder.
Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Senado vai votar, depois das eleições municipais, a regulamentação da reforma tributária, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. As mudanças mexem com a vida das pessoas, mas nem todos sabem como. O cidadão se perde em meio a tantos números e siglas que falam de impostos e outros tributos. Será que dá para compreender de forma simples o sistema tributário? Para nos ajudar nessa tarefa, convidamos o consultor legislativo do Senado, Ricardo Bastos. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Prazer receber você aqui. E nós queremos hoje, no nosso programa, de forma bem didática, bem simples, explicar para as pessoas, afinal, do que se trata essa reforma tributária. E eu quero começar mostrando aqui na nossa tela uma arte que traz aqueles que são os principais tipos de tributos, eu imagino, né? Sei que existem outros mais específicos, mas os principais tipos de tributos para que nós possamos começar conversando sobre eles. Nós temos, então, impostos, taxas e contribuições. Seriam esses os principais, né? Sim, esses são os principais. Hoje nós temos 5 espécies tributárias, né? As contribuições, elas podem se dividir em contribuições especiais e contribuições de melhoria. E nós também temos os empréstimos compulsórios. Então, são 5 espécies tributárias que nós temos no nosso ordenamento jurídico atualmente. Bom, eu queria que você explicasse essas 3 aqui, né? Que são as principais, aquelas que o cidadão está acostumado a pagar. Qual que é a diferença entre um imposto, uma taxa e uma contribuição? O imposto, ele é tem vários fatos geradores para o imposto, mas, em regra, não há nenhuma obrigação do Estado em prestar algum serviço ao cidadão ou mesmo de dar uma destinação específica aos recursos arrecadados a título de imposto. Então, essa é a diferença. Ele é um recurso que entra nos cofres públicos sem qualquer vinculação à destinação ou mesmo a uma prestação a uma atividade estatal. Já a taxa, ela é vinculada a uma prestação de um serviço ao Estado. Então, nós temos as taxas de polícia e as taxas de serviços. Então, determinados serviços, eles são remunerados por taxas. Já as contribuições, elas têm uma destinação específica. Então, por exemplo, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, ela é um recurso que é arrecadado pelo Estado, pelos cofres públicos, mas que já vem carimbado. Ela tem uma destinação específica. Então, essas são as diferenças. Se existe uma obrigatoriedade de um serviço público a ser prestado ou se há uma destinação específica. Então, por isso, muitas vezes, há uma crítica em relação ao IPVA, por exemplo, né? Fala-se, eu pago muito impostos caríssimos a título de IPVA e não tenho estradas adequadas ou as estradas estão muito emburacadas, mas é importante lembrar que o IPVA, ele é um imposto e que, por isso, ele entra nos cofres públicos e não tem uma destinação específica. O recurso do IPVA pode ser utilizado para pagar salário de servidores, para pagar serviços de saúde e, eventualmente, também para os serviços de manutenção das estradas e rodovias. Muito interessante isso que você falou, né? As pessoas, de fato, fazem essa crítica, essa confusão em relação ao IPTU também, né? Eu pago o IPTU e a rua na frente da minha casa está esburacada, não tem segurança. Assim como o IPVA, o IPTU é um imposto que o Estado, no caso a Prefeitura, né, pode usar como bem entender. Isso, justamente, né? E nós temos, inclusive, uma contribuição que é de competência dos municípios, que é a contribuição sobre a iluminação pública. Então, esse sim é uma contribuição que é destinada a remunerar, né, os serviços de iluminação pública e essa é cobrada pelos municípios. Haveria também a taxa do lixo, né? Muitas vezes em algumas cidades você paga o IPTU e junto com ele a taxa do lixo.
Aí nós estamos falando de dois tipos de tributo, então. O IPTU é esse imposto geral que vai para o caixa, e a taxa aí sim estaria vinculada ao serviço de limpeza urbana. Isso, está vinculado a um serviço prestado, mas ela não necessariamente é destinado àquele fim específico. Então, ela é vinculada a taxa, ela é vinculada à prestação de serviço. Está se prestando um serviço, o Estado está prestando um serviço, então ele tem direito de cobrar a taxa, mas não necessariamente aqueles valores serão destinados a subsidiar aquele serviço que está sendo prestado. Bom, eu acho que ficou claro, então, para quem nos assiste, a diferença de imposto de uma taxa. A contribuição, você disse, essa sim é vinculada, deu o exemplo da contribuição previdenciária. Eu quero lembrar de uma outra contribuição que durante um tempo foi paga, que era a CPMF, que quando surgiu era vinculada à saúde. Sabemos que depois isso se desvirtuou. Então, a diferença é que a contribuição, essa sim tem que ser usada ao fim a que se destina. Justamente, essa é a diferença. Ela tem um carimbo, por assim dizer. Mas é claro, a gente tem alguns instrumentos que acabam utilizando esses recursos para outros fins. A gente tem a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que acabou sendo também aprovada para estados e municípios, que permite que alguma parcela desses recursos tenha uma outra destinação. Mas a natureza jurídica da contribuição o que garante a sua natureza jurídica específica é a sua destinação vinculada. Bom, já entendemos, então, os principais tipos de tributos. Eu queria lhe perguntar o seguinte. Nós temos no Brasil 3 entes que tributam, que cobram do cidadão, né? O governo federal, a União, os governos estaduais e as prefeituras. O que cada um desses entes pode tributar? Que tipo de imposto cada um deles pode criar? Os impostos, eles são discriminados na Constituição Federal. Então, a Constituição, por exemplo, ela atribui à União a competência para instituir o imposto sobre a renda, o imposto sobre a importação, sobre a exportação e diversos outros. Já os estados possuem uma outra competência para instituir impostos. Então, eles podem instituir o ICMS, que está em vias de extinção, podem instituir o ITCMD. O IPVA também, né? O IPVA, justamente. E os municípios, o IPTU e o ISS e o ITBI. São esses os impostos que cada um possui a sua competência já discriminada na Constituição. As contribuições, as taxas, na verdade, elas têm elas podem ser instituídas por qualquer um dos três. Qualquer um dos três. Desde que ele seja o prestador do serviço. Como eu falei, a taxa é vinculada a uma prestação de serviço. Então, um serviço que seja de competência dos municípios, ele pode remunerar por meio de taxa. Ele pode cobrar uma taxa vinculada àquele serviço. Já as contribuições são de competência exclusiva da União. Nenhum outro ente pode cobrar as contribuições, exceto a conhecida como COSIP, que é a Contribuição sobre Iluminação Pública, que é de competência dos municípios e do Distrito Federal, que possui tanto a competência estadual quanto a competência para os tributos municipais. Ricardo, a Constituição de 88, ela fez uma mudança nesse sistema. O que aconteceu de 88 para cá? Os estados tiveram mais poder de tributação ou a União concentrou mais? A partir de 88, como é que esse sistema tributário brasileiro mudou? Houve uma dinâmica política muito interessante após a Constituição de 88. O Constituinte, ele delegou aos estados uma competência tributária maior do que tinha antes, aos estados e aos municípios. No entanto, o que a gente viu ao longo dos anos foi um aumento das contribuições, da incidência das contribuições, e isso acabou que voltou novamente ao cenário que era antes da Constituição, com uma arrecadação concentrada na esfera federal. Então, hoje, salvo engano, 22% dos tributos arrecadados em relação ao PIB são da União. Nós temos uma carga tributária de cerca de 32,5% e desses 32,5%, cerca de 22% são de tributos da União.
Mas é claro que há também uma parcela desses tributos arrecadados pela União que são compartilhados com os estados. A sua receita é compartilhada com os estados e com os municípios. O próprio imposto de renda, né, que é também uma parcela dele, vai para os estados? O imposto de renda, o IPI. E agora, com o fim do IPI, com o término do IPI, com a reforma tributária, o seletivo vai entrar para fazer as vezes do IPI. Bom, então eu acho que tem uma coisa que nós vamos chegar no seguinte ponto. O cidadão, quando ele vai comprar algo, vamos a um exemplo hipotético, ele vai no supermercado no interior do Ceará, compra 1 quilo de arroz, ou compra 1 quilo de feijão lá em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, ele está pagando impostos para esses entes todos, ou pelo menos para Estado e União. Então, quando eu compro 1 quilo de um produto qualquer, que tipo de imposto eu estou pagando ali e que tipo de imposto que é estadual, que tipo de imposto que é federal? Em geral, ali, na aquisição de um arroz, ele está contribuindo com ICMS. Esse é o tributo que mais, que mais onera essa operação de compra. Mas é claro que a empresa, por exemplo, quando a receita que ela aferir da aquisição, da venda daquele produto, ela vai pagar PIS/COFINS também sobre aquela receita aferida. Então, o PIS/COFINS, ele não é um tributo que incide sobre aquela operação específica. Não está no produto. Não está no produto, mas ele vem sobre a receita daquele produto. Então, indiretamente, o cidadão está pagando também. Justamente. E durante a cadeia tributária, muitas vezes, sobram os chamados resíduos tributários que acabam aumentando o preço. Então, por exemplo, o IPI utilizado para a produção desse arroz, para a industrialização desse arroz, para que ele chegue, muitas vezes, por mais que ele não esteja de forma aparente ali naquela operação, muitas vezes ele está embutido naquele preço, porque ele não conseguiu ser aproveitado durante a cadeia tributária e ele acabou onerando o preço daquele produto. Queria que você explicasse para quem nos assiste um conceito que é muito importante quando analisamos o sistema tributário, que é a diferença entre um sistema progressivo e um sistema regressivo. E qual seria o atual sistema brasileiro? Ainda estamos falando de reforma, mas ela ainda não está em vigor, né? Então, o atual sistema brasileiro. Primeiramente, sobre a distinção entre um sistema tributário progressivo e um sistema tributário regressivo. Um sistema tributário progressivo, ele aumenta o fardo tributário, o encargo tributário, conforme aumenta a riqueza. Então, pessoas que ganham mais pagam proporcionalmente mais do que aqueles que ganham menos. Já o sistema regressivo, as pessoas que ganham mais pagam proporcionalmente menos do que aquelas que ganham menos. Esse proporcionalmente é importante porque muitas vezes, se você olhar o número bruto, vai parecer que está pagando mais. No entanto, é preciso fazer essa calibração, de modo que você calcule isso proporcionalmente à quantidade de riqueza que aquelas pessoas possuem e a quantidade de contribuição para a arrecadação pública que elas fazem, em comparação com as pessoas mais pobres. Então, podemos simplificar da seguinte maneira. No sistema progressivo, o rico vai pagar mais. O rico paga mais. E no sistema regressivo, o pobre está pagando mais. Justamente. Proporcionalmente. Não, proporcionalmente, né? Um percentual da renda dele. Isso. Nós poderíamos dizer, então, que o sistema brasileiro, que tributa mais os produtos do que a renda, ele é um sistema regressivo e, proporcionalmente, os pobres acabam pagando mais? Podemos. Na verdade, assim, o que acontece é que a nossa história, a história tributária de muitas nações, a gente consegue visualizar uma progressão na mudança de bases tributárias. A maioria das nações começou tributando muito a exportação de produtos na época que a balança comercial fazia a diferença, aquela questão de você concentrar os produtos, a produção no país e tributar muito fortemente aquilo que é exportado. Isso aconteceu muito na década, no século XIX. Mas após a industrialização, o crescimento da economia, passou-se a tributar mais produtos e serviços. E as nações mais
desenvolvidas, elas mudaram a sua base tributária para tributar a renda e o patrimônio. Nós estamos começando a discutir essa transição. Nós tributávamos muito fortemente, até o início do século XX, as exportações. A partir daí, a gente fez uma mudança para tributar fortemente o consumo e os serviços. E agora está em discussão uma mudança nessa composição da nossa base tributária. Isso é natural para as nações, conforme as nações vão se desenvolvendo. Então, acaba que o sistema tributário que tributa mais fortemente o consumo, e ele acaba que é um sistema que se torna naturalmente regressivo, porque quem consome mais, quem despende mais, uma parcela maior da sua renda com a aquisição de bens e serviços, naturalmente, são as famílias mais pobres. E a tendência é que isso se altere, que essa composição da base tributária se altere em algum momento da nossa história. Eu queria dar um exemplo sobre isso e ouvir o seu comentário. Eu me lembro de estar acompanhando há algum tempo, aqui no próprio Senado, numa dessas discussões de reforma tributária que aconteceram nos últimos anos, um evento, uma audiência pública com a embaixadora da Suécia no Brasil, e ela dizia, nós temos uma preocupação tão grande de construir um sistema progressivo em que o rico pague mais, que, por exemplo, a taxa de imposto de automóvel lá, ou a multa de trânsito, ela tem uma relação com o valor do automóvel. Então, se eu cometo a infração e você também, o valor dessa infração é proporcional ao valor do seu carro. Porque eles compreendem que a pessoa que tem um carro muito mais caro, ela tem uma renda maior. Então, eu vou cobrar dela uma infração maior para o mesmo delito. Isso, é importante deixar claro que a multa, a infração de trânsito, ela não tem relação com o sistema tributário, né? Ela não é um imposto, ela não é uma taxa e não é uma contribuição. Sim, mas é um exemplo de justiça na arrecadação de um valor do Estado. E que pode naturalmente ser transferido para o IPVA, né? O IPVA pode ser graduado conforme com percentuais maiores. O que não é no Brasil, né? Porque o IPVA é um valor fixo percentual do carro. No caso deles, que procuram essa justiça tributária, o percentual aumenta de acordo com o valor do carro. Em vez de ser 2% para qualquer valor de carro, você tem aí um escalonamento. Né? Salvo engano, eu não tenho certeza, teria que confirmar, mas, salvo engano, há decisões que não permitem essa gradação devido no Brasil, né? Isso, há um dispositivo que havia na Constituição que em tese, não autorizava. Mas como princípio. É um princípio de justiça tributária. Sim, mas, salvo engano, isso também foi um objeto de alteração durante a reforma tributária, que também alterou, que permitiu a tributação do IPVA a jatinhos, embarcações, que eram uma demanda social já Se fala muito, né? Que não existe, né? Que não existe, justamente, o IPVA sobre embarcações, jatinhos e esses veículos que são utilizados a gente sabe que são veículos de luxo. E agora, helicóptero? Isso, e que agora vão poder ser cobrado IPVA sobre esses veículos. Nessa discussão da reforma tributária, as pessoas dizem muito que nós temos um sistema complexo e esse sistema complexo é caro para se pagar imposto, nós precisamos simplificá-lo. Em que a reforma tributária vai simplificar o nosso sistema e como essa simplificação pode trazer resultado para diminuir até o custo de se pagar imposto hoje? Isso, eu conheço um advogado, muito conhecido, na verdade, e que ele falava que o problema do empresário não é simplesmente pagar o imposto, não é a carga tributária, mas é você pagar para pagar imposto. Então, é você ter um custo muito alto para poder apurar os impostos devidamente e para poder pagar o que é o valor correto. Então, eu digo que há várias origens para esse problema, mas tem algumas que são principais. Em primeiro lugar, eu colocaria
a distribuição da mesma base tributável por diversos entes federativos. É todo mundo cobrando do mesmo produto e na mesma operação. Como você citou, numa operação aquisição de arroz, que a gente faz no supermercado, há tributos que incidem sobre essa operação, que são de competência de estados e municípios, que são de competência da União, e isso acaba que traz uma complexidade enorme para apurar devidamente esse tributo. Então, esse é o primeiro fator que eu diria que causa bastante complexidade. Há diversos outros, como, por exemplo, as regras de creditamento. A gente tem um ICMS que nasceu para ser completamente não cumulativo. O que é isso? O que é a não cumulatividade do ICMS? É que durante uma cadeia tributária, o imposto a título de ICMS, aquele valor de ICMS cobrado naquela operação, pudesse ser compensado na venda para a operação seguinte. Então, o agricultor que vende o seu produto para o industrial, ele paga ICMS. Quando o industrial vendeu o produto industrializado para o atacadista, ele paga ICMS, mas ele paga apenas a diferença daquilo que incidiu sobre o seu produto vendido com o que já foi pago pelo agricultor na etapa produtiva anterior. Então, essa é a ideia da não cumulatividade. No entanto, o que a gente viu foi uma série de regras e limitações que vieram ao longo dos anos para obstaculizar, para impedir esse creditamento, e isso acabou que gerou uma enorme complexidade. Então, são esses os fatores. E como que a reforma tributária endereça esses fatores? Em primeiro lugar, preciso destacar que o IBS e a CBS são tributos siameses, praticamente. IBS e CBS vai ser a junção desses vários impostos em dois. Isso. IBS e CBS são os dois principais tributos que estão sendo criados pela reforma tributária. É o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços, que na Constituição define que eles devem ter o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo, as mesmas alíquotas. Então, são tributos siameses. Eles são, como se fossem o mesmo tributo, só que a receita da CBS vai para a União, a receita do IBS vai para estados e municípios. Então, essa junção desses tributos, ICMS, ISS, PIS/COFINS e IPI, em dois tributos siameses, que são praticamente um, então isso vai facilitar enormemente essa complexidade que existe atualmente. Uma discussão se um produto era bem ou serviço, software, por exemplo. Havia uma discussão histórica no STF se software era um produto ou era um serviço. Isso, qual era a diferença? Se fosse produto, deveria pagar ICMS, e por isso a arrecadação era estadual. Se fosse o serviço, deveria pagar ISS, e por isso a arrecadação iria para o município. No entanto, com o desenvolvimento dos novos produtos, da economia digital, essa linha entre o que é produto e o que é serviço se tornou muito tênue. E isso acaba que traz uma série de conflitos que acabam desembocando no Poder Judiciário. Essa é uma das formas como a reforma tributária vai endereçar. E a outra é a não cumulatividade plena, que é assegurada na Constituição Federal, agora com a Emenda Constitucional 132 de 2023, conhecida como reforma tributária. Ela garante que todos os tributos pagos a título de IBS e CBS na etapa produtiva anterior possam ser apropriados como créditos para ser utilizados para abater os seus débitos. Então, isso está assegurado na Constituição. E isso aí independe se ela compra um detergente ou se compra uma máquina industrial. O IBS e a CBS que incidir sobre aquela aquisição, a empresa poderá abater dos seus débitos. Então, nós devemos explicar para o cidadão que nos assiste que o objetivo da reforma não é necessariamente que a gente pague menos imposto, mas é descomplicar o sistema, o que pode trazer ganhos para toda a sociedade. Seria isso? Sim, é justamente isso. Os ganhos de eficiência vão ser enormes, porque hoje, devido a essa complexidade, há uma série de brechas que muitas empresas acabam se utilizando para poder organizar as suas operações para pagar menos impostos. No entanto,
não deveria ser esse o fator primordial para a organização de uma empresa. O fator primordial para a organização de uma empresa deveria ser eficiência, proximidade com uma infraestrutura que o atenda nas suas operações, proximidade com o local onde possua trabalhadores qualificados para trabalhar nas suas operações, ou a proximidade com o mercado consumidor. Esses são fatores que realmente devem ser ponderados pelos investidores, pelos empreendedores, para poder alocar os seus investimentos, para poder decidir onde vai ficar a sua fábrica, a sua indústria, e não simplesmente devido benefícios tributários. Por outro lado, nós podemos tranquilizar as pessoas de que a reforma também não vai gerar uma carga de tributos maior para o cidadão? Sim. Há uma trava, a Constituição, a emenda constitucional previu uma trava de carga tributária baseado no percentual arrecadado por esses tributos que estão extintos ao longo de alguns anos. Então, vai se apurar quanto que foi arrecadado em percentual em relação ao PIB e mantém-se essa carga tributária com os novos tributos. Essa trava tributária, essa trava da carga tributária, na verdade, é um legado do Senado Federal. Isso foi aprovado aqui por esta casa e que entrou na reforma tributária. Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Conversei com Ricardo Barros, consultor legislativo do Senado. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, e no nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal para acessar todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Agenda Econômica. Quais as regras para o uso de inteligência artificial nas eleições? Como lidar com as novas tecnologias? Especialista em marketing político e eleitoral Marcelo Vitorino e o professor de Direito da USP, Juliano Maranhão, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. A Mata Atlântica tem 7.000 anos, o Cerrado tem de 65 a 45 mil anos. É um bioma que teve uma evolução longa, né, de milhões de anos, desde que houve a mudança de clima aqui na América do Sul, que antes era um clima úmido o ano inteiro. E aí passamos a ter um clima sazonal, uma estação seca e uma estação de chuvas. Então isso propiciou a entrada das gramíneas. Isso é que caracteriza o Cerrado, é uma vegetação mais aberta, com uma mistura de árvores e plantas herbáceas e dominância de gramíneas. É um tipo de savana que ocorre também na África, na Austrália e outras regiões do mundo, mas é a savana mais rica do mundo, o Cerrado, né? Nós temos já mais de 12.000 espécies de plantas conhecidas no Cerrado. Que essa diversidade de plantas significa 1/3 de todas as plantas que ocorrem no Brasil. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica.
queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A gente também mexeu nas penas que antecedem o feminicídio, que é lesão corporal, descumprimento de medida protetiva. Que diferença faz ser um crime autônomo em relação à legislação atual? Ele vai perder o poder pátrio dos filhos, ele vai perder o direito a cargo público e ele vai perder o direito à visita íntima. Seja bem-vinda, senadora Margarete Guzzetti. Muito obrigada pela presença. Senadora, há 9 anos o Brasil convive com a legislação que tipificou o feminicídio. E a Lei Maria da Penha acaba de chegar à maioridade, completar 18 anos. Mas a legislação não foi capaz de conter a violência contra a mulher no país. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, todos os crimes contra as mulheres aumentaram, com exceção do homicídio. A senhora tem uma bandeira do seu mandato, combate à violência contra a mulher, apresentou projetos relevantes sobre o tema e a gente vai conversar sobre eles aqui. Mas eu queria inicialmente perguntar para a senhora o que motiva a senhora nesse tema. Primeiro, é um prazer estar aqui falando com vocês. O que me motivou? Eu sempre trabalhei num ambiente extremamente masculino. O meu pai tinha retífica de motores de caminhão, eu vivi no meio de motorista de caminhão e hoje a gente tem uma reformadora de pneus. Eu sou a primeira presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial e a primeira presidente mulher da Associação Brasileira de Reforma de Pneus. Quando eu cheguei aqui no Senado, eu comecei a prestar atenção nos índices da violência contra a mulher. É assustador. Eu nunca sofri violência. Eu nunca, pode ter acontecido, sim, do homem me interromper, falar na frente, mas eu sempre me coloquei, me impus. Meu pai nunca foi uma pessoa que fala alto, até falou, sim, falava alto, mas eu nunca sofri violência, nem do meu pai, nem do meu marido. Então, é difícil você ver isso e não fazer nada. E daí você vê, assim, tantos senadores, tantas senadoras, e eu me preocupo muito porque a educação é o primeiro plano. Não tem, você precisa educar melhor os filhos meninos, para que eles respeitem as meninas, para que eles respeitem as mulheres. Mas quem educa? Normalmente é a mãe. O pai tem que dar o exemplo e respeitar essa mãe. Senadora, a senhora é autora de um projeto que pode tornar o feminicídio um crime autônomo. E eu queria que a senhora explicasse para a gente que diferença que faz em relação à legislação atual. Hoje, o feminicídio é uma qualificadora do homicídio. Então, ele não é um crime autônomo. Ele aumenta a pena, né? O que aumentou a pena foi ele se tornar hediondo. Ele se tornar um crime autônomo e hediondo. Então, aí aumentou a pena. Mas a gente também mexeu nas penas que antecedem o feminicídio, que é lesão corporal, descumprimento de medida protetiva, ameaça. Porque isso também é uma forma de educar,
né? Ele tem que sofrer essa penalização para pensar e não chegar ao feminicídio, né? Eu acho que ainda existe muita subnotificação do feminicídio. Nós ainda estamos subnotificadas porque ele entra como um homicídio. O que muda? Ele tem uma pena mínima de 20 e a máxima de 40 anos. Mas para ele começar a progressão de pena, ele tem que cumprir 55% dessa pena. Ele não pode progredir antes. E hoje as penas são menores e o tempo para progressão é menor? É menor. Se ele estuda, ele abate na pena. Se ele trabalha, abate na pena. E isso está errado, porque às vezes a pessoa pega e não fica nem na cadeia, fica 1 ano e sai. E continua cometendo crime. Se ele matou uma mulher, ele vai matar outra. Ele precisa realmente ser punido para que ele fique e ele pense que ele não pode fazer isso. Ele vai perder o poder pátrio dos filhos, ele vai perder o direito a cargo público e ele vai perder o direito à visita íntima. Porque para mim é um desaforo o cara matar uma mulher e ter direito à visita íntima. Então, ele fica sem nada disso. E na justificação do projeto, a senhora ainda comenta que a visita íntima, ela pode até chegar a perpetuar a violência, é isso? Exatamente, porque se ele tem direito, se ele matou uma mulher que ele achou que era propriedade dele e ele ainda tem direito à visita íntima, ele acha que ele é o poderoso e que ele pode continuar se perpetuando e matando as mulheres. Senadora, e como que a alteração na legislação pode influenciar o registro policial e a coleta de dados sobre o feminicídio? Porque a senhora falou que vai impactar a subnotificação, né? Em que medida que ele pode ajudar a melhorar a coleta de dados? Porque o feminicídio sendo autônomo, ele vai entrar o crime que a mulher morre por ser mulher, ele vai entrar como feminicídio. Porque quase todos os crimes hoje do feminicídio é pelo fato de ser mulher. E tu viu que eu acho que 65% ou 70% é do companheiro ou ex-companheiro e acontece dentro de casa. Sempre que um companheiro mata uma mulher, vai ser feminicídio? Vai ser feminicídio, exatamente. Vai ser feminicídio, porque ele matou, por algum motivo que ela não queria mais viver com ele. Eu vou te dar um exemplo recente. Lá em Mato Grosso, a filha de um deputado estadual foi morta porque estava num processo litigioso com o marido. O marido contratou o irmão, que já tinha passagens, pediu dinheiro emprestado para o sogro e mandou matar a filha, a mulher dele. Ele está preso por feminicídio. Ele e o irmão, quer dizer, destrói-se uma família, ficam famílias devastadas, crianças órfãs, porque lá tinha 2 filhos, né? E uma mulher muito jovem também, no caso. 26 anos, né? Quando a menininha de 3 anos falou, tchau, mãe, nossa, eu queria me jogar dentro do caixão ali, de vontade de chorar. Que é muito triste, Então, essa realidade que eu vi, para mim, trabalhando, eu não via isso. Então, eu nunca imaginei que essa seria uma pauta que eu iria abraçar. Eu venho da iniciativa privada, minha pauta seria mais econômica, né? Mas não. E eu te digo mais, entrei também na pauta da segurança pública, porque a segurança pública hoje é um problema. Nós estamos vivendo o caos da segurança pública. O caos. Em relação ao projeto, ele prevê também o aumento de penas para crimes precursores do feminicídio. A senhora falou no início da entrevista, né? Lesão corporal e ameaças, né? A senhora pode explicar como que esse crime, ele acontece em etapas, né? Eu acho que é por isso que a senhora está tentando legislar, sempre né? Em etapa. Então, ele vai anunciando que vai chegar ao feminicídio. O ápice é o feminicídio. Mas primeiro ele ameaça, depois ele dá um empurrão, depois ele bate, né? Dá um soco.
Aí ele começa a maltratar. É muito sério isso. E isso, aí a mulher tem, assim, muito problema em sair disso, né? Se ela se sentir segura que a sociedade tem uma legislação em que ela possa recorrer e que vá funcionar, eu acho que isso ajuda ela a denunciar. Todo o feminicídio, ele é resultado desse roteiro? Claro que devem ter exceções, mas a maioria é resultado desse roteiro? A maioria é. A maioria é desse roteiro. Nós temos aí o estupro, né? Se você pensar que a cada 5 ou 6 minutos uma mulher ou uma menina é estuprada no nosso país, é uma coisa monstruosa a gente pensar isso. E a cada 6 horas uma mulher é morta por feminicídio. A gente se choca com isso, né? Mas ainda é um desafio para a autoridade policial e judiciária identificar o feminicídio? Identificar não, mas é difícil prevenir, porque ele é um crime silencioso, ele acontece dentro de casa. Se a mulher não for ao judiciário pedir uma medida protetiva, ou fazer um BO, fazer uma queixa, tu não sabe nada. Isso está acontecendo dentro de casa, dentro de 4 paredes. Como é que você vai saber que isso está acontecendo? Então, para a polícia é um desafio muito grande. Então, essas campanhas que está se fazendo agora, que a mulher está sendo... Ela tem um auxílio aluguel, ela tem qualificação, ela tem lugar para ela morar. Isso é muito importante, porque daí ela se sente mais segura de deixar. Mas veja, nós temos um caso lá que o cara é uma pessoa estudada, bem formada, e ele perseguiu essa mulher dele, ex-mulher dele, e matou ela e ele na frente da mãe, na porta do condomínio, depois de 2, 3 anos. Como que você previne isso? A polícia não tem o que fazer. É a mulher realmente se conscientizar com quem ela anda. Por isso eu tenho o outro projeto, que é o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. É muito importante porque você tira o sigilo do nome do agressor se condenado em primeira instância. Daí você já pode ir lá consultar, porque hoje você consulta, não tem nada, corre em segredo de justiça. Me diga por que corre em segredo de justiça o nome de um agressor, o nome de um estuprador, o nome de um pedófilo. Tem que correr em segredo de justiça o nome da vítima, não o nome do agressor. Porque eu preciso ir lá para ver com quem a minha neta vai sair, aonde, quem é o porteiro da escola dela, né? Isso a minha vida inteira me preocupou com as minhas filhas. Hoje elas já se preocupam por elas, mas eu tenho uma neta de 13 anos. E é importante saber quem está no clube, cuidando da portaria do clube, do condomínio, porque é onde os pedófilos vão. E qual é o desafio para esse projeto que a senhora vê, senadora? Ele passou no Senado, né? Ele está na Câmara. Eu não acho que ele tenha dificuldade de passar, nenhum desses 2 projetos possa ter dificuldade de passar na Câmara. Em relação ao respeito à privacidade, a senhora acha que não vai ser um desafio? Não, porque ele só perde direito à privacidade do nome, o sigilo do nome, se condenado em primeira instância. Se ele foi condenado em primeira instância, ele já foi condenado. Nos Estados Unidos, se você for denunciado, tu está num cadastro e você tem um aplicativo e você sabe. Aqui as nossas leis são muito hipócritas, o Brasil tem uma visão muito assim, ai não, coitadinho do cara, coitadinho do agressor. E a vítima? E essa mulher que foi estuprada? Senadora, o Brasil ocupa hoje o 5º lugar num ranking mundial de feminicídio, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, né? A gente só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em número de assassinatos violentos de mulheres. Que triste esse número, né? Além
de instrumentar a polícia, né? Instrumentalizar a polícia para lidar com essa situação, o que a senhora acha que deve ser feito? Porque tem uma questão cultural aqui. Tem o Brasil uma questão estrutural, né? Ela é estrutural, a cultura do homem achar que ele tem mais poder do que a mulher. Isso é uma questão estrutural da nossa cultura. Nós precisamos falar de educação, nós precisamos ter uma escola de tempo integral para que isso seja conversado, que seja exigido o respeito. É normal você ir numa escola e você vê que os meninos afrontam as meninas. Eles afrontam as meninas. E hoje a menina tem muito menos medo, né, do que tinha. Eu lembro que eu tinha receio de muitas coisas. Eu não fazia porque eu tinha receio. Hoje as meninas não têm mais e é onde acontecem as coisas. Então, eu vejo que a política pública tem que envolver tudo isso. Tu tem que ter um apoio a essa mulher que tem uma vida difícil com o marido, com os filhos. Você tem que capacitar essa mulher, mas você tem que educar melhor as nossas crianças. Tudo começa aí na educação. Tudo. Senadora, tem um ano, né, mais de um ano que a senhora apresentou o projeto. Ele já passou por 2 comissões no Senado, foi aprovado com relatórios favoráveis, foi para a Câmara dos Deputados. Um ano depois, a senhora acredita que existem outras medidas que poderiam ser incluídas no projeto para fortalecer ainda mais a proteção às mulheres vítimas de violência? Nesse projeto, a gente fez o máximo que a Constituição nos permite fazer. No Brasil, a gente acostumou fazer o que é possível e não é necessário, né? Então, o que a gente conseguiu fazer no projeto com que seja constitucional, a gente fez. Então, não dá para fazer mais nada, a não ser chamar um plebiscito aí e pedir prisão perpétua. Porque tem muitos crimes que deveriam ser prisão perpétua, sinceramente. A senhora defende a prisão perpétua? Eu defendo. Mas você tem todo um processo que precisa ser passado aí. Agora, antes disso, pode ser que você punindo com mais rigor, melhorem as coisas. O problema hoje é que não tem punição. O cara, se ele for condenado com menos de 8 anos, ele não pega prisão. Ele não vai para prisão, ele vai pagar umas cestas básicas, fazer um trabalhinho ali, não vai para prisão. E a senhora acredita que o criminoso ele faz essa conta? Ah, faz. O criminoso normalmente é muito inteligente. Ele é um psicopata inteligente. Ele pensa, ele arma estratégia. Ele não é aquele que vai... Tem os crimes que acontecem que ele é por impulso, o cara surta e mata, né? Mas é difícil. Normalmente o cara é um estrategista e ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então, se ele for para a cadeia e tiver tempo para pensar, certo era ainda que ele fosse no RDD, né? No regime disciplinar diferenciado, ficasse lá para pensar numa cela sozinho, pensar no que ele fez. Senadora, estima-se que o aumento nos registros de violência contra a mulher ele pode ser resultado tanto da notificação mais frequente quanto do aumento real dos crimes, né? Como é que a senhora vê a questão? Eu vi que aumentou o número de medidas protetivas, assim, acho que foram 534 mil medidas protetivas que a mulher pediu. Quer dizer, a mulher está se sentindo mais segura. Acho que houve um aumento de mais de 60%. Isso é bom. Isso é bom para a mulher, né? Agora, a subnotificação, ela existe, porque tem a mulher que tem medo e não vai fazer. E como tem a mulher que vai lá e denuncia e depois retira a denúncia. O que hoje já não tem mais um efeito prático, né? Porque uma vez a denúncia feita... Depois de uma denúncia feita, mas ainda acontece porque você chega na delegacia, normalmente são os homens que estão lá, são os policiais que estão lá e eles soltam o cara. Então lá no Mato Grosso a gente tem uma delegacia 24 horas da mulher, é atendido por mulheres, por psicólogas, tem atendimento online dessas famílias para o estado inteiro, dessa mulher com os filhos, mas
Porque a quantidade de municípios que tem uma delegacia da mulher ainda é muito pequena, né? Muito pequeno, é muito O último dado que eu encontrei era 7% dos municípios. Eu não sei se a gente já chegou a 10%. Exatamente. E hoje você já tem o atendimento da vítima do estupro numa sala separada. Antigamente era lá no IML, onde você ia e estava todo mundo junto lá. Né? Imagina para essa mulher. É constrangedor demais. É uma segunda violência, né? É uma segunda violência. Então, ela se sente violentada de todas as formas. Agora não. Agora ela tem uma sala separada, ela tem um apoio para que ela possa levar os filhos, que os filhos possam ficar brincando. Mas nós temos um desafio muito grande, né, pela frente aí. Eu espero que, como nós estamos no mês do Agosto Lilás agora, que a Câmara aprove esses 2 projetos que são fundamentais. São fundamentais. Porque eu quero dizer o seguinte, nós somos metade da população, né? Mais da metade, 51,65%. E a outra metade não são nossos filhos? Por que eles fazem isso com a gente? Eu fico desolada quando eu penso nisso. O cara tem mãe, tem irmã. Esses caras lá da Câmara, eles deviam pensar nisso. Eles têm filhas, eles têm irmã, eles têm mães. Senadora, o perfil das vítimas de feminicídio, ele não mudou ao longo das pesquisas que foram feitas sobre o tema, né? Com a maioria sendo mulheres negras entre 18 e 44 anos. A senhora acredita que políticas públicas específicas podem ajudar a proteger esse grupo mais vulnerável? Pode. Veja bem, é 52% ou 53% de meninas negras ou pretas que são violentadas de 0 a 13 anos. São crianças. São crianças. Você com 11, 12 anos, você não sabe o que está acontecendo com você. Eu lembro de um caso de uma menina, eu não vou te dizer aonde agora, mas ela estava grávida com 10 anos. E ela falava para a mãe que uma coisa se mexia dentro da barriga dela. E aí a mãe levou no médico e a menina estava já de 7 meses. Porque ela era gordinha, então não viu-se a gravidez. A mãe também prestou atenção. Olha só como é difícil você prevenir isso. Ela não sabia nem de quem. Normalmente a violência dentro de casa, né? O estupro acontece com o pai, com o avô, com o tio, com alguém conhecido. E com essas crianças mais da periferia. Então, isso é uma das coisas que as escolas públicas têm que estar atentas, porque elas dão sinais. Não que seja uma responsabilidade da escola, né? Educação. Mas qual seria o papel da escola? Ficar atenta, porque normalmente eu lembro que eu fazia um projeto social numa escola e eu cheguei e eu vi que uma das meninas estava de manga comprida. E eu falei, mas por que você está de manga comprida? Daí ela falou, não, é que meu braço está machucado. Eu falei, deixa eu ver seu braço. Ela cortava com gilete, porque ela era abusada pelo padrasto. Aí, quando eu chamei o diretor, e ele foi lá ver, ele chamou o conselho tutelar, enfim, foi isso. Essa menina foi para um lar, saiu de casa, né? Mas eu fico pensando... E a escola é um espaço para pensar em prevenção? Acho que sim. Acho que para falar sobre isso não é uma responsabilidade da escola, mas é uma responsabilidade de todos nós educar, né? Assim, o pai, a família está desestruturada totalmente. Então, a mãe não fica em casa porque ela tem que trabalhar para ganhar dinheiro para o filho comer. Esse filho está se criando sozinho. Então, é uma responsabilidade de todos nós. É da escola, é da sociedade, é de todos, porque senão, o que nós vamos fazer? Eu acho que é uma responsabilidade de todos. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e qualquer coisa estamos à disposição. Quando aprovar, eu venho aqui contar. Por favor. Tá bom.
seca no Amazonas. Deputados cobram solução para comunidades que ficaram isoladas. Bossa Nova é reconhecida como patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro. Escola no Maranhão promove conscientização sobre sustentabilidade na moda. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Cerrado é a caixa d'água do Brasil, porque é uma região de planaltos altos, né? E todas as nascentes das grandes bacias brasileiras nascem aqui. Vocês estão vendo atrás de mim a vegetação do Cerrado no auge da seca, no início de setembro. Está tudo verde. Como é que explica esse milagre? Não tem chovido há mais de 100 dias aqui, né? No entanto, a vegetação está verde porque tem água do solo e os rios estão correndo. Chove, retém água. E isso é que garante o suprimento de água para todo o Brasil. Se a gente continua a degradação do Cerrado, essa capacidade dessa vegetação de absorver e proteger e acumular essa água vai ser prejudicada. E todo o Brasil vai sofrer com isso. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Áurea é uma empregada doméstica que, num determinado momento, resolve voltar a estudar. Este é o tema do novo livro de Henrique Rodrigues, Áurea. É o meu segundo romance, é meu 24º livro, meu segundo romance. Áurea, aliás, é o nome da minha tia, né? É o nome da irmã da minha mãe. Eu peguei, né, por coincidência, né? Faz referência à Lei Áurea. Ela se lembra de Leituras, neste sábado, 19h, aqui na Senado. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva, fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. A corrupção parece ser uma verdade que eu posso usar contra um outro. Quem é essa pessoa que eu trato como sendo corrompida? Dentro do direito a gente tem uma mania de tentar dividir a sociedade entre os honestos e os bandidos. E a gente nunca consegue achar essa linha, que linha tênue é essa? Não vai haver ninguém que vai passar a vida inteira sem cometer um crime. Então a gente não vai achar pessoas para colocar como homem do bem. A gente costuma olhar a corrupção sempre do outro, né? Você é o sujeito que usa drogas, eu não uso, né? Você sonega o imposto, eu não sonego. Você não reza para um Deus, eu rezo. A gente acha que o que a gente está pensando é a verdade, nossa e do outro. Na verdade, a gente foi posicionado num lugar, né? Foi posicionado por histórias que vêm da nossa infância, das nossas experiências. A gente vai para um lugar que a gente começa a organizar a lei, achando que a lei que a gente organiza é a lei universal. Mas, na verdade, ela é uma lei fundada numa história particular. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de educação dos estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país.
Nós só seremos de fato uma grande nação quando para essa geração de 0 a 18 anos não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Alto número de queimadas desperta preocupação com qualidade do ar, que pode se tornar direito fundamental garantido na Constituição. Senado aprova projetos em prol de crianças e adolescentes. Mulheres ocupam apenas 34% das candidaturas nas eleições deste ano, apesar de serem a maioria da população brasileira. Confira comigo esses e outros destaques de tudo o que acontece no Senado. Os incêndios que se alastraram pelo Brasil nos últimos meses, além de prejudicar os nossos biomas, aumentaram a preocupação com a qualidade do ar que respiramos. Uma PEC que tramita no Senado torna a qualidade do ar um direito fundamental. As recentes queimadas que afetaram todo o Brasil nos meses de agosto e setembro destruíram matas e florestas, prejudicando vários biomas no país. Do início do ano até setembro, o Brasil já registrou o dobro de focos de queimadas, considerando o mesmo período do ano passado. Foram mais de 167 mil focos de incêndio, sendo Mato Grosso, Pará e Amazonas os estados mais afetados, e onde se encontram biomas como o Pantanal, o Amazônico e uma parte do Cerrado. A preocupação com as queimadas gerou debates no Senado e a Comissão de Meio Ambiente criou uma diligência externa para visitar as áreas afetadas no Mato Grosso. Nós trazemos um retrato do que está acontecendo, não só no Pantanal, mas em todos os biomas. É importante que os senadores conheçam a realidade para que possa estar discutindo, fazer relatórios e também colocar recursos, das suas emendas para o combate ao incêndio. Hoje, para fazer o enfrentamento com poucos recursos e, sobretudo, com pouca gente que tem hoje, não só o INBio, como também o IBAMA, as próprias forças de segurança, é quase impossível combater. Além de prejudicar os biomas, as queimadas provocaram uma queda na qualidade do ar. Os incêndios e a fumaça que se espalharam pelas grandes cidades incentivaram o debate sobre a necessidade de se garantir níveis saudáveis do ar que respiramos. Desde 2021, tramita uma proposta de emenda à Constituição que coloca a qualidade do ar como um direito fundamental, incluindo ambientes internos, públicos e privados de uso coletivo, como os transportes públicos. Em março deste ano, o Senado aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Qualidade do Ar, com o objetivo de garantir a saúde pública, o bem-estar e um meio ambiente equilibrado. Em plenário, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demonstrou preocupação com as queimadas que estão acontecendo em todo o país. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que neste ano o número de focos de incêndio já é mais de 2 vezes maior que o registrado no ano passado. Rodrigo Pacheco colocou o Legislativo à disposição do Poder Executivo para apoiar ações de mitigação dos danos. Gostaria, em nome do Senado Federal, de fazer esse registro de alerta e de preocupação e de colocar-nos à disposição do Poder Executivo, que tem a função precípua desse enfrentamento, tanto quanto às causas, tanto em relação às consequências desses incêndios Brasil afora. Aquilo que nos couber na nossa instância do Poder Legislativo, na proposição legislativa, na fiscalização do Executivo e nas boas ideias, de nossa parte nós o faremos através não só da mesa diretora do Senado, do Colégio de Líderes, mas também das comissões próprias da Casa, a Comissão Permanente de Meio Ambiente, a Comissão Permanente de Segurança Pública, a Comissão Mista do Congresso Nacional de Mudanças Climáticas. Peço, inclusive, aos respectivos presidentes dessas comissões que possam se dedicar a esse tema, como também esta presidência do Senado, a ele se dedicará para que possa contribuir com esse momento de muita crise climática no Brasil em função desses incêndios.
O plenário do Senado aprovou nesta semana 3 projetos que impactam diretamente crianças e adolescentes. Todos seguiram para a sanção do presidente da República. Os senadores aprovaram nesta terça-feira projeto que inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a obrigatoriedade de abordagens sob perspectivas femininas nos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio, além de instituir a Semana de Valorização de Mulheres que fizeram história nas escolas de educação básica do país. O texto foi aprovado sem a concordância de senadores da oposição. Outro projeto aprovado é o que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para ampliar o atendimento médico e psicológico a crianças e adolescentes com pais, vítimas de violência grave ou presos. Atualmente, esse atendimento só é garantido em situações de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. O terceiro projeto aprovado institui a Semana Cultural Interescolar nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Pelo texto, a semana deve ser promovida todos os anos no mês de outubro e deve ser aberta à participação dos pais de alunos e da comunidade. Os 3 projetos aprovados seguem para a sanção do presidente da República. Apesar de as mulheres e negros serem maioria da população brasileira, de acordo com o IBGE, eles ainda são minoria entre os eleitos para prefeituras e câmaras municipais. As candidaturas dessa fatia da população neste ano cresceram, mas ainda estão longe de ser o ideal. Confira na reportagem. Quase 156 milhões de brasileiros são considerados aptos a votar nas eleições municipais de 6 de outubro pelo Tribunal Superior Eleitoral. 52% dos eleitores são mulheres, percentual semelhante ao da população feminina brasileira. Mas quando olhamos para as candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador, apenas 34% são de mulheres, o que ainda assim é um crescimento de cerca de 1 ponto percentual com relação à eleição de 2020. Mostra que tem um avanço, ainda que não do tamanho e do que a gente espera que seja a participação feminina nas eleições, mas aos poucos as cotas e todo o debate sobre a importância da mulher na política tem se transformado efetivamente na maior participação delas nos processos eleitorais. O total de pedidos de registros de candidaturas municipais dá mais de 460 mil. Os candidatos de cor preta e parda somados dão mais da metade do total de candidaturas, superando o número de candidatos brancos pela segunda vez em eleições municipais. Mas o número de candidaturas negras não se reflete nos mandatos conquistados. Em 2020, dos 244.093 candidatos a vereador brancos, 31.099 foram eleitos. Dos 264.238 candidatos a vereador pretos e pardos, 26.003 foram diplomados. Não é apenas a quantidade de pessoas que entram na lista dos partidos, que aparecem registradas junto ao TSE como candidatas. O grande nó é em quem chega a ser eleito, né? Então, porque isso também tem a ver com como os partidos apostam nessas candidaturas, né? Quais são as candidaturas de fato que têm fôlego, que têm expressividade no sentido de ter mais aporte do partido, mais vigor no sentido de as pessoas serem mais conhecidas do eleitorado, mostrarem-se mais capazes de conseguir angariar mais votos. A lei determina que pelo menos 30% das candidaturas devem ser femininas, mas poucas mulheres são eleitas. Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos e atualmente na pauta da CCJ reserva para as mulheres 30% das cadeiras dos parlamentos. Esse projeto, ele muda e realmente ele dá direito para as mulheres ocuparem 30% das cadeiras. Exemplo, um município que tem 15 vereadores,
a partir da aprovação desse projeto, e esperamos que seja aprovado o mais rápido possível para que já entre em vigor nas próximas eleições, 15 vereadores, 5 serão mulheres. Quando a gente fala de fato, essas candidaturas não só existirem, mas ocuparem espaço, é muito importante a gente começar a debater com seriedade a questão da reserva de vagas. Quanto mais mulheres sendo candidatas, mais mulheres vão querer se candidatar, mais mulheres vão querer se ver como eleitas. Fundamental no Brasil é os espaços para os negros e para as mulheres, né? Dar mais espaços para que tenhamos negros como prefeitos, negros como os vereadores, colocar a cor do brasileiro realmente no parlamento, nos parlamentos municipais e depois crescentemente no federal, estadual e no Senado. A falta de informações pode contribuir para que muitas pessoas deixem de concorrer em condições de igualdade nas eleições. O Senado Federal, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério das Mulheres, lançou um guia eleitoral para orientação de candidaturas femininas e de pessoas negras. Embora sejam maioria, as mulheres brasileiras ocupam menos de 15% do parlamento. A presença de pessoas negras na Câmara Federal não chega a 30%, embora correspondam a 56% dos cidadãos. Nos recortes de gênero e raça, existe uma evidente desproporção identitária. As razões para isso ainda são objeto de estudos. Você tem homens e mulheres candidatas. As mulheres votam em homens, né, porque pensam, né, que os homens são mais afeitos à administração, mais afeitos à governança, enquanto as mulheres foram educadas a pensar que isso não é para elas. Então, as mulheres vão achar que os homens vão ser mais efetivos na liderança. E a mesma coisa acontece com as pessoas negras. Acham que as pessoas não negras, as pessoas brancas, vão ser mais efetivas na governança do que elas, que nunca estiveram ou quase nunca estiveram em espaços de poder. Em 20 de agosto passado, o TSE divulgou os números de candidaturas femininas e de pessoas negras nas eleições deste ano. Do total de 456.310 candidaturas registradas, 155.000 são de mulheres e 301.310, quase o dobro, são homens. Na classificação por gênero, 74.335 das candidatas são mulheres não negras, superadas em número pelas 80.645 negras. Dentre os candidatos homens, 159.942 são negros e 141.368 não negros. Em parceria com os Ministérios das Mulheres e da Igualdade Racial, o Senado Federal lançou o Guia Eleitoral para Candidaturas Femininas e Negras. Gostaria de informar que o Ministério da Igualdade Racial publicou o Guia Eleitoral com Perspectiva Feminina e Negra, em parceria com o Senado Federal e o Ministério das Mulheres. A publicação surge da necessidade de democratizar as informações relativas às normas eleitorais, enquanto um poderoso instrumento para ampliação da igualdade de gênero e de raça na política. Se o guia que a gente elaborou em parceria com o Poder Executivo e com o Senado Federal puder auxiliar essas pessoas que foram violadas no acesso à justiça, eu acredito que ele já cumpriu muito da sua finalidade. O Guia Eleitoral é um exemplo de ação afirmativa e inclui um conjunto completo de informações sobre calendário, prazos, leis, recursos e instruções úteis no passo a passo da campanha nas próximas e futuras eleições. Inclui também um alerta e como denunciar violência política de gênero e raça. Esse momento que a gente está vivendo agora é um momento de muitas dúvidas, porque a candidata muitas vezes não sabe como que faz uma campanha, ela não sabe que ela precisa de um CNPJ, qual é a conta bancária que ela tem que abrir, quantas contas bancárias abrir, como é que faz uma propaganda eleitoral, o que precisa estar nessa propaganda, quais são os requisitos, o que pode, o que não pode, e exatamente para tentar sanar essas dúvidas, tentar orientar, é que o Senado Federal fez esse guia, que é da maior relevância, e a gente também está usando esse guia na nossa comunidade. Na opinião de cientistas sociais e especialistas, a publicação chega em boa hora como um instrumento de grande valia na superação das desigualdades e no enfrentamento do preconceito e da discriminação.
É importante para a democracia a parceria do Senado Federal, do Ministério das Mulheres, do Ministério da Igualdade Racial e do próprio governo federal, diante do fortalecimento de candidaturas femininas e negras, por meio do lançamento do Guia Eleitoral aqui no Senado. O Guia Eleitoral para candidaturas femininas e negras pode ser acessado e baixado gratuitamente da página da Biblioteca Digital, senado.leg.br/BDSF. 10 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, um problema de saúde que atinge o mundo todo. Mas a campanha internacional de combate ao suicídio dura o mês inteiro. Este ano, o lema é: se precisar, peça ajuda. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a maioria dos casos de suicídio poderia ter sido evitada. Praticamente 100% dos casos estão relacionados a doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Se essas pessoas tivessem tido acesso ao tratamento adequado, poderiam não ter interrompido a vida. O suicídio não é nada ligado à vontade, a desejo. O suicídio é uma anormalidade que acontece porque a pessoa está adoecida. A mente adoeceu, a mente mudou a maneira de observar e de entender e compreender o que está se apresentando para a pessoa naquele momento. Então, o que existe ali é que é um estreitamento cognitivo e a pessoa enxerga que a única saída que tem na vida, ou que tem para aquele momento, para aquela situação de vida, é morrer. O Senado estará iluminado de amarelo até quinta, em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e a campanha que dura o mês inteiro. O lema de 2024 é: se precisar, peça ajuda. Nós estamos vivendo numa época de muita competitividade agressiva para se estabelecer na sociedade. E isso gera transtornos psicossomáticos. Muitas vezes vai para a depressão e da depressão para o suicídio é um passo muito pequeno. Uma das condições que leva a pessoa a esse extremo é a falta de oportunidade para se conectar com alguém que possa lhe auxiliar. Às vezes, um ombro amigo é suficiente para você evitar uma situação como essa. Pessoas que querem e precisam conversar podem ligar gratuitamente a qualquer hora para o 188, número do Centro de Valorização da Vida, serviço de apoio emocional prestado por voluntários. É importante ressaltar que não só os profissionais da área atuam com a prevenção, mas também pessoas comuns, assim como eu e você, podemos fazer parte dessa união de esforços. Esteja atento ao próximo genuinamente. O seu apoio pode salvar uma vida. Outra forma de obter ajuda é a telepsicologia. Se você está passando por um momento difícil, mesmo que as pessoas não percebam, pensamentos intrusivos, pensamentos de morte, emoções negativas, você pode procurar um psicólogo online. Aproveite a tecnologia e os benefícios da telepsicologia nesse Setembro Amarelo. A população LGBTQIA+, corre risco maior de tentar interromper a própria vida. Essa ativista destaca que a saúde mental pode ser abalada pela discriminação, que deve ser combatida. E para as pessoas que estão passando por um momento difícil, o que eu digo? Não desista, lute, procure por ajuda e, se for o caso, denuncie. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria diz que às vezes as pessoas têm medo de procurar o psiquiatra, mas isso é preconceito. A psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra da medicina. E a gente não deve ter o preconceito, ter o medo. Quando você tem uma doença mental,
Quando você tem ideias de morte, quando você tem ideias de suicídio, você tem que procurar um psiquiatra. Peçam socorro, conversem com os colegas, conversem com os professores, conversem com seus familiares. É algo que a gente pode evitar. Morte de jovens, suicídio. E só existe uma maneira de prevenir, fazer campanhas, dar visibilidade e quebrar os tabus. A suspensão no Brasil da rede social X, o antigo Twitter, foi debatida na Comissão de Assuntos Econômicos. Especialistas consideram que tanto a empresa quanto o país podem sair perdendo. O senador Sérgio Moro, autor do pedido da audiência pública, disse que decisões judiciais precisam ser respeitadas, mas podem ser também criticadas e debatidas. Nós somos contra ofensas ou ataques pessoais a magistrados ou autoridades, mas isso também não significa que políticas públicas ou decisões judiciais não possam ser debatidas e, inclusive, criticadas. E essa comissão, a CAE, e o Senado faz o seu papel ao chamar a debate esse tema tão sensível aqui dentro do nosso país. Esse economista citou o conceito do valor das informações bloqueadas. Não se trata simplesmente de haver um julgador cortado fofoca numa mídia social. Não, são trocas científicas, informações às vezes também do dia a dia sobre clima e sobre outras informações importantes no agronegócio, na indústria, etc. e tal, todas absolutamente cortadas. Valor de informações bloqueadas que nós, economistas, precisamos atender ao senador Sérgio Moro e tentar colocar um número nesse valor. E, portanto, vou me interessar mais pelo conteúdo das informações acessadas, aquilo que o usuário usa. E, portanto, a pergunta é: quanto vale isso? Ele afirmou que a suspensão do X pode gerar um prejuízo de mais de 17 bilhões de reais em 5 anos. O economista, quando calcula ocorrências no tempo, ele desconta o que está no futuro, os 5 bilhões do ano que vem, mais uns 2,5 bilhões de prejuízo no terceiro ano, etc. Quem não gostar dessa conta também não precisa chegar aos 17,9 bilhões de prejuízo total, olhando 5 anos à frente. Pode ficar com os 10 bi, olhando apenas um ano à frente. Quase 18 bilhões de reais em 5 anos. Só isso, senador Amin, é o que o governo estima de impacto anual na desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam no Brasil. A segurança jurídica e o devido processo legal também foram questionados. Afeta a credibilidade do Brasil perante investidores estrangeiros, mas também junto a investidores e empresários brasileiros que sempre podem optar por investir no exterior em vez de deixar aqui o seu capital. Eu considero que houve dano institucional no país. Se a Justiça Trabalhista adota a métrica utilizada no caso X, acabou a segurança jurídica no Brasil. Acabou. Uma empresa, uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica, mas que daqui a pouco o cidadão é membro de uma outra empresa, é sócio ou faz parte de uma holding, alguma coisa, né? Você tem a portabilidade jurídica, né, como alternativa. Então, os efeitos dessa decisão são desastrosos. O representante do Instituto de Referência em Internet e Sociedade amenizou esses prejuízos e ressaltou o impulsionamento de novas redes que já estão substituindo o X. O Blue Sky tem apresentado números de crescimento exponenciais que sugerem que o Twitter se tornará irrelevante em menos de um mês. Os números de download e uso do app subiram em outros 22 países que nunca tinham tido relevância na plataforma. O Brasil é mais relevante que o X. E a riqueza está conosco, não com a plataforma. Diante de um valor tão elevado, 17 bilhões em 5 anos, não seria melhor que o multibilionário Elon Musk simplesmente pagasse as multas e indicasse um representante no Brasil, se ele entende que a liberdade de expressão e o acesso à informação é um valor tão caro? O pesquisador